Não, nós é que agradecemos a oportunidade de, diante de uma TV pública, poder transmitir o resultado desse esforço que integrou tantas pessoas, gestores, professores, especialistas, estudantes, em torno de um novo rumo para o mundo, um mundo que sofre hoje com diferentes perspectivas e dificuldades. Certo. Esse fórum, ele vem em um momento bem oportuno. Nós tivemos, poucos dias antes de gravar essa entrevista, o Fórum Parlamentar do BRICS, aqui no Congresso Nacional, em Brasília. Teremos em julho também o encontro dos líderes mundiais do BRICS, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Temos a COP30. O Brasil está presidindo o BRICS em 2025 e presidindo também o Mercosul. E a governança do Sul Global tem sido uma bandeira, por uma bandeira do país na liderança desses grupos de países e do bloco comercial do Mercosul. Na abertura desse evento em Fortaleza, o senhor falou sobre esse deslocamento do eixo produtivo para o Hemisfério Sul e da importância do protagonismo desses países do Hemisfério Sul dentro de uma nova ordem mundial. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, trazendo esses dados para a gente, a importância dessa bandeira que o país tem empunhado em 2025. De fato, o Brasil assumiu um protagonismo na liderança de diferentes fóruns e países, né? O ano passado, o Brasil liderou o chamado G20, que reúne os países mais ricos do mundo, e agora, em 2025, ele exerce, de um lado, a liderança do BRICS e, de outro lado, a liderança do Mercosul, contemplando, inclusive, o evento importantíssimo da COP30, a ser realizado agora no segundo semestre do ano, em Belém. Bom, esse protagonismo brasileiro, de certa maneira, consagra uma especificidade que o Brasil tem em relação aos demais países, cerca de 200 países do mundo. O Brasil está entre os 5 países que possui um produto interno bruto superior a $1 trilhão. É um país com mais de 100 milhões de habitantes e é um país com um grande território nacional. São poucos os países que reúnem esses 3 elementos, né? É importante evidenciar, nosso modo de ver, essa conjugação de características brasileiras, porque, como já tive essa oportunidade de destacar, nós estamos vivendo talvez o maior acontecimento, o acontecimento mais importante dos últimos 500 anos. Até o século XVI, praticamente, poderíamos dizer que o que havia de organização, civilização chinesa e indiana, por exemplo, representava o que havia de mais avançado nas antigas sociedades agrárias, né? A Europa era uma sociedade ainda muito primitiva, e as chamadas rotas da seda, que traziam o que havia de mais importante no comércio daquela época, da antiga Ásia para a antiga Europa ocidental, né? O que acontece a partir do século XVI, fundamentalmente, é o período das grandes navegações, reconhecimento, descobrimento de novos continentes, como é o caso do continente americano, e isso, de certa maneira, altera a dinâmica do mundo, colocando como centralidade produtiva, cultural, de informações e formações a Europa, né? Reconhecida como o chamado eurocentrismo. Isso basicamente até ao longo do século XIX, especialmente com a emergência do capitalismo, a Revolução Industrial, o papel importante que a Inglaterra vai ter. No século XX, século marcado pela primeira metade com 2 grandes guerras mundiais, a Inglaterra perde importância e aí ascende os Estados Unidos. Então, nós temos praticamente um conjunto de quase 500 anos de protagonismo ocidental e, sobretudo, dos chamados países do norte global. O que nós estamos vendo nesse primeiro quarto do século XXI, né, é que, de certa maneira, há um deslocamento desse dinamismo econômico, comercial, tecnológico, cultural, do Ocidente para o Oriente. E, ao mesmo tempo, uma ascensão dos países que estão no sul global. A propósito, o próprio IBGE divulgou, neste ano, um mapa mundi invertido,
em que coloca, na verdade, o hemisfério sul, né, na parte superior do mapa mundi e os países do norte global na parte inferior, né? Porque isso, de certa maneira, leva a uma reflexão crítica ao pensamento que existe ainda hoje, dominante, né, de quem está na parte superior, são os países desenvolvidos, onde tem uma cultura superior, e os países do sul global estariam numa situação de inferioridade. Então, essa reflexão acerca dessa mudança de rumo que nós estamos vivendo hoje, ela precisa ser levada aos institutos de estudos, pesquisas, às universidades, às escolas. O país precisa refletir sobre isso, porque é um novo horizonte que se abre, especialmente para o Brasil, e talvez esse protagonismo pela qual nós começamos inicialmente a chamar a atenção para o fato de que o Brasil lidera vários blocos de países, inclusive, possa ter esse novo formato constitutivo de um mundo diferente que nós temos hoje, um mundo muito marcado atualmente pela desigualdade, por guerras, por um comércio muito imperfeito. Então, o Brasil tem um papel especial nesse sentido e por isso que o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global ganha dimensão nesse momento. Um dado interessante sobre esse encontro, que vem na esteira de outros encontros que estão acontecendo no país, como eu comentei há pouco tempo, é que nesse evento especificamente há também uma reunião de chefes de institutos de pesquisa. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é qual a importância, no caso, dessa reunião de institutos de pesquisas e o papel do IBGE enquanto um instituto que trabalha com geografia e estatística na elaboração de políticas públicas e até de estratégias que proporcionem essa mudança do protagonismo do Brasil e de outros países do Hemisfério Sul, com todas essas mudanças na dinâmica mundial que o senhor acabou de colocar. Podemos começar destacando o ineditismo do Brasil em 1938 ter combinado estatística com geografia, um fato inédito naquele momento, porque os institutos, basicamente nos outros países, eram institutos de estatísticas. Podemos, inclusive, reconhecer no Brasil que a primeira instituição que vai produzir a estatística oficial do nosso país, ela é constituída em 1871 e foi responsável pela realização do primeiro censo demográfico brasileiro de 1872. E veio até basicamente os anos de 1930. Era uma instituição, portanto, que tratava só de estatística. No governo Getúlio Vargas, houve justamente essa opção, diante de um país de dimensão continental, de combinar a geografia com a estatística, combinar o nosso relevo, os nossos recursos naturais, mapas, fronteiras, com dados de população, dados relativos às condições de vida dos brasileiros, constituindo informações para quem desejava dos governos planejar um outro horizonte para o país. Estamos falando, obviamente, nos anos 30 de um país com condições de vida muito primitivas, né? Basta dizer que, naquele momento, a expectativa média de vida dos brasileiros era de 34 anos de idade. Né? Então, as estatísticas, combinada com geografia, afirmaram um novo modo de planejar a partir do Brasil. Tanto é verdade que somente em 1983, por exemplo, o México reconstitui o seu sistema estatístico combinando com geografia e, mais recentemente, em 2005, a Libéria também constitui um instituto combinando com geografia. São praticamente só esses três países que fazem esta combinação que nos parece extremamente perfeita, né? Tudo isso, obviamente, diz respeito a não somente o ineditismo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas a liderança que ele vem tendo nesses últimos anos, né? No ano passado, o IBGE liderou várias discussões entre os Institutos Nacionais de Estatísticas dos países que compõem o G20, por exemplo. Fizemos discussões sobre, por exemplo, contagem de moradores em condições de rua, por exemplo. Fizemos encontros para tratar da metodologia sobre a economia de serviços, a economia digital.
E neste ano nós estamos realizando então o fórum dos chefes de estatísticas, dos Institutos Nacionais de Estatísticas dos países dos BRICS. Foram 2 dias de debates em que se avançou do ponto de vista da cooperação. Por exemplo, a integração das escolas de formação dos países dos BRICS em estatística, por exemplo, né? A melhor qualificação dos servidores, dos técnicos, diante de uma mudança metodológica e tecnológica que está em curso. A presença da inteligência artificial, por exemplo, na realização de pesquisas, no exercício da própria estatística, não é? Ao mesmo tempo, toda a produção nova, necessária, de indicadores da chamada era digital, né? Nós estamos falando de sociedades hoje hiperconectadas. Isso tem um impacto muito grande na atividade econômica, atividade social, cultural. Então, esse encontro marcou, na verdade, uma mudança de rumo até ao que tínhamos até então, do ponto de vista do papel das estatísticas dos BRICS. Isso ganhou relevo, diga-se de passagem, desde o ano passado, quando a reunião em Kazan, em Moscou, os chefes de Estado dos BRICS definiram que as estatísticas teriam centralidade no planejamento e na preparação de políticas públicas mais adequadas para olhar a realidade do sul global, né? Quando nós reunimos países como Brasil, Etiópia, Egito, China, Rússia, Indonésia, Índia, são países que estão em um contexto diferente do norte global, por exemplo, têm realidades próprias e pressupõem ter metodologias e estatísticas adequadas à sua própria realidade. Então, esse esforço, a nosso modo de ver, está marcado pelo êxito deste encontro e também pela realização do fórum tripartite aqui em Fortaleza, que abriu a oportunidade de termos, então, também instituições estatísticas de países do Mercosul, dos países que estão vinculados ao bioma amazônico e de língua portuguesa. Então, o Brasil está ampliando a sua relação de oportunidade e de cooperação com mais países do âmbito sul global. Essa integração desses países, né? Dentro desse fórum, tem essa integração dos institutos de pesquisa, a importância das estatísticas e dos dados na era digital e, dentro disso, essa ideia de mudança da governança, especialmente do protagonismo do sul global. Agora, dentro desse fórum também foram discutidos os riscos e as oportunidades da digitalização para esse conjunto de países. E em termos de infraestrutura, em termos até de tecnologia, o domínio no mundo digital não são exatamente dos países do sul global. Eu gostaria que o senhor comentasse esses riscos e oportunidades dentro de um cenário em que as estatísticas são tão importantes para a formulação de políticas públicas, para essas estratégias de mudanças na ordem global com o protagonismo dos países do hemisfério sul, em um mundo em que o domínio das tecnologias digitais, tanto em software quanto em hardware, não estão no hemisfério sul. Muito importante esse questionamento. Veja, se nós olharmos do ponto de vista histórico, no caso brasileiro, nós tivemos no início do século XIX um grande debate das gerações de brasileiros acerca da soberania política. Era fundamental que o Brasil tivesse decisões feitas pelos seus próprios residentes, rompendo com a condição colonial. Então, 1822, o ano da nossa independência, marca, na verdade, a soberania política. As decisões do país são tomadas internamente por seus residentes. Um século depois, praticamente no início do século XX, nós temos um outro debate importante no Brasil, que foi um debate sobre a soberania econômica. Porque naquele momento se percebia que, na realidade, grande parte das decisões econômicas, decisões sobre produzir, como produzir, para quem produzir, eram, de certa maneira, tomadas de fora. O Brasil era um país que exportava produtos primários, mas ele exportava não para atender o consumo interno, mas sim o consumo externo. Então, foi um momento de importante discussão e debate e que chegou à conclusão que um país que deve ter soberania política também deve ter soberania econômica no que diz respeito às decisões sobre como, o que produzir, para quem produzir.
né? O projeto de industrialização nacional, introduzido na década de 1930, é um marco nesse sentido. Eu diria que nesse começo, nesses primeiros 3 décadas do século XXI, um debate que está ganhando dimensão é um debate sobre a soberania de dados, né? Porque o que está acontecendo? Na sociedade industrial, na era industrial, por exemplo, não é? Os institutos de estatística, no caso do IBGE, ele produzia os dados, ele tinha um monopólio da informação e essas informações eram passadas para a sociedade, serviam de base para o planejamento nacional, para a tomada de decisões de presidentes, governadores, prefeitos, enfim. O que nós estamos vendo hoje é que, na realidade, nós temos hoje a presença de Big Techs, essas grandes empresas de tecnologias, né, que são estrangeiras e que, através do uso de tecnologia, através das redes sociais, elas, na verdade, estão capturando informações, dados pessoais, né? Cada um de nós participa de uma rede social e, para participar da rede social, ele tem que aceitar, não é? A política de privacidade da empresa, que, em geral, define que todas as informações que nós passamos pela rede social não nos pertencem, o que significa dizer que as nossas fotografias, né, as decisões sobre direção, para onde ir, decisões de compra, de pagamento, o entretenimento, enfim, tudo que a gente faz pela internet, através das redes sociais, está sendo capturado por essas grandes empresas privadas e que absorvem essas informações brutas, acolhem, sistematizam e transformam num grande modelo de negócio, um modelo de negócio altamente rentável, que praticamente não paga impostos para o país, não transfere ou compartilha tecnologia. Então, essa é uma questão muito importante, porque, por exemplo, o IBGE leva um tempo, geralmente 10 anos, para fazer entre um censo demográfico e outro. O IBGE fez em 2022 o 13º censo demográfico, visitou 90 milhões de domicílios, né? Está ainda hoje divulgando informações relativas a esse censo. Agora, ao final de cada dia, por exemplo, né, as empresas de tecnologia que governam as redes sociais, elas têm praticamente um censo de todos os usuários das informações que eles transmitiram através do uso das redes sociais. O que significa dizer que essas grandes empresas de tecnologia possuem mais informações, até mesmo que o próprio IBGE. Mais informações que o presidente da República, o governador, o prefeito, o Poder Legislativo e o Judiciário. Então, essa é uma questão chave pela qual nós tratamos aqui no Triplo Fórum, a questão da soberania de dados. O Brasil precisa tomar uma decisão muito importante, assim como ele fez grandes investimentos para sair da sociedade agrária para uma sociedade industrial, muitos investimentos foram feitos para introduzir, não é, a produção industrial, a manufatura em várias localidades. É preciso que o país tenha um conjunto crescente de investimentos para poder ter autonomia do ponto de vista da tecnologia e desse processo de digitalização que nós estamos vivendo hoje. O senhor fala também, em um dos pontos que foi abordado, principalmente na abertura do evento, sobre a importância desses dados, dessas estatísticas para a formulação de políticas públicas preditivas. Como é que são essas políticas públicas preditivas e que vantagens essa coleta de dados, esse potencial que o IBGE tem, junto a outros institutos de ciência de dados, tem para a formulação dessas políticas públicas preditivas? Também outro ponto importante, nós entendemos que estamos próximos de dar um salto qualitativo e quantitativo na produção do conhecimento a partir da estatística da geografia no Brasil, né? Vamos começar entendendo que as políticas públicas, não, elas partem, em geral, da realidade observada. Então, por exemplo, o IBGE divulga o desemprego. Desemprego foi uma pesquisa realizada há 30 dias anteriores ou até mais. Então, as estatísticas, os dados oficiais informam, em geral, sobre o passado recente. Nós estamos divulgando informações do Censo Demográfico de 2022. Nós estamos em 2025, né? São quase 3 anos depois.
né? Hoje, na era digital, né, todos que tomam decisões, eles precisam de informações mais imediatas, mais próximas possíveis, e por isso que nós estamos trabalhando com essa novidade, que é o uso da estatística preditiva. O que significa isso? Trabalhar, na verdade, com tendências, antecipar possíveis realidades que o país pode vir a ter, preparando melhor as políticas públicas. Um exemplo concreto. Nós estamos vivendo um processo de transição demográfica e sabemos, né, que a partir da década de 2040, possivelmente a população brasileira vai reduzir em termos absolutos, porque o número de nascidos será menor do que o número de pessoas que vão morrer. Bom, nesse sentido, então, há um processo de envelhecimento do país. Cresce a parcela da população com 60 anos e mais. Nós podemos projetar isso, por exemplo, para o ano 2040. Quantos serão os brasileiros com 60 anos e mais, na condição de envelhecimento? Por onde estarão, possivelmente, residindo? Serão em cidades pequenas, cidades grandes? Estarão em regiões sob risco de enchente, risco de desmoronamento? Nessas localidades onde residirão, são localidades que dispõem de serviços, de cuidados para as pessoas com mais idade. Então, esse tipo de cenário, não é? Ele pode, na verdade, ser projetado e de forma preditiva, com um certo grau de precisão. E, com isso, obviamente, oferecer a oportunidade de quem está à frente do governo, dos estados, municípios, quem está à frente de empresas privadas, enfim, possa tomar decisões antecipadas, para que uma realidade não adequada não venha a ocorrer. Posso falar também a respeito de um projeto muito importante que está em curso no Brasil, que são as rotas de integração sul-americana. São 5 rotas que vão integrar o Brasil nos países sul-americanos em contato com portos do Pacífico. Importantíssimo esse tipo de decisão. Agora, será que o Brasil, ao fazer este movimento, ele vai repetir o próprio processo de urbanização que nós tivemos ao largo das regiões litorâneas, por exemplo, né, que a gente conhece as nossas cidades. São cidades que têm um centro, em geral, avançado, mas é permeado de uma periferia empobrecida, é permeado de problemas de favela, enfim, uma desigualdade muito grande. Então, o Brasil pode se antecipar à realidade a partir desse tipo de informação que o IBGE espera produzir e está em parceria com vários ministérios nesse sentido de integrar bancos de dados, registros administrativos, para poder oferecer informações melhores para quem toma decisão de política pública no Brasil. Essas informações todas dentro desse contexto contexto das políticas públicas, né? A gente entra em questões de geopolítica nesse fórum, questões de políticas públicas voltadas para as questões nacionais. São vários temas que foram tratados nesse triplo fórum internacional que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Geopolítica, políticas públicas, geografia e estatística, são todos assuntos de cidadania. E eu pergunto, senhor presidente, para o senhor o que é cidadania? Sempre muito difícil sintetizar, né? Quase seria mais fácil oferecer uma exposição, mas eu, então, assumiria o risco de dizer, pelo menos para mim, não é, que cidadania é um conjunto de intervenções que permitem o ser humano se constituir superior, né? Isso, obviamente, implica ações articuladas e integradas no que diz respeito a temas de qualidade de vida, condições de vida, expectativas que permitam a cada um de nós, né, olhar o futuro e acreditar que ele pode ser superior ao que nós temos hoje. Cidadania, portanto, é um conceito que pode ser abstrato, mas que depende muito da ação humana para tornar, de fato, a realidade algo que diga respeito a uma condição de vida mais adequada. Bom, senhor presidente Márcio Postman, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Nós é que agradecemos todo esse espaço, a oportunidade de uma TV pública que está voltada para o interesse nacional. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado.
Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. O IP tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária. Uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, fomos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e
no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Semana começa com 2 audiências públicas, sessão especial e sessão não deliberativa no plenário. Ao longo da semana, são previstas várias sabatinas de autoridades em comissões e sessão de premiações no plenário. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9h30, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir em audiência pública para debater o trabalho das mulheres frentistas no Brasil, ou seja, daquelas que trabalham em postos de combustíveis. Às 9h30, outra audiência pública marcada, dessa vez na Comissão de Assuntos Sociais. O assunto lá é política pública para as doenças esclerose múltipla, neuromielite óptica, miastenia graves e esclerose lateral amiotrófica. São doenças neurológicas que podem causar fraqueza muscular. Às 10 horas, o plenário do Senado deve fazer uma sessão especial para celebrar o Dia do Produtor Rural, que é comemorado em 28 de julho. E logo mais às 14h está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião prevista para sabatinar indicados para o cargo de diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. São eles Larissa Oliveira Rego, Cristiane Colette Batiston e Leonardo Góes Silva. Às 10 horas desta terça, está prevista a primeira edição de entrega da Comenda Santa Dulce dos Pobres, em homenagem à obra social de Irmã Dulce, primeira santa católica brasileira, canonizada pelo Papa Francisco em 2019. A Comenda reconhece pessoas e instituições que se destacaram na área social da saúde. São 7 agraciados, entre eles Henrique Duarte Prata, do Hospital de Amor de Barreto, em São Paulo, a comunidade Filhos da Misericórdia da Paraíba e a obra social Dona Meca, do Rio de Janeiro. A quarta-feira será dia de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A reunião está prevista para as 9 horas. Serão sabatinados indicados para uma vaga no Superior Tribunal Militar, 2 vagas no Superior Tribunal de Justiça, 1 vaga na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 8 vagas no Conselho Nacional do Ministério Público e 2 vagas no Conselho Nacional de Justiça. Também na quarta-feira, às 9h, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada para sabatinar indicados para agências reguladoras. São eles o Adnemer Damos Filho, para diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Leandro Pinheiro Sapatli, para diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e ainda Daniela Marreco Cerqueira e Tiago Lopes Cardoso Campos, ambos para compor a diretoria da Anvisa. E às 10 horas de quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores tem reunião prevista, uma audiência pública com a participação do ministro da Defesa. José Múcio deverá falar sobre os assuntos relacionados à pasta. E às 2h de sexta-feira, uma sessão especial está marcada no plenário do Senado para homenagear o legado humanitário e espiritual de Divaldo Franco. Baiano de Feira de Santana, Divaldo Franco foi professor, médium, escritor e filantropo, considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Ele morreu no último 13 de maio, aos 98 anos. O Senado aprovou na quinta-feira o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.036. A proposta vai à sanção do presidente da República. O projeto que garante a isenção do imposto de renda até 2 salários mínimos tem o mesmo conteúdo de uma medida provisória editada pelo governo. Só que a medida perde a validade na próxima segunda-feira. Por isso, o governo apressou a votação do projeto, já aprovado pela Câmara. No Senado, o relator rejeitou as emendas que ampliavam a isenção. Evidentemente que há um projeto de lei, eu vou comentar nas emendas,
que está sob relatoria do deputado federal Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que estende, segundo o relatório do deputado, até 7.300, mas não faz parte disso aqui. É porque houveram emendas no sentido de ampliar até esse valor. Eu não posso aceitar emendas, primeiro porque é um projeto em tramitação. Segundo que se eu aceitar a emenda, nós não teremos tempo útil e, na verdade, o ótimo é inimigo do bom, é amigo do péssimo. Querer mais agora significa derrubar isso aqui, porque segunda-feira vence a MP e essas pessoas voltariam a pagar. Autor de uma das emendas rejeitadas, o senador Carlos Viana apresentou um destaque para a votação em separado. Essa isenção vai ajudar uma massa muito grande de milhões e milhões de trabalhadores. E a emenda destacada para que cheguemos a R$5.000, se aprovada em plenário hoje, a Câmara dos Deputados tem sessão. Eles podem votar isso lá já de imediato, hoje ainda, para que a gente possa dar essa resposta o quanto antes à classe trabalhadora brasileira. Para isso é preciso construir a compensação, senão nós vamos esbarrar na lei de responsabilidade fiscal e, portanto, acaba que esse não será aprovado. Nós estamos, eu acredito, na porta, porque o relatório do deputado Arthur Lira está pronto. Só não foi votado porque houve o nosso recesso. Eu creio que semana que vem, eu não quero me meter na pauta da Câmara, mas creio que ele pode ser votado porque todos aguardam essa medida. O apelo do líder do governo funcionou. Viana retirou o destaque. O projeto foi aprovado e seguiu para a sanção do presidente da República. O Senado instalou a Comissão sobre as Relações Econômicas com os Estados Unidos. O grupo, que já esteve no país norte-americano, tenta buscar soluções às sanções tarifárias impostas pelo governo daquele país. Criada para manter a interlocução direta com os parlamentares americanos, o grupo tem como objetivo discutir os impactos da tarifa de 50% imposta recentemente às exportações brasileiras. A comissão é integrada por 4 senadores titulares e 4 suplentes. Na presidência está o senador Nelson Trade, enquanto a senadora Tereza Cristina é a relatora. Os demais titulares da comissão são os senadores Jacques Wagner e Fernando Farias. Foram indicados suplentes os senadores astronauta Marcos Pontes, Esperidião Amin, Rogério Carvalho e Carlos Viana. De forma unânime, no Senado, aprovamos a criação dessa comissão especial do tarifácio. Conversamos com os empresários americanos, com empresários brasileiros e com a classe política parlamentar, tanto democratas, que é a oposição ao Trump, quanto republicano, que é a situação ao Trump. Segundo o senador, a missão também busca fortalecer o diálogo direto com os legisladores dos Estados Unidos. Ele ainda destacou o apoio do Poder Executivo brasileiro na articulação. Abrimos um canal de diálogo, isso que foi o mais importante, porque a comissão não pode negociar, não é a prerrogativa dela negociar, mas ela pode dialogar, e é isso que a gente fez. Primeira tarefa, nós levamos ao vice-presidente, que tem o poder da negociação, os recados que vieram de lá para cá. Os setores que foram mais atingidos, o governo deve apresentar um projeto de socorro a esses setores. E aqueles que ainda precisam ser esclarecidos para o governo americano para ver se tira a sobretaxa, a gente também já passou para o governo brasileiro, que é a questão do café, a questão das frutas, a questão dos pescados. A comissão vai atuar durante 60 dias e deve entregar um relatório com propostas para reequilibrar as relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu no Senado a medida provisória que aumenta a oferta de serviços de saúde especializados no SUS. Padilha participou de audiência pública que analisa a medida provisória que criou o programa Agora Tem Especialistas. O Agora Tem Especialistas é um programa do Ministério da Saúde criado por medida provisória para agilizar o atendimento no SUS com médicos especialistas, especialmente no tratamento de câncer. O objetivo do programa é facilitar o acesso das pessoas a consultas, exames e cirurgias com especialistas, usando estratégias como mutirões, unidades móveis de saúde, transporte para pacientes e atendimentos à distância. Durante a audiência pública na comissão que analisa
a medida provisória que criou o novo programa do SUS, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a importância da iniciativa. A concentração dos médicos especialistas no país é muito desproporcional em cada um dos estados, né? Você tem, o DF, por exemplo, tem 6 vezes mais médicos especialistas do que o estado que tem o menor número de médicos especialistas. Apenas 10% dos especialistas no Brasil atendem exclusivamente para o SUS. Cerca de 30% dos médicos especialistas no Brasil estão vinculados só à rede privada e o intervalo aí de 60% tem 2 vínculos. Esse, inclusive, é uma das grandes justificativas que faz com que a medida provisória e o programa criem um mecanismo para que a gente possa levar pacientes do SUS que estão esperando para a cirurgia, para o atendimento, para essa rede privada onde se concentram esses médicos especialistas, os equipamentos, as máquinas e o próprio arranjo para a realização das cirurgias e dos exames. Com essa proposta em relação ao atendimento especializado, eu acho que nós não vamos ter só o maior sistema de saúde público do mundo, mas o melhor também. O que a gente está definindo aqui, gente, é salvar vidas. O mérito é esse. E dificilmente a gente vai achar que alguém pode ser contra isso aqui. Eu acho que ficou faltando uma coisinha que eu entendo como fundamental, e no transporte de pacientes é muito doloroso no Brasil, é no meu estado, deve ser em outros estados também, que é o atendimento aos pacientes renais crônicos que precisam de tratamento especializado, hemodiálise, e que hoje atravessam quilômetros e quilômetros para chegar num hospital, numa clínica que possa fazer hemodiálise. E seria uma coisa que seria importante se introduzir nessa medida provisória. A entrada em vigor das tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros também foi um tema abordado pelo ministro, que falou sobre os impactos para a saúde. A gente exporta cerca de 2 bilhões para os Estados Unidos de empresas de apoio diagnóstico, dispositivo médico. É o principal arsenal nosso de exportação para os Estados Unidos. Lógico, se forem aplicar as tarifas abusivas das empresas, elas vão ter dificuldade. O que o governo brasileiro vai fazer? Nós vamos apoiar essas empresas e os seus empregos para migrarem para outros mercados se forem necessários. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci.
A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser majoritariamente presenciais, sendo que medicina tem que ser 100% presencial. Para falar um pouco sobre esse assunto aqui conosco está a presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a tratar de um assunto tão importante para a educação. Exatamente. Senadora, na sua avaliação, por que o Ministério tomou essa decisão de limitar um pouco esses cursos EAD? Eu acho que foi além disso. Na verdade, o decreto cria uma nova política de educação à distância. A política não existia, apesar de existir a educação à distância. Então, o decreto regulamenta. Por quê? O Brasil é um país continental, a gente não pode prescindir desse instrumento, mas ele estava sendo usado muito aleatoriamente. Os professores até diziam assim, é a política do ensalamento. Botam um monte de meninos, um monte de adultos, de jovens em uma sala e a gente dá aula sem saber a quem. Então, estava havendo uma oferta meio desenfreada e a dificuldade de monitorar a qualidade. E agora a política foi regulamentada. Se criou 3 tipos de educação à distância. A presencial, que tem uma pequena carga horária à distância, de 30%. A semipresencial, que conjuga as duas possibilidades, porque estágios, pesquisas de campo, tem que ser presencial. E a estritamente presencial, com a carga horária mínima à distância. Então, acho que deu um formato melhor, sem dispensar o instrumento, mas dando uma qualificada, até mesmo uma valorizada, porque o instrumento passa a ser utilizado, o instrumento da educação à distância, com regras, para determinado tipo de curso e também com os percentuais definidos. Mas, senadora, houve algum tipo de pesquisa ou há algum estudo que tenha revelado se a qualidade do ensino superior caiu, foi reduzida? Ah, sim. Os índices não são bons e quando se abre a aba, realmente a educação à distância traz essa limitação, porque é difícil o monitoramento. A atividade pedagógica, Carla, o suprassumo da atividade pedagógica é a relação professor-aluno, em todos os níveis. É o diálogo, é o questionamento, é a própria relação interpessoal que facilita a aprendizagem, é a convivência. E numa tela você não consegue tudo isso. Há questões que você pode trabalhar à distância, a pandemia nos mostrou isso, mas precisa ter um monitoramento. Se você não tem regra, se você não tem regulamentação, o monitoramento também vai ficando mais difícil. Então, acho que cursos como engenharia, por exemplo, estavam sendo ofertados à distância. Como é que se mede o impacto de um prédio, somente com as maquetezinhas aparecendo na tela? Cursos como enfermagem estavam sendo oferecidos totalmente à distância. Então, há de se regular, porque são áreas que precisam da manipulação, são áreas que precisam da prática, acompanhando a própria abordagem teórica, e acho que o MEC acertou, inclusive criando essa possibilidade da semipresencial, que não havia, só havia a distância e a presencial. Então, dentro do mesmo arcabouço de educação à distância, se criou esses 3 patamares, e a qualidade a gente espera que melhore através de um bom monitoramento e desse regramento, embora esteja o próprio
decreto, ele prevê a regra de transição para não haver prejuízo. Muitas escolas abrindo sem uma regulamentação, muita gente priorizando uma relação mais mercadológica. E isso, de fato, prejudica a formação de um profissional que vai ter responsabilidades grandes, né, ao receber o seu diploma. Ao mesmo tempo, senadora, há aqueles alunos, aquelas pessoas que querem estudar e que moram longe de centros urbanos. Como fazer como conseguir unir qualidade também com inclusão? Está mantida, né? A educação à distância está mantida. Agora, se essa pessoa quer fazer determinados cursos, ela há de convir que o curso não se coaduna com a educação somente à distância. Qual é a política para resolver essa questão? Que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo. O presidente Lula tem uma fixação por isso. Ele diz sempre, eu sou o primeiro presidente que não tem um diploma acadêmico, mas fui o que mais abri institutos federais de educação e universidades. É desse tempo a interiorização das universidades. É isso que vai responder um jovem, dando o exemplo do meu estado, de Petrolina, que fica a mais de 800 quilômetros do Recife, não precisa vir para o Recife estudar. Ele tem uma universidade pública agora em Petrolina, cujo campus vai se estender para uma outra cidade do sertão, que é Salgueiro. E a interiorização também dos institutos federais. Esses últimos que foram anunciados, poucos são em capital, poucos são em região metropolitana, a grande maioria é em cidades do interior. Eu acho que isso é uma política que conjuga, entendeu? A exigência de determinados cursos serem presenciais dentro da política de educação à distância, com a interiorização de universidades e de institutos federais de educação. Agora, senadora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade do ensino superior, a senhora mesmo falou que há muitos cursos que foram abertos e alguns senadores, alguns deputados, existem alguns projetos aqui no Congresso Nacional que tratam de exames de proeficiência após a finalização de cursos de graduação, principalmente em áreas como medicina e odontologia. O que a senhora acha dessas propostas? Acha que é importante fazer essas avaliações pós-curso de graduação? A avaliação é importante, mas não do jeito que se quer. A gente, inclusive, está para realizar uma audiência pública sobre essa proeficiência em medicina e odontologia. Porque o que é que significa? É o Conselho Federal quem faz, não é o órgão gestor, o MEC, que já tem um processo de avaliação chamado ENAD, que é justamente para avaliar os cursos superiores e que houve agora, numa parceria entre MEC e Ministério da Saúde, o lançamento de uma nova portaria, que é um novo modelo de avaliação dos cursos de medicina, que é ao longo do processo. Você imagine um estudante de medicina, se for da escola privada, ele não paga menos do que 12 mil de mensalidade. É um investimento que as famílias fazem muito forte, né? E mesmo na área pública, é um curso que demanda livros, demanda equipamentos. Um estetoscópio, quanto é? Material de odontologia para fazer prática. Aí, ao final, no fim do curso, com o diploma na mão, não. Você não pode validar esse diploma porque o conselho fez um exame e você foi reprovado. Essa é uma polêmica que a gente está vivendo aqui no Senado. E o projeto existe, ele tem parecer favorável, mas nós achamos que era melhor, para ter mais segurança, fazer uma audiência pública. A audiência está aprovada, ela vai se realizar na CAIS, mas antes mesmo dessa realização da audiência, nós tivemos a notícia, inclusive participei do anúncio dessa nova forma de avaliação. A avaliação da aprendizagem, seja ela qual for, seja de educação infantil, básica, fundamental, ensino médio e nível superior, ela é mais eficiente quando ela é feita ao longo do processo. E essa nova modalidade que o MEC lançou em conjunto com o Ministério da Saúde é assim. Não se espera terminar o curso. Ela é feita ao longo do curso. Se a gente percebe que o estudante não tem nenhuma aptidão para aquele curso, e aí tem várias referências, né? Para cada curso você tem as referências de formação, as habilidades, o conteúdo programático, a abordagem teórica, e isso o professor vê na prática, né? Então,
Ora, amigo, é melhor tu ir para outro enquanto é tempo, né? Não perde muito tempo. Exatamente. E outras vezes é um redimensionamento que precisa ser feito. Às vezes no próprio curso. Às vezes não é o estudante que não consegue aprender, é o curso que não está conseguindo ensinar. Sim. Então tem que ter um redimensionamento. Olha, a abordagem não está boa assim, tem que ser assim. Principalmente nessas profissões que lidam com pessoas, todas lidam com a vida, porque o engenheiro não tem nada a ver com a vida, mas se uma ponte cair, mata a gente, né? Então ele tem que ser bem formado do mesmo jeito. Sim, né? Então, principalmente com essas profissões que exigem, de fato, uma relação direta, e a saúde e a educação também são as duas que tem isso à flor da pele. Eu fiquei feliz de que as licenciaturas também estão incluídas aqui no semipresencial. Não pode ter uma licenciatura só em AD. Não pode. Como é que você vai supervisionar um estágio dentro de uma escola? Como é que você vai trazer a escola, que vai ser o locus, né, de exercício profissional, numa tela de aula à distância? Então, são coisas que têm a ver muito. Eu digo sempre, o bom profissional, ele já se revela no decorrer do curso. Então, se isso vai ser monitorado, se o padrão de qualidade, as referências de qualidade vão ser escolhidas, elencadas, então facilita a gente corrigir os gargalos, as lacunas, e a gente ter um profissional melhor formado. O avanço da ciência e da tecnologia, Carla, hoje, eles são mais rápidos do que a conclusão de um curso. A gente já sai da faculdade com déficit. Então, isso também pesa, né, na própria experiência. Na minha profissão, que sou professora, na sua, que é jornalista, quanta coisa muda durante o próprio curso, né? Então, os currículos têm que ser também dinâmicos nesse aspecto. A abordagem teórica, a organização curricular tem que ser também muito dinâmica nesse aspecto. Com certeza, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos e vamos acompanhando aí essa implementação, né, dessa nova política aí de ensino à distância. Lembrando que tem um período transitório, né, que quem está fazendo do jeito que está pode terminar, né, para não haver prejuízo, é de 2 anos o período, mas eu estou contando com o acerto dessa política para a gente melhorar a qualidade da formação profissional. Com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto.
Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. O tema, o trabalho das mulheres frentistas no Brasil. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet, no senadoleg.br e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Agradecemos de imediato à TV Senado, à Rádio Senado e à Agência Senado pela cobertura do evento. Agradeço também à presidenta da comissão, Damares Alves, que quando suscitei o requerimento para que vocês estivessem aqui, de imediato ela botou em pauta e informou a todos que estava confirmado o evento no dia de hoje. Eu quero também cumprimentar todos aí. Eu só não entendi por que barraram vocês por causa disso aqui. Parece que é proibido falar em flores aqui, né? Porque aqui fala de flores. Mas, felizmente, eu falei com o pessoal da segurança que estava aqui, o meu pessoal esteve lá, e daí foi liberado. O que diz aqui? Agora virou manchete, né? Se não tivesse barrado, não virava manchete. O que diz? Olha, diz: trabalho com dignidade, respeito e igualdade. Fene pos Petro e fe pos Petro. Embaixo disso, juntos somos mais fortes. Está aqui rosas, simbolizando a luta das mulheres aqui, pelos desenhos que tem. Não tem problema nenhum. Eu quero dar uma salva de palmas para quem bolou esse leque aqui, que diz tudo aqui. Parabéns, viu? Parabéns. Porque chega gente aqui nessa casa com cartazes, às vezes, não estou nem classificando quem é, de um lado ou do outro, né? Ofendendo os parlamentares. Vocês estão abraçando os parlamentares. Então, parabéns a vocês. Vamos... Como é de praxe, sempre há, no início dos trabalhos, a fala da presidência. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal tem como objetivo debater um tema de extrema relevância social, o trabalho das mulheres frentistas no Brasil. A realização deste encontro foi solicitada pela Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, FENEPOS-PETRO, e pela Federação dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, FEPOS-PETRO São Paulo. Estamos aqui para dar visibilidade às condições de trabalho enfrentadas por milhares de mulheres que atuam como frentista em todo o país, profissão que historicamente tem sido marcada por jornadas extenuantes. E temos que ficar esperto, viu? Eu vi hoje uma matéria que no Vale do Silício, nos Estados Unidos, eles querem a jornada 9 por 1. Ou seja, eles querem que comece 9 da manhã que termine 9 da noite. Enquanto que a nossa proposta é 36 horas de todo o movimento sindical e os parlamentares aqui do Senado e da Câmara, todos vão na mesma linha, é a jornada, na verdade o objetivo é 4 por 3, né? Hoje é praticamente 5 por 1. Hoje é 6 por 1. Por que é 6 por 1? Porque as horas do sábado a gente paga, né? Então é 6 por 1, é um dia de descanso. E nessa proposta que eles estão discutindo lá e estão fazendo experiência em empresas, inclusive, tu tem que ver qual o dia que eles podem te dar a licença. Existe projeto aqui dentro já, querendo que quem decide o dia da licença é o empregador
e não o trabalhador. Então, vem num bom momento essa iniciativa de vocês. Bom, tem sido marcada por jornadas extenuantes, baixos salários, insalubridade, entre tantas outras medidas que prejudicam a trabalhadora. Hoje estima-se que o Brasil tem em torno de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras no setor, sendo de 30% a 35% de mulheres. Quero sublinhar o desamparo vivido por esse conjunto de trabalhadoras que enfrentam cotidianamente inúmeras formas de negligência e violência nos postos de serviço, como por exemplo, negativa sistemática de afastamento de trabalhadoras grávidas de ambientes comprovadamente insalubres. Mulher grávida não deveria trabalhar em área insalubre. Contrariando assim, infelizmente, esses setores empregadores, normas básicas de proteção à maternidade e à saúde da gestante e do nascituro. Demissões ocorridas em diversos estados em retaliação à exigência de um direito tão elementar. 2 folgas mensais aos domingos, garantidas pela legislação trabalhista e reafirmada em decisões judiciais, infelizmente nem essas são cumpridas. É recorrente casos de assédio moral também e sexual nos locais de trabalho, práticas inaceitáveis, que ferem a dignidade da mulher trabalhadora e que muitas vezes encontram silêncio, conivência ou omissão por parte de empresas. Diante desse cenário, esse debate se torna não apenas necessário, mas urgente. Cabe a essa Comissão de Direitos Humanos, que tem a defesa das políticas humanitárias, como eu digo, direitos humanos como princípio primeiro, promover escuta, propor soluções e encaminhar medidas legislativas e institucionais que garantam a proteção, o respeito e a valorização das mulheres. Nosso compromisso é com a dignidade do trabalho, com a igualdade de direitos e com justiça social. Que essa audiência pública seja um espaço de acolhimento, de denúncia, mas, sobretudo, de construção coletiva para melhores condições de vida e trabalho para todas as mulheres frentistas do Brasil. Viva as mulheres do Brasil e do mundo! Isso, vou deixar aqui enquanto. De imediato, vamos à formação da mesa. Ok. Vamos, de imediato, registrar os convidados. Dizendo que os convidados principais são vocês do plenário, viu? E eu vi que estão aí todo firme aí, pronto para participar do bom debate. Isso é. Eu estou aqui vendo a pronúncia aqui e ele está tentando me ajudar a dizer, eu acho que é isso. Charquiti Prates Borella, auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Não sei se ela já está. Ok, mas fica já registrado. Mesmo que eles vão chegando, eles vão para a mesa. Sirlene Luiza Zimmermann, procuradora do Trabalho e coordenadora nacional do CODEMAT. Thelma Maria Cardia, secretária da Mulher da Federação Nacional dos Empregados de Postos de Serviços e Combustíveis Derivados de Petróleos, Fenospetro, e da Federação dos Empregados de Postos de Serviços e Combustíveis Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, FEPOSPETRO, já está aqui conosco na mesa. Seja bem-vinda. Maria Aparecida da Silva Martins, diretora da Fenospetro. Já está aqui, pode vir para a mesa. Renata Lucas dos Santos Silva, diretora da Fenospetro, já está aqui conosco, seja bem-vindo, Renata. Lucineide de Souza São Paulo, não, é de São Paulo,
Lucineide de Souza Sampaio. Ah, tá, ela vai estar online. Laura de Fátima Pereira Santos, secretária de Política para Mulheres e Gênero da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo. Pode vir, por favor. Tá, mas a primeira mesa é essa, então. É, a Shakti já sentou. Tá. Eu só lembro aqui que a Satkit Prates Borella já está aqui na mesa. Ela que é auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Muito bem, ministro Marinho aí se faz presente aí. E agora? A gente parou na Lucineide. A Lucineide vai ser online. Laura de Fátima Pereira dos Santos, secretária de Política para as Mulheres e Gênero da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo. Renan Fabian Lisboa, coordenador dos Direitos Humanos e Empresas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Não sei se o Renan já chegou. Maria Angélica Iguaracema Rodrigues da Costa, coordenadora geral de Garantia de Direitos das Mulheres do Estado no trabalho do Ministério das Mulheres. Confirmo que nós vamos ter mais que uma mesa, viu? A primeira mesa pode ser essa? Ok. Vamos ver qual é que se dispõe aqui a ceder o espaço. Vocês que escolhem aí. A Renata Lucas dos Santos Silva cedeu aí o espaço. Então, com satisfação, ajustamos a primeira mesa, né, para começarmos o debate. A Shakti Prates Borella, auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho, representando o ministro Marinho. Seja bem-vindo, doutor. Eu pergunto se da parte de vocês tem alguma preferência para quem inicia o debate. É indiferente, vai pela distribuição que a Secretaria fez. Então, aqui pela distribuição vai ser a Thelma Maria Cardia, secretária da Mulher da Federação Nacional dos Empregados de Impostos, Serviços, Combustíveis e Derivados de Petróleo, Fenopospetro, e da Federação dos Empregados de Impostos, Serviços, Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, FEPOSPetro. Por favor, senhora Thelma Maria Cardia. O tempo é seu, 10 minutos com mais 5, se necessário. Obrigada. Tá. É só apertou, acende o verde aí. Bom dia, senador. Bom dia, bom dia. É com grande respeito e admiração que nós temos pela sua pessoa e ter encampado, desde 2017, a questão das mulheres grávidas, que não têm aonde, as empresas não têm alocar essas mulheres. Então, em 2016, nós fizemos uma plenária aqui em Brasília, com várias diretoras de todos os estados, e nós tínhamos já essa preocupação. E o senhor, em 2017, o senhor colocou a PL a respeito disso, né, dessas mulheres. Então, para nós, é uma satisfação muito grande. Quero cumprimentar também todos os meus companheiros, cumprimentar a mesa, cumprimentar a nossa amiga aqui do Ministério do Trabalho e dizer assim, a nossa preocupação, como já foi dito, que essas mulheres, quando elas engravidam, parece que é uma sentença, sabe? É uma sentença para essas mulheres, porque assim, as empresas, nós tentamos por várias vezes que essas mulheres, elas saiam do ambiente dela insalubre, porque é muito perigoso. Então, o posto de gasolina, ele não tem aonde alocar essas mulheres. Em compensação, os proprietários, eles também não têm o que fazer com essas mulheres. Então, nós entramos num acordo para que a empresa pague essas mulheres em casa.
o que acontece? Elas perdem o ticket de refeição, elas são, parece que é uma coisa tão abusiva, elas perdem o ticket de refeição, vale transporte, ela pega o adicional de periculosidade, ela perde também, quando é o momento mais crucial da vida dela, que ela necessita. E nós temos também aí que as mães solo. A última estatística mostrou que quase 50% das mulheres são mães solos, que realmente precisam trabalhar. E o mais agravante, quando essas mulheres retornam, terminou a estabilidade de 1 mês, mais 30 dias, elas são demitidas, no momento que elas mais precisam. Então, a gente precisa debater isso, a gente precisa achar solução, porque nós precisamos trabalhar. Nós temos... A única coisa que as mulheres têm nesse momento é o trabalho dela para sustentar seu filho, que é solo, mamãe solo. E a gente viu que o seu projeto de lei, ela abrange essas mulheres de uma tal maneira, sabe, que eu fico até emocionada de ver esse projeto. E também fico muito triste que desde 2017 esse projeto está parado. Sabe, parece que não interessa para a sociedade. Parece que é uma coisa que não interessa mais, é a vida. Sabe, essas mulheres estão trazendo a vida. Então, a gente precisa debater, a gente precisa colocar na linha de frente que nós precisamos dessa dignidade, desse respeito. Assim como diz aqui, dignidade para as trabalhadoras, todas as trabalhadoras, principalmente nós trabalhadoras, nesse momento mais lindo que é a gravidez de uma mulher. É um momento lindo, sublime, que os legisladores precisam olhar com outros olhos para essas mulheres. Como se não bastasse, senador, nós atravessamos problemas dificílimos. Muitos empresários usam as mulheres como chafariz, chamando, sabe, coloca aquelas calças leggings, é uma calça altamente corrosiva, é uma calça que dá problema de escorrimento, entre outros, para essas mulheres. E a gente tem combatido isso veementemente, nós temos combatido. Temos também aqui a Procuradoria, o Ministério do Trabalho, nós temos tendo acolhimento, mas é preciso de uma legislação muito mais séria nesse sentido, para que essas mulheres realmente não sejam expostas da maneira que elas são expostas, né? E outra coisa bem séria que acontece com as mulheres é o assédio, né? É um assédio. Você é obrigado a usar essas roupas, você é assediada e muitas vezes nós precisamos do trabalho e nós nos calamos. Nós nos calamos porque nós precisamos trabalhar. Assim como as grávidas. Eu vi muitas grávidas no posto de gasolina abastecendo. Isso é um crime contra a mulher, um crime contra o nascituro. Então, nós precisamos ter essa bandeira de luta, pedir para o senhor sempre ficar, nunca saia. Nunca saia, porque o senhor tem uma bandeira de luta tão grande das mulheres que assim merece uma salva de palmas toda hora. Por isso que eu aplaudo esse senador. Essa bandeira de luta, gente, se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver essa APL desse nosso senador, que é muito importante para nós mulheres. Só que eu acho que o movimento, nós temos que movimentar, nós temos que bater na porta dos senadores, dos deputados e dizer a importância que nós precisamos dessa lei, precisamos que essa PL realmente venha a ser de fato e de direito, para que nós realmente... E tem outra, nós nos preocupamos também com os empresários, porque os empresários não têm onde alocar essas mulheres. Então, o que eles fazem? Demite as mulheres, não estão pegando mais mulheres. Quando nós temos essa questão que as mulheres precisam de 2 domingos, é lei, né? É lei, né? O que eles fizeram? Eles mandaram a maioria das mulheres embora, porque eles não queriam dar 2 domingos para as mulheres. Foi uma luta muito grande. Agora está começando a voltar, porque tudo que não era novo, né, que já estava na CLT, mas eles acham que é uma novidade, né, e mandaram essas mulheres embora. Então, a conscientização, ela vem gradativamente. Como foi dito, nós temos aí 35% de mulheres trabalhadoras em posto de gasolina. Mulheres que realmente abastecem, mulheres que realmente, elas que mantêm a sua família.
Então, nós precisamos olhar com carinho, estar sempre assim junto com esse senador, para que a gente realmente, essa lei, ela venha ser de fato e de direito. E só agradecer o senhor ter nos recebido aqui e ter esse olhar, né? O senhor tem um olhar muito aguçado para essa questão das mulheres, né? Isso aí é tão importante, gente, tão importante. Eu não sei, assim, eu fico assim, estarrecida. Eu fiz uma cirurgia recentemente, estou com 35 pontos, mas jamais deixaria de estar aqui, te parabenizando e dizendo assim, muito obrigado, senador. Muito obrigado. E espero que o senhor esteja sempre aqui no Senado. Não saia nunca. Por favor, não saia. Você é o nosso alicerce, nossa bandeira de luta, ela inicia conosco, mas o senhor acampa elas. Então, muito obrigado. É essa a nossa discussão, que realmente a gente precisa ser respeitada dentro do nosso trabalho e nós tenhamos dignidade no momento sublime, que é o momento que o primeiro momento que a gente sabe que está grávida, sabe, a gente já é mãe. Né? A gente já é mãe, então é uma coisa muito sagrada. Então, só agradecer, dizer assim, também agradecer todos os meus companheiros, as minhas companheiras que estão aqui hoje, que sabem da luta que nós enfrentamos dia a dia dentro do posto de gasolina. Então, muito obrigada e que Deus abençoe e abra a mente desses legisladores para que eles realmente olhem para as mulheres com um olhar diferenciado, até porque todos eles nasceram de uma mulher. Esse dom Deus deu para nós. Tá? Muito obrigada. Senador, eu trouxe aqui um documento para o senhor, tá? Que aqui relata todos os nossos pedidos, nossas aflições. Muito obrigada. Senhora Thelma Maria Cardia, secretária da Mulher da Federação Nacional dos Empregados de Imposto de Serviços e Combustíveis, que fez aqui uma bela exposição, falando a realidade das mulheres grávidas, do assédio sexual, do assédio moral, as áreas grávida e trabalhar em área insalubre, que é insalubre, e nem 2 domingos não pode ficar com a família. Nem 2, que é lei, pelo menos 2, já que a gente entende que domingos os postos, grande parte, estão abertos. Então, a lei garante 2, e infelizmente, a senhora destacou, que nem esses 2, quando que os outros trabalhadores têm 4, né? 4 domingos para ficar em casa. Esperamos que nós vamos ainda aprovar a jornada de trabalho, vocês sabem dessa luta antiga de todos nós, do movimento sindical, né? Nós queremos que vá primeiro para 40 horas e depois para as 36. Agora, o domingo, por isso foi importante que a senhora falou, o domingo hoje, pelo menos, quando eles querem que os trabalhadores de outras áreas trabalhem no domingo, eles têm que conversar, dialogar com as entidades sindicais. Mas entrou um projeto na Câmara, já aprovou, que quem vai decidir o dia que você fica em casa é o empregador. Se isso passar, vocês não terão mais chance nenhuma de 2 domingos. Ele que vai dizer o dia, se é segunda ou é terça, ou é uma quarta, ou sei lá, o dia que ele bem entender. Por isso a importância desse momento. Vocês vão ver que a luta de vocês está ligada com a luta de todos os trabalhadores. Por isso esse cartaz, esse leque, como você destacou, veio em boa hora. É só trabalho com dignidade e respeito. Então vamos junto nessa caminhada. Foi a primeira fala, mas já ilustrou a importância do nosso trabalho. Eu já mandei a minha assessoria pegar o projeto, vamos ver o projeto em que estágio está nesse momento. Eu achei que já estava aqui na mesa, mas vai chegar daqui um pouquinho. Não vou fazer crítica aqui, não. Mas nós vamos combinar já na abertura dos trabalhos. Nós vamos pegar esse projeto e vamos procurar os líderes junto com vocês para dar urgentíssima ao projeto que está em debate, que cuida da vida de vocês e das nossas crianças. Eu já fui criança também, graças a vocês. Vamos em frente. Maria Aparecida da Silva Martins, diretora da Fenepospetro. O tempo é seu, 10 minutos com mais 5. Aperta ali que o verde acende. Isto. Bom dia, senador. É uma honra estar aqui com o senhor. Estou muito feliz
um dos senadores mais respeitados do Brasil. Tenho muito orgulho de estar aqui à mesa com o senhor. E assim, eu vou começar não deixando de agradecer o presidente da federação, Eusébio, né, que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, graças a Deus. O presidente Luiz Arraes, da FEPOS-Petro de São Paulo, que é a estadual. E a secretária da Mulher, Thelma Cardia. Muito obrigada. Muito obrigada. E dizer que o desafio da mulher frentista é muito mais além do que a exposição à saúde. A mulher frentista, ela quer respeito, ela quer dignidade. Ela não quer que a lei vire contra ela uma punição, porque qualquer coisa que se fala para a mulher tem uma punição. Em questões 2 domingos, né? Que foi aprovado que a mulher teria folga 2 domingos na semana. E o que é que aconteceu? Agora se viu como uma punição. Ninguém quer contratar mais as mulheres porque tem que folgar 2 domingos no mês. Então, assim, é surreal o Brasil. Tudo que se fala em mulher é uma punição. Então, é o que eu falo. Eu estou aqui, tenho muito orgulho de estar aqui na categoria, né? De ver meninas novas, como a Fernandinha, né, que o presidente deu a oportunidade de entrar, tem 22 aninhos. Eu estou muito feliz. Seja bem-vinda, Fernanda, para a luta. Você vai ver que não é fácil. E a mulher frentista, ela precisa de respeito, né? Ela precisa de um EPI decente, não calça leg. Ela precisa do domingo dela, porque além do trabalho, ela tem dupla jornada. Ela lava, passa, cozinha, ainda cuida dos filhos. Então, é isso. Eu queria que a sociedade visse isso como uma luta das mulheres, não só das mulheres frentistas, das mulheres químicas, mas das mulheres do Brasil. Precisamos de respeito, de dignidade. E não qualquer coisa que se fale em mulher, pronto. Não vamos contratar mulher, é tipo uma punição. Então, que direito nós vamos ter no futuro? Então, é isso. Eu quero agradecer muito por estar aqui e dizer que eu estou muito feliz e que a luta é de todas. De todas. E vamos lutar para que as mulheres frentistas consigam mais dignidade, mais respeito, mais segurança no ambiente de trabalho e que ela tenha sua proteção pelas leis trabalhistas. Muito obrigada. Muito bem. Maria Aparecida da Silva Martins, diretora da FEPOS-Petro. 15 segundos. Tá bom. Ok. Muito bem, fez uma bela exposição, como foi também a Thelma, demonstrando que essa luta que vocês trouxeram para essa comissão há de avançar. Sabe que nessa comissão que a maioria são mulheres, inclusive a presidenta. E nós vamos conversar com ela também para que a gente possa assegurar esse direito e não deixar aprovar esse outro projeto, que eu consegui botar a mão em cima dele, viu? Eu consegui botar a mão para relatar. Tem uns 5 projetos aqui dentro do Congresso que ferem de morte os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. 4 eu já pude pegar para relatar, né? Estou atrás de querer pegar o 5º agora, para evitar que ele tramite com facilidade, porque não é um absurdo. Um mundo como o nosso, vendo aqui o relato que vocês dão, é assustador. Só porque eu pedi já que o pessoal botasse esse projeto na mesa, projeto simples, né? Sim. O que diz? O destaque que vocês deram ao projeto. Artigo 1º, fica revogado o artigo 394-A da CLT, com redação dada pela Lei 3.467, de 3 de julho de 2017. Fica restabelecida a Lei 12.387, 3.287, de 11 de maio. Essa lei vai à publicação e aqui, naturalmente, tem toda a justificativa. A justificativa que está aqui é isso que vocês falaram. Sim. Então, me sinto contemplado e vamos pedir urgência para esse projeto de forma bem contundente. Vamos agora passar para... Quem é que teria que sair de imediato? A doutora Sirlene? Doutora Sirlene. Tá. Pediu para usar a palavra nesse momento a Procuradora do Trabalho e Coordenadora Nacional da CODEMAT, doutora Sirlene Luiza Zimmermann.
Por favor, doutor, o tempo é seu por 10 mais 5, que daria 15 minutos. Está online, está online, está online, está online. Por isso que muito obrigada, senador Paim. Por isso que eu a procurava aqui na mesa e não encontrava. Mas fui socorrido aqui pelos líderes, não, ela está online, senador. O tempo é seu, doutor. Certo. Mais uma vez, uma satisfação encontrá-lo, ainda aqui virtualmente, senador Paim. Parabéns, parabenizando, né, por designar, buscar, né, esse espaço para discutir esse tema tão importante. Cumprimento a todos e todas presentes nessa audiência pública, presencial, telepresencialmente, as representantes das trabalhadoras frentistas, das empresas, da sociedade civil, para esse debate para o qual o Ministério Público do Trabalho, nossa Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e vejam que esse nome ele é simbólico, porque em 2022, quando nós mudamos o nome da nossa coordenadoria e trouxemos de forma expressa a ideia de que a saúde do trabalhador e da trabalhadora precisam ser cuidadas, prevenidas, é porque a gente precisa justamente ter um olhar especial para as mulheres trabalhadoras, porque há situações, há cenários em que esse cuidado ele precisa ser diferenciado. E essa audiência pública retrata muito bem que esse cenário, essa decisão, ela foi acertada, porque esse olhar precisa ser diferenciado. Então, é no momento que a gente tem uma audiência pública em que a gente pode dar essa visibilidade à realidade enfrentada pelas milhares de mulheres frentistas em todo o território nacional, isso é extremamente importante. E eu até não tinha noção da quantidade de mulheres que eram, eu até achei que fosse menos, quando a representante da federação comenta, né, mais de 500 mil trabalhadores no setor, cerca de 35% são mulheres, né? Então, realmente, é um volume muito expressivo e que a gente precisa ter um olhar muito especial, especialmente nesse cenário em que são trazidas essas condições indignas de trabalho a que essas trabalhadoras estão submetidas, que violam direitos mais dessa proteção ao trabalho que nós precisamos. Quando há relatos de demissões em massa em razão do direito a 2 domingos de folga por mês, mas muito mais grave que isso, quando temos a situação de não afastamento de trabalhadoras gestantes de ambientes insalubres, essas situações inaceitáveis de assédio sexual, de assédio moral, de discriminação, que também é relatado aqui, logo no retorno da licença maternidade. Então, essa audiência pública, quando esse leque é mostrado aí pedindo de trabalho com dignidade, com respeito, com igualdade, senador Paim, essa deveria ser a realidade de todas as pessoas trabalhadoras no Brasil, não é mesmo? E, infelizmente, essa audiência pública, os relatos trazidos aqui e em tantos outros momentos em que podemos estar juntos buscando essa melhoria das condições de trabalho, nós vemos que sim, isso ainda precisa ser pedido de forma expressa, porque ainda não é respeitado. Então, no momento em que nós temos um cenário relatado de desamparo estrutural, porque foi essa terminologia que foi utilizada no requerimento. Quando nós temos as trabalhadoras gestantes sendo mantidas nesses ambientes insalubres, expostas a agentes químicos e físicos que colocam em risco não só a sua saúde, mas a dos seus filhos. A proteção à maternidade, que deveria ser um compromisso de toda a sociedade, parece que tem sido desconsiderada nos postos de combustíveis. Tem a reiterada negativa, né, desse direito ao afastamento em flagrante descumprimento da legislação vigente, porque sim, nós tivemos em 2023 a decisão do Supremo Tribunal Federal afastando, declarando a inconstitucionalidade da alteração que nós tivemos pela reforma trabalhista em 2017, que apontava aquela necessidade da trabalhadora gestante e lactante apresentar um atestado de médico de sua confiança para poder ser afastada do ambiente insalubre. Isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje o que nós temos é que todas as trabalhadoras gestantes e lactantes têm direito a esse afastamento, sem prejuízo da sua remuneração, incluído o adicional de insalubridade. Então, vejam, é mais uma denúncia que a representante dos trabalhadores, das trabalhadoras, coloca aqui no início dessa mesa. Mesmo quando acontece o afastamento, retira-se o direito ao adicional. Isso está hoje previsto pela legislação vigente, que está proibido. Na última semana, inclusive, senador Paim e todas as pessoas presentes, nós tivemos uma decisão importantíssima, uma decisão liminar,
cautelar deferida no interior de São Paulo, em razão de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, requerendo o afastamento sem prejuízo da remuneração de todas as trabalhadoras gestantes em atividades insalubres, de frigorífico, um ambiente extremamente insalubre, com inúmeros riscos, e as trabalhadoras atuando ali naquela condição, afrontando o direito à proteção integral da criança, o respeito à dignidade das mulheres. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar e garantir esse mesmo direito às trabalhadoras dos postos de combustíveis. Lembremos que, nessa atividade, nos postos de combustíveis, um dos mais graves agentes de risco aqui esses trabalhadores estão expostos é o benzeno, uma substância cancerígena presente nos combustíveis, aquele que dá o cheiro, né, do combustível, que alguns até gostam, mas é uma substância altamente cancerígena, com riscos comprovados à saúde humana. As consequências podem ser as mais severas, especificamente no caso das mulheres. Os estudos apontam danos ao sistema reprodutivo, problemas, né, no ciclo menstrual, pode afetar a fertilidade das mulheres, causar aborto espontâneo, além de relacionar o benzeno também, a exposição ao benzeno com o câncer de mama. Então, isso tudo nos demonstra a urgência, né, desse cuidado com as mulheres trabalhadoras nos postos de combustíveis, de ter esse olhar sobre a saúde e segurança com essa perspectiva de gênero, tendo esses impactos que são, sim, diferenciados sobre os corpos femininos. E aqui, senador Paim, a gente precisa registrar uma grande contradição, porque multiplicam-se campanhas, discursos contrários ao aborto, mas raramente se vê a mesma energia política, a mesma energia social direcionada a eliminar as condições insalubres no trabalho e que muitas vezes provocam a perda involuntária de gestações. Proteger a vida também significa assegurar que nenhuma mulher seja exposta, por causa do seu trabalho, a riscos que coloquem em perigo a continuidade de uma gestação desejada. Então, é preciso, sim, que a gente tenha esse olhar. Tem um outro aspecto importantíssimo que a gente precisa relatar aqui também. Tem uma das NRs, a norma regulamentadora 20 do Ministério do Trabalho, que ela determina de forma expressa que os uniformes dos trabalhadores e das trabalhadoras de postos de combustíveis devem ser lavados, higienizados pelo empregador. Por quê? Justamente porque esses uniformes estão contaminados com benzeno. Se a lavagem é casa, há um risco de contaminação daqueles as roupas daquelas pessoas daquela família, a água daquela lavagem é eliminada de forma a contaminar também o meio ambiente, enquanto que, se o empregador é responsável, ele precisa dar uma lavagem, fazer essa higienização de uma forma que não venha a contaminar o meio ambiente e nem mesmo pessoas que não estão ali vinculadas àquele ambiente de trabalho. Isso é uma norma de saúde e segurança do trabalho. Não é uma cortesia que a norma regulamentadora está dando, mas o que nós temos ouvido dos sindicatos é uma pressão enorme, gigantesca, são denúncias que estamos recebendo, de que os sindicatos estão sendo pressionados pelo setor patronal a abrir mão desse direito nas negociações coletivas. Ou seja, que os trabalhadores lavem os seus uniformes em casa. Então, quer dizer, não pode ser objeto de barganha algo que é uma norma de saúde e segurança no trabalho. Então, precisamos exigir esse cuidado e, sobretudo, defender os sindicatos e a liberdade de negociação dos sindicatos em situações como essas. Por outro lado, ainda, as denúncias, as gravíssimas denúncias de assédio moral e sexual nos postos de combustíveis, muitas vezes com essas mulheres sofrendo em silêncio, com medo de retaliações, de demissões, muitas vezes com a conivência dos próprios empregadores, porque no momento que se entrega uma roupa que seja apertada no corpo, uma leg, o que significa isso? Uma certa conivência também com a possibilidade de, naquele ambiente, a mulher ser assediada sexualmente. Então, essas mulheres que muitas vezes escutam frases até abusivas de clientes, são expostas a constrangimentos porque supostamente estão exercendo uma profissão que é
considerada mais masculina e acabam também, em função disso, sendo alvo desse desprezo, dessa invisibilidade ou mesmo dessa violência que é relatada aqui. E tudo isso agregado, né? O assédio moral, o assédio sexual, com a discriminação, especialmente nessa fase do retorno da licença maternidade. Então, todos esses fatores, vejam, essas violências, assédio, discriminação, assédio, né, de todas as suas formas, são fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde aponta de forma expressa assédio, discriminação, todas as formas de violência como fatores de riscos psicossociais relacionados a uma série de doenças relacionadas ao trabalho, afetando a saúde mental dessas mulheres trabalhadoras e, em muitas situações, também dos homens trabalhadores. Mas, infelizmente, a gente teve recentemente o adiamento da entrada em vigor da atualização da NR1, que trouxe essa obrigação de forma expressa, né, dos empregadores identificarem esses riscos, avaliarem, prevenirem os riscos. E veja, uma das grandes justificativas dos empregadores era que o Ministério do Trabalho precisava definir, publicar uma cartilha, definir um questionário que precisaria ser aplicado para identificar esses fatores de risco. Veja, a denúncia está aí, senador Paim. Se há uma discriminação contra a mulher no retorno da licença maternidade, se há uma situação exposta, notória de assédio moral, de assédio sexual, é preciso que a trabalhadora responda um questionário positivamente para depois disso a empresa tomar uma atitude para combater essas formas de violência no trabalho. Então, as trabalhadoras frentistas estão aqui denunciando que a sua saúde mental, a sua dignidade não podem mais esperar. Então, é um contrassenso adiar uma norma, paralisar a atividade da fiscalização quando as situações são tão notórias e estão, sim, afetando a saúde das pessoas trabalhadoras. Ainda, senador, a questão das demissões em massa de mulheres porque conseguiram um direito, porque o STF lhes garantiu que a cada 15 dias tenham uma folga semanal aos domingos, né? Então, no momento que a gente tem essa lógica perversa sendo trazida, porque é uma lógica perversa em que as organizações de trabalho, elas apontam que essa presença feminina e esses direitos conquistados, eles têm que ser repelidos. Isso também demonstra, além dessa afronta ao direito ao trabalho digno e esses direitos mínimos básicos, uma afronta a direitos familiares, o senhor muito bem lembrou, comunitários e até religiosos, porque o domingo, de fato, historicamente, é o dia em que as famílias podem estar juntas. Então, quando se preza tanto as famílias, mas não se permite o descanso semanal aos domingos, como essas famílias vão se reunir? Como os eventos comunitários vão acontecer no momento em que a comunidade pode se reunir, se fortalecer? Os próprios eventos religiosos que acontecem nesse dia, mas historicamente, apesar disso estar muito bem definido em termos comunitários, na prática, as empresas têm subtraído esse direito e até gerado, como a denúncia diz, demissões em massa, justamente porque o direito foi assegurado pelo STF. E isso tem total relação, sim, senador Paim, com a outra discussão que nós estamos reiteradamente tendo nessa Casa Legislativa, que é a questão da redução da jornada semanal sem redução do salário. Veja, a gente tem uma luta aí para conseguir garantir um direito ao domingo, mas a gente precisa, como um todo, reduzir essa jornada, e a adesão da sociedade a esse debate demonstra como isso é importante, como isso é necessário. Nós temos, então, aí um problema realmente estrutural, né? Como o requerimento dessa audiência pública nos mostrou. Isso exige respostas institucionais firmes, integradas, fortalecendo a atuação das instituições que protegem o direito ao trabalho seguro e saudável, fiscalizando o cumprimento das normas de saúde e segurança, como é o caso da Auditoria Fiscal do Trabalho, investigando, exigindo a correção das irregularidades, como é o caso do Ministério Público do Trabalho, que aqui o represento, julgando e condenando de forma adequada, no caso da Justiça do Trabalho. Precisamos do fortalecimento também das vigilâncias em saúde do trabalhador nos municípios, para poder atuar de forma centrada, próxima aos locais de trabalho, conscientizando os empregadores, capacitando as pessoas trabalhadoras também, acompanhando ali de forma mais próxima o impacto de todas essas denúncias que as senhoras trouxeram aqui na saúde dessas trabalhadoras frentistas. A gente precisa também estimular mais esses estudos sobre a proteção da saúde e segurança
das mulheres. A gente precisa fomentar a Fundacentro, fortalecer a Fundacentro, a Fiocruz, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, para trazer mais estudos sobre isso e a gente ter um cuidado também dessa saúde e segurança com perspectiva de gênero. Mas, sobretudo, a gente precisa fortalecer a luta dos sindicatos. Parabéns aos sindicatos, aos representantes sindicais aqui presentes, porque vocês estão aqui buscando esses direitos, mas vocês precisam também estar fortalecidos para poder ter negociações livres que não imponham renúncias a direitos, como essas denúncias que a gente tem recebido. E muito menos quando são direitos relacionados à saúde e segurança no trabalho. Então, a gente precisa ter essas representações fortalecidas, mas precisa a consciência também das representações patronais. Ainda nesse final de semana, teve uma publicação sobre as dúvidas envoltas à auditoria das contas do Sistema S. Vejam, o Sistema S ele também tem que ser utilizado para subsidiar, capacitar, conscientizar, e a representação patronal tem que ser envolvida em campanhas que sejam contra, demonstrem claramente a política e serem contra todas essas situações, essas pautas aí que certamente não estão demonstrando o cumprimento da função social por parte dessas empresas. Então, já finalizando aqui minha fala, agradecendo mais uma vez o espaço, reforçando que em 2022, quando a Organização Internacional do Trabalho, ela passou a considerar o direito ao meio ambiente de trabalho seguro e saudável como um princípio fundamental do trabalho, a gente tem justamente esse cenário de que o que está sendo relatado aqui, com certeza não é esse ambiente de trabalho seguro e saudável. Por isso que a gente precisa de todas as formas lutar contra essa exposição a agentes químicos, essa discriminação, essa violência que as mulheres frentistas estão aqui denunciando. E a gente sempre espera justamente desse Senado Federal, a casa, né, da democracia, que está dando espaço, está dando voz às frentistas brasileiras, de que os seus direitos vão sim também ser respeitados, vai haver essa luta justamente coletiva, e o MPT também registra aqui o máximo respeito pela categoria das frentistas e o compromisso com a proteção e a luta por condições de trabalho que precisam sempre ser muito dignas. Muito obrigada, senador Paim. Muito bem, doutora Sirlene Luiza Zimmermann, procuradora do Trabalho e coordenadora nacional da CODEMAT. Eu quero cumprimentar mais uma vez a doutora Sirlene. Ela tem sido uma grande colaboradora, eu diria, uma grande companheira, termo mais direto, né? Com a luta dos trabalhadores, do movimento sindical, social, do campo e da cidade. E ela lembrou aqui do benzeno, viu? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul me procurou com essa questão do benzeno. E nós já estamos marcando uma audiência pública para discutir todo o mal que o benzeno faz. É com a chamada da campanha deles lá, Benzeno Mata. Benzeno Mata é o nome da chamada. Calculem, eles são petroleiros, a maioria, e já estão na briga lá pela produção do benzeno e tudo que significa. No dia que marcar a audiência pública, eu vou fazer um convite, naturalmente, a vocês, presidente, para que a gente venham aqui para fazer esse bom debate. E dizer também para a doutora Sirlene, e a todos que estão aqui, né? Agora todos que falaram que vão falar ainda, mas a gente vai já adiantando, o projeto está na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, e o presidente é o Renan Calheiros. O Renan Calheiros é um grande senador, tem responsabilidade com o social e com certeza com as mulheres. Eu me comprometo de falar com ele logo que eu tiver um tempo, ou no meio da audiência mesmo, no fim, pedindo para que ele indique uma mulher como relatora e, quem sabe, a gente já consiga indicar o nome. Já que o projeto é de minha autoria, ele tem sido um grande parceiro, viu? Vocês sabem que quando foi criado o salário mínimo, foi o senador Renan Calheiros que nos chamou lá. Era todo ano o debate do salário mínimo, né? E ele montou uma comissão, eu fiquei como responsável por essa comissão, viajei quase todo o Brasil para construir a política de salário mínimo de inflação mais PIB. E fiquei com a relatoria depois, como eu coordenei, e daí montamos o projeto. Depois avançou, claro, as centrais, todo o movimento sindical colaborou, tanto nos debates nos estados. Nós tirávamos a carta estado por estado para essa nova política de salário mínimo.
E quando o Lula chega no poder, ele chama todo mundo e construímos, então, coletivamente essa proposta. Mas eu quero render essa homenagem aqui para o senador Renan Calheiros, com uma grande salva de palmas. É um grande senador da República, viu? Podem crer, todas as vezes que eu procurei ele, de questões relacionadas ao social, ao movimento sindical, aos trabalhos do campo da cidade, ele sempre foi parceiro. Não tenho nenhuma dúvida que nessa ele também será. Ok? Vamos em frente, que ele assumiu a presidência esse ano, né? Por isso que a gente vai trabalhar com ele, com certeza. Eu passo a palavra nesse momento para a Maria Aparecida. Já foi? Não, agora é a Shakti Prates Borella, auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu sempre digo lá do ministro Marinho, pelo carinho que eu tenho por ele. Então, uma salva de palmas ao Ministério, que está aqui muito bem representada por você e já esteve aqui em outros momentos. Já tive, sim, senador. Bom, primeiro eu queria cumprimentar, mais uma vez, cumprimentar o senador Paulo Paim, que realmente é incansável, né, na luta pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras brasileiras. Faço coro aqui com a companheira Maria Aparecida. Não se afaste desse parlamento, senador. O senhor é fundamental aqui nessa luta. Quero cumprimentar as demais companheiras de mesa, a Maria Aparecida, a Thelma, tem mais uma companheira que ainda não falou, como é o nome? Laura, a doutora Sirlene, que participou de forma remota. E é muito bom ver essa quantidade de mulheres no movimento sindical, que a gente sabe que ainda é um espaço muito masculino, né? O movimento sindical ainda é muito dominado, né, na sua maior parte das suas representações, por homens, e é importante que as mulheres ocupem esses espaços. À medida que a gente vai ocupando os espaços, as nossas vozes vão sendo ouvidas e as nossas pautas também ganham uma outra relevância, uma outra dimensão, né? Essa mesa representa essa tua visão. Exatamente. Eu fico muito feliz de participar de uma mesa com essa representação, né, de mulheres. É muito importante, sim. Bom, entrando no nosso tema propriamente dito, a gente, acho que essa audiência ela traz uma relevância muito grande, né? Nós temos um volume, eu também desconhecia esses números, que são mais de 30% de mulheres, dos frentistas no Brasil são mulheres, né? E são mulheres que hoje estão sujeitas a uma série de problemas na relação de trabalho, uma série de irregularidades nas relações de trabalho, né? Eu fiz um levantamento muito rápido por meio de um sistema que a fiscalização do trabalho tem. Nós detectamos mais de 2.000 denúncias da área dos postos de combustíveis de 2024 para cá, das quais um grande número apontam questões do trabalho da mulher, questões de discriminação salarial, questões de ausência de instalações sanitárias separadas por sexo, ou ter a utilização, por exemplo, a mesma instalação sanitária para os clientes, né? E para os trabalhadores, para as trabalhadoras. A questão da licença maternidade, que eu acho que é uma questão da licença maternidade, não, me perdoe, do afastamento, né, das condições de saúde dessa mulher durante a sua gravidez, que foi um dos pontos que foi levantado aqui. Questões como o trabalho ao domingo, né? Essa questão do trabalho ao domingo é uma questão muito grave. Todas essas questões têm aparecido, e também questões de assédio moral e questões de assédio sexual, né? E aí acho que vale a gente fazer algumas observações. Muito já foi falado aqui, eu acho que a situação em si foi bastante já relatada e comentada sobre essa questão, mas eu acho que vale alguns aspectos, né? Pensando do ponto de vista da fiscalização do trabalho. Então, tem questões que estão muito colocadas objetivamente na norma, e a gente, enquanto Inspeção do Trabalho, vem buscando
fazer frente a essas questões, vem buscando conseguir estar nesses ambientes de trabalho. Acho que todo mundo que é do mundo do trabalho sabe que houve uma defasagem muito grande no nosso quadro. Nós temos um quadro que é de cerca de 3.700 auditores fiscais e hoje tem mais de 2.000 vagas que não estão preenchidas. Isso afetou muito a atuação do Ministério do Trabalho. Nós estamos com um concurso que já foi, que está na fase já de homologação e de posse de 900 novos auditores, com a possibilidade de se chamar um pouco mais. E, com isso, a gente busca qualificar a nossa atuação e estar presente no maior número possível de ambientes de trabalho e, com certeza, ambientes de trabalho insalubres, como é o caso dos postos de gasolina, é um dos focos prioritários da ação da Inspeção do Trabalho, né? Então, ações como essa questão da folga quinzenal, a fiscalização do ambiente, das questões de segurança e saúde. Hoje nós temos, né, tem a NR24, que fala das instalações sanitárias, que tem que ser separadas por sexo. Nós temos as NRs 9 e 20, que tratam especificamente tratam de riscos químicos e tratam de risco de explosão, né, como é o caso da NR20. São todas normas que a gente fiscaliza. A NR1, que fala da gestão e avaliação dos riscos. E isso é fundamental, porque, como disse a doutora Sirlene, os riscos, a exposição, especialmente ao benzeno, aos riscos químicos, mas especialmente ao benzeno, que está presente nos postos, afetam de forma diferente o organismo das mulheres, principalmente das mulheres grávidas, as mulheres lactantes, né? Há uma exposição, há o organismo da mulher absorve de uma forma diferente, especialmente quando a gente está falando de grávidas e lactantes. E lembrando que a gente tem a norma constitucional, ela protege crianças, ela protege a maternidade, né? Nós precisamos cuidar desses seres que estão chegando para continuar a nossa espécie, inclusive, né? Então, são todas, quando a gente fala dessas normas de proteção à mulher, a gente está falando de normas de direitos humanos, a gente está falando de normas de garantia de saúde, né? E aí eu queria entrar de uma forma mais específica nas questões da discriminação e do assédio. Nós temos uma lei, a gente não está falando nenhuma novidade quando a gente fala da discriminação. E quando a gente tem agora, né, a gente teve em 2023 e no decorrer de 2024 inteiro, nós trabalhamos muito com isso, que é a Lei de Igualdade Salarial, a Lei 14.611, que estabelece a obrigatoriedade da igualdade salarial e laboral, né? Ela não fala só de salário, e ela traz algumas ferramentas novas, que ela é extremamente importante, a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bom com ela, mas ela não traz, no seu cerne, ela não traz grandes novidades, porque desde 1943 a lei fala que é proibida a discriminação salarial em razão de sexo, raça, né? Em 1995, tem a Lei 9.029, que proíbe qualquer tipo de discriminação. Então, quando uma empresa demite mulheres porque o descanso semanal dela deve coincidir com o domingo a cada 15 dias, ou quando uma empresa demite mulheres que retornaram da licença maternidade, cujo período de estabilidade se encerrou, essas empresas elas estão frontalmente infringindo as leis. Porque a lei fala que não pode ter qualquer tipo de discriminação em razão de sexo, idade, situação familiar, estado civil, né? Então, são coisas que a gente tem, e como eu acho que a doutora Sirlene trouxe muito bem, não são questões que a Inspeção do Trabalho vai resolver sozinha, que o Ministério Público do Trabalho, que os sindicatos, mas demanda realmente uma ação coletiva, né? E vocês, as entidades sindicais, estão muito mais próximos no cotidiano dessa realidade e acompanhando tudo isso, né? A fiscalização dessa área de discriminação e assédio é uma fiscalização que se estruturou para ser feita de forma sistemática nos últimos anos, né? E a gente tem conseguido levar isso à frente. Porque existem algumas questões. A gente sabe que as mulheres são um alvo muito maior do assédio moral,
né? E quando a gente fala do assédio moral, a gente não está falando só daquele chefe abusivo, a gente está falando de um assédio organizacional, de uma gestão por assédio, de estabelecimento de metas abusivas, de uma série de questões que afetam e que vão afetar, acabam afetando de uma forma desproporcional mulheres, né? As mulheres acabam sendo um alvo maior desses assédios. Mas a gente fala também, e aí no caso da frentista ganha de uma forma muito... uma forma muito relevante o assédio sexual, né? E a gente tem que fazer uma diferenciação, porque nós temos o conceito de assédio sexual do Código Penal. O Código Penal fala que o assédio sexual é aquele praticado por superior hierárquico, que tenha ascendência, que tenha um poder direto sobre aquele trabalhador ou aquela trabalhadora. Lembrando que mais de 90% dos casos de assédio sexual o alvo são mulheres, né? Mas nós temos, quando a gente fala na questão do direito do trabalho, 15 segundos. O assédio sexual, ele ganha uma outra característica, né? Ele não necessariamente precisa ser feito por esse superior hierárquico, né? Ele pode ser feito por pelo colegas, até por subordinado e, no caso dos postos, pelos clientes. E aí, para ser considerado um assédio sexual e não uma importunação ou coisa do gênero, precisa que a empresa seja conivente. E mais do que a empresa seja conivente, em muitos casos, a empresa não é simplesmente conivente. Ela usa isso, e aí vocês trazem essa questão das vestimentas, inclusive em desrespeito às normas, né, de saúde e segurança, mas as vestimentas que ela usam o assédio sexual, a exposição do corpo da mulher como uma estratégia comercial, como uma estratégia de lucro, né? E isso claramente é um estímulo, então, portanto, é um assédio sexual que essa empresa está praticando, né? Então, são coisas que a gente vai percebendo e que a gente tem uma legislação que protege, tem uma legislação que proíbe, que cuida de todos esses aspectos, porque tudo isso está dentro da discriminação. Tudo isso são práticas discriminatórias, né? E que a gente precisa realmente ter esse esforço interinstitucional da sociedade como um todo para coibir esse tipo de prática. E aqui eu quero colocar, né, a fiscalização do trabalho e o Ministério do Trabalho à disposição. A gente tem nossos canais de denúncia, entrando na página do Ministério do Trabalho, tem o Denúncia Cite, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, e falar que nós estamos realmente imbuídos desse esforço de atacar, além da fiscalização rotineira que já é feita sempre, mas especialmente nesses últimos anos, de buscar fazer frente, fazer um enfrentamento a essas práticas discriminatórias, a essas práticas de assédio que afetam o que a gente chama de um público mais vulnerabilizado, né? Porque não são vulneráveis, não, são vulnerabilizados pela forma como a sociedade como um todo age e permite que aconteça, que são mulheres, que são pessoas negras, que são pessoas com deficiência, mulheres negras, mais especialmente, né? Que são pessoas idosas. Então, a gente tem buscado fazer criar estruturas e ferramentas de fiscalização que consigam fazer esse enfrentamento, e nos colocamos à disposição, tanto para os sindicatos, mas também, senador Paulo Paim, para o que for preciso, para pensar mudança de legislação, novas normas que ajudem e contribuam com esse enfrentamento da discriminação, do assédio e de práticas que têm em si um prejuízo para a saúde das mulheres e também das nossas crianças. Muito obrigada. Muito bem, parabéns, Chakti Prates Borrella, auditora fiscal do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, que reforçou em todos os pontos de vista que já foi colocado aqui e que a doutora que falou, videoconferência também falou. Inclusive o benzeno, né? Eu falei benzeno porque o pessoal do Rio Grande do Sul está assistindo e já me fortaleceram aqui. A luta do benzeno é fundamental, e é fundamental para nós,
desculpe falar nesse momento. Eu sei que o ministro Marinho é companheiro nosso de longa jornada, que essa do benzeno será em setembro. E é fundamental a presença de vocês. O convite já está feito, né? Além, naturalmente, dos líderes que atuam nessa área, que são vocês. Isso, parabéns. Agora, então, é Laura de Fátima Pereira Santos, secretária de Política para as Mulheres e Gênero da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, FEQINFAR. Bom dia a todos, companheiras e todos os companheiros. Quero aqui cumprimentar a mesa, cumprimentar o senador. Posso dizer um companheiro, né, de luta que está sempre aí apoiando e defendendo a classe trabalhadora. Não vou falar muito porque todos aqui já colocaram pontos tão importantes e pontos decisivos e com certeza esta mesa, o plenário, nós estamos aqui hoje sendo a voz de todas essas mulheres que trabalham em esses locais insalubres e que, ao se afastar, ficam desamparadas, não só economicamente, socialmente e na parte da saúde. Bom, eu quero aqui reforçar a esta comissão, reforçando também a todos os senadores, senadoras, deputados, deputadas que estão nos assistindo, os que estão nessa sala, a importância da urgência da análise deste PL para todas essas trabalhadoras. Reforço também para que todos tenham um olhar humano a essa trabalhadora e tendo ênfase na proteção à maternidade, proteção à vida. Sabemos que na nossa Constituição fala da proteção à maternidade, as convenções 103, 183 da OIT fala dessa proteção da maternidade e garantias de direito. Mas garantias de direito, ela não pode ser limitadoras, principalmente a nós mulheres. Mulheres que muitos empregadores em si, a sociedade, não pode nos dizer quando que nós temos que engravidar ou não engravidar, porque se optarmos por uma gestação, nós não teremos salários, nós não teremos um amparo. Como fica essas trabalhadoras? Como fica mentalmente essas trabalhadoras? Então, nós temos sim que dar voz para que esse PL seja aprovado e levar a essência do princípio dessa maternidade, dessa proteção à maternidade. E eu quero falar para vocês aqui dessa proteção, dessa essência, que muitas vezes são esquecidas sim também pela nossa sociedade, que é assegurar a gestação, o parto, ou no período posterior, que sejam vividos com dignidade, segurança, estabilidade, evitando discriminação ou prejuízos, sejam eles econômicos, sociais ou da saúde, para essa trabalhadora. E garantindo também o bem-estar ao seu bebê. Então, eu coloco aqui a essa mesa, ao que estão nos assistindo, que esse PL seja estendido não só para as mulheres frentistas, mas para todas as mulheres brasileiras que trabalham nesses locais insalubres. E termino a minha fala aqui colocando, muito bem apresentado no folheto de vocês, que nós, mulheres trabalhadoras, queremos um trabalho com dignidade, respeito, igualdade e eu acrescento mais, equidade. É isso, obrigada. Meus cumprimentos a Laura de Fátima Pereira Santos, secretária de Políticas para Mulheres e Gênero da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, FEQINFAR.
parabéns, e a frase dela é abrangente e é o que diz o projeto de lei, que tu destacou muito bem, né? Eu estou tentando já contato com o senador Renan, ele não está aqui em Brasília, mas pode ser que eu consiga falar, mas eu falo com ele hoje ainda, para que vocês saibam quem será a relatora. E a relatora tem que ser uma mulher. Não sei porquê, mas tem que ser. Não tem argumento, não precisa nem argumentar. E sei que ele vai concordar, viu? Isso da parte dele, eu já, sem falar com ele, eu tenho certeza que vamos assegurar. E o projeto vai nessa linha, né? A fim de proibir o trabalho de gestante ou lactante em atividades ou operações de locais insalubres, é a síntese do projeto aqui. Eu já ligo, estou no meio da audiência pública. Muito bem, vamos lá. Agora passamos a palavra para a Lucineide de Souza Sampaio, diretora da Fenespos Petro. É Salvador? Muito bem. Salvador da Bahia, Bahia todo santo. Sabe que eu tenho o título de cidadão da Bahia, viu? Ganhei lá na Assembleia, com o maior orgulho. É contigo, Lucineide. Ok, bom dia a todos e a todas. Me chamo Lucineide Sampaio, estou diretora aqui do Simpós, né? É o sindicato que representa os trabalhadores em postos de combustível aqui no estado da Bahia. E é uma honra estar presente, participando de um tema tão necessário e importante para a categoria, para as trabalhadoras mulheres dos postos de combustíveis. Como já foi muito bem relatado, detalhado pelas outras colegas, todas as dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos aqui no local de trabalho. Então, o que a gente necessita, mesmo que a legislação que protege a trabalhadora gestante, muitos ainda enfrentam a dificuldade em manter seu posto de trabalho ou em conseguir relocação seguras durante a gestação. Então, o que realmente precisamos é de fiscalização e diálogo com o patronal, com os empregadores, para garantir o cumprimento dessas leis. Então, precisamos tornar essas mulheres visíveis, ouvir suas vozes, reconhecer suas histórias e lutar para garantir os seus direitos que sejam garantidos. A invisibilidade é uma forma de violência e combatê-la deve ser o dever de toda a sociedade. Então, não vou me prolongar, não vou repetir, né, ser repetitiva, que já foi muito bem relatado pela nossa colega Thelma e as demais companheiras, e a gente conseguir avançar nessa luta e garantir os direitos de todas as mulheres. Estamos juntas na luta. E agradeço pela participação. Parabéns a Lucineide de Souza Sampaio, diretora da Fenespos Petro, que fortaleceu todos os argumentos que foram colocados até o momento da importância desse evento. Então, agora, depois, vamos, nesse momento... O doutor Renan, a gente não sabe se encontra, então você pode chamar, a gente vê. Também. A Renata e a Maria estão aqui. Eu convidaria as senhoras se voltassem para o plenário e vamos para a segunda mesa. É isso? É que, de repente, mantinha uma aqui. Ele está Vamos fazer a segunda, e aí eu chamo... Tá bem. Chamamos para a segunda mesa Renata. Se vocês entenderem que alguma tem que ficar na mesa, podem ficar. Fique bem à vontade, viu? Renata Lucas dos Santos Silva, diretora da Fenespos Petro. Renan Fabian Lisboa, coordenador de Direitos Humanos e Empresas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Renan se encontra? Opa, muito bem, Renan. Estava preocupado já. Ele só faltou dizer, calma, senador, estou chegando. Valeu, Renan. Bom te ver aqui, Renan. E Maria Angélica Igoracema Rodrigues da Costa, coordenadora-geral de Garantia de Direito das Mulheres no Trabalho. Ministério das Mulheres. Muito bem. Seja bem-vinda.
vamos em frente. No final, se vocês assim concordarem, a gente pode abrir a palavra para algumas... Vocês escolham 5 no plenário, para que tenham 5 minutos. Ah, não, agora pode falar homem também, senão não tem... Não, pode falar homem também, é fundamental. Até porque foi você que... Olha a igualdade. Olha a igualdade, é a igualdade. Além, senador, elas se identificam primeiro, não para mim. Da Federação dos Empregados de Impostos de São Paulo. Elas têm que nos enaltecer. Nós deixamos os nossos filhos em casa para estar junto com elas aqui. Também, saiu bem. No dia dos pais, né? No dia dos pais. Que ele está desde ontem aqui de plantão. E olha que me procurou para essa audiência aqui. Sempre que eu tinha um problema de informação, dizendo, não, é assim, parabéns, viu? Então, a Renata já está aqui, né? Eu passo a palavra de imediato a Renata Lucas dos Santos Silva, diretora da Fenopós-Petro. Vem, Renata, eu não te cumprimentei. Niterói, Rio de Janeiro. Ganhei o título lá também, não Niterói, mas do Rio eu ganhei. Bom dia a todas, né, e a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paulo Paim. Obrigada pela oportunidade de abrir espaço para nós mulheres. Todas as mulheres na pessoa da presidenta Thelma. A todos os homens que entendem a nossa luta, eu quero cumprimentar na pessoa do presidente José e do presidente Luiz Arraes, presidente da federação. Quero dizer que é motivo de bastante alegria, né, estar aqui compondo a mesa e para falar de mulheres. Confesso que assim que a presidenta Thelma me ligou para falar que a gente ia falar de mulheres, principalmente mulheres mães, eu fiquei pensando, porque que tinha que ter representatividade na mesa, né? Então, tinha que ser mulheres mães ou mulheres gestantes. Então, eu fui conversar com a base, sou frentista do posto Carrefour, atualmente afastada para exercer um mandato sindical. Então, na base, eu fui ver o que é que eu poderia falar aqui hoje, quem eu represento, já que eu não sou mãe, né? Então, atualmente, eu represento as mulheres que desistiram da maternidade para manter os seus empregos, né? Conversando com uma dessas mulheres, uma mulher quase na fase de aposentadoria, ela falou que desistiu da maternidade para manter os seus empregos, né? E atualmente, assim, quantas desistências nós mulheres temos que ter para manter os nossos empregos, né? Me coloco nessa situação que a gente vem lá do Nordeste, tentar melhores condições de trabalho, e a gente vai conversando com mulheres, e isso é comum, né? E a gente não vê homens desistindo da paternidade. Então, por que a gente não respeitar as mulheres que querem ser mãe e que querem trabalhar? Então, eu estou aqui hoje em respeito a essas mulheres, que a gente tem visto que as mulheres têm cada vez mais desistido de um sonho para realizar outro, né? A gente tem desistido do sonho de ser mãe para lutar para que outras mulheres tenham espaço e ocupem espaços, né? A gente hoje tem uma legislação que pune, às vezes, porque quando a gente consegue um direito, a gente perde nossos empregos. Nas bases é muito comum, um caso que me chamou bastante atenção, porque eu estava no posto de combustível e a trabalhadora me chamou e falou assim, Renata, tira essa lei lá. Aí eu, qual? Essa lei dos 2 domingos, já falou que a gente vai perder os empregos. Então, tipo assim, quando a gente vê a preocupação em abrir mão de um direito que foi conquistado para manter o emprego, a gente vê o quanto que a sociedade ainda precisa avançar, né? Então, é isso. Acredito que essa discussão seja bastante produtiva, porque a gente vai conhecendo a realidade de cada setor, vai conhecendo a realidade de cada mulher, mas a gente não pode esquecer dessas mulheres que desistiram, porque só quem já desistiu de algo que queria muito é que tem propriedade de fala, né? Para falar as mães que muitas vezes têm que deixar os filhos em casa. Acredito que aqui tem muitas chefes de famílias, né? Que a maioria das mulheres são chefes de famílias e ontem deixaram seus filhos para estar aqui hoje compondo a plenária. Meu respeito a vocês, tá? E a gente está aqui para essa luta. A gente hoje tem outro grande problema, que quando as mulheres retornam da maternidade, elas são dispensadas, né? A gente, se Prospetro Niterói, a gente tem uma convenção coletiva que dá uma proteção de 90 dias de estabilidade para essa mulher,
para ela provar que mesmo depois de ser mãe, ela consegue exercer suas atividades profissionais. Então, tipo assim, isso é o retrato da sociedade que temos hoje, né? A minha pergunta, a minha reflexão quando é que um homem vai precisar desistir de um sonho para realizar um sonho profissional, né? E também se... A gente às vezes está ficando emocionada, porque a gente vê isso que a gente vê isso na prática, né? A mulher falando assim, eu vou me aposentar, mas aí eu trabalhei aqui mais de 30 anos e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque eu abri mão de ser mãe, abri mão de ter uma família, eu vou procurar outra coisa para fazer. Então, tipo assim, eu trago essa reflexão, é por essas mulheres que eu estou aqui, né, que a gente consiga sanar esse problema. Muito bem, Renata, muito bem. Renata Lucas dos Santos Silva, diretora da Fenopospetro, que trouxe um exemplo clássico, tranquilo e muito positivo, infelizmente, de uma lei que é negativa, né? Que, essa é a realidade. E que a lei devia ser melhorada e não retirada, né? Olha que quando eu fui constituinte, aqui no, casualmente, não ia falar do número do Renan de novo, né? Só tem 2 senadores em atividade que foram constituintes, eu e o Renan Calheiros. E eu nunca me esqueço, quando nós fomos para o debate, Alcini Guerra foi o autor da licença paternidade, eles só estão criando mais um problema para a demissão, porque ninguém mais vai querer ter filho porque vai ser demitido. Passamos a licença paternidade, o Alcini Guerra foi aplaudido de pé, porque quando ele foi para lá defender a licença paternidade, começaram a rir no plenário. É como se dissesse que ele tinha que ficar grávido, né? E claro que todo mundo entendeu a importância da licença paternidade e a maternidade. Por isso que eu entendo com muita tranquilidade, acho que todo o plenário, e o Brasil entende o absurdo que é a mulher ter que desistir. Eu tenho 5 filhos, né? Desistir de ter um filho ou uma filha. Eu tenho 3 meninas e 2 meninos. E tem que desistir do sonho de ter um filho ou uma filha para manter o emprego. É muito triste, eu vi a tua fala, né? E como é que eles devem falar? Você está expondo aqui uma realidade que é lá fora. Aí, mais do que nunca, eu assumo aqui cada vez mais a responsabilidade de trabalhar muito em cima desse projeto. Ao contrário do que alguns dizem. Parabéns, Renata. Então, passamos a palavra para o senhor Renan Fabiano Lisboa, coordenador de Direitos Humanos e Empresas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito bem, Renan, aqui você representa o governo e eu entendo que esse governo tem compromisso com essas causas. Bom dia. Bom dia, quero agradecer, né, cumprimentar o senador Paulo Paim pela iniciativa e o convite aqui ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o qual represento. Quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, as mulheres frentistas e suas lutas. Nós, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, estamos de mãos dadas com vocês e a nossa fala aqui coaduna e reforça todas as mulheres que falaram anteriormente e que contribuíram com a sua vivência, com o seu estudo para adicionar na luta e nos objetivos que as mulheres frentistas querem alcançar e querem galgar aí, tanto na sua prática laboral quanto na sua vida social também. Então, em nome da Coordenação Geral de Direitos Humanos e Empresas e do Ministério dos Direitos Humanos, eu agradeço o convite e registro aqui a importância da escuta e do debate. E eu quero cumprimentar essas mulheres que representam as suas colegas aqui na audiência e que, ao longo dos anos, têm sido vozes firmes na denúncia de condições de trabalhos marcadas por precariedade, insalubridade e violência. O requerimento que fundamenta essa audiência é claro.
Estamos diante de relatos de negativa, de afastamento de gestantes em ambientes insalubres, demissões em massa em razão do exercício do direito a 2 domingos de folga, assédio moral, assédio sexual em postos de trabalho. Não são fatos isolados e eles compõem um padrão recorrente sustentado por desigualdades estruturais que atravessam gênero, raça e classe. Ao tratarmos das frentistas, não podemos perder de vista que se trata de trabalhadoras, mulheres, chefes de família, moradoras de periferia urbanas e submetidas a jornadas extenuantes. A intersecção gênero, raça e condição socioeconômica amplia a vulnerabilidade e agrava os impactos dessa violação. Nesse contexto, como atuação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, eu quero trazer aqui a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, por meio do seu canal, que é o Disque 100, que acolhe denúncias de violações de direitos humanos. E, embora não tenhamos um recorte específico para a categoria das frentistas, são as estatísticas relacionadas à violência contra a mulher no ano de 2024 são contundentes. Na nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, foram 74.092 registros de denúncias de violações. Desses, 20.491 correspondem à tortura psíquica, 15.024 à negligência, 14.511 a constrangimento, 12.371 a exposição de risco à saúde e 11.695 a ameaça ou coação. São ocorrências que dialogam diretamente com as denúncias trazidas pela categoria das frentistas, especialmente nos casos de assédio, exposição a riscos físicos e químicos e a falta de garantia à saúde materna. O trabalho da ouvidoria, ele segue um fluxo preciso, o atendimento humanizado, com registro detalhado do relato, classificação segundo o tipo de violação e encaminhamento aos órgãos competentes, seja o Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia Especializada, Auditoria Fiscal do Trabalho e Serviços de Assistente Social. E diante dessas denúncias, elas são acompanhadas até o encerramento do caso. Em 2024, essa rede de articulação foi fortalecida por ações itinerantes, levando o atendimento a diferentes regiões do país e processos formativos que envolvem a sociedade civil e gestores públicos para criar respostas eficientes. Quando analisamos dados referentes a grupos vulnerabilizados, percebemos a transversalidade da violência. No mesmo ano de 2024, a pessoa com deficiência foi alvo de 152.088 denúncias, com destaque para negligência de 39.000, exposição a risco de saúde de 34.000. No caso das frentistas, a exposição a combustíveis e solventes, vocês relataram o benzeno aqui, a riscos de incêndio, explosão e agressões físicas ou físicas de clientes, colegas, além do assédio moral e sexual, são fatores que, combinados, configuram grave violações à dignidade, à integridade física e à saúde mental. Essas situações não apenas violam direitos trabalhistas e de saúde emocional,
mas também se enquadram com violações de direitos humanos. O papel do poder público nesse cenário é múltiplo. De um lado, deve garantir que órgãos como o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e o próprio Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania atuem de forma coordenada para que possam proteger o ambiente laboral e as mulheres. É importante sublinhar que a violência de gênero no ambiente de trabalho não se limita a episódios pontuais. Elas integram um contínuo de violências que atravessam a vida de todas as mulheres. Diante disso, não basta responder caso a caso. É necessário sempre pensar em políticas preventivas, ações afirmativas que enfrentem as causas dessa violência e discriminem positivamente grupos mais expostos a riscos. A experiência de campanhas como Faça Bonito, voltada ao enfrentamento de violência sexual contra crianças e adolescentes, mostra que é possível a gente mobilizar diferentes setores da sociedade para transformar as percepções e as práticas sociais. Também é fundamental reconhecer e fortalecer o protagonismo dessas trabalhadoras. As soluções mais efetivas nascem quando as próprias frentistas participam da formulação das políticas e do desenho dos protocolos de proteção. Este momento, eu quero ressaltar que ele deve servir como um ponto de inflexão e que o debate aqui ele precisa se desdobrar em ações concretas que envolvam diversos agentes e instituições. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reafirma o compromisso de seguir colaborando na articulação intersetorial necessária para que esses avanços aconteçam. Temos clareza que a promoção dos direitos humanos no mundo do trabalho não é responsabilidade exclusiva de um único setor ou de uma secretaria. Ela é transversal e exige cooperação entre ministérios, entes federativos, sindicatos, empresas e sociedade civil. Finalizo aqui reiterando que esta audiência pública não deve ser vista como um ato isolado, mas como um marco para um plano nacional de enfrentamento à violência e à discriminação contra mulheres frentistas, ancorado em dados, evidências e na escuta qualificada de todas vocês, trabalhadoras. A vida, a integridade, a dignidade dessas mulheres, de vocês, não são negociáveis e protegê-las é um dever constitucional do Estado brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, Renan, Fabião, Lisboa, coordenador de Direitos Humanos e empresa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Parabéns, que mostrou uma bela fala, forma ampla, total, geral, que todo o setor deve se envolver contra a violência às mulheres, né? E nós estamos aqui falando de uma das violências, que é as mulheres frentistas, né? Mas as mulheres são as que mais sofrem violência nesse país. Ninguém tem a dúvida quanto a isso. Infelizmente, né? Eu não queria violência contra ninguém. Mas agora, com muita satisfação, também passamos a palavra à senhora Maria Angélica Iguaracema Rodrigues da Costa. Ela é a coordenadora geral de garantia de direitos das mulheres no trabalho do Ministério das Mulheres. Seja bem-vinda. Vocês aqui representam o governo. Como falou, aqui representou o ministro Marinho. Obrigada, senador. Vou aproveitar até para cumprimentá-lo, cumprimentar as nossas demais pessoas da mesa, a senhora Thelma, eu não consigo ver seu nome, mas, por favor, sinta-se cumprimentada. Renata, prazer, sinta-se cumprimentada, cumprimentar o colega Renan, né? Foi bem interessante
um ponto, né? Eu vou até começar fazendo um gancho com a fala do Renan quando ele fala de colaboração, né? Porque, de fato, é muito importante, né? A gente que está no Ministério, né, pensando em políticas públicas, a gente sempre recebe denúncia com uma certa tristeza e indignação, porque a gente passa bom tempo pensando em que políticas vão ajudar, né, vão garantir que as mulheres possam estar inseridas no mercado de trabalho. E inserida, a gente não é só entrar. Bom, a gente tem um fato aqui no Brasil que é um problema estruturante, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho, porque a gente vive numa divisão divisão do trabalho, que ela não é posta, ela é tácita, né? Onde a gente vê que as mulheres, em geral, é delegado as tarefas domésticas e o trabalho com os cuidados. E isso já é não exatamente é um problema também, né? Mas é um empecilho para que a mulher possa exercer esse direito a trabalhar, porque, em geral, ela não consegue, principalmente mulheres negras, elas acabam não conseguindo entrar no mercado de trabalho porque estão com essas tarefas. Então, a gente precisa, né? A gente tem feito muitas discussões, conversado com vários ministérios para tentar garantir que a gente tenha mais aparelhos públicos, não só, né, claro, não é uma tarefa exclusiva do âmbito federal, mas, né, de outros entes, né, para que haja mais creches, né. Hoje em dia até falo assim também mais casas de repouso para idosos, né, porque a gente já está vivendo uma situação em que muitas mulheres têm que ficar em casa ou às vezes se aposentar ou abrir mão do trabalho, não só pelo sonho de ser mãe, mas pela obrigação de cuidar dos pais idosos, né? Então, assim, a gente precisa né, dessa cooperação, né, geral da sociedade, dos estados, né, nos diferentes entes federativos e também, né, das empresas, né, por que não, para que essa tarefa que a mulher tenha possa ser absorvida e possa ser dividida. A gente fala lá muito também da divisão no âmbito da família, né, que outros entes daquela família também possam, né, assumir algumas tarefas em casa, né? Então, o compartilhamento de tarefas no âmbito familiar também é uma pauta nossa que a gente está sempre reforçando para que as mulheres não tenham que abrir mão dos seus sonhos, né, de ter um trabalho, né? A gente sabe que o trabalho ele tem esse poder de dar dignidade à pessoa e, infelizmente, as mulheres são muito prejudicadas nisso. Uma outra coisa que a gente sempre reforça também é a importância de ter políticas para a permanência da mulher no trabalho. O combate às diversas formas de violência é uma forma da gente manter a mulher no trabalho, porque a gente também ouve casos de mulher que abre mão de trabalhar porque ela não tem mais o psicológico para aguentar as inúmeras violências que ela sofre, né? Isso sem contar também a parte de saúde, que é muito grave, eu acho uma denúncia muito grave, essa que a gente está ouvindo aqui, delas serem expostas não só durante a gravidez, mas em todo o tempo, né, sendo expostas a esses produtos que podem, num longo prazo, trazer complicações muito maiores para a vida dessa mulher, né? O nosso trabalho é para que essas mulheres tenham seus direitos respeitados, né? A gente sabe que a gente tem uma boa legislação, mas ainda falta essa questão cultural da sociedade, entender essa importância, como eu falo assim, não achar que a mulher é o papel mais frágil, então são esses que eu posso atacar, de que eu posso tirar direito. Desde que eu cheguei no Ministério das Mulheres, não tem assim muito tempo, eu estava antes na igualdade racial, mas assim me chama a atenção por que a gente consegue ter dados que demonstram o quanto que o trabalho da mulher gera de renda para o país, o quanto que o país cresce com o trabalho das mulheres, né? A gente tem algumas pesquisas, eu trouxe uma aqui da Mackenzie, que eles falam que é uma pesquisa que foi feita assim, em âmbito mundial, mas a gente também tinha um dado do Diese que falava o quanto que, né, representa em dinheiro, né? Aqui eles trazem 12 trilhões de dólares com a inserção igualitária da mulher
no trabalho, né? Eu digo igualitária porque, nesse momento, a gente está com uma lei, né, que foi citada aqui, a Lei 14.611, que fala da igualdade salarial, que até a colega que falou, não, mas isso não é nem novidade, a lei não traz novidade, porque ela traz só mecanismos novos, né? Mas são mecanismos que também a gente percebe as pessoas tentando desfazer, burlar, porque são inseridos, não só... Às vezes até o salário é dito que é o mesmo, mas são inseridos critérios, e esses critérios, né, uma pessoa que sei lá, que possa fazer mais hora extra, ela vai receber mais. A gente sabe que muitos desses critérios, eles são critérios que eles jogam contra as mulheres, né? Uma mulher, talvez, ela não tenha, até pela sua carga dupla, de ter que tratar da família, estar em casa, chegar e pegar a filha em escola, etc., ela não tem a disponibilidade de ficar um pouquinho mais de tempo no trabalho, ou de se ausentar para fazer uma viagem, né? Se ausentar da sua casa para fazer uma viagem por algum período, ou de fazer um curso em um outro horário. Então, elas acabam sendo prejudicadas com vários dos critérios remuneratórios que são inseridos no salário, fazendo com que ela tenha uma diferença na renda final, né? Na renda final que ela recebe. Então, uma das coisas que a gente percebeu, e aqui eu gostaria muito de, não só de agradecer e parabenizar os sindicatos, é que os sindicatos, eles são grandes aliados para que essas políticas que a gente com tanta dificuldade consegue que sejam aprovadas, e eles são aliados nesse cumprimento dessas políticas, né? A gente, nesse sentido, tem até a gente está até propondo lá no nosso ministério, senador, uma capacitação, uma qualificação para mulheres líderes sindicais. Ela já está até com o desenho pronto. Vou até molhar a boca. A gente já está até com o desenho pronto. Essa qualificação deverá ter um primeiro módulo agora em novembro. E o objetivo é isso, não só encorajar, né, como é uma capacitação que também trabalha com replicação, né, que as mulheres essas mulheres que estão formadas também sejam formadoras de outras mulheres, né? E a nossa intenção é que não só elas estejam preparadas para argumentar, para conseguir trazer dados técnicos, fazer esses levantamentos, para poder exigir, né, que elas também consigam participar nas negociações coletivas, que elas possam se sentar à mesa, que elas estejam preparadas para isso, que elas estejam preparadas para pautar cláusulas que são importantes para as mulheres no mundo do trabalho, que garantam a elas esses direitos. Então, essa é uma das nossas apostas. A gente enxerga essa parceria com as categorias bastante importante nesse momento, e também com os representantes das categorias. É claro que a gente tem outras sugestões e ideias, mas eu queria deixar registrado aqui o quanto que a gente reconhece o papel do sindicato como importante. Inclusive, a própria lei da igualdade, que já foi citada aqui, ela também, né, reserva ali, no âmbito da lei, um espaço para que os sindicatos acompanhem, né, os planos de promoção da igualdade salarial dentro das empresas. Então, é bastante importante que a gente tenha essa participação dos sindicatos. A gente tem trabalhado em colaboração com alguns ministérios, sim, de forma transversal. A gente tem um Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral, que não visa só a igualdade, inclusive o Ministério dos Direitos Humanos, né? A gente não visa só a igualdade na renda, mas todos os aspectos relativos ao trabalho da mulher, né? Assim, o que é importante para o acesso da mulher ao trabalho, né? Capacitação, qualificação e etc. O que é importante para a permanência, né? A garantia de direitos, que o trabalho seja decente, né? Que ela tenha que seja formalizado, que ela possa, né, no final de um percurso, né, ter direito a uma aposentadoria, né, e etc., a ter férias, ter folgas semanais, né? Então, a gente tem essa luta, né, para que o trabalho não seja simplesmente um trabalho, mas que ele seja um trabalho imbuído de todos os direitos, né? E dentro desse plano também a gente tem campanhas. Então, a gente tem trabalhado, são 11 ministérios, né, para que a gente não tenha que
se sentar e ouvir com muita tristeza que os direitos não estão sendo preservados, não estão sendo respeitados e que até hoje as mulheres ainda estejam enfrentando essas dificuldades no seu ambiente de trabalho. Obrigada. A líder Maria Angélica Iguaracema Rodrigues da Costa. Ela é coordenadora geral de garantia de direitos das mulheres no trabalho do Ministério das Mulheres. E parabéns por esses cursos de formação lá, né? Que aqui, como já foi dito, cada vez mais nós temos que ter mulheres também sindicalistas, né? Que as mulheres não são minoria. Eu não sou daqueles que dizem que tem que ter só mulheres, mas tem que ter também mulheres. Eu cheguei a apresentar um projeto aqui no Congresso, é um projeto de resolução interno, dizendo que nas mesas de debate tem que ter sempre a paridade, de preferência 5 homens, 5 mulheres, 3 homens, para falar de todos os temas, né? E não somente, às vezes, da discriminação, é o que vocês estão fazendo aí. Estão dando um curso. Eu me proponho, porque eu sou aqui eu sou relator do Estatuto da CLT do século XXI, que seria o novo mundo do trabalho. Isso. Não, eu estou há 5 anos relatando esse projeto já, para ver como é delicado, né? E eu me proponho, nós fazemos uma audiência pública, ou aqui, no Assuntos Sociais, para debater exatamente o tema que vocês estão em formação lá. Que é uma forma de divulgar, inclusive, né, a importância das mulheres no mundo do trabalho. Por exemplo, essa lei que nós aprovamos com muita batalha, desde a Constituinte, me lembro com a Benedita, brigamos para aprovar essa lei, só foi aprovada agora, nesse último governo do presidente Lula, e, infelizmente, você deu os dados aí, né, ainda não é cumprida. Não é cumprida. Mulher, homem, na mesma atividade, o mesmo salário. Continua uma diferença enorme. Então, exige mais fiscalização, mais acompanhamento. A diferença ainda continua, sem medo de errar, vou dar um número aqui. A diferença do salário é mais ou menos 60% para 40%. Mulher fazendo o mesmo trabalho, a mesma função, ela ganha 40%. E o homem ganha 60%, no caso do que deveria ganhar, né? A desproporção é tão grande que merece um trabalho mais árduo de todos nós. É um absurdo a mulher ganhar 40% do que ganha o homem, né? Então, isso merece um debate por ser mulher, sobre mim, de fato, ser mulher. Vamos em frente. Agora nós teremos um momento de perguntas que vocês poderão responder e a mesa poderá também responder. Vem do E-Cidadania, já que estamos ao vivo pela TV e rádio e Agência Senado para todo o Brasil. Perguntas do E-Cidadania. Isaac, do Rio Grande do Norte. Como proteger as mulheres da ação de patrões que se aproveitam de suas necessidades funcionais e de trabalho para assediá-las? Laura, de Minas Gerais. A concessão de pausas adicionais não é o meu, né? Fica feio se for o meu. É minha filha, lá do Rio Grande do Sul. É para elogiar a audiência pública, não. Ela deve querer elogiar. Laura, de Minas Gerais. A concessão de pausas adicionais para gestantes frentistas é amparada pela CLT ou depende de negociação coletiva? Essa é a pergunta que eles fazem. Sara do Maranhão. A Sara pergunta: de que forma a legislação atual protege ou falha em proteger as frentistas contra abusos e condições precárias? Oswaldo, do Rio de Janeiro. Por que não criar um canal de denúncias que acione fiscalização rotineira sem associar o fato à pessoa que denunciou? É o sigilo, né, da informação, isso é garantido. Isaac, do DF. Como o governo garantirá o afastamento imediato de gestantes expostas a riscos como benzeno
imposto de gasolina, aqui eu posso dizer que vamos ter uma audiência pública agora em setembro que vai tratar desse tema. Marisandra, do Rio Grande do Sul. Há registro de ações judiciais contra empresas que descumprem esse direito? É uma pergunta. Se sim, quais os resultados? Edefran, do Amazonas. Seria possível criar canais específicos de seguros para denúncias de assédio no setor de postos de combustíveis? Camila, de São Paulo. O que tem sido feito para proteger frentistas, mulheres, contra o assédio moral, sexual no ambiente de trabalho? Ana, do DF. A primeira mudança seria mudar a cultura das empresas, porque o respeito é para ambos, mas geralmente quem trabalha nessa área sofre os abusos. Francisco, do Mato Grosso do Sul. A trabalhadora frentista tem que ter mais direitos, como folgas e auxílio maternidade durante a gestação. Alberto, do Rio de Janeiro. A solução desse problema é simples: revogar a Lei 9.956, de 12 de janeiro de 2000, que proíbe o autoabastecimento. Cristiano, de São Paulo. Aqui pergunta bem de todo tipo, né? Cristiano, eu leio tudo, viu? Para ver que é 90% positivo, né? E sempre tem 10% que critica. Cristiano, de São Paulo. Cristiano de São Paulo. Sou contra o autoabastecimento. Sou favorável ao direito do afastamento para frentistas gestantes. Precisamos proteger o futuro, ou seja, as crianças do Brasil. Isso aqui já fiz a defesa, já aqui. Eu só li, hein? Eu só li. Cristiano já lhes rebeu as palmas aqui. Letícia, de Minas Gerais. Postos não contratam mulheres em idade fértil, pois se engravidam, não há onde realocá-las e mandá-las para casa retira-lhes a dignidade. Uma bela ponderação também. Lucimar, de São Paulo. Concordo que a legislação de proteção à mulher e que ela deve receber o mesmo salário pago aos homens. É aqui essa luta da lei que aprovamos, mas infelizmente não é cumprida. Sérgio, de Minas Gerais. Para gestantes, afastamento de atividade insalubre é lei, com colocação ou salário maternidade. Criar canal de denúncia contra assédio. Por fim, Ana, do DF. A primeira mudança seria mudar a cultura das empresas, porque o respeito é para ambos, mas geralmente quem trabalha nessa área sofre abusos. Francisco, do Mato Grosso do Sul. A trabalhadora frentista tem que ter mais direitos, como folgas e auxílio maternidade durante a gestação. Alberto, do Rio de Janeiro. A solução desse problema é simples. Aí vem de novo a mesma, mas eu leio tudo aqui, viu? Que eles não digam depois que eu não li as críticas. Alberto, do Rio de Janeiro. A solução desse problema é simples: revogar a Lei 9956, de 12 de janeiro de 2000, que proíbe o autoabastecimento. Mas eles combinam, viu? É tudo robô. Aí o Cristiano disse também: sou contra, sou favorável ao direito do afastamento para frentistas gestantes, presidente brasileiro, o futuro do Brasil. Ela que repetiu só, mas vai na mesma linha, mas mandaram 2 vezes. Ok, vamos agora para os nossos convidados do plenário. Começamos pelo líder, o líder Luiz Arraes, que esteve comigo diversas vezes, né, Luiz? Até que conseguimos pautar a aprovação e hoje estamos realizando essa audiência. Então, o Luiz Arraes é presidente da FEPOS-Petro e é um dos líderes da central... Do FST, coordenador do FST. Mas repete na íntegra. Fórum Sindical do Trabalhador. Isso, ele é coordenador do Fórum Sindical Brasil dos Trabalhadores. Luiz Arraes, com a palavra. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o senador.
senador do Brasil, né? Quando o Rio Grande elege o senador, ele elege um senador para o Brasil. Senador, eu primeiro parabenizar nossas companheiras que tão bem nos representaram aí, que trouxeram um problema que nos deixa muito angustiado, que em pleno século XXI nós estamos discutindo um problema dessa natureza num país como o nosso, não era para estar acontecendo isso. A gestação nos angustia muito esse tema, porque quando a frentista ela engravida, que seria um momento de comemorar a vida, é um momento que ela tem como uma punição. Porque não tem onde locar ela, e o médico, já lá no primeiro mês, o médico já afasta por conta dos agentes químicos que tem no combustível. E aí o médico manda a cartinha e o posto não tem onde colocar ela. E é nesse momento que ela está mais precisando de proteína, de viver bem, de ter a saúde sem nenhum tipo de comprometimento, que nós temos que negociar, e ela também, às vezes, para que ela seja afastada. A empresa quer tirar os 30% de periculosidade, tirar ticket de refeição. Então, ela não pode ser uma punição. A gestação dessa frentista não pode ser uma punição, pelo contrário, ela teria que ter um prêmio. Qualquer país... Qualquer sociedade civilizada do mundo e qualquer país desenvolvido do mundo, ele sabe que isso não é custo, que tratar bem a gestante... Nós já fomos um país, melhorou nos últimos anos, mas nós já fomos campeões de morte de crianças, né? De mortalidade infantil. Nós fomos, por muito tempo, ali em paridade com alguns países pequenos da África. Em alguns governos aí, nos governos Lula principalmente. Aliás, o presidente Lula, em várias falas dele, ele fala que ele foi um vencedor só em ter sobrevivido lá na seca, onde nasceu no Nordeste, e vir para cá, porque o índice de mortalidade infantil do Brasil era uma coisa absurda. E qualquer país do mundo sabe que investir nesse momento, na gestação da mulher, num pré-natal, que ela tenha todas as condições, é um investimento, porque aquela criança vai nascer saudável, não vai estar no médico toda hora, teria que ter como um investimento. Agora, culturalmente, o setor empresarial é muito atrasado. Senador, eu estava na minha sala e chegou um dono de um posto de uma região lá no Alphaville, em São Paulo. Disse: presidente, eu queria conversar com o senhor. Mas o que aconteceu? Ele disse: rapaz, eu estou com um problema muito sério lá no meu posto. O que foi? Ele disse: rapaz, a cegonha cagou no meu posto. Porque ele tinha 11 mulheres e 4 engravidaram ao mesmo tempo. Aí eu falei: não pode ser assim, você não pode tratar um tema de tão importância com um palavreado desse. Pelo contrário, você tinha que festejar, ajudar essas mulheres que trabalham com você há tanto tempo. Agora, pasmem, 50% ou mais das mulheres, quando retornam da gravidez, elas são demitidas ou pedem para se desligar. Como é que pode a gestação ser uma punição? E, aliás, não é só a gestação. Qualquer lei hoje que saia para proteger, também não é só a mulher, não, até os homens. Você vê que essa questão do domingo, da mulher trabalhar um domingo sim, um domingo não, nós tivemos ameaças sérias e demissões em massa de mulheres por conta disso. É uma coisa absurda que tem que ser combatida de alguma forma. E não é só lei, tem que ser culturalmente. Os empresários têm que ter essa cultura. Será que eles nasceram de chocadeira? Será se a mãe deles também não teve uma gestação? Será se nem isso sensibilizam eles de que as nossas mulheres têm que ter essa proteção? Nós trabalhamos em conjunto, as duas federações, nós temos avançado muito nisso. Nós temos tentado fazer muita coisa. Só para você ter ideia, senador, em nenhum estado da Federação Brasileira, uma mulher num posto de governo ganha menos que o homem. Em nenhum nós chegamos a esse patamar. Todas as mulheres têm os mesmos direitos dos homens. Agora, são sacrificadas por conta da gestação. Aliás, nós tivemos aí atrás algum presidente que falou que a mulher tinha que ganhar menos porque ela engravidava, né? Teve uma fala do ex-presidente aí. E não é isso que nós temos que tratar. Nós temos que proteger as nossas mulheres de tudo. O assédio nos postos de combustível, que já foi tratado aqui pelas nossas companheiras, é uma coisa absurda. Quando eles colocam essas roupas coladas das meninas para fazer o chamado. Nós tivemos um caso em Osasco que saiu até no Fantástico,
de um cara que parou o carro no posto para abastecer, ficou olhando a menina pelo retrovisor. Quando a menina chegou com a maquininha para passar o cartão, ele estava se masturbando. Então, nós temos, inclusive, nós, dos sindicatos, que fazer uma grande campanha para que os nossos trabalhadores protejam as nossas trabalhadoras no local de trabalho. Quando um trabalhador vê isso, ele não fique indiferente, não. Vá lá defender a colega que está lá trabalhando. Então, são todos esses tipos de problemas porque passam as nossas trabalhadoras dos postos de gasolina. O assédio moral, o assédio sexual, a exposição e o mais grave é essa questão da gravidez. Então, nós insistimos com o senador que nos atendeu prontamente, agradecer a todo o pessoal do gabinete que esteve conosco aí, em todos os momentos, fizemos todo esforço para trazer as nossas mulheres aqui, tem mulher de todo o Brasil, a nossa companheira da Bahia que não pôde vir, mas participou online, agradecer ao senador mais uma vez. E aí eu quero mudar um pouquinho o foco aqui da minha fala e falar um pouquinho do meu amigo senador. O senador Paim, nós tivemos aqui, tem uma história muito grande aqui no Parlamento brasileiro. Eu acho que ele lembra quando nós fizemos uma vigília na Câmara para ter um salário mínimo de $100, que desligaram a luz e nós ficamos lá com as luzes de vela, né? Nós ficamos com a luz de vela acesa e passamos a noite no Salão Verde fazendo uma vigília para ter um salário de $100. Quando o senador ficou bravo lá e rasgou uma folha da Constituição e disse: vocês estão querendo fazer isso com a Constituição, e jogou lá e queriam ameaçar caçar, e nós estivemos juntos. Quando o senador, numa disputa da campanha lá muito dura, nós do movimento sindical, muitos de nós fomos lá para o Rio Grande do Sul pedir voto para que o senador não saia esteja junto conosco aqui. Todas as batalhas, no self-service, no projeto que nós aprovamos aqui, o senador foi de suma importância. Portanto, senador, além de tudo, hoje eu lanço aqui oficialmente a campanha #FicaPaim. Mas que barbaridade. Um segundo. Foi uma bela surpresa, mas realmente não sei como é que a segurança isso aí não viu. Ou eles vão dizer, passa, essa passa. Porque os seguranças, no fundo, são todos meus amigos aqui, viu, pessoal? Realmente eu tenho um bom carinho por todos os homens e mulheres da segurança. Pois é, agora fiquei sem palavra eu, né? O meu grande Luiz Arraes é um companheiro de longas jornadas e eu estou praticamente com esse mandato, vai ser, como eu disse, eu e o Renan ser um dos 2 constituintes que estão ainda em atividade. Aqui dentro eu vou para 40 anos de Congresso. 4 de federal e 3 de senador. E eu falo muito em passar o bastão, né, para os mais jovens. Ainda não. E esse é um debate que acabou se instalando no Rio Grande do Sul, puxado pelos movimentos sociais, pelo movimento sindical, por todo aquele que combate esse preconceito contra negro, contra índio, contra as mulheres, contra a LGBT, enfim, em todos os sentidos. E eu sinto a tranqueira aqui, não é falta de palavra, porque eu diria 1000 coisas, mas é mais pela emoção. Eu sinto como se fosse um acolhimento. Quer dizer, o povo trabalhador, quando faz essa que nem vocês fizeram aqui, é como se eu tivesse me acolhido, né? Valeu cada dia, cada hora, cada minuto. Faria tudo outra vez. Obrigado. Quando eu digo faria tudo outra vez,
escreveria de novo o Estatuto do Idoso, da igualdade racial, das pessoas com deficiência, da juventude, as políticas de salário mínimo, que fomos vitoriosos. O Fernando Henrique me encontrou 2 meses depois que veio os $100 e disse, e daí, pai, está contente agora? Mas por que, presidente? O Brasil tem 100 país, é os $100. Daí eu disse, eu dei um abraço nele, agradeci, e depois no governo Lula aplicamos então a política de inflação mais PIB, que o salário mínimo chegou a $350, né? Mas é um processo de construção. Eu sempre digo que eu estou no Senado, mas eu sou um trabalhador. Eu nunca vou esquecer de onde eu vim. Quando eu estou aqui, que cada lei que a gente aprova, discute, que ninguém faz nada sozinho, né? É com o apoio de todos aqueles que concordam com aquele ponto de vista e a mobilização da sociedade organizada é em torno de uma centena de leis da Constituinte até hoje, né? Mas sempre fruto de um debate de baixo para cima. Para vocês terem uma ideia, só como exemplo, o Estatuto do Idoso foi um senhor bem velhinho que escreveu lá no Rio de Janeiro, e ele mandou para um monte de gente, segundo o filho dele conta até hoje, que ele já morreu, né? E daí eu peguei aquela cartinha, achei tão bonita aquela carta, digo, não, eu vou ter que tocar para frente. Aí aprovamos o Estatuto de Idoso com muito debate. O Estatuto de Igualdade Racial, eu me inspirei quando eu fui à África do Sul, que nós, constituintes, tivemos uma carta de a libertação do Nelson Mandela. Fomos lá, e o Mandela foi liberto naquele ano mesmo, e a Winnie Mandela me deu uma carta chamada Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano. E aí eu voltei ao Brasil, discutimos com o movimento negro, a bancada da Constituinte era Caó, Benedita, Edmilson e Paim, 4 negros entre quase 600, que é 513, mais 81. E com muito debate surgiu o Estatuto, que festejamos agora, né, a data dos 15 anos, é tanta data. Foi um momento bonito, né, de 2015, com o apoio sempre, tem que ser dito, dos ministérios correspondentes, viu? Da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, do Ministério do Trabalho. E me lembro que no dia da sanção do Estatuto, e aqui eu vou terminar, porque não vou contar a história de 100 projetos, não dá, né? Eu me lembro que o presidente Lula foi lá no Itamaraty. O presidente Lula disse, Paim, eu sei que não é unanimidade o Estatuto, nem entre o movimento negro. Era um debate forte na época, você lembra, né? Mas um debate como é normal, e foi salutar. Mas eu vou sancionar que nem daqui a 100 anos vocês conseguirão construir um estatuto como esse, que é o farol para todas as políticas públicas hoje, para a polícia. Existe cota nas universidades, existe cota no serviço público, um deles, inclusive, por grandeza até do governo, que me indicou como um eu fui relator, o outro eu fui autor, mas talvez, eu vou contar um bem simplesinho, que é bem curto, foi nessa sala aqui, a lei dos autistas. Eu estava aqui sentado, despachando, eu despachava aqui, eu presidia ali, né? E entra aqui, chegaram aqui e pediram, naturalmente, uns 30 pais e os filhos. Eu digo, não, entrem, sentem aqui, vamos conversar um pouco. Aí eles me disseram, senador, não tem nenhuma lei dos autistas ainda. E nós precisamos muito. E nos disseram, mandamos muito, que tinha que vir aqui nessa sala que o senhor estava aqui, que aqui ia resolver. Olha a responsabilidade que me passaram. E aqui falaram criança autista, falaram as mães. Berenice Piana de Piana, nunca me esqueço do Rio de Janeiro, que coordenava. Inclusive, eu botei o nome da lei, porque a lei tem a lei que pega e não pega, e essa pegou, né? E o nome da lei é Berenice Piana de Piana, a primeira lei dos autistas. E resumo, claro que não fui só eu, aqui nasceu, né? Aí, bom debate nas duas casas, e nós criamos, naquele ano, a lei dos autistas. Mas, enfim, a reunião é outra. Hoje, vamos lá. Mas eu fiquei emocionado aqui. Eu sei que a moçada filmou, a TV Senado filmou. Quando um dia eu vou conseguindo escrever a minha biografia, e pode saber certeza que essa foto vai estar lá com muito orgulho de vocês aqui apresentar. Eusébio Luiz Pinto Neto, presidente da FENEPOS-PETRO.
Obrigado. Bom dia a todas e a todos. É um orgulho muito grande estar aqui, uma alegria, mais uma vez, estar presente aqui nesta Comissão de Direitos Humanos. Tantas lembranças nos traz. Cumprimentar o nobre senador Paulo Paim e dizer, senador, que estar mais uma vez contigo aqui nos dá ânimo para continuar a luta, junto com você. Cumprimentar a companheira Thelma, secretária da Mulher. Cumprimentando a Thelma, eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Cumprimento os palestrantes que tão bem expôs aqui a realidade da nossa categoria e cumprimentar os companheiros trabalhadores, dirigente sindical presente aqui nessa comissão para prestigiar esse momento tão importante da nossa categoria. O que nós estamos pedindo aqui é um ambiente seguro e saudável de trabalho. Dignidade, respeito e igualdade. É o mínimo. As mulheres que têm feito uma luta imensa ao longo da história do nosso país e que tantas conquistas elas conseguiram através da sua luta, né? Muitas vezes atrapalhada pelo homem, que o homem não facilitou nada, infelizmente, a grande parte deles, evidentemente, não são todos, mas que elas chegaram até aqui, conseguindo com muita dificuldade, em muitos e muitos setores, superar o homem. Então, eu só tenho aqui que parabenizar essas mulheres e me sentir, digamos assim, apesar de mais de 3 décadas, Paulo Paim, de dirigente sindical, como fundador, junto com outros companheiros aqui, como Vossa Excelência tem acompanhado, da nossa categoria, me senti muito agradecido por ter conseguido presenciar esse avanço, né, da nossa categoria, com esse depoimento que aqui presenciamos das mulheres. Nossa categoria tem feito uma luta muito grande para defender os direitos das mulheres, de todos os trabalhadores, mas principalmente das mulheres no ambiente de trabalho. Participamos aí de várias comissões, né, para formular aí NRs e como construímos, ajudamos a construir várias NRs, mas que nós sabemos da dificuldade. Nossa categoria tem um perfil muito difícil, porque é uma categoria pulverizada, né? Nós temos mais de 45 mil empresas no Brasil, onde trabalham aproximadamente mais de 500 mil trabalhadores. Esses trabalhadores, certamente, existem mais de 100 mil mulheres, mães de famílias, que trabalham nesses postos de combustíveis e, evidentemente, que a maioria, todas dona de casa e muitas vezes responsável pelo seu lar. Então, essas mulheres que têm essa dádiva divina de dar luz a uma vida que, como foi muito bem retratado aqui, muitas vezes, nesse momento tão sublime, não são respeitadas na sua dignidade. O que nós queremos aqui é que a mulher que trabalha na nossa categoria tenha o direito de, quando engravidar, ser afastada do ambiente de trabalho, porque nossa categoria ela é insalubre, periculosa, e tem ainda a incidência do benzeno, que nós sabemos o quanto mal faz para a pessoa, principalmente para uma criança quando está em gestação. Essa luta que nós travamos silenciosamente, às vezes até, há muitos anos, há mais de 20 anos, desde 30 anos, quando começamos a organizar a nossa categoria, ali na Fundacentro,
né? Agora na Fiocruz, em vários outros, até na USP, fizemos várias, na Unicamp, tivemos vários momentos de luta, a Thelma participou de muitas dessas lutas, né? Como participa até hoje. Então, esse momento aqui é um momento culminante, e não poderia deixar de ser, porque as mulheres têm esse papel relevante, e o que nós queremos é que essas mulheres tenham essa liberdade e que possam, com segurança, cuidar da sua família e prestar esse relevante serviço que prestam à sociedade. Porque a nossa categoria, senador Paulo Paim, como o senhor conhece bem, é uma categoria que está em todos os municípios e rodovias do Brasil. Muitas cidades nasceram através de um posto de combustível. Essa categoria que hoje possui essa quantidade de mulheres, mais de 25%, 30% trabalhando, veio a dar mais qualidade ao serviço prestado à sociedade. Porque num posto de gasolina não só vai aquele cliente, condutor do automóvel, convergem toda a sociedade para pedir informação, para ir a uma loja de conveniência e etc. Então, eu quero dizer que essa categoria tem esse papel relevante e eu vou dizer para vocês o seguinte, abro aqui um parêntese, se me permite, para fazer um registro histórico. Quando adentrei aqui no Senado hoje, eu parei ali em frente à biblioteca, Paulo Paim, e me lembrei, precisava fazer esse registro, que há mais de 20 anos, eu acho, estive ali pela primeira vez, acompanhado de um companheiro, muito seu amigo, Carlos Schutz, para participar do lançamento do seu livro. E ali eu pude ver o grande respeito que o senador tem aqui nesse Senado. Estava praticamente todos os senadores presentes no lançamento daquele livro. Faz, eu acho que mais de 20 anos. Entendeu? E ao citar aqui o nosso amigo, né, Carlos Schutz, eu pediria licença a Vossa Excelência pelo papel relevante que esse cidadão prestou aos trabalhadores brasileiros. Muitas leis que eram para precarizar o trabalho aqui nessa casa não passou, graças à coragem, né, e à determinação deste companheiro. Então eu peço à minha categoria, aqui presente, pelo grande serviço que esse homem prestou, inclusive aos frentistas, uma salva de palmas para os deputados. Senador Paulo Paim, aqui, nessa comissão, travamos várias lutas. Aqui foi trincheira de luta para proibir o self-service dos postos de combustíveis. Vossa Excelência foi um que liderou aqui nessa casa a resistência. Por várias e várias vezes, aqui chamou a audiência pública para que nós pudéssemos debater e construir a lei que proibiu o autosserviço e posto de combustível e garantiu o emprego de mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras. Até hoje, essa lei existe e nós conseguimos sustentá-la aqui nessa casa. Então, eu quero fazer esse registro histórico. Paulo Paim, esse senador, que seguramente é o senador que mais defende o trabalhador nesse país, senador que mais defende os direitos humanos nesse país e que tem uma história brilhante. Eu quero aqui dizer, os frentistas, nesse momento, te abraçam e agradece muito por esse trabalho relevante que você presta à sociedade brasileira. Muito obrigado, companheiro Paulinho. Obrigado, eu que agradeço. Eu percebo no tom da voz a emoção do nosso querido Eusébio, como também foi do Luiz Arraes. E isso, claro, que
mobiliza o que há de melhor dentro da gente. Mas vamos em frente. Que a emoção não pode tomar conta também, senão não tem audiência pública, né? Antônio Marco dos Santos, presidente do Simpospetro, São José do Rio Preto. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer ao nosso senador, né, pelo carinho que tem pela nossa categoria. Falar depois desses mestres, né? Eu estou caminhando ainda na nossa categoria, mas agradecer, não vou falar frentista, mas vou falar guerreiras, porque não é fácil ser mulher hoje, trabalhar num posto de gasolina. São privadas dos direitos que ela tem. Quando não, como a nossa companheira de Niterói falou, a gente corre os postos, chega lá para que a empresa exerça o direito dela de trabalhar um domingo e folgar outro. As próprias trabalhadoras, com medo de perder o emprego, elas falam, não, deixa quieto, eu não mexo com isso, eu não vou perder meu emprego, vai fazer falta para mim. E eu acho que nós temos realmente, senador, que colocar uma lei até para, se a gente conseguir, não é fácil, mas na mão do senhor, como muitos anos já passou várias leis, eu acho que a gente vai conseguir, Thelma, colocar essa lei da mulher gestante, que para o dono de posto isso é um problema, mas não é, gente. Ela tem um direito de viver, de criar o seu filho, né? Então, eu agradeço. Eu estou na categoria há 35 anos e ver essas mulheres guerreiras que trabalham não só aqui, mas na base. Quando você está fazendo base para tu lá, você vê essas mulheres guerreiras vestir a camisa da categoria frentista. A Thelma, eu falo, né, nem como presidente, uma guerreira, luta por essas mulheres incansavelmente. E eu queria aqui uma salva de palmas para todas essas trabalhadoras frentistas que não pôde estar aqui, mas está no posto também. E obrigado, senador, por mais essa audiência. E eu tenho certeza que os trabalhadores frentistas, lá de longe, estão agradecendo por o senhor estar aqui e sempre estar abrindo essa casa para a categoria frentista. Muito obrigado. Esse foi o Antônio Marco dos Santos, presidente do Simpospetro São José do Rio Preto, que faz também uma fala, eu diria, carregada de emoção, né, que mostra o compromisso de vocês com essa luta, que é a luta de todos nós, de homens, de mulheres, né, nossas mães, nossas avós, onde foi Dia dos Pais, e quantas mulheres solo não tem nesse país. 45% das mulheres solos são mãe e pai, né? E essa é uma justa homenagem que nós estamos fazendo nesse momento às mulheres do nosso querido Brasil. O Wellington Bezerra, secretário-geral da Simpospetro. Bom dia, companheiros. Bom dia, especialmente às companheiras. Em nome da mesa, eu saúdo primeiramente o senador Paulo Paim. Em nome das mulheres aqui presentes e da mulher presente na mesa, eu saúdo a companheira Thelma, a quem a gente tem muito a agradecer. Thelma, você lidera muito bem, de forma fantástica, as mulheres da nossa categoria. A Thelma, senador, é um exemplo de luta, é uma guerreira, uma grande mãe, uma mulher inteligente, uma mulher que bate na mesa com esse monte de homens sindicalistas, que levanta as vozes das mulheres. Vai pra Thelma. Vou puxar saco sim, a Raiz, porque o trabalho que ela faz é lindo. Ela não é à toa que a Thelma é secretária da mulher da Simpospetro e da Simpospetro. E hoje estamos aqui nesse lindo evento, essa audiência pública, liderada pela Thelma. A Thelma traz para a gente aí um exemplo que as frentistas devem seguir. As novas lideranças aqui, mulheres aqui, sindicalistas, se espelhem na Thelma. A Thelma trará muitas lições para vocês. E em nome dessas mulheres frentistas, Thelma, eu parabenizo você, parabenizo as mulheres frentistas do Brasil. Nós, que somos da escola, senador, do trabalho de base, que aqui os Simpospetros, eles têm uma escola que é do trabalho de base, trabalho de rua. Os Simpospetros, os sindicatos de frentistas do Brasil, eles não esperam atrás da mesa. Os sindicatos frentistas vão até os postos de combustível diariamente, com suas equipes, fiscalizar
orientar cada trabalhadora. E encontramos, sim, com grande frequência, mulheres grávidas na pista. E com muito trabalho temos e estamos tirando elas do local insalubre. Infelizmente, os patrões não cumprem a legislação quando é para defender as mulheres. Essas mulheres que têm uma jornada, falar dupla, tripla, é incrível como elas dão conta de tanta tarefa. A mulher frentista, vamos exemplificar aqui, depois de ficar 8 horas ou 12 horas em pé no posto de combustível, ir para casa, ter tempo para o filho, tempo para o marido, tempo para estudar, tempo para se cuidar. Como é que elas conseguem fazer isso? Eu fico de boca aberta mesmo e parabenizo cada dia mais a vocês, mulheres. E cabe a nós, homens, fazer com que essas mulheres ocupem e tenham o seu espaço. E também as mulheres frentistas tenham toda a proteção que elas precisam e necessitam de nós, dirigentes e sindicalistas desse Brasil. Eu parabenizo você, Thelma, em nome das mulheres. Eu aqui parabenizo ao Simpospetro. Fico feliz com esse plenário cheio de mulheres de todo o Brasil. Resultado aqui do trabalho do Simpospetro, da união da FENEPOSPetro e da FEPOSPetro, que sempre junto abraçam bandeiras e vão em busca de vitórias. E hoje isso aqui para a gente é um dia de uma grande vitória. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Muito bem, parabéns, Wellington Bezerra, secretário-geral da FENEPOSPetro, que dá um depoimento importante, né? Porque eu sempre fui sindicalista, vocês sabem disso, né? Eu nunca nego a minha história. E é bonito a gente saber que, primeiro, vocês estão permanentemente lá na base onde estão acontecendo, muitas vezes, situações quase de desespero dessas mulheres, né? E eu fiquei muito feliz de ouvir aqui também que vocês falaram que na categoria de vocês tem esses problemas, tem, mas devido à fiscalização, à atuação do sindicato, homem e mulher ganham o mesmo salário. Eu vou falar aos 4 ventos desse país, quando eu falo, porque eu falo de jornada, falo de trabalho do homem e da mulher, enfim, mas quero dar esse exemplo, e aí sim merece uma salva de palmas. E pode falar de novo. Pode falar. Senador, eu quero fazer mais um registro aqui. Se para o senhor falou que aquela foto vai estar na sua biografia, pode ter certeza que hoje vai ser mais uma página do senhor, na nossa categoria, na nossa história, no nosso livro, para a eternidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Agora vamos a Luana Denis, Curitiba, diretora do Simpospetro. Sim. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu venho representando o Simpospetro Curitiba, que com muito orgulho tenho muito orgulho de dizer que o nosso sindicato é o único da categoria que tem paridade de gênero na composição da diretoria. São 50% homens e 50% mulheres. Obrigada. Queria agradecer ao senador Paulo por esse momento de escuta, né, que a gente sabe que é muito importante. Queria agradecer também a Thelma por representar com tanta força, tanto poder as mulheres na nossa categoria frentista. Queria agradecer a Renata, que trouxe um relato da história, da realidade, que quem trabalha na base, que está diariamente falando com a trabalhadora ali, sabe o quanto é difícil. Você trouxe uma história que nos emocionou, porque é a realidade, só a gente sabe como que funciona. Queria contar uma historinha rapidinho aqui para vocês, de onde que foi que eu abri, virei a chave para essa luta do direito da mulher. Foi no momento de negociação coletiva do nosso sindicato, numa pauta, justamente a pauta do Domingo da Mulher, que o representante da categoria do patronal teve a audácia de nos dizer ali, já não basta quando elas engravidam, que eu não tenho onde colocá-las, e agora vocês querem que eu dê mais um domingo para elas? Aí eu falei assim, cara, não é possível isso. Então, é por esse tipo de pessoas que nós, mulheres, temos que lutar, nos unir e nunca, nunca, jamais abaixar a cabeça, entendeu? Então, a gente sabe que a nossa luta não é de agora,
não vai parar agora, vai durar muito tempo, mas a gente não pode desistir, não pode abaixar a cabeça, porque nós somos poderosíssimas. É ou não é? Então é isso, queria agradecer, muito obrigada, meninas. Parabéns, meninas. Obrigada. Parabéns, Luana Denis, pelo seu depoimento espontâneo, verdadeiro, como foi de todos que falaram aqui. Isso é muito bom, né? Ver que as pessoas falam... aí eu vou contar aí num minuto isso. Eu era sindicalista na Direta já, porque eu vim de outros tempos, viu? Se você deixar, eu conto aqui 10 horas de história. Mas eu vou falar porque, Luana, veja bem, eu disse que você falou com o coração, né? Comício das Diretas em Porto Alegre. Eu fui escalado para falar pelo movimento sindical, porque eu coordenava a central estadual que unificava todos o movimento sindical gaúcho, né? E eu tenho uma relação excelente com todas as centrais até hoje. E daí fala um, fala outro, fala o Brizola. O Brizola, sabe que ele encanta, não é que encanta a serpente, ele encanta até as flores, as rosas, os jardins, todos ficam mais vivas, né? E quando o Brizola fala, todo mundo aplaude, todo o período é um comício com 100 mil pessoas. Diz, agora vai falar, depois do governador Brizola, o líder dos trabalhadores, sindicalista, Paulo Paim. Eu olhei para ele e disse, governador, o que eu falo agora, depois de tudo que o senhor falou aqui? Ele me olhou, bateu no ombro e disse, companheiro Paim, fala com o coração. Só isso. Vá ali e fale com o coração. E assim eu fiz. Eu gostava muito dele. Uma salva ao Brizola, ao Covas, ao Ulisses. São homens que já morreram, né? Mas não podemos esquecer, e tantos outros que aqui simbolicamente eu acabei falando. Meus amigos, nós terminamos a nossa audiência pública num horário bom, porque os funcionários aqui tudo almoçam meio-dia, né? E vocês estão cumprindo, iniciaram no horário 9h em ponto, nós iniciamos. E estamos terminando 11h30, né? Então dá para todo mundo ainda organizar a sua vida. Há algumas audiências, eu faço muita audiência pública no longo da minha vida, né? Foram, não sei se foram milhares, mas com centenas, com certeza. E essa foi uma das tantas que eu posso dizer bonita, bonita e bonita. Até me lembrei daquela música. E a vida é bonita e é bonita. Volto com o coração... Volto para a minha atividade, 2 horas eu estou no plenário, volto para o Rio Grande e volto para as grandes caminhadas, independente do que for o resultado que vai ser tomado em relação ao ano do ano que vem, que todos nós temos que estar muito firmes em defesa da soberania, da liberdade, da democracia, né? Dos direitos humanos, das políticas humanitárias que abraçam a todos, em defesa do movimento sindical, que querem criar um clima que defender o movimento sindical é como se estivesse fazendo uma coisa errada. É tanto projeto vagabundo e ruim que tem aqui, que eu acabo metendo a mão, que eu fico indignado. Podem dizer o que quiserem, mas eu nunca deixarei de dizer fui e sou um sindicalista. Um abraço a todos vocês. Está encerrada a nossa audiência de hoje. Senador, nós temos mais... Está encerrada a audiência, mas nós temos mais uma homenagem para fazer para o senhor. Nós vamos aí, o Eusébio, com as meninas, fazer uma homenagem para o senhor. Então não está terminada, vai terminar depois dessa, então. Essa vai para a minha galeria, viu?
Eu tenho um tipo no museu, pode ter certeza de que essa placa vai estar em lugar de destaque. Não é grande o museu, mas tem 3 andares. Não tem mais espaço na parede. Se alguém duvida, pode ir lá filmar, que vai ver. Não tem espaço mais na parede, mas esse aqui eu vou achar um lugarzinho de destaque lá. Um abraço a todos. Está encerrada a audiência pública. Uma salva de palmas, luta de todas as mulheres do Brasil e do mundo. Está encerrada a audiência. Foi diagnosticado, desde que a gente tem acesso ao tratamento, tem acesso aos exames, tem acesso a uma equipe digna, uma equipe multidisciplinar, que, como o doutor Hamilton mesmo disse, nos ouçam. Olhem para a gente como ser humano, como você olharia para o seu filho, como você olharia para o seu esposo, para a sua esposa, como você olharia para o seu pai, para a sua mãe. Olhem para a gente na hora da consulta e escutem até mesmo aquilo que a gente não consegue falar. Porque muitas vezes a gente chega ali numa consulta tão rápida, principalmente, eu faço tratamento no SUS, eu sou uma defensora do SUS, o meu médico é maravilhoso, mas às vezes ele tem 60 pessoas para atender num dia. Você acha que ele vai conseguir me ouvir direito? Ele até tenta, ele se esforça. O doutor Hamilton é do SUS, ele sabe do que eu estou falando. Então é muito difícil, muitas vezes até para o profissional fazer esse acolhimento. Mas a gente pede, olhem para o ser humano, não para a doença. Por isso que, quando a gente fundou a associação, a gente fez questão que fosse o nome Pessoas e não Portadores. Porque eu porto um livro e eu largo ele a hora que eu quiser. A doença, infelizmente, ela vai me acompanhar até o meu último dia de vida. E como vai ser esse último dia de vida, depende de decisões que não são minhas. Depende de decisões de pessoas que estão aqui em cima. Eu sempre brinco, senadora, que o poder público tem a caneta e nós temos o papel, e a gente precisa juntar os dois. Então, hoje eu falo sempre com uma fala muito dura, às vezes, para quem não entende ou para quem não vive com a doença. Mas você ter que, todos os dias, programar o seu dia de acordo com o que você acordou é muito difícil. Muitas vezes, a gente sai do mercado de trabalho exatamente porque o patrão não vai entender se eu ligar para ele hoje e falar, olha, eu não acordei bem e eu não consigo atendimento na UBS, eu não consigo atendimento na UPA. Ou, como já aconteceu comigo, chegar na UPA e o médico olhar para mim e falar, Ana Paula, eu não sei o que fazer. Eu tenho que te encaminhar para o base, mas o base diz que está lotado, não pode te receber. O hospital de base de Brasília. A gente não está falando de uma cidadezinha lá no interior do Nordeste, enfim, a gente está falando da capital nacional. E aí, como é que eu explico isso para o meu patrão? Não, eu não consigo ir trabalhar porque eu não consegui o atendimento para tomar um medicamento para controlar a minha dor hoje. Como sequela da esclerose, eu tenho neuralgia do trigêmeo. Fizemos uma sessão sobre a neuralgia, que é chamada de dor do suicídio. Como explicar isso para quem não tem essa dor? Como explicar as dores de um diagnóstico que limita, sim, mas que não me incapacita totalmente? Que eu ainda quero continuar no mercado de trabalho, que eu ainda quero ter o sonho de ser mãe e poder realizá-lo. Não no susto, igual foi no meu caso, mas poder ser uma boa mãe. Por que não? Eu quero o direito de continuar sendo humana, de continuar tendo medos, de continuar tendo sonhos e de, principalmente, ter a condição de superar tudo isso e ter uma vida melhor e digna a cada dia. Então, senadora, mais uma vez, muito obrigada por nos ouvir. Hoje eu falo não em nome de uma associação, mas em nome dos pacientes, que muitas vezes não são ouvidos, são negligenciados, que muitas vezes são tidos como dramáticos, como vitimistas. Muito pelo contrário, a gente luta todos os dias contra o incapacitismo. A gente não quer ser visto como coitadinho. A gente quer que entendam que a gente tem dores e limitações, respeitem isso e nos tratem como humanos. É só isso que a gente pede. A gente pede ao Ministério da Saúde que entenda que, quando o medicamento falta, a nossa vida está em jogo. A gente não está brincando de estar doente. Eu não estou falando de uma unha encravada que eu vou na podóloga e resolvo. A gente está falando de doenças graves, de doenças limitantes, de doenças que podem ceifar as nossas vidas, ainda jovens, se não tratadas da maneira correta.
Então é isso que a gente pede. Mais uma vez, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Nós somos humanos e queremos ser tratados como tal. Obrigada a participação de todos que estão aqui. Eu fiquei muito feliz de ver essa sala cheia, muito feliz de ver tantos pacientes. A minha galera ali de laranjinha, porque é o mês de conscientização da esclerose múltipla, é o nosso agosto laranja. Então, muito obrigada a vocês que saíram da casa de vocês numa segunda-feira, pegaram esse trânsito terrível de Brasília e estão aqui. É por nós, porque, como as pessoas com deficiência sempre falam, nada para nós sem nós. O paciente precisa ocupar o lugar que é dele. Quando eu chego em alguma audiência, em alguma sessão, que eu vejo que não tem um paciente na mesa, eu vou embora, porque eu não estou sendo representada ali. E quando eu falo de ter o paciente na mesa, não é para ficar fazendo drama, 15 segundos. É para falar, é para mostrar que nós existimos e que nós temos voz. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. A gente queria tanto essa audiência antes, mas eu vou contar um segredo para vocês. A gente esperou o Max nascer. Depois o Max vem para a mesa. A gente vai terminar a audiência com o Max na mesa. Quero registrar também a presença de Beatriz Rios Ferreira, diretora de Pessoas com Doenças Raras e Autismo da Rede Internacional de Excelência Jurídica. Bem-vinda, doutora. Vamos ouvir agora, é que quando a gente começou a primeira mesa, não tinham me trazido o nome dos dois que chegaram logo em seguida. Vamos ouvir agora, com muita alegria, o Gustavo Almeida Aires, tá? Gustavo, ele é presidente de honra do Instituto Odilon Aires de Doenças Raras. Na sequência, doutora Marcela Borges Bustefaga, falei certo? Ela é psicóloga clínica. Doutora Rafaela, eu vou passar a sua palavra depois com uma pergunta. A paciente com ela tem o direito de ser mãe? De realizar o sonho de ser mãe? Eu acho que a nossa querida Ana Paula trouxe aqui, né, os preconceitos. Ser doente, ter filho para quê? Quem vai cuidar? E por que ter esse filho? Então, eu acho que ela trouxe um outro aspecto muito da área da humanização do paciente, né? Vamos ouvir o Gustavo Almeida. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, senadora. Bom dia a todos os membros. Parabéns pela iniciativa. Fico feliz. Eu até falei com a Ana Paula, que é uma grande amiga. Eu falei, Ana, mas eu vou lá falar o quê? Eu não sei. Eu sou apenas um filho de paciente, né? E confesso, fiquei muito emocionado. Chegou a paciente Elizabeth, ele veio um filme todinho na minha cabeça, né? Sobre a questão do meu pai. Meu pai foi Odilon Aires, ele teve ela. E assim, quando a doença chegou, o doutor Hamilton colocou uma coisa que é muito importante, o cuidado também da família, né? Às vezes se foca muito no paciente, mas a família também, se ela não se cuidar, ela adoece junto e prejudica o paciente. E no início da doença do meu pai, foi tudo muito novo, a gente não sabia nem o que era doença rara, e muito menos a ela. E aí, como qualquer pessoa, nós fomos já para o Google pesquisar sobre tudo, e foi a pior coisa que nós fizemos. Vivemos um luto que a gente pensou que era o fim de tudo. Mas nosso pai nos ensinou ao contrário. Ele lutou e lutou muito bem, e mostrou que aquilo ali era uma limitação, e não uma sentença de morte. E meu pai, ele era servidor público federal, nós temos um bom plano de saúde, mas passamos pela dificuldade de se ter um diagnóstico, senadora. No início dos sintomas do meu pai, chegou a cogitar que era um problema de coluna. Ele passou por vários médicos, né? Foi indicado a fazer pilates e um monte de situações que aquilo ali progrediu a sua doença, chegar ao ponto de falar que tinha necessidade de se operar a coluna. E aí foi quando a gente falou, não, tem alguma coisa errada. E fomos a um médico amigo que falou, olha, procura outra cidade, vai para Goiânia. E aí começou a nossa peregrinação. Né? Nós fomos para Goiânia, que de lá colocou
colocaram um anjo na nossa vida, foi o Dr. Acari. E foi com o Dr. Acari que a gente começou a entender, né, o que seria a ela. E foi assim 7 anos, né, de sempre esperando, né, uma melhora ou uma situação de uma luz. E meu pai, nesse período todo, senadora, nos ensinou justamente a não perder a fé e justamente a sempre esperar o melhor. E passamos por um problema que a família toda, como eu disse, começou a adoecer. Foi quando nós também fomos buscar um cuidado psicológico, porque aquilo ali estava afetando a doença do meu pai. Então essa foi uma luta que, após o seu falecimento, e meu pai, mesmo com as suas limitações, igual a paciente Elizabeth, veio por diversas vezes aqui no Congresso. Como ele era político e tinha, sim, amigos aqui no Congresso, nós fomos bater de porta em porta para se buscar. Porque ele falava muito isso: se para mim, que tem um plano de saúde, está difícil, imagine para aquele paciente que depende do serviço público, né, de saúde. E, infelizmente, citando a palavra da senhora, alguns aqui entenderam que era muito caro ou que eram poucos, né? Então, assim, é muito triste ver que o sistema público, o governo, não enxerga os pacientes e as famílias da forma que sejam. Eu acho que não são números, são vidas ali. Quando a Ana fala muito sobre essa questão, a gente debate muito isso, que fosse apenas uma vida, mas é uma vida e precisa ser cuidada. Então foi assim que a família se reuniu e criou um instituto, justamente para que a gente possa aprender com as associações, com os pacientes, para que a gente possa buscar de fato políticas públicas. E ações como essa da senhora enaltece muito e entusiasma a todos nós a mostrar que estamos no caminho certo e vamos conseguir. Eu tenho fé que a gente vai conseguir, sim, dar uma dignidade a esses pacientes. Então, assim, obrigado mesmo, Ana, pelo convite, a senadora, ao ver a paciente, o relato da paciente Elizabeth, aquilo ali passou um filme na cabeça e aquilo ali nos mostra e deixa mais esperançosos, que às vezes para e reclama demais da vida, reclama, às vezes se pega um engarrafamento, tem algum problema, a gente reclama, mas a gente reclama à toa, porque tem coisas muito maiores para a gente lutar e vencer no dia a dia. Então, obrigado a todos, parabéns, senadora, e obrigado pela palavra. Obrigada, Gustavo, por compartilhar conosco o trabalho de vocês, as angústias de vocês também. E deixa eu só dizer uma coisa, Gustavo. Ainda vejo instituições se sentindo muito distante do parlamento. Deixa eu dizer uma coisa, instituições que estão aqui. Quem manda aqui são vocês. Vocês não precisam ter dedos e nem receios de cobrar o que tem que ser cobrado. E, se possível, eu ia falar um termo bem ruinzinho, eu ia falar, mete o pé na porta, mas fica muito agressivo. Façam-se presente nos gabinetes. Doutora Hamilton, eu vou depois da Marcela devolver a palavra para os oradores por 2, 3 minutos para agradecimentos finais, mas muito do que vocês falaram passa por orçamento público. Beth, é dinheiro. Sem dinheiro, não tem tecnologia, não tem tratamento, não tem remédio, não tem pesquisa. E quem que faz o orçamento público? Esta comissão. Quem que responde pelo orçamento? Quem que elabora o orçamento? Eu. Mas se eu não sou provocada, eu não faço. Então, eu queria muito desafiar as instituições a subir um pouco o nível de atuação. Vocês deram show nos últimos anos em políticas públicas, gritar por dignidade, apresentar projetos de lei.
Mas eu queria que vocês subissem um pouco o nível de luta para orçamento da União. Veja só, está sendo escrito a LDO, que por vergonha nossa, nós não aprovamos antes de julho. E até teve recesso nessa casa sem aprovar a LDO, Elizabeth. Que vergonha. Mas ela vai ser aprovada agora. Quais são as emendas da Lei de Diretriz Orçamentária que vocês trouxeram para a gente apresentar lá? Depois da LDO, vem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É aí que a gente vai falar de valores. Quais as emendas que vocês estão pedindo para esta comissão? Vocês podem pedir emendas a esta comissão, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Educação, várias comissões, porque o tema não é só saúde, doutor. O tema é pesquisa e a gente pode apresentar uma emenda para pesquisa, para ela, por exemplo, na Comissão de Ciência e Tecnologia aqui dessa casa. Essa casa apresentar uma emenda só para pesquisa, para uma dessas doenças, ok? Todas as doenças precisam ser contempladas. Mas eu quero falar com as instituições que estão aqui diretamente ligadas às doenças que nós estamos discutindo. Que emendas de valor e de texto ao orçamento da União vocês vão me trazer para essa comissão ACAS? Deixa eu dizer uma coisa. Quem fala mais alto leva. Eu vou falar uma coisa aqui de forma genérica. Por favor, não entendam que é uma crítica a um ou outro colega. Mas a gente viu aí os jornais falando de emendas tipo 70 milhões de reais para joguinho online. Vocês ouviram ou não ouviram falar sobre isso? Ouviram? Tá? Eu não estou criticando os colegas. Mas imagine vocês com 70 milhões de reais para uma pesquisa, doutor. Para remédio, doutora. Para cadeiras de roda, que você falou aqui que demora tanto tempo de chegar uma cadeira de roda. Então, eu quero falar para vocês que não se sintam distante do parlamento. Essa é a casa de vocês. E, especificamente, essa é a comissão de vocês. Então, assim, eu quero fazer essa provocação às instituições, a gente trabalhar de uma forma mais técnica daqui para frente, influenciando na construção do orçamento da União. Legislação, vocês estão influenciando, bacana. Tem muita coisa ainda para avançar. Por exemplo, só se consegue aposentadoria quem tem ela depois que tem uma sequela. Só se consegue o BPC, Elizabeth, quem tem ela quando apresenta uma primeira sequela, só o diagnóstico já não daria. Então, a gente tem algumas coisas para mudar na legislação também. Mas eu quero desafiá-los aí para um patamar um pouquinho maior. A construção do orçamento da União. Vamos ouvir agora a doutora Marcela Borges, a nossa última expositora, e depois os presentes vão ter 2, 3 minutos para agradecimentos e considerações finais. Bom dia a todos. Eu estou um pouquinho rouca e eu peço desculpas, mas vou falar de uma forma até muito rápida, porque tanto eu quanto a Ana Paula temos quem espera por nós, né? Então, eu sei que seu bebezinho está lá, o meu está na casa da minha mãe. Vou fazer a minha audiodescrição muito rapidamente para as pessoas que estão nos assistindo e não enxergam. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos cacheados, cabelos castanhos, eu estou usando uma blusa branca e eu tenho aqui comigo um símbolo de um lacinho verde, porque eu também sou uma pessoa com uma doença rara, eu tenho neuromielite óptica. Além de psicóloga clínica, além de mãe, além de filha, irmã, né? Os nossos papéis se misturam aqui. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque todas as falas trouxeram sentimentos, trouxeram percepções, e enquanto psicóloga clínica isso é muito bom de ouvir. Porque a gente não está falando mais só do lado técnico, que durante anos foi só o que foi batido. A gente agora fala de pessoas. E aí eu queria trazer aqui uma frase que fala um pouquinho disso tudo. Arranca metade do meu corpo, do meu coração, dos meus sonhos. Tira um pedaço de mim. Qualquer coisa que me desfaça, me recria, porque eu não suporto mais pertencer a tudo, mas não caber em lugar nenhum. Essa é uma frase de José Saramago. E eu acho que essa frase define muito bem como as pessoas com doenças raras se sentem. A gente está falando aqui principalmente do adulto com doença rara. Como a Ana Paula disse, a gente tinha uma história. A gente perde o nosso eu saudável quando a gente recebe o diagnóstico.
Porque enquanto vem os primeiros sintomas, a gente está ali tentando entender esse mundo e a gente não consegue. E essa ruptura, né, essa perda desse eu existencial que antes era bom, era saudável, tinha uma história, tinha uma vida, como é que eu faço agora? O que vem para mim agora? A gente está falando de sentimentos como medo, como raiva, como dores, não só físicas, mas dores emocionais. E o impacto emocional é profundo, gente. Eu vou falar aqui para vocês de pequenos dados. Eu não sei se vocês têm noção, mas as pessoas com doenças raras, né, doenças crônicas, degenerativas, né, elas têm uma probabilidade muito maior a depressão e ansiedade. E aí eu vou trazer pequenos dados. Enquanto uma população geral, que provavelmente venha a ter um quadro depressivo, 20% mais ou menos, uma pessoa com doença rara é 31,2% a mais de probabilidade. Em questão a transtornos de ansiedade, enquanto uma população normal, né, a população geral, tem 30%, a população com doença rara é 42% a mais de probabilidade de desenvolver um transtorno de ansiedade. A gente está falando também de distúrbios de sono, a gente está falando de alterações de humor, a gente está falando de história de pessoas. E isso é muito sério, é muito triste. A gente vê que o sofrimento psíquico, né, ele é gradual. Porque a pessoa recebe o diagnóstico, é aquela primeira bomba, né? E aí eu vou tentar entender o que está acontecendo comigo, eu vou tentar entender que medicação que eu preciso, eu vou tentar entender como que eu vou correr atrás de tudo isso. Então, o contexto não é favorável. A gente sabe de judicializações, a gente sabe da falta do acesso especializado daquelas medicações, daquele sistema que não está preparado para receber a gente. E aí a gente está falando por trás de tudo, de sentimentos de solidão, de incapacidade, de inabilidades, de limites que foram colocados para a gente, que a gente tem que se recriar a todo instante. Diante desse sofrimento intenso psíquico, a gente está falando de recomeços. E eu olhei aqui a sala hoje cheia de pessoas que eu fico muito feliz de conhecer e de ter proximidade, de ter amizade, né, de saber que a gente recomeça junto. Mas que, para uma psicóloga estar falando isso, eu passei por vários processos meus também. Por depressão, por ansiedade, até entender, né, de todos esses questionamentos que toda pessoa com doença rara faz. Por que comigo? Por que não comigo? Nada me torna diferente de ninguém aqui. Mas eu carrego uma condição que me faz diferente, sim. Né? A gente escuta à torta e à direita. Um diagnóstico não me define. Define. Define porque eu sei o que me molda, eu sei o que eu carrego e eu sei a luta que eu tenho. Então, em parte, sim. Ele não é o meu primeiro nome, mas eu não tenho como falar de Marcela sem falar de neuromielite óptica. Eu não tenho como sem falar de que eu sou uma deficiente visual depois da NMO. Eu não tenho como falar da luta que foi ter o meu filho com um diagnóstico de uma doença rara. E eu brinco com a Ana Paula. Como é difícil ser uma mãe rara. Porque tem dias que a fadiga aperta e a gente não tem como falar assim, não, eu vou deitar um pouquinho porque tem uma outra vida esperando por nós. A gente não tem mais isso, né, Ana? A gente não faz mais uso disso. Aqui fica o meu pedido para o poder público como um todo, de olhar para a saúde mental das pessoas com doenças raras. A gente precisa, sim, de atendimento especializado. E eu falo a gente porque eu estou nessa. Conseguir uma consulta psicológica pelo SUS é extremamente difícil. Eu não sei nem o número da fila, gente, eu desisti de saber. E aí, eu gostaria só de falar, né, para terminar assim mesmo, não quero me alongar, justamente por isso nós temos os nossos bebês. Investir na causa das doenças raras é investir em humanidade. É principalmente garantir a dignidade para quem já enfrenta o impossível todos os dias. Eu agradeço pela oportunidade, senadora. Muito obrigada por estar com a gente nessa causa. Obrigada, doutora Marcela. Só faltou a senhora dizer casamentos destruídos pela falta da compreensão do outro ou da outra. Só falou a senhora falar das mães abandonadas, sozinhas, com suas crianças após o diagnóstico. É muito além de um diagnóstico, é muito além da dor, é muito além da doença.
Muito, muito interessante e necessária a sua participação nessa audiência. Que Deus te abençoe. Nós estamos indo para o encerramento. Nós vamos ouvir agora por 2, 3 minutos para agradecimentos finais e alguma consideração a doutora Eloora Campos, que está ainda online. Obrigada por ter ficado conectada, doutora, para agradecimentos finais, suas palavras finais, e dizer o seguinte, doutora Eloora, se tiver alguma coisa que a senhora entenda o seguinte, é isso que o Senado tem que fazer hoje. Manda para nós, nos procura, telefone, pega o meu telefone celular, o da Mara. Às vezes vocês têm uma percepção que nós não temos, porque nessa mesa aqui, a gente se perde com tantos temas e assuntos, e todos são importantes e urgentes, todos. Mas não nos deixe, doutora Eloora, não nos deixe sair do prumo. Nos mantenha no trilho com relação a esses temas. Então, observou uma falta na legislação aqui para todos vocês. Fale conosco, somos nós que consertamos a legislação. Então, a partir de agora, mantenha esse canal aberto com a comissão e com toda a nossa equipe. 2, 3 minutos para a senhora, para a gente encerrar. Obrigada, excelentíssima senadora Damares. E, de novo, gostaria de agradecer o convite muito gentil da senadora Mara Gabrilli, por poder trazer aqui a voz dos pacientes com encefalomielite miálgica. Se vocês observaram a fala dos outros colegas e das pessoas portadoras, né, das doenças que foram ditas aqui nessa plenária, todos têm um sintoma em comum, que é a fadiga crônica, em situações totalmente diferentes. Muitos pacientes vão passar por esse diagnóstico, então vão ter que excluir esses diagnósticos raros, até a gente também poder falar sobre o diagnóstico de encefalomielite miálgica. Então, é um conjunto muito grande de avaliações para que cada um desses pacientes tenha um diagnóstico correto. E aí eu gostaria de agradecer, senadora, que nós, ano passado, já tivemos uma reunião inicial com o Ministério da Saúde, propondo um centro de referência especializado na Universidade Federal de São Paulo, por mim e pelo professor Rudolf, e esse ofício, ele ainda não caminhou, né? Nós ainda precisamos que o Ministério... Continua, doutora. Desculpa, achei que a senhora pediu para eu parar. E nós solicitamos, ano passado nós tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde, enviamos uma proposta, né, para iniciar um centro especializado, né, um centro de referência que pudesse, então, preparar demais centros, tanto nas AMES quanto UBSs, para reconhecimento dessa doença, e nós ainda não tivemos uma devolutiva do Ministério da Saúde para que a gente possa continuar essa implementação desse centro especializado com equipe multiprofissional dentro da universidade. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que esses pacientes com síndromes pós-virais, eles estão aí, eles não estão sendo valorizados, não estão sendo ouvidos, e nós, como comunidade médicas, precisamos ter empatia, escuta ativa e conseguir fazer um diagnóstico adequado e não encaminhar somente para a psiquiatria, como os demais colegas e portadores que estavam aqui. Muito difícil os pacientes não terem um problema emocional, ansiedade ou depressão por um diagnóstico não feito, por passar tantas vezes em médicos e não ter um diagnóstico, e estarem sofrendo, né, sem conseguir trabalhar ou sem ter oportunidade de estarem com as suas famílias. Então, nós, como comunidade médica, junto, né, com o Senado, né, e com os demais políticos, lutar por políticas públicas e um tratamento adequado, universal para todos esses pacientes. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, doutora. E eu só vou lhe dizer uma coisa, sem dinheiro não tem pesquisa. Venha atrás do dinheiro, essa é a casa do dinheiro. Obrigada, doutora. A senhora foi fundamental para a gente terminar essa audiência, inclusive com encaminhamentos e inclusive com propostas. Eu convido para compor a mesa o Max. Vem, Max, vem para a mesa, Max. Com direito a prisma e tudo, Max. Eu só não vou passar a palavra para ele presidir, porque ele não vai conseguir falar ainda, né? Mas é uma alegria ter o Max com a gente. Lindo, né, gente? Lindo. Na sequência, vamos ouvir o doutor Hamilton. Meu médico, por coincidência, eu não tinha ligado o nome da pessoa, doutora Hamilton. Obrigado por ter ficado até o final com a gente. É uma alegria estar aqui. A minha mensagem final é educação. Então, se o Ministério da Saúde, se o Congresso
pode realmente fazer mais é educar. Eu participei de alguns congressos internacionais, e os congressos que eu mais gostei de ir na vida foram congressos em que profissionais de saúde e pacientes estavam juntos na mesma sala, ouvindo aos mesmos especialistas e as mesmas aulas. Então, isso sim é cidadania, isso sim é saúde. Saúde é muito além do que a ausência de doença. Isso é um conceito de 1970 que até hoje a gente não consegue incorporar. A gente tem tecnologia, nós estamos numa campanha aí do Ministério de Formação de Novos Especialistas, mas pacientes com essas doenças que nós conversamos hoje, eles passam em média por 3, 4 especialistas antes de conseguir um diagnóstico. Então nós vamos formar especialistas com títulos de mentirinha, que não são bem formados e que não vão resolver, porque eles vão ser encaminhadores. Nós precisamos tirar os doutores dos centros de referência e levá-los para população. Nós precisamos integrar os níveis de atenção de saúde, eles precisam conversar. A atenção primária, ela está mais próximo das pessoas, elas vão tirar essas dúvidas e nós precisamos estar juntos e coordenados trabalhando. Eu acredito que na educação e na valorização de quem realmente importa, que são os pacientes, é que está o caminho. E na formação não só de médicos, mas de profissionais de saúde voltados para o atendimento empático e humano. Porque o médico é importante, sim, mas o médico sozinho ele não resolve. Eu preciso de uma boa fisioterapia, eu preciso de fonoaudiologia, eu preciso de terapia ocupacional, eu preciso de serviço social, psicologia. Eu não dou conta de fazer tudo isso sozinho. Então eu preciso de apoio. Eu preciso de apoio do legislativo, eu preciso de apoio do executivo. O judiciário ele é muito importante para garantir nossos direitos, mas quando ele se mete, ele bagunça um pouco a forma como a gente trabalha e ele intimida o gestor. Eu fui convocado algumas vezes por Ministério Público e Judiciário só para prestar esclarecimento como consultor técnico. Eu achei que eu fosse sair preso. Então, eles nos intimidam às vezes, né? Eles nos ajudam muito, mas nos intimidam. Então, a gente precisa se adiantar a eles. A gente tem que não depender tanto deles, a gente tem que fazer o nosso dever de casa e sempre com foco em quem precisa e foco na saúde, que não é simplesmente doença. Saúde é muito mais. Muito obrigado a Abrame, que está sempre comigo, são pessoas que eu amo, a Ame, a Carla, que são pessoas que eu amo, é o pessoal da Procura que eu ouço sempre falar e estou sempre encaminho meus pacientes, nas minhas postagens eu sempre coloco. Vão para as associações. As associações, elas vão mostrar para você que você não está sozinho e, principalmente, vão te dar informação de qualidade. Porque, às vezes, você vai no médico e você acha que ele não está falando verdade. Você acha que ele está te enganando, que ele está escondendo coisa, que ele está vendido. Mas vá na associação. A associação ela vai te dar informação de qualidade, ela vai te orientar como deve. E essa parceria entre nós é fundamental. Muito obrigado, senadora. Obrigada, doutora Milton. Obrigada. Vamos ouvir a doutora Fernanda Ferraz. Então, eu vou iniciar respondendo algumas perguntas e a seguir concluir. Em relação à esclerose múltipla e neuromielite óptica, só para deixar um alerta, né, para as pessoas jovens, qualquer sintoma neurológico novo que dure mais que 24 horas deve ser avaliado por um neurologista. O que é sintoma neurológico novo? Paralisia de um lado do corpo, formigamento dos dois lados da mão, dos membros superiores, contínuo, embaçamento na visão contínuo por mais de 24 horas, deve fazer o paciente buscar uma avaliação neurológica. Em relação a outra pergunta sobre como nós podemos levar essa informação para a saúde, atenção primária. A gente já tem feito essa ação junto com a associação já há alguns anos. Nós estruturamos um curso online que está no site do IGES para profissionais de saúde não especialistas em esclerose múltipla. É um curso multidisciplinar com aulas curtas, então tem fala de neurologista, fisioterapeuta, nutricionista, todos direcionados para profissionais que não são especialistas e estão lá na ponta. A gente também conseguiu verba também agora por um curso de capacitação que a gente vai dar nas unidades básicas de saúde aqui do Distrito Federal, capacitando as equipes de assistentes de saúde para eles conhecerem a doença e conhecerem a assistência que eles precisam prestar para esses pacientes. São ações simples e nem sempre caras, né, que a gente pode pensar enquanto associação para expandir para as outras doenças também. E uma coisa que eu sempre falo agora para concluir é que eu, pelo menos, me vejo
como advogada da saúde do paciente. Eu não sou advogada do plano de saúde, eu não sou advogada da gestão da saúde pública, eu sou advogada da saúde daquele indivíduo que está ali na minha frente e eu tenho que olhar para o melhor interesse dele, me colocando no lugar dele. Então, essa fala, né, a gente tem, nós especialistas que atuamos nessa área, a gente leva para os outros médicos que também têm contato com esses pacientes. Teve uma situação num congresso, né, que eu dei uma aula sobre um medicamento até de miastenia. E ao final o médico levantou e falou assim, mas esse medicamento é muito caro. Foi a primeira fala. E aí eu falei com ele assim, doutor, se fosse você, com visão dupla no fim do dia, sua pálpebra caída, você ia conseguiria continuar fazendo sua atividade? Você acharia esse medicamento caro para você? Né? E ele não teve resposta. E é um déficit que muitos médicos consideram leve, que não é grave, né? Então, assim, eu vejo dentro dos profissionais que atuam nessa área um amor pela causa. Eu conversei com vários especialistas que estão em centros de referência em todo o Brasil. Está todo mundo disposto a agregar, né? Mas a gente precisa fazer isso, é conversar junto. Muito obrigada, senadora, por essas ideias que você trouxe aqui. E eu me comprometo, junto com a associação, a gente trazer propostas, sim, para que a gente possa escalar, né, subir um degrau nessa jornada aí para ajudar os pacientes. Obrigada, doutora. Obrigada. Mas traz correndo. Vamos aproveitar que nós temos uma bancada. Essa legislatura está muito boa, gente, aqui no Senado. O mais rápido possível. Aproveita, assim, que tem um time muito unido de senadores e muito comprometido. E com relação a mim, corre antes que Alexandre de Moraes me prenda. Então, corre e traga a proposta. Vamos ouvir a Élica... É brincadeira não, gente. Vamos ouvir a Élica Fernandes para agradecimentos e considerações finais. Bom, mais uma vez agradecer a senadora Damares por essa oportunidade, pelas ideias também. Achei fantástico tudo que vocês estão trazendo para nós. E vamos procurar também os caminhos, depois manter um relacionamento mais próximo para conseguir resolver essas questões. Agradecer também ao doutor Acari, que todo mundo falou dele, porque foi ele que me iniciou na caminhada das pessoas com esclerose lateral amiotrófica em 2000. Né? E fui trabalhar com ele na associação de ela também. E eu queria deixar duas demandas, né, que para nós é muito significativa. Existem várias, né, como nós trouxemos todos, mas as mais importantes. O assistente de tosse, que é um aparelho que salva a vida dos pacientes, literalmente, nós já demos entrada no CONITEC, o CONITEC aprovou, porém não houve o fornecimento, não há o fornecimento por restrição de verbas. Então, assim, o que nós devemos fazer agora? Voltamos de novo para o CONITEC, insistimos, o que nós fazemos? Porque nós precisamos desse aparelho, né, para as pessoas que estão com ela, porque nem sempre o ambu vai resolver, uma massagem vai resolver de retirar essa aspiração. E aí, a outra coisa que é a incorporação, né, que seria deles, a melhora do programa Melhor em Casa, isso precisaria ser urgente também, e também queremos entender melhor como seria o recebimento das emendas parlamentares. Para nós, no caso que somos associações, nós estamos nos preparando documentalmente junto ao governo, mas ainda não temos claramente, precisamos desse auxílio. Então, agradecer muito a sua ajuda nesse sentido. Obrigada. Obrigada, doutora. Vamos ouvir agora a mãe do Max, a Ana Paula Moraes da Silva, e o Max não ficou na mesa. Eu estou achando que ele é da posição. Eu sou oposição. O problema é eu, né, Max? Não, é a vacina dos 2 meses. Então, pessoal, mais uma vez agradecer a oportunidade de poder falar em nome das pessoas com doenças raras, adultos. Quando a gente foca nessa questão do adulto, é exatamente por isso, porque somos 30% dos raros, mas 30% é muita coisa. E, como a gente sempre comenta, uma vida importa. E é uma vida. Eu escutei uma frase que eu levo ela para a minha vida, foi num evento da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM, da qual a gente faz parte da rede ABEM, que faz um trabalho incrível.
E ele fala o seguinte: os sintomas são do paciente. Só a gente que sente é que entende o que a gente passa. Eu posso até falar e você se compadecer da minha dor, mas você nunca vai entender aquilo que eu vivo porque você não vive. Mas a doença, ela é da família. Então, quando a gente fala que existem 13 milhões, e esse número já está muito mais do que errado, porque já são 13 milhões de doenças raras, de pacientes raros há mais de 10 anos, quando a gente fala de 13 milhões de pessoas com doenças raras, a gente fala de 13 milhões de famílias raras. São famílias que são impactadas. Eu sempre brinco que ser raro é ser caro. O meu tratamento é caro, o meu medicamento é caro, manter a minha vida ali de uma forma digna é cara. Mas é muito mais caro quando a gente não tem acesso ao tratamento, quando a gente não tem acesso às tecnologias. Aí se torna cara e impossível. Então, que mais uma vez a gente possa olhar com um olhar humano, trazendo dignidade a essas pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Vamos ouvir a Cida Valença, do Instituto Mara Gabrilli. Eu vou falar aqui próximo a Beth, e falando e agradecendo em nome da Elizabeth Ribeiro pela oportunidade de estar aqui. Nós chegamos ontem no final da tarde, ficamos até próximo da madrugada visitando o General Vilas Boas. Imagine o que é isso. Nós vamos retornar assim que terminar imediatamente, né, Beth, para São Paulo. A Beth é muito grata por essa oportunidade. Eu sei também que ela quer agradecer a você, Deubel, como cuidadora dela, por todo o seu esforço em acompanhá-la. Agradecer a você, Ronaldo, por estar aqui e possibilitar que ela traga a experiência de vida dela. Agradecer quem possibilitou, Deusilene. Agradecer a senhora, senadora, muito obrigada. E eu quero aproveitar e dizer que a senadora disse para que as associações procurem os parlamentares. Isso é imprescindível. O Instituto recebe o nome da hoje senadora Mara Gabrilli porque foi fundado por ela. E nos nossos trabalhos, a gente, no dia a dia, leva principalmente o acesso e o conhecimento às políticas públicas. E é através da senadora Mara Gabrilli que a gente vai lá sempre batendo na porta para que essas políticas de fato aconteçam. Que a gente faça isso, sim. E além das associações procurarem os parlamentares, as associações, os institutos, eu quero dizer que a gente precisa trabalhar cada vez mais em conexão. Diz por aí, né? E isso é fato, que juntos somos mais fortes. Então, que a gente faça isso também, que a gente se conecte, que a gente traga, porque a necessidade, geralmente, ela se repete, né? Então, que a gente possa fazer essa conexão, que a gente possa fazer essa parceria, né, Élica, como a gente propõe, e que a gente possa seguir adiante. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada. Mas tem que agradecer a ela também. Sim, ela é a gestora. Cida, Deus te abençoe, parabéns. Inclusive, gente, acessem o site do Instituto, o material deles é incrível, incrível. E aí, gente, às vezes um folhetinho desse aqui, ó, salva uma vida. Mas isso aqui custa dinheiro. Né? Isso aqui tem que ter dinheiro para se fazer um folheto desse. Imagina uma cartilha daquela. Então, essa é a casa que pode, sim, ajudar as instituições com suas boas ações, suas boas práticas. Nós vamos ver Gustavo Almeida para agradecimentos. Fica à vontade, Gustavo. Senadora, mais uma vez, parabéns, obrigado pelo convite e que daqui possa se sair. E também vou me juntar aí com a Ana, com todo mundo, e vamos trazer propostas, sim, para o orçamento. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Marcela Borges, psicóloga. Só agradecer mesmo e saber que é uma alegria que estamos sendo respeitados. Obrigada, Marcela. Deus abençoe. Gente, eu não posso dar a palavra para o plenário, nós estamos no horário, mas ela, o olhinho dela, pedindo, dando sinal, ela faz isso sempre, tá? Eu vou considerar ela, em nome de todas as instituições que estão presentes, que não estão na mesa, 3 minutos, pode ser? Se apresente e fale a sua instituição. Ajuda ela com o microfone. Sim.
Eu vou passar a palavra para a presidente. Ok. Tá? Não, esse aqui. Alô. Obrigada. A presidente fala. Bom, nessas coisas eu até deixo, porque a gente tem muito orgulho de pertencer. Seu nome se apresenta. Meu nome é Andréia Maria Marante de Oliveira. Eu estou aqui representando a ABRAME, que é a Associação Brasileira de Miastenia, que, assim como miastenia, também é uma associação conhecida, mas existe há 40 anos. E quem criou foi a Lídia. Ela tem miastenia congênita e eu tenho autoimune. E nesse tempo todo, desde que eu tive meu diagnóstico, a nossa associação, ela é formada por pacientes. O único que não tem miastenia é o diretor científico, que é o nosso médico. Assim como os diagnósticos tardios, o meu levou 15 anos. Por quê? Miastenia ela é uma doença caracterizada pela flutuação de sintoma. Então, além de tudo que foi citado aqui, a gente nunca sabe quando vai acontecer e quando vai desacontecer. E não sabe que profissional procurar. Então, a nossa associação, além de dar o apoio para o paciente, também costuma realizar eventos para capacitação dos médicos, porque sem diagnóstico a gente não tem remédio, não tem tratamento. E, independente disso, senadora, a oportunidade de estar aqui, para a gente, é muito importante, porque às vezes a gente batalha por política pública, está ali, consegue, e depois. O durante, o dia a dia do paciente é muito difícil. Por exemplo, o exame de acetilcolina está no protocolo clínico, mas quem consegue? Onde ele é feito? Esse caminho não está em lugar nenhum. Então, o paciente fica sem acesso ao medicamento, às vezes ao exame. O CROSS, a gente não consegue influenciar de maneira nenhuma, sabendo onde tem o centro de tratamento, onde tem o médico, a gente pode orientar, mas o paciente não chega lá. Então, essa oportunidade para a gente de estar aqui e somar forças é muito importante e muito obrigado por esses nossos 3 minutos. Doutora, nós teremos outras e outras oportunidades. Eu quero agradecer a todos vocês. Nós estamos chegando ao final. Eu quero, de novo, registrar meu carinho e amor ao general Vilas Boas, que está nos acompanhando. E a gente não traz ele, porque como ele é de casa, está aqui pertinho, e como a gente consegue trazer pessoas de fora, então, quando as pessoas de fora não podem vir, vem a Adriana, vem o general, mas ele deu visibilidade também à doença, né? Ele, a Mara, todos os outros, a Beth, todos os outros, que quando estão doentes, são doentes, têm uma doença, quando eles se expõem publicamente, a conscientização aumenta, as pessoas, o que ele tem? Como começou? Então, a importância deles também, com suas próprias histórias, darem visibilidade à doença, ao tratamento, aos pacientes. Eu vou fazer alguns encaminhamentos, secretaria, por favor. Primeiro encaminhamento, gostaríamos que mandasse um ofício para o ministro da Saúde, pedindo uma audiência dele com os membros da subcomissão de doenças raras. De horário que ele puder, tá? Segundo ofício, também direcionado a ele, com o link dessa audiência, mas eu quero que coloque no ofício. Encaminhamos. Lamentavelmente, estamos tristes, porque quiserem ser mais delicados. Sentimos falta do Ministério da Saúde na audiência, mas encaminhamos o link da audiência e, junto com o ofício, as apresentações de todos eles que foi mostrada para o ministro da Saúde. No mesmo sentido, para a Conitec. Lamentamos a ausência dos senhores na audiência, mas encaminhamos o link para assistir a audiência e também as apresentações. Um ofício, secretaria, para a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, para que nos informe quantos diagnósticos de adultos e crianças indígenas com as doenças que foram debatidas aqui hoje, tá? No mesmo sentido, um ofício para o Ministério da Assistência Social e Direitos Humanos, perguntando quantos membros de comunidades e povos tradicionais, não mais indígena, porque só indígena tem uma secretaria especial, mas quilombola não tem, ciganos não tem. Imagine quantos ciganos com ela. E ciganos é uma população nômade, em acampamentos, levados para cima e para baixo, sem o atendimento.
porque não tem um endereço fixo. Quantos de comunidades e povos tradicionais foram diagnosticados com essas doenças? Sem dados não tem política pública, sem dados não tem como a gente fazer cobranças, inclusive. Então, para povos tradicionais no geral e para a saúde indígena, apenas as questões indígenas. E os ofícios de lamento. E sentimos falta, e segue o link. E nós temos outros encaminhamentos que depois nós vamos nos reunir com a subcomissão e a gente faz outros encaminhamentos. E a gente agora encerra essa reunião, agradecendo a presença de todos, repetindo, doutor, não tem pesquisa, não tem remédio, não tem tratamento, não tem ventilador sem verba pública. E é essa casa que formula o orçamento da União. Nos provoque sempre. Agradecemos a presença de todos, as pessoas que estão acompanhando online, pela televisão, os que estão presentes. Uma segunda-feira manter um auditório lotado como esse mostra o interesse e a necessidade da gente estar discutindo o tema. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e, principalmente, de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. É a sexual, patrimonial, psicológica, moral, então, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica do seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça,
20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então, eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Na guerra comercial e ideológica que trava contra o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o Brasil como alvo preferencial. No início de julho, impôs taxas de importação de 50% sobre tudo o que exportamos para os Estados Unidos. Às vésperas de o tarifaço entrar em vigor, Trump recuou um pouco. Mas desde abril, o Brasil sofre desgastes com as decisões unilaterais do presidente estadunidense. Para nos ajudar a entender um pouco os impactos das medidas e as possíveis alternativas a elas, eu recebo o professor de Economia da Universidade de Brasília, César Bergo. Professor, obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, Antônio, estar com vocês aqui. Vamos, então, aproveitar a sua presença e compartilhar sua experiência aí de economia no mundo há bastante tempo. Começando exatamente por esse ponto, né? A gente está exibindo esse programa pela primeira vez, na véspera da nova data de entrada em vigor das tarifas. Inclusive, a gente não sabe de fato o que acontece. Então, eu queria começar exatamente por essa questão dessa insegurança política, econômica, jurídica, quando se fala das decisões do governo Trump, mas que nos afetam muito diretamente. Como é que o senhor avalia isso? Avalia assim, o Brasil sempre foi bem recebido pelos Estados Unidos. Então, temos que separar o que é a nação americana e o que é governo. A nação americana sempre foi amiga, muito intercâmbio, e de repente já sabíamos, né, com a posse do novo presidente, que teríamos algum tipo de problema. Tanto que no início já colocou uma tarifa de 10% sobre as importações brasileiras. Entendíamos nós que naquela época era uma das menores tarifas, né? O Brasil ganhou até mercado em alguns setores, mas o que aconteceu é que houve uma crescente animosidade por parte do presidente americano, sobretudo na questão interna do país, com relação política, as questões jurídicas, né? Então, acabou complicando, porque o lado econômico que ele alega, basicamente o Brasil é deficitário com os Estados Unidos nas relações. Os Estados Unidos é o maior investidor direto no Brasil. Então, não teria nenhuma justificativa econômica que pudesse embasar essa questão das tarifas, sobretudo porque as tarifas bastante elevadas acabam, de alguma forma, comprometendo o próprio mercado americano, que tem produtos que eles nem produzem. Então, de fato, vai ficar difícil não só
para o Brasil, para os produtores, mas também para os consumidores americanos, que em última instância é quem vão pagar essas tarifas. Agora, isso prejudica o Brasil, prejudica os Estados Unidos também, mas prejudica o Brasil. Eu vou pedir ao Vinícius, nosso diretor de gravação, para colocar aqui na nossa tela um infográfico que a gente fez a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e que mostra essa questão das exportações brasileiras, especificamente para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior, né, parceiro, nosso segundo maior comprador. Então, o que está em verdinho ficou tarifado com 10%, o que já foi um aumento de tarifa, porque não tinha essas tarifas, né? Então, lá, essas são as tarifas de abril. E o que está em vermelho ficou com as tarifas de 50%. Os outros também tinham entrado em 50%, mas recuou. E a gente tem aí alguns itens que são os mais importantes, né, dos 10 mais importantes da nossa pauta de exportações. Como é que o senhor avalia cada um desses itens? Por exemplo, o café está sendo muito falado, né, porque eles não produzem café, todo mundo toma café, mas nem é um dos maiores, né? A gente pode avaliar da seguinte forma. A indústria de transformação e a indústria mineral é que seria mais prejudicada. Seria o volume de recursos que estão envolvidos, né? As exportações de petróleo, de minério, de aço, e ficaram de fora. O aço ainda tem aquela taxação de 20% que foi estabelecida por Trump, mas o agronegócio é responsável em torno de 12% desse volume de exportação, embora tenha uma grande quantidade. Se a gente pensar em grandes setores, sim, né? Então, o agronegócio, ele tem o café, mas é interessante que o café está em crise internacional. A produção no Congo caiu, né? Então, assim, vai faltar café nos Estados Unidos. Não tem outro mercado que possa fornecer café para os Estados Unidos. Então, subindo nesse volume, ele vai provocar um aumento no preço do café internacional também. Então, outros produtos, né, como as frutas também, você tem um mercado bem cativo nos Estados Unidos, o pescado, a carne, ou seja, são produtos essenciais para o dia a dia do americano. Então, assim, o que foi taxado, né, seria em torno aí de 56% da nossa pauta de exportação, são produtos essenciais para os americanos. Então, eu acredito que haverá uma pressão interna dos consumidores e das indústrias para que isso aí não ocorra. Então, ganhamos algum tempo para negociar. Agora, quando a gente tira um pouco essa parte dos produtos in natura, do agronegócio, né, dos alimentos, a gente fica muito com a parte da mineração e de uma indústria farmacêutica, de uma indústria química, que são dos bens de maior valor agregado. Então, ele taxou no ferro, por exemplo, ele não taxou o ferro in natura, mas taxou o ferro acabado, né? Tem aí uma política também, uma tentativa meio que de minar essa indústria brasileira que tenta retomar o seu crescimento? Não tenha dúvida, né? Assim, eu acho que talvez a preocupação maior dos Estados Unidos não esteja tanto na questão das exportações brasileiras, mas no relacionamento que o Brasil mantém com a China, com os BRICS, né? No caso da Índia, porque são mercados que são concorrentes dos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele tem como colocar esses produtos lá naqueles mercados. Inclusive, a própria China se colocou dizendo que ia absorver um pouco desse mercado aí de produtos, sobretudo esses produtos da agroindústria. Mas não tenha dúvida de que existe, sim, uma intenção de trazer o Brasil mais próximo, né? Só que os argumentos utilizados são argumentos políticos, muitas vezes. Então, a questão da economia fica secundária. E o Brasil não é prioridade americana. Nós somos só o 15º país exportador para os Estados Unidos. Então, eles têm outras prioridades, a gente vê bem claro nisso, e ele comemorando, fechado com a União Europeia, com o Japão, né? Então, o Brasil não está tendo diálogo, as portas estão fechadas, né? O presidente americano disse que vai conversar, e é importante conversar nessa área, não só do campo diplomático, como comercial, porque o relacionamento do Brasil e Estados Unidos é histórico, né? Não é uma coisa assim que surgiu de uma hora para outra. Então, eu vejo que existe essa intenção de pressionar, que é basicamente a tática do presidente americano, de criar uma condição do Brasil ficar um pouco abaixo na negociação. Mas isso acho que acaba envolvendo a questão política, judicial, vai ter dificuldade em conseguir alguma coisa. Sim, porque ele está usando até argumentos políticos, como o senhor falou. Sim. Agora, vários economistas, o senhor mesmo, a gente estava conversando um pouquinho antes, falam que, na verdade, essas tarifas, elas impactam muito pouco quando a gente pensar no PIB brasileiro. Menos de 0,5% do PIB seria o valor de toda a economia atingida por essas tarifas. A gente fez uma análise. Se tudo tivesse acontecido da forma que estava acontecendo, colocar para todos os produtos 50%,
nós íamos ter uma perda de PIB de 0,2% esse ano e 0,5% o ano que vem. Mas não aconteceu isso, né? Metade das exportações ficaram de fora. Então, a perda é em torno de 0,4%, 0,5% no PIB total. Então, é uma perda pequena. Mas se for olhar do ponto de vista do PIB, é pequeno, mas do produtor é enorme. Então, é preciso que haja realmente, nesse primeiro momento, um apoio do governo para esses produtores que vão ter dificuldade, né? Agora, não é só o apoio do governo. Precisa muita negociação e a conversa com os Estados Unidos no sentido de mostrar que os maiores prejudicados serão eles mesmos. Então, acho que é nessa linha. Mas você acredita que tem espaço no governo de lá, no governo estadunidense, para essa conversa? Porque eles colocaram, por exemplo, um pacote para a União Europeia e a União Europeia assinou sem questionar. A gente analisando os acordos que estão sendo firmados, são bastante desfavoráveis para os países com os Estados Unidos. No caso, não vai ser diferente do que o Brasil. Só que o Brasil tem um agravante em relação à União Europeia e ao Japão. Está fechado os canais de comunicação. Aqui no Brasil, nós não temos embaixador. A nossa embaixada americana tentou contato com as autoridades americanas, não conseguiu. Recentemente, o chanceler brasileiro teve um certo contato. Nós mandamos senadores lá também para fazer esse contato. Os senadores foram muito importantes, mas não tem interlocução. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é que existe uma coisa imposta, né? Tanto que ninguém esperava esse decreto americano isentando cerca de 700 produtos, né? Foi uma surpresa. Então, a gente não deve comemorar, não. É aí que começa o nosso trabalho. E existe um aspecto também de alternativas, né? Por exemplo, a soja é exportada via Paranaguá. A grande quantidade de soja que sai por ali é soja brasileira, mas sai com carimbo do Paraguai. Ou seja, o Brasil utiliza o Mercosul também para fazer as suas exportações, para fazer... Então, ele tem que continuar utilizando a inteligência para fazer isso. E não tenha dúvida que esses produtos que foram taxados, milho, soja, são todos produtos commodities. Então, ele tem alocação em outro mercado. Em outros mercados, mas que competem com o mercado norte-americano. Eles são grandes produtores também de milho, né? Mas você vê, a guerra na Ucrânia, a Ucrânia deixou de produzir grãos, né? E o Brasil é o grande celeiro atual do mundo mesmo, né? E não é só, é com qualidade. Os produtos brasileiros têm reconhecimento de qualidade. Então, onde você vai conseguir de uma hora para outra esses produtos? Então, os Estados Unidos produz de fato milho, produz soja, mas acontece que muita gente, para complementar a produção deles, necessita importar. Então, eu vejo que negociando na questão econômica e se pautando na questão econômica, não entrando nas questões políticas e tal, o Brasil é complementar, é uma economia complementar dos Estados Unidos. Então, isso vai acabar saindo em algum momento e a negociação vai ser ajudada com esse aspecto. Mas isso aí requer uma certa racionalidade. E o que a gente está vendo é o governo brasileiro, a comitiva de senadores, né, a diplomacia brasileira tentando trabalhar com essa racionalidade, mas não encontrando uma racionalidade do lado de lá. Como é que se vence essa barreira? Olha, eu tenho observado o trabalho do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, tem feito um belo trabalho, reunindo os empresários aqui no Brasil, lembrando que existem muitas multinacionais americanas aqui no Brasil, pode nos auxiliar no trabalho também perante as autoridades americanas, mas como você mencionou, nesse primeiro momento, são muitos países que estão sendo, de alguma forma, envolvidos na negociação com os Estados Unidos. E o Trump, ele tem sido muito personalista, centralizado muito isso, então dificulta muito os outros agentes agirem, mas é hora de municiar esses agentes com informações verdadeiras com relação à economia, para que possa vencer essas barreiras. O que eu vejo é a necessidade de um café da manhã, tomar um suco de laranja, tomar um café. Então, lá no pequeno consumidor, vai começar a pressionar o deputado dele, o senador, e a coisa vai subindo de situação que vai favorecer. Esse período de crise, ele tem que ser tratado de uma maneira bem profissional, diplomática, para que a gente não tenha e não colha outros tipos de problemas. Eu vejo nessa linha. Eu acho que os Estados Unidos está realmente duro na negociação, mas existe espaço para que a gente possa mostrar para eles que o Brasil ele tem muito a oferecer à economia americana. A gente pode, se não der certo essa negociação, tentar outras saídas. E aí eu vou pedir novamente, Vinícius, para colocar um outro infográfico que nós montamos, que
que mostra um pouco, dá um pouco esse panorama, né, das exportações brasileiras de uma forma geral. A gente tem aqui as exportações totais, são dados de 2024, como está é o arquivo, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Exportações totais de 337 bilhões de dólares, China, nosso principal parceiro, Estados Unidos é o segundo, que não chega nem à metade, né, da nossa transação, e aqui é só exportação, do que a gente importa deles, não tem o que a gente importa nesse gráfico, né? Argentina, Países Baixos e Espanha, essa é a lista dos nossos maiores, para quem a gente mais exporta. Isso aí é uma possibilidade, quer dizer, da gente tentar aumentar a transação com esses outros mercados. São dezenas de mercados, O né? Brasil ainda é uma economia fechada, Antônio, né? Ele precisa abrir mais. A gente tentou um acordo do Mercosul com a União Europeia, né? O Brasil está fazendo algum tipo de ação, mas ainda é muito incipiente, tem que ser mais agressivo. Vamos dizer assim, ali os Estados Unidos têm 12% das nossas exportações, né? Então, se comparar com a China, de fato, e a China só vem aumentando as compras no Brasil, né? Então, não tenha dúvida de que tem muito espaço para o Brasil crescer com os outros países, né? E, sobretudo, a Índia, por exemplo. A Índia não está naquela lista ali. E é um baita do mercado. Então, eu vejo que o BRICS pode ajudar o Brasil nesse caminho, o Mercosul também. Então, o Brasil está num caminho adequado com relação às transações comerciais e negociação. Agora, não tenha dúvida que o que nos surpreendeu foi na calada da noite um anúncio dessa dimensão, já que os Estados Unidos, historicamente, não é só com o Brasil, é com o Canadá, com o México. A gente aprendeu a confiar nos Estados Unidos. É uma relação de confiança que de uma hora para outra foi quebrada. Então tem que reconquistar isso aí. Mas a gente está falando aqui também de uma questão que não é o nosso foco, mas muito do começo desse tarifaço se deveu por questões políticas de envolvimento, né, com relação à tentativa aí da família do ex-presidente de livrá-lo do julgamento na justiça brasileira. Como é que se negocia economicamente, racionalmente? Isso acredita que existe esse espaço? Eu acho que sim, porque você bem mencionou, surpreendeu a todos. Você ligar essas questões econômicas à questão política. Ninguém se esperava. Desde o início do ano, a gente sabia que existiam essas ações lá no mercado americano, sobretudo a questão política, né? Mas não se esperava que saísse um documento dos Estados Unidos dirigido ao presidente da República do Brasil dizendo essas coisas, né? Isso aí foi surpreendente para o mundo todo, não é só o Brasil que se surpreendeu, não. Então tem espaço, sim, porque o que ele menciona do ponto de vista econômico não tem nenhum fundamento. Então é só de uma forma de colocar a verdade no tocante às relações comerciais e econômicas, Estados Unidos e Brasil, que eu acredito que vai ter muito espaço, porque assim, a sociedade americana, ela sempre foi pautada pelo livre comércio, defesa da democracia. Então, acho que existe um espaço para essa negociação. Essa questão política é outra caixinha, né? Como você bem falou, não é bem o nosso assunto. Mas não tenha dúvida de que eu acho que, economicamente falando, o Brasil tem muito a oferecer. Só lembrando que o PIB americano é 20 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é 2 trilhões de dólares. Ou seja, é o Golias contra o Davi mesmo. Ou seja, nós não podemos prescindir dos Estados Unidos e nem os Estados Unidos podem prescindir do Brasil. Então, dentro dessa linha de negociação, voltar ao que é o razoável, né? Estabelecer as relações diplomáticas. Os Estados Unidos têm um embaixador aqui, a gente tem um embaixador que possa negociar com o Departamento de Estado americano. Eu acho que é questão política e diplomática. Economicamente, existe espaço. Ok. Tem uma outra questão aí que é a geopolítica, que essa entra um pouco na nossa caixinha, porque, no fim das contas, é tudo economia, né? Sim. Que é a questão de quem aí continua controlando o mundo, o comércio mundial, quem dita as regras, né? E aí, eu vou pedir o Vinícius para trocar essa arte, colocar um outro infográfico que nós montamos, que é essa questão das tarifas, porque a gente pegar dos 27, né, países que foram recém-tarifados no último dia 31 de julho, né, com essas tarifas gigantescas confirmadas, o Brasil, assim, a gente tem 7 que são BRICS, né? E BRICS dos afiliados mesmo, não estou nem falando dos parceiros, porque dos parceiros tem mais 4, né? Eu coloquei aqui só os que são BRICS oficialmente. O Brasil com 50%, a Rússia, que vive o embargo já tem muitos anos, Índia 25%, que é um
possível mercado para nós. China, né, que foi a primeira lá atrás com 150%, que já está em negociação, mas África do Sul 30%, Indonésia 19%, Irã embargado. O senhor não vê aí uma tentativa também de cercar os BRICS, de evitar que esse grupo ganhe mais poder na economia mundial? Olha, o poder acho que já adquiriu, né? Os BRICS, eles têm um banco de desenvolvimento por trás disso tudo. Nós não estamos falando de paizinhos. Se for pegar aqueles países aí somando, são potências, que o Brasil é a 10ª potência do mundo, né? A Rússia, a Índia, né? Então você tem economicamente força para poder interferir nos fóruns internacionais. O que acontece muitas vezes é que extrapola a questão econômica, é a questão geopolítica. Então tem lá o conflito lá no Oriente Médio, tem um conflito na Europa, os Estados Unidos quer entrar num, quer entrar no outro, né? E o Brasil às vezes tem as suas posições, inclusive aliadas aos próprios BRICS, né? Nós temos ali a Rússia que está em guerra, né? E o Brasil às vezes se coloca que tem todo o direito de fazer isso. O Brasil ele tem autonomia, ele pode decidir qual vai ser a política externa dele, mas isso está incomodando os Estados Unidos, não tem a dúvida. E a gente vê isso, inclusive, na própria relação, não só política, mas tem a questão das Big Techs também, que existe uma pressão junto ao governo americano, o presidente Trump, das Big Techs em função das decisões judiciais. Então, a gente pode ver e verificar que é uma questão interna, de fórum íntimo brasileiro, que os Estados Unidos não deveria interferir. Mas ali, como você bem colocou, parece-me que há uma intenção por trás disso, de atacar esses países, sobretudo em função de formar um bloco, que é o bloco dos BRICS. Agora, e o que o Brasil pode fazer? Se a gente dá uma olhadinha, a gente está completamente dependente hoje na esfera, né, como se falava na década de 70 e 80, na geopolítica, meio que o quintal, uma parte do quintal dos Estados Unidos. A gente depende deles nessa questão. Algumas outras questões que são econômicas muito fortes, a questão das Big Techs, a questão de GPS, chegou-se a falar, ele comentou, o presidente norte-americano, que poderia desligar o GPS do Brasil. Como é que o Brasil pode se preparar para ter uma autonomia? A China tem lá o seu próprio sistema de GPS, a Índia tem, a Rússia tem. Como é que o Brasil pode se preparar nessa nova economia, né? Satélites, internet, como é que a gente pode se preparar para não ficar na mão de um só país desse jeito? Vamos entender em camadas, né? Primeiro, ele anexou a Groenlândia, anexou o Canadá, falou que ia tomar o Panamá, ou seja, abriu assim uma guerra mundial em termos não só geopolíticos como comércio. Ou seja, é totalmente descabido. Ainda não conseguiu anexar o Canadá e a Groenlândia, mas quis, né? Tentou, não quis não, ele quer. Ele quer. Né? Mas existe autonomia. Inclusive o primeiro-ministro canadense usou um termo muito pesado. Fomos traídos. Foi isso que ele falou. Os Estados Unidos traiu o Canadá, né? Imagina o Brasil, que é um pouquinho mais abaixo, né? Então, se ele chegou a trair o Canadá, que é um país amigo, historicamente unido, ele queria anexar o Canadá, tornar ele um Estado. Então, estou dando só um cenário. Imagina o que não passa na cabeça do presidente Trump. Então, nós não podemos entrar nessa. Do ponto de vista do Brasil, nós temos terras raras, que eles têm interesse. Nós temos várias questões aqui importantes para os Estados Unidos. A gente sabe, historicamente, você tem a indústria automobilística toda foi feita com base na indústria americana, né? A famosa CSN foi lá uma questão dada a Getúlio Vargas pelos Estados Unidos. Nós temos a compensação de guerra, né? De guerra, mas fomos aliados de guerra dos Estados Unidos, né? Então, existem vários momentos que o Brasil se mostrou um forte aliado positivo e não deixou de ser. Infelizmente, existe a questão ideológica. Então, o Brasil pode, através do seu histórico, né, diplomático, inclusive, o Brasil é muito importante em termos diplomáticos, agir economicamente junto aos Estados Unidos, mostrando, olha, nós estamos com as empresas de vocês lá. Né? A Embraer mesmo conseguiu a isenção na questão aérea. Por quê? Porque 70% dos componentes dos aviões aqui vêm dos Estados Unidos. Ia gerar desemprego lá. Então, esses detalhezinhos me parece não ser do conhecimento maior do presidente Trump, porque também a equipe está desfalcada, houve a troca. Então, os Estados Unidos vão demorar um tempo para se adaptar. Eu acho que o presidente Trump acaba ganhando tempo. Fala, não vou conversar, para ganhar tempo. Porque, de fato, algumas dessas decisões, dessas medidas, são totalmente descabidas. Eu acho que o Brasil vai conseguir mostrar isso aí de forma diplomática, autônoma, né?
e vai conseguir uma reversão dessa decisão. Mas internamente, se a gente disser assim, não, a gente está com tudo negativo, tem um muro lá. Internamente, como é que os industriais brasileiros, os empresários brasileiros, o governo brasileiro, como é que eles podem trabalhar para, de fato, encontrar uma solução para os problemas que podem ser gerados, como o desemprego, aqui no Brasil, independente de qualquer ação do governo dos Estados Unidos? Parece um paradoxo, né? Que saiu os dados de desemprego no Brasil, nós batemos recorde de desemprego esses dias, né? A gente está na maior taxa de emprego, empregabilidade. Então, assim, parece até um paradoxo, né? E quando saiu a notícia, parece que tinha todo mundo morrido. Todo mundo saiu correndo para um lado para o outro e não aparecia. E agora está mostrando que não é assim. Então, toda calma é necessária. No mercado financeiro, a gente fala isso. Se tem esse estresse, né? Mantenha calma, coloca um tênis e vai caminhar no parque. Porque não é momento de desesperar. A diplomacia é uma diplomacia eficiente. Então, a saída do Brasil, na verdade, primeiro, ele é um país que tem praticamente uma produção forte, né? E ele pode utilizar tudo isso aí em favor de encontrar outros mercados, né? Se os Estados Unidos não resolver não importar mais do Brasil, porque quando a gente fala de tarifa de 50%, não é nem tarifa, é uma sanção mesmo comercial, não tem como você fazer... Não tem outro nome. Então, o Brasil pode, né? E a China já acenou com isso, estou aqui, né? Pode mandar para cá, ou seja, são produtos de qualidade. Então, o Brasil pode... Foi pego de surpresa? Foi pego de surpresa, mas não justifica a falta de ação. Então, existem ações, e uma coisa que você coloca, que é importante, o mundo não é comandado, não é pelos governos, é pelas empresas. Então, elas se comunicam, existe uma comunicação paralela das corporações, né? Então, as multinacionais, as megas empresas que estão sendo afetadas nesse momento, elas já estão agindo, estão negociando. Não é à toa, o grande exemplo é a Embraer, que eu acabei de mencionar. Ela conseguiu tudo isso, falou com o secretário de Tesouro, falou com o secretário de Comércio, coisa que as nossas autoridades não conseguiram. Então, assim, essas coisas acontecem no mundo corporativo, não fica restrita aos governos. Então, por isso que eu estou insistindo em dizer que a solução vai vir por aí, pelo mercado consumidor e pelas empresas, porque elas são muito mais fortes do que a gente pode esperar. Então, a pressão vai ser grande, né? Você viu que o Trump foi lá na Escócia assinar o acordo com a União Europeia, aonde? Num clube de golfe que ele estava inaugurando, né? Então, ele também está pensando no bolso dele. Né? Ele não está fazendo isso aí tudo. Então, o importante é que a gente tenha tranquilidade, porque o mercado financeiro ele tem os especuladores, tem os manipuladores, né? E tem os investidores. Né? O investidor é importante, o manipulador é que tem que ser condenado. Mas o especulador, ele dá liquidez para o mercado. Então, a gente está vendo isso aí, que o Trump é um grande jogador. Agora, muitas vezes, ele já quer todo o AIS na mão dele. Então, não dá chance nem para o parceiro. Isso tudo o Brasil tem que olhar e agir de uma maneira calma e tranquila, porque economicamente a gente tem muitas alternativas a ser tomadas para poder solucionar essa questão. O senhor não vê, então, uma crise aí de desemprego? Não, que afete nesse primeiro momento o desemprego, em função até porque houve 700 produtos que não vão ser onerados, eu acho que não, né? E mesmo porque a característica do mercado de trabalho brasileiro é muito de serviços, né? E nesse primeiro momento, é lógico, precisa do governo agir com apoio a esses produtores que serão prejudicados. Por exemplo, o mel, né? Aí deixou de levar o mel. Então, vamos ver, estudar o caso a caso, né? Mas, assim, uma crise de desemprego nesse primeiro momento, eu acho que eu não vejo. Eu vejo muito o seguinte, arregaçar a manga, negociar e buscar novos mercados. Acho que vai ser a grande saída do Brasil. Professor César Bergo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É um prazer e estou sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR.
Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente vê os amigos usando na festa, aí a gente tem aquela sensação de querer experimentar algo novo. Só que a gente não sabe o perigo. Aí a gente vai, fuma um pouco do amigo. Primeiro a gente começa fumando dos outros. Aí é um puff só uma puxada de uma vez. Aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Sétima reunião da Comissão do Senado. A prevenção ao tabagismo é não fumar, é não começar, é não ceder aos impulsos que surgem na adolescência, na fase adulta. E esse grupo que vamos conhecer agora tem uma nova missão, o de largar o vício. Aqui, a luta é contra um hábito de muitos anos e a dependência da nicotina pelo uso do cigarro comum. Essa historinha, eu fui lá em certo lugar e uma colega minha pediu para eu acender o cigarro. Aí eu acendi o cigarro, dei um trago, beleza. Aí daí a pouco, outro, e pronto. Aí nesse período, não parei mais. Aí a minha colega sempre pedia para mim acender o cigarro. Acendi e peguei o gosto pelo cigarro.
queria estar junto com a turma, fumar para dizer que era melhor do que tu, que os outros. E assim iniciou, né? E nessa luta vem há 40 anos. Comecei na fase de adolescente ainda, né? De 16 para 17 anos. E já fumo há 40 anos. Do início, o que a senhora sentia? Era prazer? Por quê? Era prazer, era vontade, era bom, né? Era prazeroso. Eu estava triste, ia ali, botava um cigarro na boca, fumava. Bom, no início foi até difícil para aprender. Engasgava e tal, mas depois eu aprendi e a sensação era boa. Eu gostava para estar no meio da turma, sentir melhor com uma propaganda, né? Hollywood o sucesso, né? Isto é Hollywood, o sucesso. O que tem a sua saúde? Estou me sentindo cansada, eu tô sem apetite, eu estou muito cansada. Eu estou debilitada mesmo. Precisando de ajuda. Tentei parar já várias vezes, mas é só que eu não consegui. Quando eu comecei aqui, já falei, ele sabe, eu fumava 40 cigarros por dia. Era 2 carteiras. E fui diminuindo. Hoje eu estou com 1. E quando chega na reta final é que o negócio pega mesmo. 1 cigarro? É, 1 cigarro por dia. E eu quero me livrar também desse, né? Quando é que foi que surgiu esse start? Quero parar. Há muito tempo tenho vontade, mas não consegui parar só. Aí uns 2 anos eu conheci esse programa de tabagismo, tentei, fiquei 7 meses sem fumar, aí acabei recaindo. Depois que recai para voltar é difícil. E eu estou aqui hoje para reiniciar esse trabalho. O governo já tem essa estratégia desse grupo que funciona fornecendo alguns medicamentos que auxiliam nessa parada. Mas a gente percebia também que sem um apoio psicológico não estava dando certo, a comunidade não estava conseguindo. E aí nós iniciamos esse trabalho voltado tanto para a parte medicamentosa quanto para a parte de apoio emocional e psicológico para essas pessoas. Quando isso lhe começou a incomodar? Começou a me incomodar quando eu ia abraçar as pessoas e elas não gostavam do cheiro. Meus filhos também reclamavam bastante por causa do cheiro e também da minha saúde, né? E aí eu nunca quis largar. De repente, um agente de saúde bateu na minha porta e me convidou para participar do grupo. Aí eu vim. Este grupo? Esse grupo. Aí eu vim, participei, graças a Deus me libertei. Ele funciona todas as quintas-feiras, 1 hora por dia, com um grupo multiprofissional, uma equipe multiprofissional, com psicólogo, nutricionista, médico, enfermeiro, sanitarista. E eles começam a trocar experiências. Por exemplo, eu iniciei comendo cenoura na hora, ao invés de fumar, eu comi cenoura. O outro, não, eu fiz um chá. E assim, eles começam a trocar e compartilhar o conhecimento e a experiência de tentar evitar e cessar o tabaco. Nós temos aí, eu acredito que em torno de 80% a 90% de adesão e de sucesso com as pessoas que fazem parte do grupo. Quando essas pessoas chegam aqui, o que elas relatam? Relatam muita angústia, muito sofrimento mesmo, porque tentaram ao longo da vida, e algumas fumando aí 30, 40, 50 anos, começando na adolescência, e relatam muita angústia porque tentam parar e não conseguem. Vocês também atendem aqui quem usa o cigarro eletrônico, é isso? Também. O grupo é aberto para todos. E o cigarro eletrônico é até um pouquinho mais complicado do que o tabaco normal, né? O cigarro normal de papel e o tabaco propriamente dito. Por quê? Porque ele é altamente viciante, ele é cheiroso, o cheiro dele é um cheiro agradável e o sabor dele também é um sabor agradável. E isso tem captado a adolescência com muita facilidade. E o estrago dele é maior, porque a capacidade que ele tem, que ele possui de viciar é maior do que a capacidade que o cigarro convencional tem. O recado, bebida e cigarro, sabe, é não começar. E depois para largar, quando fica viciado para largar é uma dificuldade.
Então, não começa o primeiro trago, mas se começar, a unidade básica de saúde está à disposição para ajudá-los. O que acontece quando a fumaça entra no organismo da pessoa? O que ocorre é que a via aérea ela não é uma via propícia para a metabolização de substâncias, como, por exemplo, o fígado. Então, essas substâncias não metabolizadas, elas provocam uma inflamação das vias aéreas. Essa inflamação gera uma resposta celular que pode promover, assim, em última análise, uma fibrose pulmonar. Quer dizer, e então ela varia desde uma simples tosse, que é uma manifestação de defesa da via aérea respiratória, até uma grande falta de ar passível de levar a pessoa para uma assistência hospitalar. O que sentia exatamente? Falta parecia que eu não estava indo oxigênio para o meu pulmão, sabe? Aquela canseira, eu falei, pô, não tá. Aí eu falei, rapaz, está na hora, porque já não era nem para ter começado, né? Tem hora que eu olho assim para ele, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Olhando para o cigarro, né? Mas eu vou te deixar, mas só que a força é maior do que a minha vontade. Então é isso que ocorre, a falta de oxigênio vai gerando cansaço na pessoa, principalmente, né? Além de outros fenômenos que traduzem o agravo do cigarro, que seria tosse com sangue, tosse com expectoração de várias cores e o efeito da falta de oxigênio nos órgãos, como cérebro, coração, rins. Então, você passa a ter insuficiência desses órgãos também. Saiu agora, ontem, né, uma publicação mostrando que há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. E em idades mais tenras, né? Quer dizer, pessoas mais jovens tendo o acometimento dessas doenças que são extremamente graves. O cigarro eletrônico é uma criação de pouco mais de 2 décadas. Recente, perigoso e polêmico. Entra em cena com a queda do consumo do cigarro tradicional, com nicotina, cheiros e sabores. Quando a gente fala de vapes, a gente está falando de um consumo maior ainda entre os jovens. Tem estudos que o consumo de vape é 5 vezes maior do que o tabaco tradicional. E nós estamos falando de jovens, né, que estão parando em UTI, estão se viciando. A proibição, ela tem surtido alguns efeitos. Regulamentar apenas para multar, eu também não sei se seria razoável. E tem um detalhe, este cigarro tem uma preferência de uso na juventude. Eu tenho visto cigarros eletrônicos com figuras infantis, sendo oferecidos em bandejas em festas de adolescentes. Você, quando começou, qual era a sensação? O que você sentiu? A gente... é adrenalina, a gente acha... Vou explicar. Tem sabor? Tem muitos sabores. Morango, melancia, misturado com pêssego, misturado com uva, misturado com tudo. Tem de todas as frutas. E quando é que você usa? Que momentos que você usa? Aí varia. No trabalho não usa, mas à tarde, quando você está sem fazer nada, na escola, quando você está dirigindo, quando você está deitado, quando você está entre amigos, em festa principalmente. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. A gente sabe que precisa de uma regulamentação, mas que nós precisamos tratar essa regulamentação com muita responsabilidade, entendendo que existem sim, existe uma brecha e uma necessidade de colocar restrições na publicidade, enfim, no consumo e na exposição do produto nos estabelecimentos de modo geral. A gente fala de regulamentação de vários setores, de vários produtos, mas a gente esquece do impacto dessas nossas decisões aqui. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Mesmo que venha todos os dizeres, uma bula dizendo do que aquilo é feito, ainda assim faz mal a quem não tem informação. Além do poder viciante que é, né? Junto com a Anvisa e a Casa, dá sim para fazer um projeto bom proibindo e sanções para quem está vendendo, não para quem está consumindo, mas para quem está vendendo principalmente, para o consumidor, a informação do mal que aquilo faz.
A minha posição como defensora da infância é a proibição. O Congresso tem que deliberar mais recursos para mais campanhas dizendo de todos os males que o cigarro eletrônico causa. Os cigarros eletrônicos, eles provocam males, inclusive de um ponto de vista de tempo, muito rapidamente, e que são males insuperáveis e que terminam por atingir diretamente pessoas jovens, pessoas que são seduzidas pelas publicidades nas redes sociais, enfim, e que podem muito rapidamente serem atingidas por doenças extremamente graves. Nós tivemos recentemente um caso aqui no hospital de uma adolescente que foi tratada em várias oportunidades de pneumonia e, infelizmente, quando descobrimos que ela era usuária de cigarro eletrônico, o pulmão já estava fibrosado e ela, infelizmente, veio a óbito, com 3 meses de consumo. Apenas 3 meses? Apenas 3 meses de consumo, ela desenvolveu uma reação inflamatória gravíssima e não houve como a gente resolver a situação. Eu sou defensor de que continue a proibição, de que nós ampliemos o processo de fiscalização, porque a sociedade está sofrendo muito com essa comercialização ilegal dos cigarros eletrônicos. Como é que você compra? Eu chego na distribuidora, na tabacaria, eu pergunto, eu quero um pod, que a gente chama de pod. Eu quero um pod. Aí ele mostra qual que eu quero, pergunta sabor, se eu tenho marca de preferência, e é isso. E já teve dificuldade de comprar? Não. Como pneumologista, obviamente, é contrário à liberação do cigarro eletrônico, dados os malefícios que a gente tem encontrado. Apesar dele ser proibido, ele está sendo largamente utilizado pela falta de fiscalização. O custo financeiro para o Sistema Único de Saúde e também para os planos de saúde, né? Se a pessoa tiver um plano de saúde, é altíssimo, porque os custos de internação hospitalar, principalmente custos em UTI, muitas vezes a gente tem que levar esses pacientes para uma UTI, são elevadíssimos, não compensam o que se ganha economicamente com o imposto cobrado desses produtos. No Brasil, uma resolução da Anvisa proíbe a fabricação, o comércio, a propaganda de cigarros eletrônicos. No Senado, o projeto de lei permite o consumo dos cigarros eletrônicos em todo o território nacional. A regulamentação envolve da produção à comercialização, com o registro obrigatório na Anvisa e Receita Federal. Proibido para menores de 18 anos e com multas por descumprimento das regras de 10 mil a 10 milhões de reais. E o debate é regular ou proibir? O que nós queremos é frear, é regulamentar, porque hoje é possível tudo. Isso aqui, ó, é possível adquirir na internet. Olha, parece um sorvete. Olha aqui. No formato de sorvete. Olha isso aqui, no formato de sorvete. Por quê? Porque não é regulamentado. Dizer, olha, isso aqui é proibido. Se fosse assim, ninguém cheirava cocaína. É proibido. Eu acho que tem que realmente haver uma regulamentação adequada, proibida para crianças e fazer propaganda. Porque, vamos dizer que, ó, o álcool faz mal. Nós vamos proibir o álcool? O álcool faz mal. Mas a gente tenta fazer propaganda, a gente tenta, inclusive, orientar os nossos filhos que aquilo ali, se usado em excesso, faz mal. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo, unidos com essa tentativa de regulamentação de algo que é nocivo à saúde do brasileiro. De algo que vai gerar mais problemas do que nós já temos. A formulação da RDC é baseado na melhor ciência disponível no momento da publicação da norma, em que a Anvisa pesou o risco versus benefício. O que a Anvisa concluiu e a diretoria colegiada da Anvisa aprovou por unanimidade é de que a liberação desses produtos, frente aos dados científicos disponíveis no momento da publicação da norma, é que eles seriam prejudiciais
à saúde pública brasileira. O Canadá, que foi mencionado como um país que deveria ensinar o Brasil, na verdade o Canadá ele tinha os cigarros eletrônicos proibidos como o Brasil, eles liberaram o uso de cigarro eletrônico e hoje 1 em cada 4 estudantes no Canadá usa cigarros eletrônicos. Então esse é um dado que é o tipo de dado, por exemplo, que a gente tem que pesar. Com a regularização, ou a regulamentação e a disponibilização e a facilitação da venda dos cigarros eletrônicos, certamente, se considerarmos tabagismo como o ato de inalar nicotina, nós teremos rapidamente esse índice aumentando de novo, tá? Como os outros países já demonstraram o que aconteceu, né? Índices que estavam entre 12% foram para 17%, 18%, como o slide que eu mandei. Então, certamente nós inverteremos a tendência de redução do tabagismo para um aumento do tabagismo no Brasil. O que eu percebo? O grau de dependência é extremamente elevado, a intensidade dos sintomas de abstinência vem com um grau de ansiedade extremamente elevado e a gente precisa tratar com medicamentos poderosos, inclusive a vareniclina vai ser necessário até incorporar no Sistema Único de Saúde, caso haja um pensamento de liberar, porque vai ser uma epidemia de consumo. A regulação que o Congresso, porventura, vier fazer a respeito da matéria não diz respeito apenas à Anvisa ou especificamente o governo federal. Quem vai na ponta enfrentar e mitigar os efeitos para a política pública de saúde são os municípios, o Distrito Federal e os estados. Ao final da linha, quem paga a conta vai ser, inclusive, o usuário do SUS com serviço de pior qualidade. E uma disputa federativa por quem vai suportar esse impacto fiscal no seu orçamento. Se diz que vai aumentar o custo do SUS ou das doenças tabaco relacionadas, ora, por que não se faz um estudo comparativo com o SUS britânico? O que aconteceu no SUS britânico depois de 10 anos de regulamentação? O que aconteceu com as doenças tabaco relacionadas no SUS do Reino Unido? Por que os Estados Unidos, 2 semanas atrás, passou a defender cigarros eletrônicos como alternativa de menor risco? Por que a Nova Zelândia regulamentou cigarros eletrônicos no meio da pandemia da Covid, estimulando as pessoas a migrarem do cigarro convencional para cigarros eletrônicos? Porque a União Europeia recomenda cigarros eletrônicos como alternativa de redução de risco? Eu queria mais uma vez falar sobre os cuidados que nós temos que ter com estudos que são desenvolvidos com vapes aqui no Brasil. E isso é uma coisa assim, foi coletado material biológico de usuários de vape. Eu volto a perguntar a vocês, de que vape, de que marca, com quanto de nicotina e o mais importante, que são variações que a toxicologia olha muito, que é a forma de consumo do vape, porque isso varia muito de usuário para usuário. Então são parâmetros que têm que ser vistos. Eu preciso dar o direito à escolha, porque as pessoas já estão utilizando. E o quê? Educar as crianças, educar os pais, educar os jovens. Isso aqui, pela 855, é proibido. Então, como assim? Que discussão é essa? Proibir não funcionou e, honestamente, continuará, lamentavelmente, não funcionando. Quando se discute o projeto de lei, mais do que se discutir numa disputa de quem é contra ou a favor, se está se aprovando ou não dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. O que nós estamos discutindo é um modelo de regulação. E qual é o modelo de regulação que pode ser eficaz para produtos que, de maneira consensual, eu acho que não imagino que alguém venha aqui e seja capaz de defender a tese de que cigarro não mata e que produtos de tabaco fazem bem à saúde. Quando nós proibimos os cigarros eletrônicos em 2009, nós deixamos claro para a sociedade que o que se sabia sobre aqueles produtos era muito pouco, que havia um mercado muito restrito e que era possível fazer o controle pela proibição. A medida foi eficaz. Em 15 anos, eu arriscaria dizer que por uns 8, 9, até 10 anos. De 5 anos para cá, nós precisamos pensar se esse modelo regulatório da proibição é eficaz ou não. Nos parece que não. Toda a comparação que se faz de produtos eletrônicos com o cigarro convencional nos remete a pensar, precisamos cuidar muito bem desses dois problemas.
E a gente não vê nenhuma discussão hoje propondo a proibição do cigarro. Milhares de pessoas têm histórias muito parecidas com as minhas. São pessoas que fumavam muito, não conseguiam parar, conseguiram somente graças aos cigarros eletrônicos e a saúde dessas pessoas melhorou rapidamente. E isso num ambiente de total proibição, onde é uma roleta russa. A pessoa pode tanto comprar um produto aqui no Brasil de forma ilegal, que foi fabricado com as devidas técnicas de segurança e diretrizes, fabricado no Paraguai, por exemplo, que regulamentou em 2021, quanto saído do fundo de quintal contaminado com alguma coisa. E mesmo assim, estatisticamente, as pessoas nas mídias sociais falam que a saúde melhorou. E consideram, e eu considero também, que o cigarro eletrônico salvou a minha vida. Nós que tratamos dependentes de nicotina estão até hoje tentando parar de fumar. O discurso do Alexander, dependente da nicotina de base livre, só que ele saiu de uma para uma outra. O sal de nicotina. E o que é o sal de nicotina? É a nicotina de base livre, que já é potente na sua forma de adicção, e ainda se adicionou o ácido benzoico. E aí se deu origem ao sal de nicotina. E, infelizmente, os cigarros que são comercializados, cigarros eletrônicos que são comercializados, eles não têm só um sal de nicotina. Já tem estudos que mostram que existem 5 sais de nicotina. Isso nada mais é o quê? Entregar de uma forma muito mais rápida e muito mais potente uma nicotina muito mais poderosa do que a nicotina de base livre que existe no cigarro tradicional. Quando eu quis iniciar o programa, eu queria erradicar o tabaco. A minha luta era essa. E a OMS me mostrou por A mais B que era impossível erradicar o tabaco, como era impossível erradicar o álcool. E que o que nós tínhamos que fazer era arrumar uma maneira, um modus vivendi, em que fosse feito todo um projeto para que isso daí diminuísse. A proibição, eu não gosto dessa palavra, porque quando você proíbe, você não vê mais o que acontece. E quem se aproveita, quem gosta do ilícito, é o ilícito também. O marginal, o bandido, esse gosta de tudo que é ilícito. E você já pensou em parar? Já. Mas a dependência é grande, a estiga, a abstinência. Eu estava 7 meses sem fumar e viajei em família. Acostumar todo mundo fumando na minha família, a gente fumava junto. Aí eu olhei e falei, não, vou fumar aqui enquanto eu estou aqui, quando eu chego em casa eu paro de novo. Aí eu voltei e não consegui parar, não. E hoje eu só consigo parar porque se eu fizer caminhada, eu tenho que fazer caminhada. Esse tempo tem que esquentar, né, que é para fazer minha caminhada balanceada, né? Eu fazendo minhas caminhadas, eu nem lembro do cigarro. Mas quando chega dentro de casa, aí olho para um lado, olho para outro, aí olho para o indivíduo que está ali, né? Aí já me dá vontade, aí já vou, já passo para a ignorância para queimar ele e ele acabar caminhando. Mas é muito importante esse tratamento, sabe? Porque sem apoio, sem ajuda, fica difícil. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Adotei solo meu primeiro filho, Gabriel. Quando me casei, entrei com um processo de dupla paternidade. O promotor da Vara da Infância e Juventude negou em sua promoção com o argumento de que filho no Brasil só se fosse fruto de uma relação heterossexual. Frisou: filho tem que ter pai e mãe, jamais 2 pais. E eu entrei com uma ação indenizatória por dano moral contra o Estado. O Estado do Espírito Santo foi condenado a me indenizar por dano moral, por um comportamento homofóbico, preconceituoso ali. Hoje eu vejo que Gabriel e Mariana são a razão das nossas vidas e eu agradeço a Deus todo momento pelos filhos maravilhosos que Deus nos deu.
Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade, liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, especialistas e representantes de associações de pacientes defenderam mudanças na política do Ministério da Saúde para doenças raras. Médicos disseram que é preciso avaliar não só o custo, mas a eficácia do tratamento. Senhoras e senhores, bom dia. Sou Beth Ribeiro, publicitária, empresária, presidente do Instituto Mara Gabrilli e pessoa que vive os desafios da esclerose lateral amiotrófica. Estou em uma cadeira de rodas equipada com um computador que utilizo para me comunicar. Minha voz atual é gerada por um sistema de rastreamento ocular.
As dores e as dificuldades de pessoas como a Elizabeth foram debatidas pela Comissão de Assuntos Sociais em audiência sobre doenças raras em pacientes adultos. Dificuldades que começam no diagnóstico. Uma vez que esses pacientes não têm diagnóstico adequado e procuram muitas vezes diversas especialidades e um consumo enorme, tanto de exames que não dão resultado, assim como tratamentos inadequados, existe um custo muito alto para o sistema, tanto público quanto privado, e principalmente pacientes que não têm diagnóstico adequado acabam perdendo a sua capacidade laboral e saindo do mercado de trabalho, não sendo amparados por políticas públicas. Especialista em esclerose múltipla e neuromielite óptica, Fernanda Ferraz apontou um erro na política do Ministério da Saúde para doenças raras. Quando novas terapias são avaliadas para implementação no PCDT, o único custo que é avaliado é o impacto orçamentário da inserção deste medicamento no SUS. Não é considerado todos os outros custos de incapacidade progressiva deste paciente. Então, só avalia se vai ser caro colocar uma terapia nova, uma terapia moderna. E isso prejudica a longo prazo o paciente, o Estado e as famílias como um todo. O que eu vejo é que eu acho que não falta dinheiro, eu acho que falta uma organização nessa forma de estruturar o investimento. Essas avaliações, pelo menos na nossa área, que passam pela Conitec, a gente participa, a gente responde, os especialistas do Brasil inteiro se empenham em fazer notas técnicas, mas parece que entra por aqui e sai por aqui. Só conta lá, isso aqui vai gastar no orçamento, eu não vou deixar incluir, né? E isso é totalmente irracional. Participantes disseram que a ajuda do SUS muitas vezes chega tarde demais. Cadeiras de rodas, nós precisamos de agilidade no fornecimento. Por quê? O médico prescreve uma adaptação para a cadeira, para aquele paciente, e ele vai receber a cadeira daqui 6 meses, 1 ano. Aí já era, ele tem outras deficiências ou ele já faleceu. Equipes multidisciplinares e apoio à família são medidas necessárias. Nós precisamos de serviços que acolham toda a família, todos os cuidadores. Precisamos fortalecer e valorizar as equipes multidisciplinares, dar acesso aos equipamentos de fisioterapia, integrar esses serviços de referência aos serviços de cuidado paliativo, porque os serviços de referência funcionam muito bem numa fase inicial e média de doença. Mas quando esses pacientes entram em fase final de doença, que eles não conseguem mais ir ao centro de referência, nós perdemos o contato com eles e é uma fase que a família mais sofre. Então, as equipes de cuidado paliativo e os hospitais precisam estar preparados para essas pessoas. A senadora Damares Alves criticou o Ministério da Saúde pela ausência na reunião. Ouvir as associações dos pacientes, ouvir as famílias, ouvir quem está envolvido no dia a dia com a doença, com a dor, com o sofrimento. E eu digo uma coisa para vocês, quando os olhos não veem, o coração não sente. Por isso que o Ministério da Saúde tinha que estar sentado aqui para ver. A queda de um salto alto durante o carnaval foi o primeiro sintoma da Folian Elizabeth com a esclerose lateral amiotrófica. O corpo sofre, mas o espírito resiste. Se o corpo hoje não dança mais na avenida, é o espírito que samba. É o coração que desfila no compasso da luta. Porque a paixão pelo carnaval me ensinou que é possível resistir com alegria, reinventar com brilho e enfrentar a dor com criatividade. 28 de julho é comemorado o Dia do Produtor Rural. E o Senado celebrou a data com uma sessão especial para homenagear e reconhecer o trabalho de homens e mulheres que dedicam suas vidas à agricultura. O Dia do Agricultor Rural foi instituído em 1960 por Juscelino Kubitschek, uma data para reconhecer todos que dedicam suas vidas ao trabalho na zona rural. 28 de julho, Dia do Produtor Rural. Em nome do Senado Federal, saúdo, portanto, a todos os produtores rurais e pecuaristas do Brasil, manifestando sinceros votos de agradecimento por todo o esforço que realizam para colocar diariamente os alimentos na mesa de todos os brasileiros. Parabéns a todos vocês. Nessa sessão solene especial destinada
a comemorar o Dia do Produtor Rural, mas todo dia, né? Não tem só um dia não, todo dia é Dia do Produtor Rural. A agricultura contribui com 24% do produto interno bruto do país e gera mais de 40% dos empregos e responde por 40% das exportações brasileiras. Os produtos rurais garantem a segurança alimentar de mais de 212 milhões de brasileiros e incentivam o desenvolvimento regional em áreas rurais. Esses homens e mulheres, a cada dia, derramam suor e sangue sobre essa terra para que a produção chegue à mesa de cada brasiliense. Parabéns, meus amigos produtores. Hoje o Brasil avança porque são os senhores que carregam este país nas costas. Obrigado. Ao longo da semana estão previstas várias sabatinas de autoridades em comissões e sessão de premiações no plenário. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 14h, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9h, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião prevista para sabatinar indicados para o cargo de diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. São eles Larissa Oliveira Rego, Cristiane Collet Battistoni e Leonardo Góes Silva. Às 10h desta terça está prevista a primeira edição da entrega da Comenda Santa Dulce dos Pobres, em homenagem à obra social de Irmã Dulce, primeira santa católica brasileira canonizada pelo Papa Francisco em 2019. 7 pessoas vão ser agraciadas. E na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar os indicados para o Superior Tribunal Militar, Tribunal de Justiça, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Conselho Nacional do Ministério Público e para o Conselho Nacional de Justiça. Também na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais vai sabatinar indicados para agências reguladoras. São eles Vadir Nemer Damos Filho, para diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Leandro Pinheiro Safatli, para diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e ainda Daniela Marreco Cerqueira e Tiago Lopes Cardoso Campos, ambos para compor a diretoria da Anvisa. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores faz audiência pública com o ministro da Defesa para falar sobre os assuntos relacionados à pasta. E às 14h de sexta-feira, uma sessão especial está marcada no plenário do Senado para homenagear o legado humanitário e espiritual de Divaldo Franco, considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Ele morreu no último dia 13 de maio, aos 98 anos. O Senado aprovou na quinta-feira o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, o equivalente, a R$ 3.036. A proposta vai à sanção do presidente da República. O projeto que garante a isenção do imposto de renda até 2 salários mínimos tem o mesmo conteúdo de uma medida provisória editada pelo governo. Só que a medida perde a validade na próxima segunda-feira. Por isso, o governo apressou a votação do projeto, já aprovado pela Câmara. No Senado, o relator rejeitou as emendas que ampliavam a isenção. Evidentemente que há um projeto de lei, eu vou comentar nas emendas, que está sob relatoria do deputado federal Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que estende, segundo o relatório do deputado, até 7.300, mas não faz parte disso aqui. É porque houveram emendas no sentido de ampliar até esse valor. Eu não posso aceitar emendas, primeiro porque é um projeto em tramitação. Segundo que se eu aceitar a emenda, nós não teremos tempo útil e, na verdade, o ótimo é inimigo do bom é amigo do péssimo. Querer mais agora significa derrubar isso aqui, porque segunda-feira vence a MP e essas pessoas voltariam a pagar. Autor de uma das emendas rejeitadas, o senador Carlos Viana apresentou um destaque para a votação em separado. Essa isenção vai ajudar uma massa muito grande de milhões e milhões de trabalhadores. E a emenda destacada para que cheguemos a R$5.000, se aprovada em plenário hoje, a Câmara dos Deputados tem sessão. Eles podem votar isso lá já de imediato, hoje ainda, para que a gente possa dar essa resposta o quanto antes à classe trabalhadora brasileira. Para isso é preciso construir a compensação, senão nós vamos esbarrar na lei de responsabilidade fiscal
e, portanto, acaba que esse não será aprovado. Nós estamos, eu acredito, na porta, porque o relatório do deputado Arthur Lira está pronto, só não foi votado porque houve o nosso recesso. Eu creio que semana que vem, eu não quero me meter na pauta da Câmara, mas creio que ele pode ser votado porque todos aguardam essa medida. O apelo do líder do governo funcionou. Viana retirou o destaque. O projeto foi aprovado e seguiu para a sanção do presidente da República. E o Senado instalou a Comissão sobre as Relações Econômicas com os Estados Unidos. O grupo, que já esteve no país norte-americano, tenta buscar soluções às sanções tarifárias impostas pelo governo daquele país. Criada para manter a interlocução direta com os parlamentares americanos, o grupo tem como objetivo discutir os impactos da tarifa de 50% imposta recentemente às exportações brasileiras. A comissão é integrada por 4 senadores titulares e 4 suplentes. Na presidência está o senador Nelson Trade, enquanto a senadora Tereza Cristina é a relatora. Os demais titulares da comissão são os senadores Jacques Wagner e Fernando Farias. Foram indicados suplentes os senadores astronauta Marcos Pontes, Esperidião Amin, Rogério Carvalho e Carlos Viana. De forma unânime no Senado, aprovamos a criação dessa comissão especial do tarifaço. Conversamos com os empresários americanos, com empresários brasileiros e com a classe política parlamentar, tanto democratas, que é a oposição ao Trump, quanto republicano, que é a situação ao Trump. Segundo o senador, a missão também busca fortalecer o diálogo direto com os legisladores dos Estados Unidos. Ele ainda destacou o apoio do Poder Executivo brasileiro na articulação. Abrimos um canal de diálogo, isso que foi o mais importante, porque a comissão não pode negociar, não é a prerrogativa dela negociar, mas ela pode dialogar, e é isso que a gente fez. Primeira tarefa, nós levamos ao vice-presidente, que tem o poder da negociação, os recados que vieram de lá para cá. Os setores que foram mais atingidos, o governo deve apresentar um projeto de socorro a esses setores. E aqueles que ainda precisam ser esclarecidos para o governo americano para ver se tira a sobretaxa, a gente também já passou para o governo brasileiro, que é a questão do café, a questão das frutas, a questão dos pescados. E a comissão vai atuar durante 60 dias e deve entregar um relatório com propostas para reequilibrar as relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu no Senado a medida provisória que aumenta a oferta de serviços de saúde especializados no SUS. Padilha participou de audiência pública que analisa a medida provisória que criou o programa Agora Tem Especialistas. O Agora Tem Especialistas é um programa do Ministério da Saúde criado por medida provisória para agilizar o atendimento no SUS com médicos especialistas, especialmente no tratamento de câncer. O objetivo do programa é facilitar o acesso das pessoas a consultas, exames e cirurgias com especialistas, usando estratégias como mutirões, unidades móveis de saúde, transporte para pacientes e atendimentos à distância. Durante a audiência pública na comissão que analisa a medida provisória que criou o novo programa do SUS, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a importância da iniciativa. A concentração dos médicos especialistas no país é muito desproporcional em cada um dos estados, né? Você tem, o DF, por exemplo, tem 6 vezes mais médicos especialistas do que o estado que tem o menor número de médicos especialistas. Apenas 10% dos especialistas no Brasil atendem exclusivamente para o SUS. Cerca de 30% dos médicos especialistas no Brasil estão vinculados só à rede privada e o intervalo aí de 60% tem 2 vínculos. Esse, inclusive, é uma das grandes justificativas que faz com que a medida provisória e o programa criem um mecanismo para que a gente possa levar pacientes do SUS que estão esperando para a cirurgia, para o atendimento, para essa rede privada onde se concentram esses médicos especialistas, os equipamentos, as máquinas e o próprio arranjo para a realização das cirurgias e dos exames. Com essa proposta em relação ao atendimento especializado, eu acho que nós não vamos ter só o maior sistema de saúde público do mundo, mas o melhor também. O que a gente está definindo aqui, gente,
é salvar vidas. O mérito é esse. E dificilmente a gente vai achar que alguém pode ser contra isso aqui. Eu acho que ficou faltando uma coisinha que eu entendo como fundamental, e no transporte de pacientes é muito doloroso no Brasil, é no meu estado, deve ser em outros estados também, que é o atendimento aos pacientes renais crônicos que precisam de tratamento especializado, hemodiálise, e que hoje atravessam quilômetros e quilômetros para chegar num hospital, numa clínica que possa fazer hemodiálise. E seria uma coisa que seria importante se introduzir nessa medida provisória. A entrada em vigor das tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros também foi um tema abordado pelo ministro, que falou sobre os impactos para a saúde. A gente exporta cerca de 2 bilhões para os Estados Unidos de empresas de apoio diagnóstico, dispositivo médico. É o principal arsenal nosso de exportação para os Estados Unidos. Lógico, se forem aplicar as tarifas abusivas às empresas, elas vão ter dificuldade. O que o governo brasileiro vai fazer? Nós vamos apoiar essas empresas e os seus empregos para migrarem para outros mercados se forem necessários. Miguel Uribe, senador da Colômbia e pré-candidato à presidência do país, morreu 2 meses depois de ter sido baleado na cabeça durante um comício. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, emitiu uma nota à imprensa. Acompanhe. Recebo com pesar a notícia do falecimento do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, vítima de um atentado durante a campanha eleitoral em Bogotá. A morte de um parlamentar no exercício de sua missão pública é um ataque à democracia e reforça a urgência de combatermos com firmeza toda forma de violência política. Em nome do Senado Federal do Brasil, manifesto minha solidariedade à família, aos amigos, aos colegas parlamentares e a todo o povo colombiano neste momento de dor. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985
trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária. Uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, vamos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né? E para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali, assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil e até onde chegam os ecos das guerras na Europa. Nesse tempo convulso, ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Senadoc, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e, principalmente, de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. É a sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse
nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica do seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada a violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica, ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala. Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a sessão não deliberativa no plenário do Senado. Acompanhe. A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina a discursos,
comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio de totens disponibilizados nesta casa. Passamos à lista de oradores que terão 20 minutos para o uso da palavra. O primeiro orador inscrito é o senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senador Confúcio Moura, senhoras e senhores, eu resolvi hoje vir à tribuna para falar de uma agenda positiva. Sabemos que o clima no Brasil é muito no aspecto do olhar negativo. Eu vou falar de uma agenda positiva. Primeiro, nessa minha fala, eu quero registrar a minha confiança no Brasil. Tenho muita esperança que a gente saia dessa, preservando, claro, a democracia, a soberania e os direitos da nossa gente, garantindo os empregos, renda, e que esse conflito, ao instalado, chegue ao fim, tanto aqui dentro do Congresso, como também a nível internacional. Que entendeu que as notícias boas também merecem ecoar pelos corredores da nossa casa. Essas conquistas são fruto de políticas públicas consistentes, de um esforço coletivo e da determinação dos governantes. Quando eu digo governantes, seja lá no município, nos estados e aqui na União, o governo Lula. O povo tem que ser o centro das prioridades dos nossos debates. E vamos em frente. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, o Brasil saiu oficialmente do mapa da fome. O dado é histórico. A média trienal de 2022 a 2024 indica que menos de 2,5% da população se encontra em situação de subnutrição. Há um tempo atrás, foi mais que o dobro, o triplo dessa situação. Isso significa que milhões de brasileiros voltaram a ter o direito básico de se alimentar, fazer as 3 refeições todos os dias. Não é apenas uma estatística, é dignidade, é vida, é política humanitária. Essa meta foi atingida graças a um conjunto de ações estruturadas que envolveu o governo e esse Congresso, porque a maioria tem que passar por aqui. O Plano Brasil Sem Fome, o fortalecimento dos programas sociais, a valorização do salário mínimo, que nós aprovamos aqui, com a volta da política nacional do reajuste conforme inflação mais PIB. Registro também o apoio firme e importantíssimo à agricultura familiar. Essa agricultura, vale lembrar, é responsável para colocar a comida na mesa da nossa gente. A maioria das famílias brasileiras dependem da agricultura familiar. Os números falam por si. Até o final de 2023, cerca de 24 milhões de pessoas saíram da insegurança alimentar grave. A pobreza extrema caiu para 4,4%, o menor índice já registrado na série histórica. E se compararmos com 2021, quase 10 milhões de brasileiros deixaram essa condição.
São vidas e vidas transformadas, crianças que podem estudar, alimentadas, trabalhadores e trabalhadoras que recuperaram a esperança de ter emprego com carteira assinada. Sabemos que é muito grande ainda o número de trabalhadores sem carteira assinada, mas temos que ter esperança que avançaremos cada vez mais. A questão do emprego, o Brasil vive o momento mais positivo, desde o início da série da PNA contínua, que iniciou em 2012. No segundo trimestre de 2025, entre abril e junho, a taxa de desemprego caiu para 5,8%. 5,8%, o menor índice já registrado. A população ocupada chegou a cerca de 102,3 milhões de pessoas, enquanto o número de desocupados recuou para aproximadamente 6,3 milhões. Uma queda expressiva de 17,4% em relação ao trimestre anterior. O rendimento salarial médio mensal também avançou e bateu os recordes da história. Passou a ser 3.477, representando um aumento de 3,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. No setor privado, o número de trabalhadores com carteira assinada alcançou a marca histórica de 39 milhões. A informalidade caiu, embora um número ainda alto, para 37,8%, a segunda menor taxa já registrada. Se olharmos o conjunto do ano de 2024, veremos que a taxa média de desemprego foi de 6,6%, a menor desde 2012. A renda domiciliar per capita atingiu 2,20%. E o índice de desigualdade medido pelo coeficiente de Gini recuou para 0,506, o menor também depois que começou a série histórica. Esses resultados não são obras do acaso, são fruto de um projeto de país que valoriza a inclusão social, que protege os trabalhadores do campo e da cidade, que investe na educação e na saúde, que cria oportunidade, fomenta a economia real. Falo tudo isso, mas também reafirmo, fizemos muito, mas temos muito ainda por fazer. Isso tudo é o resultado de políticas como, repito, da valorização do salário mínimo, a ampliação e o fortalecimento dos programas sociais, a retomada das obras públicas, o crédito facilitado para micro e pequenos empreendedores e também para os trabalhadores. É, com certeza, uma forte política de geração de empregos. Como muito bem afirmou o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias, nosso colega senador também, agora está como ministro, mas é senador, diz ele, não há soberania sem justiça alimentar e não há justiça social sem democracia. É exatamente isso. A democracia é o solo fértil, onde se constroem direitos, onde semeando dá. Sem ela, não há como garantir que o crescimento econômico chegue à mesa das famílias. Que o emprego seja de qualidade, é o que mais queremos, e que a renda seja distribuída de forma justa. Destaco aqui o importante trabalho realizado pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Cumprimento aqui
meu amigo e colega, foi deputado estadual, foi candidato a governador no meu estado, e hoje ele é o presidente da Conab, que é o presidente Edgar Preto e sua equipe. Meu abraço carinhoso aqui, parabéns, presidente da Conab, Edgar Preto e a sua equipe. Mas vamos em frente. É verdade que ainda há muito, sim, por fazer. O Brasil tem que continuar avançando. Na semana passada, este Senado aprovou corretamente, apesar dos desencontros que estavam havendo, o imposto de renda da pessoa física, IRPF, para quem recebe até 2 salários mínimos, o equivalente a 3.036, não paga imposto de renda. O projeto de lei PL 269 de 2025 seguiu para a sanção presidencial. Que possamos aprovar outras pautas de interesse coletivo da nossa população e do crescimento e do desenvolvimento do nosso país. Falo também aqui, e vou aprofundar amanhã, presidente, falo do PL 1087 de 2024, que garante a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a redução parcial para quem recebe até 7.350. É justiça tributária, é justiça social. Esse PL também trata de tributação das altas rendas. Os mais ricos precisam contribuir de forma justa com o país. Só isso que nós queremos. O Brasil enfrenta desafios lá fora. Está aí um tarifaço que atinge diretamente setores estratégicos da nossa economia. Pega o empresariado, mas repercute na população de baixa renda. O Congresso, eu diria, precisa votar urgentemente o socorro aos setores mais atingidos, seja dos empresários da cidade ou do campo. Temos que fortalecer os empregos. E para fortalecer o emprego, temos que fortalecer as empresas. O senador Girão, que é um empresário, um investidor reconhecido e respeitado pela sua capacidade de atuar, sabe que nós estamos falando a mesma linguagem, né? Oxalá nós não tivesse nenhum empresário, mas nenhum, por menor ou maior, com esse tarifaço de 50%. Mas, enfim, eu estou pedindo que o governo tenha que avançar para ajudá-los. Precisamos aprovar mais ajuda aos estados também que sofrem com os efeitos devastadores de tragédias climáticas. Entre eles, claro, eu lembro da situação do nosso Rio Grande do Sul. Temos que aprovar, é um debate que está na sociedade, é um debate que pegou por dentro das fábricas, por fora das fábricas, dos trabalhadores informais e formais, que é o debate da jornada de trabalho, acabando então com a escala 6x1. Eu tenho uma PEC, senadores, uma PEC ainda de 2015, que desde a Constituinte nós entendíamos que era possível reduzir a jornada de 48 horas para 40 horas. Não foi possível, mas reduzimos de 48 para 44. E o número de trabalhadores empregados aumentou no país. É só ver o número de trabalhadores que tínhamos empregado na época e o que temos hoje. Hoje está 5,5, 5,4, e na época era em torno de 12%. A PEC 148, de 2015, de minha autoria, tem como relator aqui na CCJ o senador Rogério Carvalho. Já deu o parecer, fez ajustes necessários e a PEC está pronta para ser votada. A nossa proposta, para ficar bem claro, ela reduz para 40 horas semanais, sem redução salarial. E depois, construído esse entendimento, visto que deu certo, está dando certo em todo o mundo, reduziríamos, então, 1 hora por ano até chegar às 36.
Mas tudo isso no processo de construção, de negociação. Ninguém quer passar do dia para a noite de uma escala de 6:1 a uma escala de 4:3, como inúmeros países do mundo já adotaram. Enfim, precisamos ampliar direitos, reduzir as desigualdades regionais, garantir trabalho decente e combater todo tipo de trabalho escravo. Fortalecer a proteção social, construir e avançar para uma nação justa e solidária. Que os dados positivos que levantei hoje sejam apenas o começo de uma história de desenvolvimento inclusivo com oportunidades para todos. O momento é de responsabilidade. Cabe a nós assegurar o fortalecimento da soberania, da democracia, da liberdade, dos direitos para todos, respeitar a independência entre os poderes. E é possível construirmos junto aqui, no Congresso Nacional, senadores e deputados. Que o Brasil se mantenha firme, como vinha vindo, no caminho do progresso e sempre avançando na justiça social. Agradeço ao presidente, agradeço muito ao senador Confuso, o senador Girão, que está no plenário, que fez a troca comigo, porque ele seria o primeiro. E como eu disse que eu tinha um outro compromisso, não, pode ficar em primeiro, mas espera eu chegar. E nem se eu não tivesse chegado ainda, eu fazia mais discurso se eu chegar. Então, agradeço. Obrigado a ambos, senhor presidente. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Eu quero agradecer a todos os visitantes que estão aí nas galerias. Muito obrigado pela visita, hoje, segunda-feira. É só uma sessão de discursos. Hoje, a maioria dos parlamentares estão chegando a Brasília, hoje até à noite. Então, tem poucos. Aqueles que se inscrevem têm os seus discursos e apresentam aqui outras proposições também. Muito obrigado a todos vocês por nos prestigiar nessa tarde. Vamos dar seguimento aos debates e discursos. Eu passo a palavra para o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Estado do Ceará. Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, do estado querido de Rondônia. Quero também cumprimentar os funcionários dessa casa, assessores, senadoras, senadores que presencialmente ainda não estão aqui, estão vindo, mas as suas equipes sempre atenciosas de gabinete vão reportar tudo o que está acontecendo aqui. E eu tenho certeza que os senadores, as senadoras recolhem o sentimento, recolhem as denúncias com muita atenção. Senhor presidente, eu estou subindo essa tribuna depois de uma semana muito emblemática aqui no Senado Federal, semana passada, onde, desde o início da legislatura que eu estou aqui, em 2019, nunca tinha existido uma medida tão extraordinária como foi a obstrução física do plenário dessa casa, dessa mesa diretora, por alguns colegas, dentre eles eu. Não é fácil tomar uma decisão dessa, mas os tempos extraordinários, eles exigem medidas extraordinárias. Foi um grito de socorro, na realidade. O senhor está desde o início dessa legislatura conosco aqui, chegamos juntos, uma renovação ampla que houve dessa casa. E desde 2019, o senhor é testemunha, desde 2019, que nós denunciamos aqui arbitrariedades vindos da Corte Suprema desse país, que vem desrespeitando a Constituição brasileira, os brasileiros, fazendo uma inversão completa de valores, fazendo um ativismo judicial, ideológico, e nós chegamos no fundo do poço, não tem mais para onde ir.
Cobrar o presidente, seja Alcolumbre, seja Pacheco, e agora Alcolumbre de novo, nós sempre fizemos e vamos continuar a fazer, mas precisava de um grito de socorro para ver se não apenas o Alcolumbre, mas algumas outras autoridades de diversos poderes e os próprios senadores despertassem para a gravidade do momento. Porque quem já está pagando a conta desse caos institucional, dessa insegurança jurídica criada especialmente pelo STF, é o brasileiro. Com um tarifaço absurdo que está vindo dos Estados Unidos e que na carta do presidente americano, a gente goste ou não dele, concorde ou não com ele, quem vai pagar a conta são as empresas brasileiras, são os empregados que vão perder seus empregos, a economia. E, senhor presidente, depois de 46 horas, se eu não me engano, das quais eu dormi 4 horas, no revezamento que a gente fez com colegas, mas a cabeça não desliga, né? A mente. Nós conseguimos aí, através de uma força-tarefa entre deputados e senadores, alguns passos importantes que nós vamos ver. Nessa semana se concretiza esses entendimentos. Um deles é a anistia geral, ampla e restrita, que o país precisa para se efetivamente reconciliar pela pacificação tão sonhada. E a gente vê hoje, mostrando que é uma falácia do PT de querer pacificação do Brasil, quando ele entra, hoje mesmo, contra o ex-presidente da República sobre fake news do Lula. Quem é que quer repacificação? Quem é que quer acalmar o Brasil? Está muito claro pelas atitudes que não é o PT, não é esse governo Lula. Infelizmente. Mas o fato é que essa anistia é importante. Já conversamos muitas vezes aqui, pessoas que não pegaram em armas, sem liderança, numa revolta popular, num domingo, com Bíblia, bandeira do Brasil, batom, depois de um processo completamente ilegal, onde a vítima, Alexandre de Moraes, é quem julga, uma vítima que confessa que é vítima, ou seja, completamente arbitrário, dentro do devido processo legal, não dá direito à defesa, ao contraditório a essas pessoas, não dá duplo grau de jurisdição, copia e cola as condutas, ou seja, totalmente contra o nosso ordenamento jurídico. Cadê a individualização das condutas? Não existe. E uma série de outros problemas, até advogados sem acesso aos autos. Nós tivemos, está tudo errado. E com o vaza-toga, que eu ia falar hoje sobre esse assunto, o vaza-toga 2, que foi revelado, e que por si só, amanhã eu vou falar sobre ele, tinha que ser anulado todo esse processo imediatamente, se fosse um país minimamente sério, o Brasil, com instituições firmes, que respeitam a nossa Carta Magna, já era para anular de imediato. Porque ali na vaza-toga 2, mostra, comprova, um tribunal secreto agindo ilegalmente, uma milícia digital de Alexandre de Moraes, com assessores deles, revelando tudo. Assessores do Alexandre, do ministro Alexandre. Então, essa anistia, ela é para ontem. Assim como o fim do foro privilegiado, para acabar qualquer tipo de chantagem que existe, já foi revelada pela grande mídia, inclusive, já que senadores e deputados ficam nas mãos de ministros do STF, por causa da prerrogativa de função, acabando com isso, que o Senado já deu o exemplo, acabou há 7 anos atrás, mas está na mesa do presidente da Câmara engavetado. Aí vai fazer com que os parlamentares possam votar com a sua consciência, com clamor popular, inclusive, porque não vai estar mais na mão os seus processos de ministro do Supremo. E muitos aqui
Além de terem processo, tem correligionários com processo. E essa chantagem corre solta. A influência de um poder sobre esse, até em eleição de presidente do Senado. A gente sabe que ocorreu em matérias importantes, como o fim das decisões monocráticas, teve interferência direta de ministros do Supremo influenciando nessa casa. Eles mandam, desmandam no Brasil e estava ficando por isso mesmo. Com o fim do foro privilegiado, saem esses processos das mãos de ministro do Supremo e os deputados e senadores vão poder atuar livremente, de acordo com as suas consciências e a vontade popular, sem medo de retaliação. Então, num acordo entre líderes, foi deliberado a votação essa semana. E nós conseguimos, aos 47 minutos do segundo tempo, após essa longa campanha de 2 dias de cancelamento de sessões na casa, porque não tem assunto mais importante do que a sua liberdade, brasileiro, do que a justiça para todos no Brasil, para a gente voltar a ter democracia. E a gente conseguiu a 41ª assinatura de um pedido de impeachment. Tem mais de 80 pedidos de impeachment engavetados, tanto por Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre de novo. Só que agora, pela primeira vez na história desse Senado Federal, em 201 anos, um presidente do Senado está legitimado para agir. Está no colo dele a solução para o Brasil não ter mais tarifaços, não ter mais sanções, porque é o que tudo indica, nós podemos ter outras, até por estar comprando óleo diesel da Rússia, flertando com outras ditaduras o tempo inteiro. Mas a violação de direitos humanos do quanto mais violador Alexandre de Moraes é um peso forte para que o Brasil venha a sofrer mais consequências. E o Davi Alcolumbre está com a receita na mão para agir e nós vamos cobrar diuturnamente para que ele haja junto com a população brasileira que não vai se desmobilizar. Então, senhor presidente, eu vinha falar hoje sobre essa Vaza Toga 2, gravíssima, revelada por jornalistas americanos e brasileiros, trabalhando em conjunto. Michael Schallenberger, por exemplo, e o David Agape, e também nós tivemos aqui outros jornalistas que participaram disso, né, desse trabalho de busca. Mas eu não vou falar também sobre o Mike Pence, que é um ex-secretário de Estado americano, que foi ouvido semana passada na Câmara dos Deputados, dizendo que houve, apresentando provas da interferência direta da CIA nas eleições presidenciais do Brasil em 2022. Como se não bastasse toda a censura do TSE, talvez por isso, que se podia falar coisas de um lado, não se podia do outro. Até documentário o TSE censurou previamente, beneficiando o Lula. Ainda tem a influência direta da CIA, que envolve aqui ministros do Supremo, inclusive o Barroso. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar amanhã. Porque hoje eu quero gastar o restinho de tempo que eu tenho, 9 minutos, senhor presidente, com algo que dilacerou meu coração no dia de ontem. Eu tenho a oportunidade de ter, a minha mãe já foi para o mundo espiritual com 60 anos, há muitos anos atrás, mas o meu pai está vivo. E ontem eu tive a oportunidade de me reunir com ele, uma inspiração para mim. E naquele momento eu ligo para o senador Marcos Duval, nosso colega que senta bem aqui. E também queria dar o feliz Dia dos Pais para ele. Sei da situação difícil que ele está passando. E perguntei, e aí, seu pai, como é que foi? Encontrou com ele, ele veio a Brasília? Porque eu sabia que o Marcos Duval, o senador, não poderia viajar. Uma decisão escabrosa do ministro Alexandre de Moraes, sufocando o senador Marcos Duval. Aí ele disse, não, eu estou sozinho aqui em casa.
pelas medidas restritivas impostas pelo ministro Moraes, eu não posso receber meu pai no Dia dos Pais. Ele, senador Marcos Duval, que tem uma mãe que passa por um tratamento difícil de câncer. Ele não pôde estar com a sua filha também, ele ficou só em casa no dia de ontem. Aquilo acabou meu dia. Acabou meu dia, a família sabe como foi difícil. Vim a Brasília e vi imbuído, vi lendo no avião as medidas restritivas dele. E olha, é uma vergonha estar aqui no Senado Federal e não se indignar. Olha, nós temos que dar as mãos aqui. Todos os partidos, todos, MDB, PT, PL, Novo, PSD, PSB, todos os partidos, nós temos obrigação de, nesse momento, darmos as mãos contra a humilhação, a desmoralização completa. Não é do Marcos Duval, não. É dessa casa, senhor presidente. As medidas restritivas dele só faltaram, sabe o quê? Só faltou ter que pedir autorização para ir da sala onde ele fica e do quarto para o banheiro ao ministro Moraes. Só falta isso. Porque ele só pode vir para o Senado Federal durante as sessões. Quando tiver sessões. Terminou a sessão, ele tem que estar em casa. E olha que foi uma concessão feita depois pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele não queria nem que ele viesse no plenário. Ele não pode, senador Confúcio Moura, e o senhor que é um homem de muita sabedoria, uma referência aqui da serenidade para a gente, na área da educação e num plano macro da boa política humana. Ele não pode ir para o estado dele, onde ele foi votado, onde ele tem que ir prestar contas, olhar no olho dos eleitores dele, trabalhar pelo estado. Aqui é a casa da federação. Nós temos que trabalhar pelo nosso estado e, para isso, precisamos ir no estado, conversar com as bases. Ele não pode, ele está proibido de ir para o estado. Ele está proibido de sair da comarca daqui. E, para mim, está muito claro que o objetivo de Moraes, e eu espero que não seja do comando dessa casa também, tudo combinado, eu espero que não seja um joguinho combinado, mas parece que é. O objetivo é chantagear o senador Marcos Duval, para que ele saia daqui, para que ele pare de usar essa tribuna, porque o homem não tem dinheiro nem para comer. Senador Confúcio, ele me revelou. Tem senador fazendo cota para levar comida para um senador da República eleito democraticamente há 6 anos e meio pelo povo do Espírito Santo. Não dá para aceitar. Se fosse alguém da extrema esquerda, que eu discorde 80, 90, 100%, eu jamais aceitaria esse tipo de coisa. Os fins não justificam os meios. Querem silenciar o senador Marcos Duval da pior forma possível, para que ele aceite um acordão, para deixar essa casa e poder receber o seu salário. Ele não está podendo receber salário de senador. Ele não está podendo receber verba de gabinete pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. E essa verba de gabinete é orçamento do Senado, não é orçamento do Judiciário. Essa casa tem que se dar ao respeito. Isso está errado. Senador Confúcio, ele não tem uma denúncia. Que dirá a condenação? Não existe. O processo dele não existe. É da cabeça do ministro. As decisões, repito, para sufocar, chantageando o senador, junto com outros
integrante, parece, do comando dessa casa também, para que ele decida tirar a licença. Uma licença para não voltar mais aqui. Uma licença que ele não vai poder denunciar os arbítrios que estão acontecendo no Brasil em relação à liberdade das pessoas, da ética. Ele não vai poder defender o seu Estado que ele foi eleito. Estão simplesmente silenciando um senador da República que não tem direito a salário, não tem direito à verba de gabinete, que é do Senado, não tem direito a falar com a família, a receber familiares para ter uma força humanitária. O senhor tem ideia do que é que pode acontecer? Do desespero com o ser humano, que não pode ver a família, que o nome é achincalhado, com fake news, inclusive. Ele veio aqui semana passada. Muitos senadores foram numa coletiva com ele, eu fui. Ele não pode dar entrevista, senador Confúcio. Ele não pode dar entrevista. Ficou com um esparadrapo aqui, nós falando por ele. E depois saiu na mídia. Foram falar da chinela que ele estava. Que o desrespeito dele, porque ele veio de chinela para mostrar a tornozeleira eletrônica. Foi a propagação para desqualificar um senador da República que sempre foi respeitoso aqui com todos. Sempre cumpriu o seu dever. Gostemos ou não dele. E eu discordo de muitas coisas do senador Marcos Duval. Eu tenho muitas pautas que discordo da forma dele em algumas situações, mas a gente não pode aniquilar um parlamentar eleito diretamente para o povo, ainda mais um ser humano com medidas arbitrárias que não humilham, não desmoralizam ele, desmoralizam a todos nós. Então, faço um apelo, senhor presidente, para concluir, eu sei que o senhor vai daqui a pouco falar, se eu puder me dar mais um minuto, eu faço o apelo aos senadores dessa casa que hajam, que não deixe isso acontecer, porque senão nós teremos uma legislatura, se a gente está questionado pelo povo brasileiro, que tem razão, da nossa omissão de encarar um pedido de impeachment, de analisar um pedido de impeachment de um ministro, e tem vários com pedidos aí robustos, cheios de provas, mas o campeão é o Alexandre de Moraes. Se a gente não, pelo menos, resguardar o senador Marcos Duval, é a derrocata dessa casa. Ele está com uma multa de 50 milhões de reais. Ele não tem dinheiro nem para comer, ainda deram uma multa de 50 milhões de reais para o senador da República. Da cabeça dele, o ministro Alexandre de Moraes deu. Repito, sem denúncia nenhuma até agora, sem julgamento nenhum, sem condenação nenhuma. Um escárnio o que está acontecendo aqui no Brasil, nas nossas vistas. Então fica a minha solidariedade ao senador Marcos Duval, fica minha solidariedade à família do senador Marcos Duval, e eu não vou me calar. O Brasil e o mundo precisam saber o que está acontecendo com o senador da República desse país, que tem uma ditadura da toga instalada, teimando em ficar. Mas eu tenho certeza que a maior parte dos senadores não vai coadunar, não vai concordar com essa injustiça suprema. O Senado precisa se levantar. Que Deus nos abençoe nessa semana, nos dê muita luz, muita paz, vigor. Agradeça aos brasileiros pelas orações, elas que nos mantêm de pé, e a vitória está chegando. Muita paz. Obrigado, presidente. Muito bem. Registramos a presença nas galerias dos alunos do ensino médio da Escola Associativa Waldorf Veredas de Campinas, São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. E também do grupo que está ali à direita, que eu não tenho aqui
nenhuma, são visitantes, né? Sejam bem-vindos dessa tarde aqui vazia de pronunciamentos de parlamentares, que a segunda-feira geralmente é destinada a discursos e apresentações de temas gerais dos senadores. Então, vou pedir ao senador Girão para ocupar aqui o espaço, para que eu possa fazer um breve pronunciamento. Muitíssimo obrigado, senador Confúcio Moura. Imediatamente já passo a palavra ao senhor, que representa o estado de Rondônia. O senhor tem 20 minutos para o seu pronunciamento com a tolerância aqui da casa. Muito obrigado. Perfeito. Senhor presidente, senadores, senadoras, servidores da casa, eu registro com satisfação que dia 8 de agosto passado, deste mês, 2025, ficará marcado na história do estado de Rondônia. Nosso estado recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que juntamente com sua equipe de ministros, anunciou um pacote de investimentos que ultrapassa a 1,5 bilhão de reais. Recursos que chegam para transformar a infraestrutura, saúde, logística e desenvolvimento regional. Ao longo do meu mandato como senador, tenho me dedicado com afinco a áreas estruturantes da nossa sociedade, como educação, saúde e infraestrutura. E é com satisfação, igualmente, que reconheço o governo do presidente Lula, um parceiro firme, comprometido e presente. São investimentos bilionários que não apenas viabilizam obras de concreto e aço, mas, sobretudo, promove dignidade, cidadania e esperança para o povo rondoniense. Permitam-me destacar a obra de maior impacto, a qual mantenho um grande entusiasmo e que representa um marco para a integração regional. Eu destaco a construção da ponte binacional Brasil-Bolívia, que ligará Guajará-Mirim, em Rondônia, a Guaiará-Mirim, na Bolívia. Trata-se de um símbolo de integração sul-americana. Esta obra é estratégica para a economia, para a abertura de novas rotas de comércio, para a soberania nacional, para fortalecimento da presença brasileira na fronteira, a presença também neste evento do presidente da Bolívia, Luiz Arce. Neste ato simboliza a importância estratégica da obra para os dois países. Aqui eu quero fazer uma explicação. Essa ponte binacional é um compromisso brasileiro firmado em 1903, do chamado Acordo de Petrópolis pelo Barão do Rio Branco, quando o Brasil tinha um litígio entre Brasil e Bolívia pela posse do estado do Acre. O Acre pertencia à Bolívia e os seringueiros e outros revoltosos acreanos ocuparam o espaço e expulsaram do território os bolivianos. Surgiu, em decorrência disso, um impasse diplomático que foi resolvido por Barão de Rio Branco e com os dois governos, com alguns compromissos de futuro. Um deles era a ferrovia Madeira-Mamoré, a construção, para dar saída aos produtos bolivianos para o Atlântico, e também a construção dessa ponte integradora. Então, essa ponte está prometida em acordo e tratado há 122 anos. E agora foi dada a ordem de serviço dessa ponte. Mas eu quero destacar também aqui o trabalho, que não ficou somente no tratado. Várias expedições de lideranças rondonienses, para muito da parte do comércio e da indústria, fizeram várias expedições para justificar a importância dessa integração com a América Latina. Dentre eles, Luiz Tourinho,
que há cerca de 40 anos ele escreveu um livro depois da expedição que ele presidiu. Posteriormente, Dr. Miguel de Souza, engenheiro, foi deputado federal, vice-governador do estado de Rondônia, fez também outra expedição muito detalhada e ele também escreveu um livro sobre o mesmo assunto. Então, vocês observarem, é uma ponte de imensa importância e agora ela está incluída dos programas do presidente da República, presidente Lula, de autoria da ministra Simone Tebet, que são 5 corredores de exportação traçado pela Simone Tebet, e sendo que a primeira que vai desenvolver é essa nossa aqui do estado de Rondônia. E esses produtos brasileiros do Mato Grosso, do Brasil inteiro, de Manaus, com a sua área industrial de Manaus, o polo industrial de Manaus, serão exportados para os portos lá do Peru, para os demais países do mundo, principalmente os países asiáticos. Outro investimento muito importante no campo da saúde foi o lançamento do Hospital Universitário de Rondônia, que deixará de ser um sonho distante para tornar realidade. Resultado do esforço conjunto da bancada federal do nosso estado, da Universidade Federal de Rondônia e do prefeito Léo Moraes, prefeito de Porto Velho, que vai investir dinheiro para adquirir um hospital privado e doá-lo para a universidade. Ele será ampliado, reformado, onde funcionará posteriormente o hospital universitário, representando um salto na capacidade de atendimento à saúde e na formação de profissionais qualificados na área de saúde. O presidente Lula, com a generosidade, manifestou o desejo de estar presente na inauguração do hospital, um gesto que demonstra seu compromisso com o povo rondoniense. O conjunto de obras e ações anunciadas pelo governo federal somam 1,5 bilhão de reais em investimentos em Rondônia, recursos que vão impactar positivamente em áreas essenciais como saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico. Eu sei, e nós todos lá constatamos, que o estado de Rondônia hoje é majoritariamente um estado onde os seus eleitores, na eleição passada, manifestaram a sua tendência pela extrema-direita. E é uma polarização intensa no estado. Eu não estranho polarização, não, essa polarização entre um lado e outro, porque o Brasil já viveu, em muitos momentos, polarizações. Desde a proclamação da República, eu nem vou falar no Brasil colônia, no Brasil império. Vamos deixar da República para cá. A República de Deodoro, de Floriano, né, foi uma fase extremamente polarizada no Brasil. Veio caminhando. Quando chegou em 1930, outra polarização muito aguda no mandato, desde a posse muito traumática de Getúlio Vargas contra o presidente eleito Júlio Prestes. E aí foi, mas numa transição ali de momento, com o assassinato de João Pessoa, lá em Recife, Getúlio, muito inteligente e astucioso, ganhou apoio de alguns estados da federação e marchou para o Rio de Janeiro e tomou posse. E aí ele, democraticamente, entre aspas, democraticamente, ficou por ali até que, mais tarde, ele instaurou uma ditadura que durou até o ano de 1945. Mas o pico da polarização nessa década foi em 1937. Justamente com o movimento integralista, liderado por Plínio Salgado, que foi realmente um movimento fascista, claramente fascista. Os seus adeptos até usavam uniformes. Eles usavam uniformes. Eles ficavam em forma, como se fosse milico mesmo.
Isso, o grupo que apoiava Plínio Salgado. Aí foi andando até a eleição de Dutra, em 1945. Equilibrou bem Dutra, depois voltou Getúlio, depois Juscelino. Quando foi em 1964, de novo, outra polarização radical. Aquela época, ela foi liderada por mulheres católicas, com um véu na cabeça, marchavam na Avenida Paulista. E muitos estados da federação, as mulheres, realmente clamaram por intervenção militar, pedindo a derrubada de João Goulart. Polarizou mesmo, esquentou para valer em 1962 a 64, com as manifestações aqui no Brasil. Uma polarização muito dura. Aí, em 64, foi implantado o regime militar, a ditadura militar, de 21 anos até 1985. Durante esse período, não precisa descrever como é que foi polarizado, sofrido, o tratamento dado a professores, cientistas, políticos brasileiros, enfim, artistas, cantores, todos foram exilados. Muitos foram mundo afora aí, passaram muito tempo rodado, inclusive Juscelino Kubitschek. Inclusive Juscelino foi exilado. Muito bem, passada a ditadura, veio o Zé Sarney, que fez a transição democrática e nela vivemos até hoje. Então, a polarização no Brasil, agora atual, entre dois candidatos da eleição passada, bem polarizado, ela não é nova, não. Ela vai passar também, como passou a polarização de 1889, como houve a polarização na década de 30, como houve a polarização da década de 60, agora entrou a polarização dos anos 2025. Mas ela vai passar, gente. Ninguém vai ficar brigando na rua, inimigo do outro, por causa de política, não. Ela vai passar. E vão ter a oportunidade de surgir candidaturas aí para frente de centro-direita, de centro-esquerda, razoáveis, que pode se dialogar. Então, isso vai passar. Eu vivi esse período da década de 60 para cá. Eu vivi todo o período ditatorial. Eu sou testemunha. Eu era estudante em Goiânia, secundarista, depois na Escola de Medicina, em Goiás, e acompanhei tudo. Quantos colegas meus foram presos? Colegas, até meninas, moças, minhas colegas presas, por se manifestar no departamento estudantil, no DCE. E assim foi a situação. Mas isso vai passar. É só questão de tempo. Nós não precisamos nos matar pelas ruas aí por causa de política, de extremismo, não. Isso vai passar. E o Brasil precisa de juízo, precisa de bom senso, para a gente tocar os problemas reais que o Brasil tem. Eu vejo aqui, gente, um país pequenininho que é o Uruguai, dá um show de bola na gente. Um show de bola. O presidente anterior era de direita. Cumpriu a Constituição, ficou seus 5 anos lá, numa boa, e agora ganhou um de esquerda, passou a faixa, está lá governando, ele calou a boca, e lá na frente ele volta, se ele quiser. Passa um espalhar, não pode ter reeleição. É um país que tem uma educação melhor do que a nossa, é um país que tem uma riqueza maior do que a nossa, tem uma consolidação democrática muito mais eficiente do que a nossa. Então, o Uruguai é um exemplo típico de um vizinho exemplar para nós. Mas, continuando, lá em Rondônia, nesse final de semana, dia 8, foram lá Simone Tebet, a ministra do Orçamento, que eu fiquei muito satisfeito, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Renan Filho, Transportes, Camilo Santana, da Educação, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, todos estiveram lá com a gente, conosco, né? Então, foi um esforço maravilhoso, um trabalho bonito, feito justamente por essa visita. O presidente Lula faltava visitar 2 estados do Brasil, que era o Acre e Rondônia. Agora ele cumpriu, eu estava presente com ele,
nos 2 estados, né? Visitou, deixou essas obras todas e deixou muitos investimentos importantes e significativos para o estado de Rondônia. Quero lembrar, desde os primeiros mandatos, que o presidente Lula e Dilma mantiveram uma relação de parceria muito importante com Rondônia. Eu fui governador do estado, lá, 2 mandatos. E, por exemplo, é um estado relativamente de uma população pequena. Eu consegui, num bom relacionamento com esses presidentes, construir 25 mil casas. Para o estado como o nosso, foi muita coisa. E assim nós fizemos, por exemplo, a ponte que liga Rondônia ao Acre, que é a única via que tinha ali, era uma balsa secular, foi feito pela ordem da presidente Dilma. E a presidente Dilma também, na época, ela aplicou no estado de Rondônia 34 bilhões de reais. Sabe em quê? 2 grandes usinas hidrelétricas, que abastecem o Brasil inteiro. Está lá, vem lá de Rondônia. A usina de Giral e a usina de Santo Antônio, que, além de produzir energia para o sistema nacional, ela também rende royalties para a capital e para o governo do estado de Rondônia anualmente. Este é um momento político que se cumpre o papel mais nobre, unir as forças acima das ideologias, para atender às necessidades principais. A região amazônica, gente, é muito diferente, é como o Nordeste também, né? São as 2 regiões assim que realmente têm os indicadores piores do Brasil. A Amazônia pior ainda. Lá no estado, no meu estado, senador Girão, por exemplo, esgoto sanitário, 3%. 3%. O estado inteiro. A capital não tem esgoto sanitário. Não tem esgoto sanitário. Água no estado todo deve estar atingindo aí o dado eu posso falhar que 60% de água. A quantidade de pessoas que eu visitei recentemente, até fiz um discurso aqui sobre uma visita que eu fiz às populações ribeirinhas, eles tomam, a grande parte deles estão tomando água barrenta. Não tem água tratada. Nós temos levado, assim, isoladamente, com esse recursinho de emendas, para colocar estações de tratamento de água para essas comunidades de 100 famílias, de 30 famílias, de 40 famílias, que tem muita gente esparramada na floresta, nas margens dos rios. Então, a gente vai levando isso aí. Então, são estados amazônicos, como o Acre, Rondônia, o estado do Amapá, o estado do Amazonas, extremamente grandes. São aqui o povo, o brasileiro do litoral falava o Brasil profundo, o Brasil de Rondon, o Brasil que quem iria para lá, só os aventureiros, só aqueles indivíduos talvez foragidos, que iam para aquelas regiões estranhas. Lá. Com o tempo, hoje são estados brilhantes, como Mato Grosso, orgulho de produção de grãos, produção, além de soja, milho, algodão, gado, muito. Rondônia tem 18 milhões de cabeças de gado, 18 milhões, tem muitos frigoríficos, exporta muito, não é? Então, a gente produz café e estamos incrementando a produção de cacau. Café, nós produzimos um excelente café. Até as comunidades indígenas lá, algumas delas produzem café de qualidade. A cidade de Cacoal é o centro, realmente, estratégico, que realmente onde congrega toda a industrialização e exportação do café. Então, o estado é um estado que ele vai crescendo, é um estado bonito. A gente fala aqui, o pessoal, as cidades rondonienses são cidades lindas, cidades confortáveis, uma boa internet. Lá na minha cidade, que eu fui prefeito, a gente para na faixa. Tem faixa de pedestre, o pessoal é educado, para na faixa. Nós montamos sistemas na nossa cidade, por exemplo, quando eu fui prefeito da região, eu não fui prefeito só da cidade, fui prefeito da região. Nós montamos consórcios de coleta e destinação e tratamento do lixo, coletivo para todos os municípios. Montamos consórcios, que naquele tempo nós não tínhamos ainda 100 mil habitantes, hoje já temos. O SAMU não tinha lá. Nós fizemos um pacote
com os outros prefeitos, e o SAMU é um sistema de consórcios que atende toda a região. Então, nós fomos criando essas coisas coletivas, através dessas ações que nós vemos trabalhando lá no nosso estado. Então, é um estado bonito. É um estado, a sua origem hoje, ela é a cara do povo brasileiro. Lá tem uma cidade, Espigão do Oeste, que a grande maioria da população é alemã. São os pomeranos, que é uma região da Alemanha, que foi incorporada posteriormente à Alemanha atual. Os pomeranos que vieram para o Espírito Santo e depois migraram para lá. E é um pessoal muito simpático, muito trabalhador, muito assim. E temos a minha região, a minha cidade, foi bem colonizada por baianos, por causa do plantio do cacau. O pessoal de Ilhéus lá, hoje é misturado, né? E tem em torno de 25% paranaense. Gaúchos, tem muitos gaúchos, né? Então, tem nordestinos, tem goianos, mas a maioria é sudeste brasileiro. Pessoal muito trabalhador, aquele pessoal de arrancadão mesmo, de trabalhar. Então, nós ficamos muito satisfeitos com a visita do presidente em levar. Porque mesmo com polarização, mesmo com a predominância da direita e radicais extremas de direita, o presidente foi lá levar os recursos, foi recebido pelo vice-governador, pelo prefeito da cidade, não é? Pela população, grande parte da população, muita gente não coube, o ato foi feito no Teatro Palácio das Artes, que eu construí, por sinal, com 1.100 lugares, mas a maioria da população ficou lá de fora, não coube lá dentro. Mas foi interessante, ninguém falou em ódio, ninguém atacou ninguém, só falamos dos investimentos necessários para o estado de Rondônia. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade do pronunciamento e eu acho que o senhor tiver algum complemento e o senhor poderá encerrar a sessão, porque não temos mais oradores. Muito agradecido. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, do estado de Rondônia, sempre muito ponderado e presente aqui nessa casa. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui abrir essa sessão. Muitas vezes, principalmente a oposição, os senadores independentes, precisam dessa oportunidade de usar a palavra da tribuna, é o parlar, né? E o senhor sempre muito comprometido aqui com esse expediente, né? Eu quero saudar aqui, nossa equipe está trazendo os nossos ilustres visitantes que estão aqui na galeria nessa tarde de segunda-feira, aspirantes de bombeiro de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos, né, aqui ao plenário do Senado Federal, numa sessão que é uma sessão não deliberativa. O que é que significa isso? Não vai ter votação. Hoje aqui são discursos de parlamentares que estão na casa hoje, nessa segunda-feira. Geralmente, a maioria dos parlamentares chega amanhã aqui em Brasília. Mas eu fico muito feliz de recebê-los aqui, né, na nossa casa. É a casa de vocês também, né? São vocês que pagam aqui essa estrutura. Todos nós estamos juntos na bicentenária Casa Revisora da República. Então, para fazer como esses bravos brasileiros que aqui estão conhecendo a nossa história, nossos museus, né? Tem muita coisa aqui no Congresso Nacional para você que está nos assistindo também conhecer. Então, para fazer igual os aspirantes de bombeiro aqui de Minas Gerais, para visitar o Congresso Nacional, basta acessar o site www.congressnacional.leg.br/visite. Vou repetir, www.congressnacional.leg.br/visite. Tem mais alguma informação aí? São oficiais e aspirantes, desculpe. São oficiais e aspirantes que estão nos visitando aqui. Então, do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Então, você que está nos assistindo, pode vir aqui também, traga a sua família, traga seus amigos, né, que serão muito bem recebidos. E isso para a gente é importante. Eu sou Eduardo Girão,
Estou senador pelo estado do Ceará e fico muito feliz com essas visitas aqui, seja de conterrâneos meus ou de brasileiros de outros estados, porque nós estamos aqui para servi-los, né? E é muito bom, porque muitas vezes aqui a gente fica numa ilha, numa bolha, né? E esse contato com a população, diversos segmentos da população é muito importante para a gente. Então, a visitação pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, porque é o dia que tem votação aqui, é muita comissão temática que a gente fica se revezando, então complica um pouco. Mas nos finais de semana e feriados, das 9 às 17 horas, é possível também, não é isso? Feriados e finais de semana. Então, faz a tua agenda, www.congressonacional.leg.br/visite. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela visita. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento da sessão. Só para complementar rapidamente o meu discurso que eu acabei de fazer da tribuna sobre o nosso colega Marcos Duval, eu, encerrando essa sessão e estando aqui como presidente, peço para incluir também no meu discurso uma informação que eu não dei. Além do senador eleito democraticamente pelo povo do Espírito Santo em 2018 para representar até fevereiro de 2027 o Estado do Espírito Santo, além de ele não poder hoje, por medidas do ministro Alexandre de Moraes, medidas restritivas, ele não poder dar entrevista, o senador Marcos Duval também não pode usar suas redes sociais. Olha que loucura antidemocrática a gente está vivendo no país. Um senador, você imagina a população brasileira que também está vendo aí as suas liberdades individuais sendo caçadas implacavelmente, principalmente aqueles que são de direita, conservadores no Brasil. Porque a espada só vai para um lado. Por enquanto, ela está indo só para um lado. Para calar quem critica esses poderosos de plantão, quem critica esse regime, Lula e STF. E um detalhe é que o senador Marcos Duval está sem poder usar suas redes sociais já faz quase 2 anos. E agora com medidas restritivas de efetivamente não poder sair de casa, a não ser que seja em horário de sessão, com tornozeleira eletrônica, com multa de 50 milhões de reais, sem poder receber o salário, sem poder receber a verba de gabinete para ter uma atividade legislativa para defender o seu Estado, um orçamento que é nosso, que é do Senado. É um pandemônio que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Então, só não vê quem não quer, só vai silenciar sobre isso realmente quem, infelizmente, aí for muito insensível, né? E até certo ponto desumano com relação a essa arbitrariedade num país que tem 61% da população hoje com medo de se comunicar nas redes sociais, de colocar sua opinião política nas redes sociais com medo de retaliação dos poderosos. Então, esse é a situação. Estão querendo, de qualquer maneira, afastar, fazer um acordão para liberar salário, liberar um pouco da verba de gabinete, para ele se afastar, com a condição de que ele se afaste. E isso não é correto, né? Porque senão vão querer caçar o mandato dele, e eu sei que, no fundo, só vão sossegar quando prender o senador Marcos Duval. Então, isso não pode acontecer. Isso é uma intimidação, isso é chantagem, e a gente vai estar denunciando isso aqui. Claro que a decisão vai ser dele, e a gente tem que respeitar, ninguém está calçando o sapato dele, sem ver o pai no Dia dos Pais, que foi proibido, dentro de casa, não pode ver os pais, não pode ver a filha, ele que tem uma filha única. Isso é de indignar qualquer cidadão, minimamente
que tenha seus valores e princípios, né, de justiça. Então, ele está proibido disso tudo. Como é que vai exercer? Então, a gente não pode chegar e dizer, tem que resistir, tem que continuar, tem que... Como? Se estão afogando ele aos poucos. Até o dinheiro para a comida é feito vaquinha de colegas e de pessoas do gabinete. Isso é surreal o que está acontecendo agora. Ninguém pode julgar se ele entrar nesse acordo, não é nosso direito, porque ninguém está usando o sapato, ninguém está vivendo o que ele está vivendo, só ele sabe o que ele está passando. Que Deus abençoe ele e sua família, e a presidência desta casa informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas as seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão de premiações e condecorações às 10 horas, destinada à entrega da Comenda Santa Dulce dos Pobres, aqui nesse plenário. Sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa, também aqui nesse plenário. Cumprida a finalidade dessa sessão, desejando uma ótima semana de muita paz, harmonia, vitórias para você, sua família, a presidência declara o seu encerramento. Que Deus abençoe a todos, paz e bem. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia.
Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser majoritariamente presenciais, sendo que medicina tem que ser 100% presencial. Para falar um pouco sobre esse assunto aqui conosco está a presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, para tratar de um assunto tão importante para a educação. Exatamente. Senadora, na sua avaliação, por que o Ministério tomou essa decisão de limitar um pouco esses cursos EAD? Eu acho que foi além disso. Na verdade, o decreto cria uma nova política de educação à distância. A política não existia, apesar de existir a educação à distância. Então, o decreto regulamenta. Por quê? O Brasil é um país continental, a gente não pode prescindir desse instrumento, mas ele estava sendo usado muito aleatoriamente. Os professores até diziam assim, é a política do ensalamento. Botam um monte de meninos, um monte de adultos, de jovens em uma sala e a gente dá aula sem saber a quem. Então, estava havendo uma oferta meio desenfreada e a dificuldade de monitorar a qualidade. E agora a política foi regulamentada. Se criou 3 tipos de educação à distância. A presencial, que tem uma pequena carga horária à distância, de 30%. A semipresencial, que conjuga as duas possibilidades, porque estágios, pesquisas de campo, tem que ser presencial. E a estritamente presencial, com a carga horária mínima à distância. Então, acho que deu um formato melhor, sem dispensar o instrumento, mas dando uma qualificada, até mesmo uma valorizada, porque o instrumento passa a ser utilizado, o instrumento da educação à distância, com regras, para determinado tipo de curso e também com os percentuais definidos. Mas, senadora, houve algum tipo de pesquisa ou há algum estudo que tenha revelado se a qualidade do ensino superior caiu, foi reduzida? Ah, sim. Os índices não são bons e quando se abre a aba, realmente a educação à distância traz essa limitação, porque é difícil o monitoramento. A atividade pedagógica, Carla, o suprassumo da atividade pedagógica é a relação professor-aluno, em todos os níveis. É o diálogo, é o questionamento, é a própria relação interpessoal que facilita a aprendizagem, é a convivência. E numa tela você não consegue tudo isso. Há questões que você pode trabalhar à distância, a pandemia nos mostrou isso, mas precisa ter um monitoramento. Se você não tem regra, se você não tem regulamentação, o monitoramento também vai ficando mais difícil. Então, acho que cursos como engenharia, por exemplo, estava sendo ofertado à distância. Como é que se mede o impacto de um prédio, somente com as maquetezinhas aparecendo na tela? Cursos como enfermagem estavam sendo oferecido totalmente à distância. Então, há de se regular, porque são áreas que precisam da manipulação, são áreas que precisam da prática, acompanhando a própria abordagem teórica, e acho que o MEC acertou, inclusive criando essa possibilidade da semipresencial, que não havia, só havia a distância e a presencial. Então, dentro do mesmo arcabouço de educação à distância, se criou esses 3 patamares, e a qualidade a gente espera que melhore através de um bom monitoramento e desse regramento, embora esteja o próprio
decreto, ele prevê a regra de transição para não haver prejuízo. Muitas escolas abrindo sem uma regulamentação, muita gente priorizando uma relação mais mercadológica. E isso, de fato, prejudica a formação de um profissional que vai ter responsabilidades grandes, né, ao receber o seu diploma. Ao mesmo tempo, senadora, há aqueles alunos, aquelas pessoas que querem estudar e que moram longe de centros urbanos. Como fazer como conseguir unir qualidade também com inclusão? Está mantida, né? A educação à distância está mantida. Agora, se essa pessoa quer fazer determinados cursos, ela há de convir que o curso não se coaduna com a educação somente à distância. Qual é a política para resolver essa questão? Que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo. O presidente Lula tem uma fixação por isso. Ele diz sempre, eu sou o primeiro presidente que não tem um diploma acadêmico, mas fui o que mais abri institutos federais de educação e universidades. É desse tempo a interiorização das universidades. É isso que vai responder um jovem, dando o exemplo do meu estado, de Petrolina, que fica a mais de 800 quilômetros do Recife, não precisa vir para o Recife estudar. Ele tem uma universidade pública agora em Petrolina, cujo campus vai se estender para uma outra cidade do sertão, que é Salgueiro. E a interiorização também dos institutos federais. Esses últimos que foram anunciados, poucos são em capital, poucos são em região metropolitana, a grande maioria é em cidades do interior. Eu acho que isso é uma política que conjuga, entendeu? A exigência de determinados cursos serem presenciais dentro da política de educação à distância, com a interiorização de universidades e de institutos federais de educação. Agora, senadora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade do ensino superior, a senhora mesmo falou que há muitos cursos que foram abertos e alguns senadores, alguns deputados, existem alguns projetos aqui no Congresso Nacional que tratam de exames de proeficiência após a finalização de cursos de graduação, principalmente em áreas como medicina e odontologia. O que a senhora acha dessas propostas? Acha que é importante fazer essas avaliações pós-curso de graduação? A avaliação é importante, mas não do jeito que se quer. A gente, inclusive, está para realizar uma audiência pública sobre essa proeficiência em medicina e odontologia. Porque o que é que significa? É o Conselho Federal quem faz, não é o órgão gestor, o MEC, que já tem um processo de avaliação chamado ENAD, que é justamente para avaliar os cursos superiores e que houve agora, numa parceria entre MEC e Ministério da Saúde, o lançamento de uma nova portaria, que é um novo modelo de avaliação dos cursos de medicina, que é ao longo do processo. Você imagine um estudante de medicina, se for da escola privada, ele não paga menos do que 12 mil de mensalidade. É um investimento que as famílias fazem muito forte, né? E mesmo na área pública, é um curso que demanda livros, demanda equipamentos. Um estetoscópio, quanto é? Material de odontologia para fazer prática. Aí, ao final, no fim do curso, com diploma na mão, não. Você não pode validar esse diploma porque o conselho fez um exame e você foi reprovado. Essa é uma polêmica que a gente está vivendo aqui no Senado. E o projeto existe, ele tem parecer favorável, mas nós achamos que era melhor, para ter mais segurança, fazer uma audiência pública. A audiência está aprovada, ela vai se realizar na CAIS, mas antes mesmo dessa realização da audiência, nós tivemos a notícia, inclusive participei do anúncio dessa nova forma de avaliação. A avaliação da aprendizagem, seja ela qual for, seja de educação infantil, básica, fundamental, ensino médio e nível superior, ela é mais eficiente quando ela é feita ao longo do processo. E essa nova modalidade que o MEC lançou em conjunto com o Ministério da Saúde é assim. Não se espera terminar o curso. Ela é feita ao longo do curso. Se a gente percebe que o estudante não tem nenhuma aptidão para aquele curso, e aí tem várias referências, né? Para cada curso você tem as referências de formação, as habilidades, o conteúdo programático, a abordagem teórica, e isso o professor vê na prática, né? Então,
Ora, amigo, é melhor tu ir para outro enquanto é tempo, né? Não perde muito tempo. Exatamente. E outras vezes é um redimensionamento que precisa ser feito. Às vezes no próprio curso. Às vezes não é o estudante que não consegue aprender, é o curso que não está conseguindo ensinar. Sim. Então tem que ter um redimensionamento. Olha, a abordagem não está boa assim, tem que ser assim. Principalmente nessas profissões que lidam com pessoas, todas lidam com a vida, porque o engenheiro não tem nada a ver com a vida, mas se uma ponte cair, mata a gente, né? Então ele tem que ser bem informado do mesmo jeito. Né? Então, principalmente com essas profissões que exigem, de fato, uma relação direta, e a saúde e a educação também são as duas que tem isso à flor da pele. Eu fiquei feliz de que as licenciaturas também estão incluídas aqui no semipresencial. Não pode ter uma licenciatura só em AD. Não pode. Como é que você vai supervisionar um estágio dentro de uma escola? Como é que você vai trazer a escola, que vai ser o locus, né, de exercício profissional, numa tela de aula à distância? Então, são coisas que têm a ver muito. Eu digo sempre, o bom profissional, ele já se revela no decorrer do curso. Então, se isso vai ser monitorado, se o padrão de qualidade, as referências de qualidade vão ser escolhidas, elencadas, então facilita a gente corrigir os gargalos, as lacunas, e a gente ter um profissional melhor formado. O avanço da ciência e da tecnologia, Carla, hoje, eles são mais rápidos do que a conclusão de um curso. A gente já sai da faculdade com déficit. Então, isso também pesa, né, na própria experiência. Da minha profissão, que sou professora, na sua, que é jornalista, quanta coisa muda durante o próprio curso, né? Então, os currículos têm que ser também dinâmicos nesse aspecto. A abordagem teórica, a organização curricular tem que ser também muito dinâmica nesse aspecto. Com certeza, senadora, obrigada pelos seus esclarecimentos e vamos acompanhando aí essa implementação, né, dessa nova política aí de ensino à distância. Lembrando que tem um período transitório, né, que quem está fazendo do jeito que está pode terminar, né, para não haver prejuízo, de 2 anos o período, mas eu estou contando com o acerto dessa política para a gente melhorar a qualidade da formação profissional. Com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali, assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil e até onde chegam os ecos das guerras na Europa. Nesse tempo convulso, ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Havendo número regimental,
declarar aberta a 22ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 5 de agosto de 2025. Nós estamos, antes de iniciarmos o nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 21ª reunião realizada em 15 de julho. Nós estamos faltando um voto para ter quórum deliberativo, uma presença, melhor dizendo, para ter quórum deliberativo. Estamos com quórum para estar lá, mas não temos quórum para deliberar. Então, a própria deliberação da ata está à espera de um voto. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias apresentadas à comissão. Se não houver discordância do plenário, votaremos em bloco os itens terminativos, que são todos. Qual é a proposta que eu vou fazer aos senhores? É que a gente ouça, né, o relatório do senador Veneziano Vital do Rego, que já vem de outras reuniões, não é? Caso a gente não tenha um voto até o final, ele já fica lido para a próxima. Depois a gente ouça a apreciação da indicação, cujo relator é o senador Humberto Costa, que também não está para votação hoje, seria apenas a leitura, com o pedido de vistas para votação subsequente, segundo o artigo, salvo engano, 1308 do regimento, e seguiremos assim até chegar um votinho para a gente, então, deliberar. Tá bem? Então, Humberto, o veneziano pediu para fazer logo ao dele, e em seguida eu passo para o seu. Então, projeto de lei 3611, terminativo, estabelece diretrizes para as instituições de ensino privadas na prestação de serviços educacionais a estudantes bolsistas. A autoria do senador Alessandro Vieira, a relatoria do senador Veneziano Vital do Rego. O relatório é pela aprovação nos termos do substitutivo que apresenta. A matéria constou das pautas das reuniões dos dias 1º de abril, 29 de abril, 13 de maio e 8 de julho. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. Com a palavra, o senador Veneziano Vital do Rego. Presidente, meus cumprimentos, nossas saudações à Vossa Excelência, igualmente aos nossos companheiros senadores presentes, Humberto Costa, Espiridião Amin e demais outros e outras que, de certo, estarão a fazerem-se entre nós para que nós avancemos na nossa pauta deliberativa. Saudar a todos os nossos companheiros de trabalho, agradecer igualmente a sua atenção por deferir a inversão de pauta, né, o item 2, para que nós façamos a leitura e proximamente a deliberemos. A senhora já fez a expressão da ementa, já a leu, e eu perguntaria se poderia ir diretamente à análise, sem prejuízo ao conteúdo absolvível pelos companheiros e companheiras. Análise do projeto de lei de autoria do nosso colega senador Alessandro Vieira. Nos termos do artigo 102 do inciso 1 do nosso regimento, compete à nossa Comissão de Educação opinar sobre as proposições que tratem de normas gerais sobre a educação. Assim, a análise do PL 3611 do ano de 2024 enquadra-se plenamente nas competências atribuídas ao nosso colegiado. Ainda por se tratar de decisão em caráter terminativo e exclusivo, insta a mencionar que a proposição atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Passando à análise do mérito propriamente, nos termos do artigo 206 do inciso 1 da nossa Constituição, entre os princípios com base nos quais o ensino deve ser ministrado, encontra-se o da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A Lei 9.394, de 96, a nossa conhecida LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também repetiu o princípio em seu artigo 3º, inciso 1.
nos caminhos para a redução das desigualdades sociais, sem sombra de dúvidas, em matéria educacional, é a concessão de bolsas de estudo por instituições de ensino privadas, o que, ao lado da educação pública, garante o acesso à educação a estudantes em condições socioeconômicas desfavorecidas. Tanto é assim que o próprio poder público oferece estímulos a essa prática por meio de concessões de benefícios fiscais para instituições de ensino privadas, com ou sem fins lucrativos, a exemplo da imunidade tributária concedida às instituições beneficentes e dos benefícios fiscais concedidos no âmbito da política de acesso ao ensino superior, conhecida como Programa Universidade para Todos, o ProUni. Ocorre que há notícias, senhores e senhoras, de práticas de discriminações e de segregações entre alunos bolsistas e não bolsistas, que podem incluir separações dos estudantes em turmas, turnos e até unidades diferentes, proibições de acessos a estruturas das escolas em horários frequentados por estudantes pagantes, negligência no trato das queixas de práticas de bullying contra bolsistas e até diferenciação entre os estudantes pelo uso de uniformes distintos. Nesse sentido, consideramos louvável a iniciativa do nosso colega senador Alessandro Vieira, que busca assegurar que os estudantes não pagantes possam permanecer na escola com dignidade e que ela seja um ambiente seguro e livre de preconceitos, estigmas e discriminações. Contudo, por questões meramente de técnica legislativa, entendemos que a matéria deve ser incluída na LDB, e isso foi conversado com o senador Alessandro Vieira, precedentemente à conclusão do nosso relatório, motivo pelo qual apresentamos uma emenda substitutiva. Voto, senhora presidente, senhores e senhoras integrantes do colegiado da Comissão de Educação. Diante do que nós expusemos, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3.611 do ano de 2024, nos termos da emenda substitutiva que apresentamos. Gratíssimo, senhora presidente. Apresentado o relatório, está em discussão. Então, não havendo quem queira discutir, nós vamos aguardar o 11º presente para poder procedermos, não é, à votação, que será nominal, porque se trata de matéria terminativa. Muito obrigada, senador. Passo a palavra agora ao senador Humberto Costa para relatar o item 1, que submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 8º da medida provisória número 2228/1, de 6 de setembro de 2001, o nome da senhora Patrícia Barcelos para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional do Cinema, Ancine, na vaga decorrente do término do mandato de Tiago Mafra dos Santos. A autoria é da Presidência da República, a relatoria é do senador Humberto Costa. O relatório está pronto para a deliberação. Observações: nesta reunião será lido o relatório e concedida vista coletiva, nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Nos termos desse artigo, esta presidência comunica às senhoras e senhores senadores que o processo de apreciação de escolha de autoridade nessa comissão será feito, portanto, em 2 etapas. Na primeira etapa, o relator apresentará o relatório à comissão. Após a apresentação e discussão do relatório, será concedida vista coletiva. E, na segunda etapa, o indicado, a indicada, no caso, será submetida à arguição dos membros desta comissão e, em seguida, será realizada a votação em escrutínio secreto. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa para a leitura do seu relatório. Bom dia a todos e a todas, senhora presidenta. Com base no artigo 52 da Constituição Federal, combinado com o artigo 8 da medida provisória 2228/1 e com o artigo 5º da Lei 9.986, o Presidente da República, mediante a mensagem 81 de 2024, submete à apreciação do Senado Federal
o nome da senhora Patrícia Barcelos para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional do Cinema, Ancine, na vaga decorrente do término do mandato de Tiago Mafra dos Santos. Nos termos do artigo 8 da medida provisória 2228-1 de 2021, a diretoria colegiada da Ancine é composta por um diretor-presidente e 3 diretores nomeados para mandatos não coincidentes de 5 anos, vedada a recondução. A nomeação dos integrantes da diretoria colegiada deve observar o disposto na Lei 9.986 de 2000, segundo a qual os indicados devem ser brasileiros de reputação ilibada e de notório conhecimento no campo de sua especialidade, devendo atender a requisitos específicos de experiência profissional e formação acadêmica compatível nos termos do artigo 5º. É competência privativa do Senado Federal apreciar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de titulares de cargos públicos que a lei determinar, nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal. O exame da indicação compete, de acordo com o artigo 102 do Regimento Interno do Senado, à Comissão de Educação e Cultura, por ser assunto correlato à área cultural. O procedimento de análise deve observar ainda o disposto no artigo 383 do Regimento, que detalha os documentos e declarações que devem instruir o processo de apreciação de autoridades indicadas nos termos do artigo 52, inciso 3 da Constituição Federal. A indicada apresentou o currículo com detalhada descrição de sua trajetória acadêmica e profissional. É graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Educação pela UNB, com a dissertação Cinema, Educação e Narrativa, Esboço para um Voo de Aeroplano, e doutor em Educação, também pela UNB, com a tese Imagem, Aprendizagem, Experiências da Narrativa Imagética na Educação. Possui atuação acadêmica consolidada como professora no Instituto Federal de Brasília, o IFB, campus Recanto das Emas, voltado exclusivamente à formação técnica no setor de cinema e audiovisual. No campo da gestão pública, exerceu cargos de direção e assessoramento no governo federal, com destaque para a chefia de gabinete da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, de 2005 a 2010, a diretora de articulação das redes de EPT 2011 a 2012, a Secretaria Executiva, a diretora na diretoria, a Secretaria Executiva da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2012, e a Secretaria Nacional de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, 2014. Atualmente ocupa o cargo de diretora de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica no MEC e integra o Conselho Superior de Cinema e o Comitê de Gestão do Fundo Setorial do Audiovisual. A documentação apresentada atende integralmente às exigências do artigo 5º da Lei 9.986 de 2000, inclusive no que tange à experiência mínima de 4 anos em cargo comissionado, equivalente a DAS 4 ou superior, e a formação acadêmica compatível com as atribuições do cargo. No tocante ao artigo 383 do Regimento Interno, a indicada juntou todas as declarações previstas, incluindo informações sobre parentesco, participação societária, regularidade fiscal e eventual atuação em juízos, conselhos e agências. Assim, informou não possuir ações judiciais em que figure como parte, tampouco exerceu funções em agências reguladoras ou conselhos de administração de empresas estatais nos 5 anos anteriores à indicação.
Também apresentou certidões negativas de débito e de feitos criminais, além de relação de publicações acadêmicas, entre as quais se destacam livros, artigos e trabalhos técnicos no campo do cinema e da educação. Ademais, apresentou a argumentação escrita em que demonstra afinidade técnica, intelectual e moral com as funções da diretoria da Ancine, destacando sua experiência no setor público e sua atuação em projetos de formação audiovisual e promoção de direitos humanos por meio da cultura. Diante do exposto, considerando a documentação apresentada e a qualificação técnica e profissional da indicada, aqui resumidas, consideramos que esta comissão dispõe de elementos necessários para deliberar sobre a indicação da senhora Patrícia Barcelos para o exercício do cargo de diretora da Agência Nacional do Cinema. É este o relatório. Senador Costa, inclusive a nossa indicada assistiu, toda a indicada do governo assistiu toda a leitura, fica, portanto, concedida vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Alcançamos o voto deliberativo para deliberar, o quórum para deliberar, já temos a matéria apresentada e relatada pelo senador Veneziano Vital do Rego, que é terminativa, portanto, voto nominal. O item 3, cujo relator é o astronauta Marcos Pontes, ele pede para deixarmos para uma próxima reunião, mas os itens 4 e 5 de relatoria das senadoras Augusta Brito e Jussara Lima, nós vamos contar com a relatoria ad hoc, já aceita, do senador Flávio Arnes, que retorna à nossa comissão com a saúde tinindo, totalmente recuperado para enfrentar conosco esse segundo semestre. Então, vamos lá, senador. O item 4, também terminativo, é o projeto de lei 2374, que declara como manifestação da cultura nacional a Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia. A autoria, Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Oliveira Maia, relatoria, senadora Augusta Brito, o relatório é pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes para a leitura do relatório ad hoc. Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Tereza Leitão, desejando sempre uma presidência, né, com muito sucesso, com tantos desafios aí na área da educação e da cultura, assessoria que está aqui presente, tão eficiente, tão boa, né? Parabéns. E também todos os colegas senadores e senadoras, o pessoal do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura, e agradecer os votos também durante esse período um pouco complicado, né? De licença saúde, mas felizmente estamos aqui de volta também, trabalhando, bem dispostos, animados, né, numa comissão que é a mais importante das comissões do Senado Federal, porque educação e cultura são a base de tudo aquilo que o Brasil pretende ou deseja pretender em termos de desenvolvimento, de cidadania. Tudo passa pela educação. Devia ser educação e as outras comissões, né? Cultura junto, educação e cultura, porque as interfaces são grandes. Se Vossa Excelência permitir, eu passo diretamente à análise do item 4, né? Nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação manifestar-se sobre proposições que versem acerca de temas como cultura, homenagens cívicas e outros assuntos correlatos. Ademais, por ser a única comissão a se manifestar sobre a matéria, compete-lhe ainda a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Quanto a esses aspectos, o projeto não merece reparos. De fato, a competência concorrente da União para dispor sobre o tema decorre do comando contido no artigo 24, incisos 7º e 9º da Carta Magna. Ademais,
é legítima iniciativa parlamentar, visto não incidir na espécie reserva de iniciativa. Igualmente adequada é a veiculação do tema por meio de lei ordinária, já que não há exigência constitucional de lei complementar ou outro veículo normativo para a disciplina do assunto. A matéria apresenta também técnica legislativa apropriada em consonância com as determinações da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. No mérito, da mesma forma, o projeto merece acolhida. A Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa é uma das mais antigas e expressivas manifestações culturais e religiosas do Brasil, reunindo anualmente centenas de milhares de fiéis no estado da Bahia. Seu reconhecimento como manifestação da cultura nacional fortalece a valorização das tradições que fazem parte da identidade do povo brasileiro, garantindo que essa prática, transmitida de geração em geração, há mais de 3 séculos, continue sendo preservada e incentivada. Some-se a isso o fato de que, além do caráter religioso, a Romaria possui um grande impacto social e econômico, movimentando o turismo, a economia local e promovendo a integração entre diferentes comunidades. Além disso, é importante ressaltar que a Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa foi declarada no ano de 2023 Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, após extenso processo conduzido pelo Instituto Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado. Assim, não restam dúvidas de que o reconhecimento da Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa como manifestação da cultura nacional é meritório e relevante. Ante o exposto, voto é pela aprovação do projeto de lei número 2374 de 2022. Eu quero também acrescentar, senhora presidente, que eu tive a oportunidade de estar também em Bom Jesus da Lapa, alguns anos atrás, numa homenagem que foi prestada lá, né, no município, na região, para a doutora Zilda Arnes, logo após o falecimento dela, inclusive com uma cerimônia muito bonita, religiosa também, e foi algo impressionante. Eu até digo para o Brasil que quem não conhece Bom Jesus da Lapa, pelas suas características físicas, né, e também por toda a tradição cultural, histórica, religiosa, com os efeitos, como o relatório coloca, econômicos, sociais, que são importantes, né, o turismo religioso, no caso, mas não só o religioso, eu diria lá, a natureza é ímpar, né? É extraordinária. Vale a pena ir para lá, e faço aqui, né, esse comentário para animar as pessoas a visitarem o local, independente da questão religiosa. Sempre digo, alguém vai no Vaticano, não só pela questão religiosa, mesmo que seja muçulmano, judeu, né, não precisa ter a denominação católica para dizer, olha, que maravilha. A mesma coisa com Bom Jesus da Lapa. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senador. Está vendo? A DOC caiu como uma luva pela experiência, pela vivência que o senhor teve. Nós somos vizinhos da Bahia, Pernambuco é vizinho da Bahia. E às vezes sai Romaria de Pernambuco para a Romaria do Bom Jesus da Lapa. Tal o efeito assim sobre a religiosidade, sobre a cultura regional. E agora que bom que a gente pode dizer que vai ser nacional. Então, não havendo quem queira mais discutir, eu encerro a discussão e a votação será nominal, realizada em bloco. Vamos então para o item 5, o último item da pauta,
que é o projeto de lei 4191 de 2023, também terminativo, que reconhece como manifestação da cultura nacional o Carnaval de Salvador, no estado da Bahia. A autoria é da Câmara dos Deputados, deputada Alice Portugal, relatoria senadora Jussara Lima, pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes para a leitura do relatório ad hoc. Agradeço de novo, senhor presidente, peço permissão para ler na análise, porém a primeira parte da análise se refere aos aspectos constitucionais, legais, regimentais. O relatório já foi distribuído, então, em relação a todos esses aspectos, quer dizer, o relatório está de acordo com tudo aquilo que prevê a nossa parte legislativa, legal e constitucional. Eu passo diretamente, então, ao mérito. No que concerne ao mérito da proposição, parece-nos plenamente justificado o reconhecimento do Carnaval de Salvador como manifestação da cultura nacional. A Carta Magna assegura a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Também atribui ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, além de proteger aquelas fruto das culturas populares. Nesse contexto, o reconhecimento do Carnaval de Salvador como manifestação da cultura nacional, por meio legal, constitui não mais que a formalização daquilo que já constitui o patrimônio cultural brasileiro. Segundo dados oficiais, mais de 3.500.000 turistas visitaram a Bahia durante o Carnaval de 2025, com Salvador como principal polo de atração, recebendo cerca de 850.000 turistas. Esses números representam um aumento notável em comparação com o ano anterior, que já havia apresentado uma recuperação pós-pandemia, com 3 milhões de visitantes. Em relação ao período pré-pandemia, o Carnaval de 2025 demonstra uma consolidação da retomada do turismo na Bahia, impulsionada pela forte promoção do evento, pela diversidade cultural e pela ampliação da conectividade aérea, inclusive com um aumento expressivo de turistas internacionais. A receita gerada durante o Carnaval 2025 ultrapassou a marca de 7 bilhões, evidenciando o impacto positivo do evento na economia baiana e superando os números de 2024 e as estimativas pré-pandêmicas. Além de se tratar de um verdadeiro expoente turístico e econômico, o Carnaval baiano também se destaca como uma experiência cultural singular, resultado da celebração de uma forte herança afro-brasileira por meio da música, da dança e das manifestações dos blocos afro, expressão viva da cultura brasileira em suas múltiplas dimensões. O Carnaval de Salvador transcende a mera festividade, constituindo-se um complexo fenômeno cultural, social e econômico, profundamente enraizado na história e na identidade da Bahia e do Brasil. Tanto é assim que ainda hoje, tamanho é o sucesso do Carnaval soteropolitano, que ele foi replicado em várias capitais brasileiras, os conhecidos carnavais fora de época, que são popularmente conhecidos como micaretas. De fato, temos a micarina em Teresina, o Fortal em Fortaleza, o Carnatal em Natal, o Micaroa em João Pessoa, o Folianópolis em Florianópolis, a Parafolia em Belém, a Micareta San em São Paulo, entre outros Brasil afora. Por que as micaretas são fora de época? A resposta é simples. A imensa maioria dos artistas são músicos e bandas que surgiram e ainda hoje se apresentam no Carnaval de Salvador, cujos trios elétricos, acompanhados por multidões,
e todos nós acompanhamos isso, né? Pelos meios de comunicação. Que bom, né? Que bonito. Passam espalhando alegria pelo famoso circuito de Campo Grande. Muitos de nós aqui devem ter até participado, se é que ainda não participam. Acho que boa parte, pelo menos remotamente, participa, mas presencialmente também, dessas micaretas que são filiais do Carnaval Soteropolitano. Muito me surpreende que essa bem-sucedida manifestação cultural não tenha sido reconhecida há mais tempo. Pelo exposto, consideramos pertinente e meritória a iniciativa à hora proposta e somos, no mérito, favoráveis ao seu reconhecimento como manifestação da cultura nacional. Até fazendo a homenagem à nossa ministra da Cultura, né? Também, cujo assessoria está aqui presente, ela que é baiana. Conforme a argumentação exposta, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4191 de 2023. Muito obrigada, senador. O senhor sabe, e todos sabem, que há uma rivalidade muito grande do Carnaval de Pernambuco com o Carnaval da Bahia. É uma rivalidade meio estéril, porque cada um tem a sua forma, não é, de se apresentar. Enquanto na Bahia são os blocos de axé, lá em Pernambuco é o frevo, é o maracatu. E o meu primeiro projeto de lei, quando aqui cheguei em 23, foi exatamente este, mas voltado para o Carnaval de Pernambuco. Tornar o Carnaval de Pernambuco manifestação da cultura nacional. Pois bem, o projeto foi aprovado, foi sancionado e gerou uma mídia. Eu mesma me surpreendi, senador, porque eu já tinha feito a minha mídia quando ele foi aprovado. Mas quando ele foi sancionado, todos os 3 jornais de Pernambuco, eu cheguei a dar entrevistas, inclusive, na televisão, porque não houve uma sanção festiva, foi uma sanção burocrática que o presidente fez, mas o impacto foi muito positivo, e justamente por muitos aspectos que Vossa Excelência levanta no relatório. Além de manter uma expressão cultural nativa, né? Carnaval, todo mundo diz, não veio de Veneza, mas com o formato que ele tem hoje, ele é muito vinculado às nossas tradições nativas. É um momento de muita efervescência no turismo, né? Geralmente os hotéis ficam 100% ocupados e gera cadeias produtivas muito voltadas especificamente para o Carnaval. Então, a Bahia agora, em vez de Pernambuco copiar a Bahia, eu vou dizer aos baianos que agora a Bahia copiou Pernambuco, somos todos cultura nacional, né? É manifestação cultural nacional, que eu aplaudo também. Os nossos vizinhos, com o mesmo fervor, senador, que aplaudi a aprovação do meu projeto de lei. Muito obrigada. A votação, como eu disse, será nominal e realizada em bloco. E eu passo agora a votação nominal em bloco dos itens 2, 4 e 5, solicitando à secretaria que abra a votação. Em votação, as seguintes matérias, nos termos dos relatórios apresentados. PL 3611, de 2024, PL 2374, de 2022, PL 4191, de 2023. Os senadores que votam com os relatores, votam sim. E nós vamos ficar aguardando o quórum, porque temos já quórum suficiente de votação.
A votação está encerrada com os votos necessários para a aprovação das matérias lidas e relatadas nos itens 2, 4 e 5, todas aprovadas. Está encerrada a votação, como também a presente reunião, agradecendo a presença de todos. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali, assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil e até onde chegam os ecos das guerras na Europa. Nesse tempo convulso, ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Senadoc, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional.
O Senado votou, agora é lei. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência.
porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, né, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade.
que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Awe, Renima Awe, Haye, Hutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe, Haye, Hutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe. Haye, Hutihi Hame, Awe, Rohama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Hidima Awe, Haye, Hutihi Hame, Awe, Rohama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Hidima Awe. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pena justa. Deputados de Minas Gerais se mobilizam para que o sistema prisional cumpra o que diz a lei. Tabagismo em adolescentes.
projeto em Mato Grosso do Sul quer investir em prevenção. Literatura acessível. Poder público e sociedade podem fazer mais. Do tambor ao beat, festival em São Luís une cultura tradicional e hip hop. Quero dividir o mundo com você. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27 e câmaras de vereadores mais de 5.500 em todo o Brasil. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é produzido em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! O governo federal lançou o Pena Justa, um plano que pretende adequar o sistema prisional ao que diz a Constituição. Mas o que a gente vê por aí é superlotação de presídios, baixo número de profissionais, falta de qualificação de pessoal. Nada disso está certo. Em Minas, deputados se mobilizam para adequar o sistema prisional ao plano. Veja a reportagem da nossa parceira, a pioneiríssima TV Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O futuro do sistema carcerário brasileiro esteve em pauta na Comissão de Direitos Humanos. No debate sobre o Pena Justa, o plano para melhorar a situação dos presídios brasileiros, um dado chamou a atenção. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, 62% dos profissionais do sistema prisional mineiro avaliam sua saúde como regular ou péssima. Desses, 76% atribuem os problemas ao trabalho. Entre as questões de saúde relatadas estão transtornos mentais e doenças metabólicas. As informações foram trazidas pelo presidente do Sindicato dos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado. Ele propôs alternativas para mudar este quadro. A grande proposta que a gente traz, que eu acho que é o pulo do gato para a execução da pena, é investir na equipe de ressocialização. Temos hoje 17 mil policiais penais em Minas Gerais para cuidar de 70 mil indivíduos. Nós temos aí em torno de 2.000 pessoas técnicas especializadas e administrativas para cuidar desse corpo todo. Não, isso é impossível. O Pena Justa foi lançado em fevereiro deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele surge para enfrentar o contexto de calamidade das prisões brasileiras. A deputada Andréia de Jesus atribui este cenário à má gestão do governo estadual e a decisões equivocadas do judiciário. O encarceramento em massa e a superlotação está muito ligado ao comportamento dos tribunais. Tem muita gente que poderia hoje estar cumprindo pena em liberdade, está presa. Pessoas que nem sequer foram sentenciadas, está dentro do sistema aguardando decisão de juiz. Isso não é só ilegal, mas também torna impossível de fazer gestão com a superlotação. Na opinião do representante da Defensoria Pública, esta realidade poderia ser transformada com a mudança da metodologia de aplicação de penas. Não há nenhuma forma de pena justa em considerar que no mesmo local apropriado para 100, 200 pessoas, tenhamos 200, 400 pessoas, que é o que hoje a gente tem de normalidade aqui no estado de Minas Gerais. E a grande parte das violações de direitos que tem no sistema prisional advém da superlotação. Dentre tantas medidas importantíssimas, a criação da Central de Regulação de Vagas, que vai levar ao patamar de 1 para 1 entre vagas e presos, que vai ser o nosso principal acerto com o Pena Justa e que vai ser a nossa principal possibilidade de chegarmos nas outras metas que pretendemos. Em Minas Gerais, o Pena Justa está sendo coordenado pelo Tribunal de Justiça e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Outras instituições, como a Assembleia Legislativa, também participam da elaboração do plano. O Estado tem até agosto para desenvolver a sua versão alinhada ao documento nacional.
A necessidade de uma participação mais efetiva da sociedade na construção desse plano foi uma das conclusões do debate. Porque senão a gente tem as mesmas instituições que estão gerando o estado inconstitucional de coisas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Estado de Segurança Pública, sendo aquelas pessoas que vão promover a solução. Isso é uma incongruência. A solução vem também da sociedade, do apelo daqueles que propuseram que fosse reconhecido esse estado inconstitucional de coisas. Em Cacoal, Rondônia, recursos de emenda parlamentar beneficiam produtores de café com placas de energia solar. Em Mato Grosso do Sul, o tabagismo entre adolescentes está na mira dos deputados. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Por estar presente em momentos de lazer e socialização, o cigarro ganha um ar positivo e até sedutor para alguns adolescentes. Com o objetivo de conter esse avanço, o deputado professor Rinaldo Modesto apresentou o projeto de lei que combate o consumo de produtos fumígeros, incluindo os dispositivos eletrônicos, como os vapers, entre os adolescentes de 10 a 18 anos. O sistema de saúde, juntamente com a educação, ter esse conteúdo discutindo na grade curricular e você envolver as universidades, as organizações, para juntos, a quatro mãos, a gente trabalhar para que nós tenhamos cada vez menos adolescentes, jovens se envolvendo com a questão do tabaco, sobretudo este eletrônico, que é devastador. Então, se a gente não trabalhar na perspectiva da prevenção, as pessoas vão sofrer do ponto de vista da saúde e, consequentemente, trazer problemas enormes para o poder público, até porque um paciente acometido por uma situação dessa, fica muito caro o tratamento. Então, nós temos que trabalhar na prevenção. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tabagismo entre adolescentes é um problema de saúde pública. No Brasil, 10% da população é fumante e cerca de 100 mil adolescentes fazem parte dessa estatística. No mundo, são 24 milhões de jovens entre 13 e 15 anos que já fumam. O tabagismo na adolescência é um problema sério que requer atenção e ações preventivas. A proposta prevê campanhas educativas, capacitação de professores e profissionais da área da saúde para identificar e ajudar quem já começou a fumar, além de tratamento gratuito e apoio psicológico. Outra medida é transformar as escolas em ambientes livres do tabaco, promovendo hábitos saudáveis e protegendo os jovens da influência da indústria do fumo. Nós estamos vivendo um momento em que cada vez mais a gente percebe o comportamento da juventude meio que banalizando. É muito álcool, cada vez mais precoce, os nossos adolescentes tomando bebida alcoólica, e essa questão do cigarro eletrônico também, que virou uma moda, e isso é totalmente danoso à saúde, do ponto de vista físico, psíquico, e acaba contribuindo aí para, de repente, a pessoa ter problema respiratório, cardiovascular e até o mesmo câncer. A cidade do café, premiada dentro e fora de Rondônia, agora atravessa fronteiras e já é reconhecida fora do Brasil. Energia solar traz alívio e progresso para agricultores de Cacoal. Por aqui, a agricultura familiar não é apenas um ofício, é herança, cultura e futuro. Desta vez, a mudança vem do céu, literalmente, e promete iluminar não só os telhados das associações rurais, mas também os sonhos de quem luta por dias mais prósperos no campo. Essa é a primeira associação de produtores do estado de Rondônia a receber placas solares. A estrutura está montada, aguardando apenas a secagem do cimento, que leva em torno de 7 dias. Na sequência, serão instaladas aqui 42 placas solares, o que vão gerar cerca de R$12 mil de economia na energia elétrica aqui da associação, podendo chegar até 48 mil por conta de outros equipamentos agrícolas que utilizam energia. Energia limpa e economia real. A Associação Rural Juventude, localizada na linha 6, atende cerca de 30 famílias de agricultores familiares. Recebe um dos presentes mais aguardados pelos trabalhadores: placas de energia solar. Tudo isso só foi possível graças à liberação de emenda parlamentar individual do deputado estadual Cirone Deiró, no valor de mais de R$250 mil. A gente consegue baixar o custo, da produção. O dinheiro do produtor que não ficava na comunidade, agora fica na comunidade. A gente faz aquela margem de lucro, porque você tem a manutenção dos equipamentos,
Igual, por exemplo, construção de barracão, a gente construiu todo da manutenção do que ficou, daquela margenzinha de lucro, e a gente consegue retornar isso de volta para o produtor. E quando a gente começou no primeiro recurso, eu sempre falo para eles, a gente tinha R$2.000 na conta para construir um barracão desse, né? E hoje a gente está com o recurso, com aquela sobra, a gente está conseguindo comprar equipamento. Então a importância de ter vindo esse recurso e da gente saber administrar ele, né? Porque tem que ser bem administrado para que ele volte novamente para o produtor. E o efeito vai em efeito cascata, né? Bate aqui no trabalho de vocês, volta para o associado se entender que a margem de lucro é satisfatória, ele também pode passar isso para o consumidor final. Verdade. Então, assim, tudo vai... É um trilhozinho, né? Então, tudo vai sendo beneficiado. Todos ganham. Todos ganham com essa ação. Todas as famílias diretamente beneficiadas são envolvidas com a produção de alimento que abastecem feiras, comércios locais e até outras cidades da região. Outros recursos foram para a Associação Rural de Ajuda Mútua, que fica na linha 10 e atende cerca de 60 a 80 famílias. Lá eles receberam uma secadora de café. É o caminhão da própria associação que vai na lavoura buscar os grãos dos familiares. Neste aqui tem café de uma única família, são mais de 160 sacas. Chegando aqui, vai direto para a secadora. Esse equipamento aqui tem mais de 15 anos e atende cerca de 80 famílias, o que gera uma demora e uma fila de espera muito grande para os familiares. Mas a partir de agora, a novidade é a segunda secadora, que vai facilitar a vida do cafeicultor, permitindo assim uma agilidade na entrega do produto no nosso mercado e na nossa mesa. O processo de instalação da máquina já começou e logo o tempo de espera dos cafeicultores da região irá diminuir. A gente começou no mês de março a montar esse secador aqui, né? A gente já tinha um aqui, mas não atendia a demanda toda. Começou no mês de março, fizemos o barracão, né? É muito trabalho. Aí ele vai secar aqui. Esse elevador daqui vai jogar nesse cano aqui, vamos colocar um cano aqui, né? Esse cano aqui? Para o outro elevador, joga para a máquina para beneficiar o café. A máquina de beneficiar é lá dentro? É lá dentro, a máquina de beneficiar. Eu acho que quase todos já foram beneficiados com secador, máquina de café, implementos agrícolas. Isso é uma grande força para a agricultura, que aqui gera renda, né? Sim. É bom para o povo da cidade, né? Que o povo trabalha aqui, vende seu café, vai e compra no comércio, gera renda, né? Ajuda na economia. Com o secador só, a gente, em 2024, secou 89 secador. Aí os meninos tinham que trabalhar até a noite, é muito difícil. Para poder todo mundo ter seu café para vender. Aí o café ficava, às vezes, do produtor, 15, 20 dias dentro do saco. Na fila de espera? Na fila de espera, o café começava a bolorar, mofar, não dá um café de tão boa qualidade, né? E eu acredito que agora com 2 secadores vai beneficiar, ajudar muito mais. Vai diminuir essa fila. O pessoal aqui está feliz, né? Porque é benefício que vem para atender a comunidade, né? Porque já pensou se o povo, tempo chuvoso assim, secar o café no terreiro? Leva 3 meses, não consegue secar. Então aqui é rapidinho, né? 12 horas tá seco o café, né? E beneficiado. Aí a mensagem é que os produtores estão felizes, né? E a gente quer cada vez mais melhorar as condições do homem do campo. Outro benefício foi um trator pequeno que roça a grama dos campos de futebol, pois em quase todas as propriedades existe um campo de futebol para os momentos de lazer das famílias do campo. Você gosta de chocolate? Você sabe que chocolate vem do cacau, né? E o Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Mas uma ameaça ronda a cultura do cacau. É a monilíase do cacaueiro. Se pegar, pode arruinar até 80% da lavoura, prejudicando a economia, o sustento de muitas famílias e o nosso chocolate. O Brasil é um dos principais produtores de cacau do mundo, uma produção anual de 200 mil toneladas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. A cultura gera emprego para milhares de agricultores familiares e ainda contribui para a preservação ambiental. Mas as lavouras de cacau no país estão ameaçadas e podem sofrer perdas significativas com o avanço da praga monilha, que ataca os frutos do cacaueiro. Os impactos da doença chamada monilíase, provocada por um fungo, foram debatidos por especialistas
especialistas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que está em jogo aqui é muito mais que a produção de cacau. É a renda de milhares de famílias, a segurança alimentar e a floresta em pé. Pois o cacau é uma das poucas atividades que alia produção e preservação. Lá no estado, o cacau virou uma cultura que mexe na economia, que todo mundo está falando. Então, nós temos que chamar, inclusive, o governo do estado para poder ver o mecanismo de como a gente faz campanha de divulgação dessa situação e de outras. A doença já foi registrada em países na América do Sul, como Colômbia, Equador e Peru, e tem alto potencial destrutivo. A praga pode provocar perdas superiores a 80% na produção dos frutos. A monilíase, ela é uma doença que ocorre basicamente no fruto do cacaueiro. Não ocorre em outras partes da planta. Então, vai direto no bolso do produtor. Uma doença devastadora. E se ela chegar nos principais estados produtores, é o fim da cacauicultura brasileira. Como disse a nossa vice-presidente, a floresta só se mantém em pé por causa do cacau. Os especialistas alertaram que os agricultores e entidades precisam estar preparados para adotar medidas de contenção, caso a doença comece a se espalhar para outros estados. Claro que não, nós estamos falando de uma doença que se espalha pelo vento, de formas muito peculiares. Em todos os estados produtores tem ações de vigilância para que, se encontrar essa doença, se encontre da maneira mais rápida possível para a gente atuar. Eu acho que a gente precisa já começar a falar de monilíase com os produtores para que eles possam se preparar para um cenário que os mais pessimistas falam que é uma questão de tempo. Ler uma obra literária pode ser uma barreira não só para pessoas cegas. Pessoas com baixa escolaridade, por exemplo, também podem ter dificuldades. Então, que tal, além de produzir versões dessas obras em forma de audiolivro, braille, usar outros recursos, como linguagem simples e fonte de texto ampliada? Um debate sobre o assunto aconteceu aqui, na Câmara dos Deputados. A literatura acessível, ao contrário do que muita gente pensa, não é só para atender pessoas com deficiência. Ela garante a inclusão também de pessoas com dificuldade de leitura, baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade. A literatura acessível é a adaptação de obras literárias para formatos como audiolivros, braille, usa, por exemplo, a linguagem simples, recursos visuais e fonte de texto ampliada, sempre levando em conta as necessidades de cada pessoa. Um debate na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência chamou a atenção para a necessidade de políticas públicas que priorizem a literatura acessível como um direito básico do ser humano. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que a literatura é um instrumento de acessibilidade. Uma literatura que tem esta importância da gente ter acesso, eu diria, a um conjunto de saberes, a construção da inteligência humana, a nossa própria história, a nossa própria encantaria, ou a encantaria deste Brasil, ela como instrumento de acessibilidade, ela precisa ser acessível. Ou seja, a literatura é instrumento de acessibilidade, é instrumento de transformação, é instrumento de libertação. Alain Damasceno, professor e pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que após a criação de regras para ampliar o acesso à literatura, é preciso destinar recursos financeiros para colocar em prática as medidas propostas. Precisamos de financiamento, ou seja, não basta, acho que é pouco pensar editais que eventualmente fomentem literatura acessível. É necessário no meu entendimento, de que se tenha financiamento contínuo, ou seja, financiamento contínuo pressupõe a literatura acessível como um direito perene, ou seja, para além de uma política governamental, precisa ser uma política de Estado. Karina Alves, do Instituto Incluir, destacou que a literatura pode fortalecer a inclusão em todo o país. A gente também tem ações que vão junto com a literatura, que é a contação de histórias, que é o canto, que é o teatro. Então o livro, ele é o condutor de toda a cultura, né? Que a gente oportuniza e que a gente democratiza e que a gente leva de maneira que a cultura possa estar chegando para todas essas crianças, para os territórios, para os espaços formais, não formais, informais de educação.
Centro Histórico de São Luís é patrimônio cultural da humanidade desde 1997. Foi esse cenário que recebeu um festival muito legal, do tambor ao beat, que une o mais tradicional da cultura popular à cultura contemporânea, o hip hop. O coração do Centro Histórico pulsou num compasso diferente neste fim de semana. A batida do hip hop, do tambor de crioula e da música eletrônica atraiu muita gente para a primeira edição do festival Do Tambor ao Beat. Uma iniciativa que promoveu o encontro entre a tradição e o contemporâneo, como observou a produtora do festival. Do Tambor ao Beat é um projeto que inicia com uma etapa de capacitação e culmina no festival. E o festival, para finalizar, a gente tem o Crioula Beat, que é um coletivo que integra Pantera Black, Mr. Adnon, Selecta Rocha, Negril e outros integrantes. Cheio de virtude, em breve estarei pelos palcos, eu nasci um astro. Música, artes plásticas, performances reunidas no mesmo ambiente. Este rapper ressaltou que em festivais como este, nomes da música maranhense ganham oportunidades de mostrar seu talento. A gente só precisa de um palco que a gente consegue lotar as praças. E o Tambor ao Beat está sendo esse palco pra gente misturar o ancestral e a novidade. Quem veio ao festival pôde presenciar o encontro de gerações, linguagens e saberes. Eu frequento essa história de hip hop com a cultura popular. Tinha que ter mais aqui, tinha que ser mais séria, mais, ter mais pra gente ver. Não é só uma vez na vida, não, tinha que ter mais só. O festival deixou a noite do centro da capital mais movimentada e reforçou a necessidade de mais eventos com esta proposta. Além do festival com as apresentações artísticas, o projeto Do Tambor ao Beat realizou oficinas, workshops e atividades formativas em diversas comunidades da capital maranhense desde o mês de junho. Do Tambor ao Beat evidencia que as batidas do tambor e as rimas de ruas, emolduradas pelos ritmos eletrônicos, são galhos da mesma árvore e influenciam a produção cultural da Ilha do Amor. Você descendo, quero dividir o mundo com você. Legal esse festival, né? Mas o Parlamento Brasil está chegando ao fim. Mas antes, fique com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e se conhece um pouco da dinâmica de uma casa legislativa. Se você quiser rever esse programa, tá tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! As pessoas têm que estar por dentro de tudo que acontece aqui, das nossas leis, de tudo que a gente tem direito. E qual a parte te chamou mais a atenção durante a visita? Achei tudo lindo. O Senado, achei um espetáculo. Primeira vez que eu vim e amei. É no Congresso Nacional que nós temos a defesa da democracia do Brasil. Aqui estão os parlamentares que representam nossos estados, nós, principalmente que viemos de fora aqui em Brasília, acompanhamos o trabalho de cada um deles. O que mais me chamou a atenção foi a preservação desse patrimônio histórico, a importância de nós preservarmos as instituições e fortalecer essa democracia nesse momento tão importante que o Brasil atravessa de crises, né? Pela democracia. Foi uma oportunidade que eu tive agora numa viagem de passar aqui em Brasília e conhecer. É importantíssimo para a gente ver hoje em dia com esse radicalismo político. A gente só vê dois lados e a gente tem que entender melhor o que acontece para poder a gente ter ciência das decisões que vem se tomando e ver como é o mecanismo. Então foi muito bom ter essa visita para conhecer de perto como as coisas acontecem aqui em Brasília. A gente chega aqui, todos os setores estão trabalhando, visitei Ministério, visitei Senado, Câmara, conheci revi alguns conhecidos lá do nosso estado, todo mundo aqui. Apenas a figura dos deputados, alguns não estão, porque na sexta-feira eles voltam para suas bases, mas isso não faz com que pare de trabalhar e de evoluir os trabalhos nas instituições.
a casa do povo, né? E assim, quando eu saí de Aracaju, o meu intuito principal era vir conhecer o Congresso, o Senado e assim, foi um espetáculo, eu amei. E qual a parte da visita que você mais gostou? As obras de artes, né? E a parte que eu achei mais lindo foi o rapaz da gerência da limpeza que faz a arte lá embaixo no Senado. Eu achei sensacional essa valorização de todos os funcionários da casa. Eu achei muito boa. A pessoa que nos levou deu muitas explicações e a gente entendeu bem como funciona a visitação, como funciona também o parlamento, né, o Senado e a Câmara dos Deputados. Muito bonito, o lugar é muito bonito, muito interessante. É importante para o povo conhecer o que os deputados e senadores fazem e também para saber como eles interagem dentro das câmaras. O que mais me chamou a atenção foi conhecer os espaços das duas casas, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Então, assim, é muito surpreendente ver que a Câmara, por exemplo, tem 513, né, deputados, mas o espaço não dá para todos, né? A guia nos explicou e tudo mais. Foi muito interessante. Todo brasileiro deveria vir aqui no Congresso, né, fazer esta visita guiada para poder conhecer mais a sua história, né? Aquilo que a gente não aprende na escola, nos livros, aqui é passado detalhadamente. É uma visita que vale muito a pena. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. A gente vive numa guerra constante, né? Todo dia. É um estado permanente, sem nenhuma trégua, até hoje, até agora, quando nós estamos aqui conversando. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou rio grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Em agosto, o Brasil se veste de lilás. A cor simboliza a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Uma pauta urgente e que exige a nossa atenção. A campanha Agosto Lilás deste ano marca os 19 anos da Lei Maria da Penha. No TV Senado Live, a gente conversa com Andréa Rodrigues e Paula Limonge, do Instituto Banco Vermelho, e com Luciana Brito, pesquisadora e co-diretora da ANIS, Instituto de Bioética. Minha colega Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Luciana, os números são muito alarmantes, né? A gente ainda tem aí 4 feminicídios por dia no Brasil, né? Que aí a mulher morre pelo fato dela ser mulher, muitas vezes por causa do companheiro, né? Dentro de casa. E mais de 200 estupros por dia também registrados, né? O que esses números revelam sobre essa urgência, né, do problema no Brasil? Olá, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer e uma alegria estar aqui, mesmo que seja para falar de um tema tão importante e urgente, né? Eu acho que esses números, eles revelam uma realidade que infelizmente acontece no nosso país, né? Hoje no Brasil, infelizmente, o país, a sociedade ainda é muito inseguro para as mulheres, né? As mulheres, elas podem morrer pelo simples fato de serem mulheres. As mulheres, elas têm medo de sair na rua sozinhas. Muitas vezes a gente já ouviu isso, né? De pessoas que vão sair, que são da nossa amizade, que são amigas, que a gente diz, compartilha a sua localização, avisa quando você chegar em casa. Então a violência, ela está desde dentro de casa, com as pessoas dos nossos afetos, as pessoas que a gente conhece, mas muitas vezes ela também está na rua, né? Então, como que a gente pode imaginar que todos nós, como sociedade, sejam homens, mulheres, autoridades, são responsáveis por combater, prevenir e reconhecer violência contra as mulheres? Tá certo, Luciana. Bom, pessoal, e as nossas convidadas chegaram, eu vou apresentá-las para vocês. A gente está aqui com a Andréa Rodrigues e a Paula Limonge, que são do Instituto Banco Vermelho. E a gente vai falar o que é o Instituto, o que é a campanha Banco Vermelho. Mas antes, eu vou pegar aqui a Andréa. A Lei Maria da Penha está completando 19 anos, né? Agora, nesse ano. A gente está aí com quase 2 décadas lá, né, de uma legislação que é muito avançada, mas a gente tem números muito ruins, né? A gente estava conversando agora há pouco com a Luciana aqui. O Luanderson, que é do Pará, ele fala assim, quais são os desafios, né, para efetivar a Lei Maria da Penha, especialmente nessas regiões que têm pouco acesso a serviços públicos? Então, assim, uma coisa, talvez a aplicação da Lei Maria da Penha na capital, mas como é que fica isso lá no interior do país, assim? É diferente? Como é que é? Bom dia a todos, a todas. Eu acho que um primeiro ponto a ser levantado sobre a Lei Maria da Penha, a dificuldade, quer seja na cidade grande ou interior, é a falta de conhecimento da própria lei. Apenas menos de 20% das mulheres se declaram mulheres, declaram que conhecem bem a lei. Então, a falta de conhecimento da lei, na minha opinião, é um dos maiores empecilhos da aplicação dela mesma, da mulher reconhecer que tem uma lei potente nas mãos, que é uma das 3 principais leis reconhecidas pela ONU. Então, a falta de conhecimento, por exemplo, dos tipos de violência listados na Lei Maria da Penha, tipo de violência doméstica, como a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial e física, porque hoje só é reconhecida, as pessoas reconhecem apenas a violência física, por ser óbvia, é a violência que deixa marca. Mas os outros tipos de violência, tanto homem quanto mulher, têm uma dificuldade muito grande de entender. Então, eu acho que o maior desafio, de fato, é o conhecimento da lei. Tá certo. E dentro, né, dessa campanha Agosto Lilás, que é um mês dedicado aí a conscientizar, né, a sociedade sobre esse problema, a gente tem aí o Banco Vermelho. E eu queria mostrar para as pessoas, antes de chamar a Paula, queria mostrar para vocês uma matéria falando aí o que é essa campanha, o que é o Banco Vermelho. Vamos ver aí.
Um banco vazio para lembrar milhares de mulheres que perderam suas vidas para a violência. Este espaço é um convite à conscientização e à mudança. Sentar, refletir, levantar e agir. O banco traz mensagens de reflexão e contatos para denúncia e foi montado na Praça das Abelhas, espaço de grande circulação do Senado. A ação integra a programação do Agosto Lilás, campanha sobre violência contra a mulher. O Banco Vermelho surgiu em 2016 na Itália e foi trazido ao Brasil por 2 mulheres que perderam amigas vítimas do feminicídio. Elas transformaram o luto em luta e criaram o Instituto Banco Vermelho com a intenção de promover ações de prevenção à violência contra a mulher. Pintado de vermelho para simbolizar o sangue derramado por essas vítimas, este banco gigante representa o compromisso com o feminicídio zero. A iniciativa da instalação do Banco Vermelho é da Comissão de Direitos Humanos, presidida pela senadora Damares Alves. O Banco Vermelho faz parte da campanha do Agosto Lilás e se soma a outras ações do Senado, que incluem debates, audiências públicas e atividades culturais ao longo do mês de agosto. E agora a gente está desafiando todos os prefeitos. Faça um banco vermelho na sua cidade. Por que vermelho? Para lembrar todo o sangue derramado de mulheres no país. E um banco específico em que vai estar o Disque 100, o 180, os canais de denúncia, onde as pessoas podem sentar, conversar sobre violência contra a mulher e todo mundo que passar em frente ao banco vai lembrar que nesta nação ainda tem mulheres que derramam sangue tão somente por serem mulheres. Bom, Paula, Andréia, bem emocionante, né? Parabéns aí pela iniciativa. E eu queria, Paula, que você pudesse falar um pouquinho, né, sobre o que é o Instituto e qual é o impacto, né, de ter um banco vermelho ali. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar falando com vocês aqui. Como bem foi falado na matéria, o Instituto Banco Vermelho, ele nasce da transformação de um luto em luta. Eu e a Andréia, nós somos colegas de profissão e eu acompanhei todo o luto de Andréia quando ela perdeu a melhor amiga para o feminicídio, né? Era uma mulher empoderada, era uma mulher executiva, uma mulher que era inclusive ativista, mas não se entendia vítima, porque não sofria violência física. Apesar de sofrer todas as outras violências, o ex-marido, né, nunca encostou um dedo nela, mas foi capaz de matá-la, simulando um acidente de trânsito, quando ele jogou o carro numa árvore e simulou um acidente de trânsito para matá-la. Então, nesse momento que a Andréia recebe a notícia, ela não vela nem enterra a amiga, porque ela vai para uma delegacia com o celular dela, com todas as provas, dizendo ao delegado, não foi um acidente, isso foi um feminicídio. E eu acompanhando essa luta de Andréia, foram 4 anos e meio até o julgamento. Nesse caminhar, eu perdi uma colega de escola, que já é um outro caso, já era uma menina de 35 anos e um namoro de 8 meses. E ela foi alvejada com um tiro por esse ex-namorado. Então, quando termina o julgamento, no caso da amiga de Andréia, ela resolve fazer uma homenagem, né? Resolve chorar de fato, que ela não chorou durante 4 anos e meio, que foi uma luta muito grande. Foi caminhada, foi bazar, foi evento, tudo para não transformar a Patrícia numa estatística. E durante esse caminhar dela, muitas mulheres chegaram para ela e falaram: Andréia, você está lutando muito por ela, luta pela minha amiga, luta pela minha irmã. E ela foi percebendo que não era só sobre Patrícia. Então, quando chegou no final desse julgamento, ela disse: eu tenho que ressignificar essa dor. E aí foi pensado justamente em que ícone ele pode estar onde a gente não consegue chegar. Um banco, né? Um banco, ele é democrático. Então, o banco está no hotel de luxo, numa avenida, numa escola, numa igreja, no hotel. E se a gente pintar esse banco de vermelho para chamar a atenção, né? Se a gente colocar canais de ajuda nesse banco, como placas dizendo que a mulher não está sozinha, como Ligue 180, será que a gente vai conseguir chamar a atenção dessa mulher? E aí, como a gente sempre costuma dizer, como boas pernambucanas, né, que tem mania de grandeza, do maior bloco de carnaval, da Praia com Mais Tubarão, da maior avenida em linha reta, por que não fazer um banco gigante? Porque o cenário está tão caótico que a gente mora no 5º país que mais mata mulher no mundo, né? E nosso estado aqui, Pernambuco, infelizmente é o primeiro lugar no Nordeste. Vamos fazer um banco gigante para ver se a gente chama a atenção. E isso foi feito em novembro de 2023, como um ato de homenagem. Espalhamos 21 bancos vermelhos pequenos no Recife e um banco gigante colocado no Marco Zero, que é um ponto turístico. E no outro dia o nosso telefone não parava
e a gente saiu em várias matérias de alcance nacional, de revista, de jornal, de TV. E aí as pessoas começaram a nos procurar e falar, eu quero esse movimento aqui na minha cidade, eu quero esse movimento aqui no meu estado, qual é a ONG, qual é o nome do instituto, não foi, Andréa? E nesse momento a gente disse, meu Deus, que instituto, que ONG. Em um mês a gente já tinha o CNPJ, então a gente largou a nossa vida profissional, André é publicitário, sou executiva de marketing, e a gente fundou o Instituto Banco Vermelho, que hoje já está em metade do Brasil, virou uma lei federal, que é a 14942, que institui o Banco Vermelho, uma política pública de prevenção, e criamos a marca Feminicídio Zero, que hoje é usada pelo governo federal. Essa marca ela foi doada ao Ministério das Mulheres, também com um tom de voz, que é justamente esse como falar, como ser entendido na ponta. Porque quando a gente chegou no Ministério, no ano passado, a campanha era Um Brasil Sem Misoginia. E a gente entendeu que aquilo ali não chegava na ponta, porque a gente tem que explicar o que é feminicídio para as pessoas. A gente entregou esse book falando como é que a gente fala a linguagem da rua, como é que a gente se comunica com essa mulher, como é que a gente tira o peso de colocar a comunicação só para ela, né? Porque denuncie, quebre o ciclo, não se cale, se proteja. E o homem está lá, calado, né? Se o homem é o problema, ele tem que ser parte da solução. Então é nesse momento que o Instituto entende também que tem que falar com os homens. A gente vai até estádio de futebol, a gente tem um projeto que é o Banco Vermelho Vai à Obra, onde a gente vai até canteiros de obra falar com esses homens. E temos uma infinidade de ações também, né, nesse 1 ano e 8 meses, onde a gente tem trabalho para a primeira infância, namoros abusivos com adolescentes, e estamos construindo aqui essa história para ver se a gente consegue um dia transformar esse banco num memorial, do mesmo jeito que é um orelhão hoje, que a gente tem que explicar para os nossos filhos que as pessoas compravam fichas e ligavam naquele orelhão. A gente quer um dia falar que esse banco gigante que está na rua, ele foi instalado para chamar a atenção da população numa época em que os homens ainda matavam mulheres. Tá certo, Paula. É bem impressionante a história, parabéns aí. E eu queria retomar, então, essa questão da mulher aí que você vê, né? Que as amigas, elas não tinham a consciência que estavam sendo violentadas. Porque elas não, naquele momento, elas estavam já sendo violentadas, mas elas não identificavam a violência. Então, Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho, e eu acho que é muito importante que esse programa sirva com esse serviço. O que é uma violência psicológica? O que uma pessoa hoje que às vezes está sendo violentada, mas ela não consegue identificar como violência psicológica? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque tem algo em relação à violência que muitas vezes ela não é óbvia, né? Muitas vezes a violência ela é confundida, as pessoas elas vão viver e elas vão entender que não está acontecendo nada é muito grave. Então, tem algo muito importante quando a gente está falando de violência, né? A minha colega até comentou sobre o ciclo da violência, porque muitas vezes ela não começa com uma violência física. Muitas vezes ela começa com o momento em que a pessoa, o parceiro, aquele homem, ele começa a ter um aumento de tensão, né? Aquele momento em que algo no ar, então uma falta de paciência, a pessoa começa a falar um pouco mais alto, até que se parte para um ato de violência, e que ele pode não ser necessariamente uma violência física. Ela pode ser um momento em que essa mulher ela é deslegitimada, começa a dizer, você é feia, você é gorda, você é burra, você não serve para nada, você não é uma boa mãe. E essa mulher ela começa a se confundir se o problema está nela, se é algo que ela fez de muito ruim. E aí o que acontece é que quando a gente está vivendo num momento em que a violência, inclusive, ela acontece parte dos afetos, porque essa mulher muitas vezes namora com essa pessoa, ela é casada, então ela tem uma relação de afeto também. Acontece o momento da violência em que esse homem vai pedir desculpas, vai dizer, não, eu não estava bem naquele dia, eu estava estressado no trabalho, eu amo você, me desculpe. E aí aquela mulher
se confunde, ela vai pensar, nossa, então o problema era comigo, né? Então esse é um momento também muito importante para entender que os ciclos de violência, eles vão acontecer e que, às vezes, a mulher acaba vivendo nessa situação de que ela é incluída nesse lugar e que ela se confunde, não porque ela fez algo de errado, mas porque a gente também vive numa sociedade que muitas vezes se culpabiliza a mulher pela violência que ela sofre e que o entorno, muitas vezes, vai dizer... Não, tá tudo bem, ele estava só estressado. Então, como também toda a sociedade passa também a ter um compromisso de dizer, será que o amigo para falar com esse homem, né? Será que você não está exagerando? Será que não está acontecendo algo? Então, acho que muitas vezes não é a mulher a responsável, não é porque ela não percebe uma mas é porque tem muitas camadas, né? Existe afeto naquele relacionamento. E aí a violência, ela começa, muitas vezes, a escalonar até chegar ao momento de um feminicídio. Então, é muito importante que toda a sociedade esteja atenta, não só as mulheres, mas a família que está com essa mulher, né? As escolas, né? Parte também desse envolvimento, inclusive de uma posse de uma educação sobre o que é violência e de que maneira que os homens precisam estar comprometidos. Mesmo que não seja um homem que não se considere violento, mas ele tem um amigo, ele vê uma piada, ele muitas vezes se encontra com momentos em que ele reconhece que tem uma violência feita por alguém, né? Então isso é muito importante. Nós estamos com muitas pessoas nos assistindo pelo TikTok agora e nós recebemos uma pergunta para a Andréia sobre o projeto da Magna Meirelles. Ela quer saber o seguinte, Andréia, esse projeto ele é liberado para ser replicado em outros municípios ou envolve algum tipo de autorização, ele envolve direitos? Como é que o município faz para levar o projeto do Banco Vermelho? Bom, esse projeto, como Paula bem explicou, nós somos uma lei federal, a 14.942, que diz que qualquer pessoa pode pintar um banco de vermelho, colocar ali uma frase de prevenção e colocar o 180 para que a mulher consiga ter acesso a um canal de ajuda. Mas nós do Instituto, nós temos também, prestamos esse serviço de fornecer esse banco mediante aquisição. Nós somos um instituto sem fins lucrativos, então a gente não tem recurso para construir um banco e poder enviar, mas a gente oferece esse serviço de produzi-lo. E o Banco Gigante ele é patenteado, ele só pode ser feito através do próprio instituto. Então, quem quiser entrar em contato para saber mais informações, pode falar conosco através do Instagram, que é o @Banco Vermelho, e lá nós passamos todas as explicações sobre essa aquisição, sobre o manual de transformar o banco, um banco normal de praça num banco vermelho. Então, nós damos toda essa parte de consultoria. Tá certo. Então, @Banco Vermelho. Eu vou pedir para o pessoal da produção, né, para a nossa diretora colocar aí na tarja, e aí ao longo do programa vocês podem anotar. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a questão dos homens, né, que é a dúvida da Isabela, também de Pernambuco. Eu vou fazer essa pergunta aí para a Paula. Paula, ela pergunta assim, a sugestão da Isabela é a questão de promover palestra para meninos conhecerem o papel do bom e responsável pai, namorado e marido enquanto ser humano. Então, assim, vamos falar um pouquinho dessa questão dos homens, né? Porque você falou muito bem aí que vocês têm essas políticas aí, programas para a conscientização dos homens. Então, como é que eles podem, né, efetivamente atuar aí para proteger as mulheres? Eu vou começar a responder pela linha do fio condutor, né? Que tudo começa na infância. Na primeira infância que a gente forma a personalidade, que a gente está se entendendo como ser humano, e que às vezes a gente está vendo essa violência acontecer dentro de casa, que é o que acaba se reproduzindo no Brasil, que é um país machista. A gente viu, eventualmente, o nosso pai ser grosso com a nossa mãe, o nosso pai empurrar a nossa mãe, e a gente acaba normalizando isso. Então, o Instituto ele tem um trabalho muito bonito, que é para criança da primeira infância, que chama Banquinho Vermelho Vai à Escola. As crianças, elas montam um banquinho de palito de picolé, de palitinho vermelho, colam 180 e fazem uma roda lúdica de conversa, explicando justamente o que é cuidar de uma pessoa, como é que tem que se tratar a menina, a coleguinha, que os direitos são iguais. E onde tem os bancos gigantes, a escola leva essas crianças
para conhecer esse banco gigante. E aí a criança que fez o trabalhinho na escola, ela faz o objeto, entrega para a mãe, né? Porque ela está levando a prevenção para dentro de casa, já desde criança, entendendo que a violência não é o caminho e que as mulheres precisam ser respeitadas. E as mulheres entendem também seu lugar de ocupação, né? Que elas podem ser quem elas quiserem, podem ser médicas, podem ser policiais. E aí a gente tem esse trabalhinho para a primeira infância, como também para os adolescentes, através do projeto Namoros Abusivos, onde a gente fala com esses adolescentes, trazendo para a realidade essa questão do namoro abusivo, que hoje ele é muito digital. É muito assim, por que você está curtindo fulano no Instagram? Por que você seguiu fulano? Por que é que você está online nessa hora no WhatsApp? Com quem você está falando? E também a gente já recebeu relatos de adolescentes que dormem com a câmera ligada do celular. Eles dão boa noite, colocam o celular aqui, porque se acordar, o namorado tem que estar dormindo lá, para provar que é verdade, que ele está em casa. Então a gente traz toda essa temática, né, para essa adolescência, como também a Lei Maria da Penha numa cartilha em trap, que a gente costuma dizer, né, revelando aqui a idade, que a gente escutava rap na nossa época. E hoje essa turma escuta trap. Então a gente tenta sempre usar essa linguagem, né? Quer seja a primeira infância, quer seja também a adolescência. E chegando aqui nessa vida adulta do homem, é justamente a gente está fazendo projetos que falem com eles. Então, a gente traz muito esse tom de voz nos materiais da gente, gráficos, como também nas palestras e nas redes sociais. A gente tem 2 cartazes que eu acho que são muito importantes, né? 2 peças, que uma diz assim: homem que bate em mulher não é covarde, é agressor e será preso. Porque nem todo covarde bate em mulher, né? Esse é um ditado antigo, né? Esse é um covarde, ele bateu na mulher. Mas nesse caso, não. Homem que bate em mulher, ele é agressor e será preso. Como a gente também tem vários adesivos que a gente cola em banheiros masculinos, em vários lugares, empresas, restaurantes, onde a gente fala com o homem. E a gente diz: homem, se aproveitar de uma mulher em situação vulnerável é crime previsto em lei, no artigo tal, com tanto tempo de reclusão. Então a gente entendeu que a gente precisa falar com esses homens, vindo desde a infância, passando pela adolescência até a vida adulta, chamando a atenção deles por redes sociais, por adesivos, por cartazes e também por roda de conversa e palestra. Nós temos mais... Desculpa. É importante falar um pouquinho, só para complementar a fala de Paula, fala um pouquinho sobre o Banco Vermelho Vai à Obra, Paula, que é interessante, que é uma conversa direta com o homem. Esse projeto, acho que ele é um divisor de águas na vida do Instituto, né? Apesar da gente ser novinho, ainda vamos fazer 2 anos. Esse projeto ele surgiu através de uma pesquisa que a gente recebeu do CNJ, e é um recorte de Pernambuco, tá? Mas a gente acredita que é um recorte nacional, que diz que 40% dos homens que estão em grupos reflexivos com a medida protetiva da Lei Maria da Penha, eles são oriundos da construção civil. Então, quando a gente teve acesso a esse dado, a gente foi procurar o Sindicato da Construção Civil, as construtoras, e foi falar o que é que vocês estão fazendo, né? Vocês estão empregando aqui 40% dos agressores de mulheres e potenciais feminicidas. O que é que vocês vão fazer para mudar essa rotina, essa lei, essa realidade? E aí foi que surgiu o projeto Banco Vermelho Vai à Obra, onde a gente vai até os canteiros de obra, leva um banco vermelho pequeno, faz uma palestra, a gente leva também o apoio de psicólogos e advogados através da Uninasal, que é uma universidade parceira do Instituto, e a gente está realmente mudando, acho que um cenário, né, André, um mercado aqui que pode mudar a história de um estado, porque se a gente está fazendo isso hoje em uma construtora que nos abraçou, que é a construtora Rio Ave, que já está no 6º canteiro e que ela entendeu que a gente agora tem que fazer parte da política pública da empresa dela e do compliance, então o que era para ser só um projeto virou uma consultoria perene. A gente hoje vai dar consultoria para todo mundo que entrar dentro da construtora entender sobre violência doméstica, né? Uma coisa que a gente já fala muito. O Brasil ele já está muito esclarecido no tocante ao racismo, ele já está esclarecido na LGBTfobia, mas quando o assunto é violência contra a mulher, ainda tem aquela história: não é comigo, eu não estou vendo, eu não vou me meter, né? A gente costuma dizer que em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, a gente mete a polícia. E é preciso que a sociedade entenda que não é um problema só da mulher e que você pode estar salvando uma vida. A gente tem que se envolver, a gente tem que entender que esse problema hoje é uma chaga aberta no Brasil. A maior epidemia do Brasil é o feminicídio. Então a gente precisa dar as mãos, homens, mulheres, instituições, escolas, governo, para que a gente possa mudar esse cenário e para que a gente não passe para ser o 4º país que mais mata a mulher, porque infelizmente a gente está perto de chegar nesse número.
Eu vou pegar carona no seu comentário para fazer uma pergunta para a Andréia, justamente sobre criminalização. A Maria da Bahia, ela disse o seguinte: no Brasil o racismo é crime, a homofobia é crime, por que a misoginia ainda não é considerada crime? E eu queria que você explicasse rapidamente, Andréia, para quem ainda não sabe, o que é misoginia. Certo. Misoginia é o ódio à mulher. Então, essa palavra que ela parece ser um pouco complicada e que foi usada, como Paula falou no início da nossa fala, que antes era a campanha do governo federal, um Brasil sem misoginia, e nós questionamos justamente o Ministério falando que na ponta ninguém entendia o que era misoginia, que nós tínhamos que explicar ainda o que era feminicídio e quem dirá misoginia. Então, misoginia é o ódio à mulher. Não tem a ver com opção sexual do homem, enfim, gostar de homem e tudo mais. É o ódio ao gênero feminino. Então, é uma ótima pergunta, porque tem sido isso também uma provocação que nós temos feito aí em Brasília muito, sobre a questão da criminalização da misoginia. Bom, gente, eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Ainda teríamos muitas perguntas para fazer, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada a todo mundo aí do TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook que ficou com a gente aqui até esse momento. A gente tem gente do Brasil inteiro aqui acompanhando e espero que esse programa tenha servido aí como conhecimento, como serviço, para que a gente possa realmente proteger, todas as mulheres da nossa família, do nosso convívio. Então, muito obrigada pela presença aqui hoje de vocês. Obrigada, Cibele, também. Tá bom? E o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Toda sexta-feira, às 9 da manhã. Até a próxima. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Puxei o apito daquela fábrica e me dei conta de que estava exausto. Passava 4 dias sem dormir, um caboclo forte. Os operários eram meus irmãos. Não quiseram de maneira nenhuma sair de lá. Eles dizem, só se o senhor mandar embora. Com os problemas da crise do açúcar que enfrentou como usineiro, Teotônio viu-se obrigado a abraçar a política, seguindo a sua vocação de liberal. Seu primeiro ato de inconformismo e de protesto foi em 68, quando foi baixado o ato 5 e ele assinou um telegrama de protesto ao presidente Costa e Silva. O usineiro se transformara num socialista porque ele começou a percorrer esse país na pregação, a princípio liberal, puramente liberal, mas a sentir as desgraças do povo. Então ele passou a dar voz àqueles que não tinham voz. Somos todas Marias, né? Nós temos garra, força, coragem, sonhos. É claro que ainda há muito o que fazer. A Lei Maria da Penha foi um despertar da gente. Naquela trágica madrugada de 83, ela foi alvejada enquanto dormia
pelo pai de suas 3 filhas, pelo homem que era então seu marido. A bala atingiu-lhe as costas, gerando lesões irreversíveis que a deixaram paraplégica. A luta dela por justiça demorou quase 20 anos. E porque você, minha amiga, não pode se levantar, levantaremos todos para lhe homenagear, para receber o diploma da Mulher Cidadã Berta Lutz. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha, uma cearense, para lá de corajosa. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos! Está começando agora o Ecocenado. Veja nesta edição. Brasília ganha cores vibrantes mesmo na estiagem. São os ipês que se destacam no cenário da seca na capital. Pinturas feitas das cinzas de incêndios no Pantanal chamam a atenção de parlamentares e da sociedade. Senadores acompanham como anda a organização da COP30 em Belém. Uma conversa com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato. É possível você avançar com a preservação ambiental, com a proteção ao meio ambiente, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. E por que o boto rosa, que carrega histórias do folclore brasileiro, corre riscos de extinção? Brasília é uma das cidades que ficam coloridas no inverno. Os ipês florescem entre junho e setembro e contrastam com o marrom da seca do cerrado. As flores duram pouco, mas ficam na memória dos moradores e visitantes. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos ipês coloram as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Conversamos com o chefe da Divisão de Paisagismo da Nova Cap, que explicou o papel da estatal na manutenção dessas árvores e no plano de arborização que contempla cerca de 100 mil ipês em todo o DF. Esse plantio vai de árvores do Cerrado, árvores exóticas bem adaptadas do Cerrado, e nesses do Cerrado entram tanto os ipês, as quatro cores dos ipês, que alguns são do Cerrado e outros são de outras regiões, como Mata Atlântica e outras regiões do Brasil. Então esse plano é realizado durante o período das chuvas, o maior índice pluviométrico, que vai de outubro a março do ano seguinte. Entre os ipês plantados no DF, há variedade. Segundo o Berto, só da flor amarela existem 4 tipos, cada um com características próprias, embora à primeira vista possam parecer iguais. Tem o tabebuia, ipê tabebuia, que é típico da região da Mata Atlântica, que veio para cá. Temos ipê também do Cerrado, que é o ipê Caraíba, que ele é mais retorcido, o tronco é retorcido, mais típico da nossa região, com uma floração bem expressiva também, um amarelo com bolas bem amarela. Tem um ipê também de folhas compridas, a gente chama de ipê Petrópolis, também da região mais do sul, que veio para cá, se adaptou muito bem. O processo de plantio começa bem antes das flores chegarem às ruas. Uma equipe técnica da Nova Cap percorre todo o Distrito Federal para identificar os locais que precisam de novas árvores. As mudas são cultivadas em viveiro, cuidadas e adubadas, e só são levadas ao solo quando atingem o tamanho ideal. E se o morador quiser plantar o ipê em casa ou no seu bairro, é preciso seguir um protocolo. Precisa de autorização. A Nova Cap pede encarecidamente para que as pessoas não plantem árvore, não só o ipê, mas qualquer árvore. Vá plantar na sua casa, na sua porta, na sua calçada, pedir a orientação nossa, porque além algumas regiões de cidades que a configuração de cidades são diferentes, tem muita infraestrutura por baixo, tem infraestrutura por cima, que é justamente a fiação elétrica, tem boca de lobo, tem rede subterrânea, tem rede de água, e a gente tem que ter esse cuidado. Então é preferível que você entre em contato com a Nova Cap, peça um técnico para ir até o local, e aí o técnico vai falar: não dá para botar um ipê, mas eu posso colocar uma árvore de menor porte. E a beleza dos ipês é somente um de seus atributos. Os ipês, além de ornamentais, também têm algumas espécies com madeiras de boa qualidade, que são utilizadas, né, em móveis e na construção civil, e também como medicinais.
Além de encantarem o olhar, os ipês exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. E quando o assunto é o calendário de floração e a variação das cores dos ipês, a professora Carmen explica que esse processo varia de acordo com a espécie. O que determina o calendário é a própria planta, a genética dela, o desenvolvimento dela, porque o que é a flor? A flor é o órgão reprodutor da planta, a parte dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, né, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano, né? E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. Tá? Não quer dizer que o roxo não vai, acabou a florada mais intensa, não vai ter mais, você pode encontrar. E para quem tem dúvida, será que os ipês florescem na mesma época em diferentes regiões do Brasil? A professora responde. Sim, se você for em outras regiões, na época do florescimento delas, elas vão estar floridas também em outros biomas, com características climáticas diferentes da nossa, mas elas vão estar floridas, porque o que rege o florescimento é a regulação interna, a fisiologia dela, né? Não, claro que as condições climáticas interferem na intensidade de flores, né? No tempo que essas flores vão perdurar, mas a genética delas permanece. Obras de arte trouxeram o pó das queimadas que devastaram a maior planície alagada do mundo ao Congresso Nacional. A exposição Cinzas da Floresta, Bioma Pantanal, esteve em cartaz na sede do Poder Legislativo no mês de julho. De 2020 a 2024, o Pantanal enfrentou a pior devastação por fogo registrada em sua história. Quase 30% do bioma chegou a ser queimado e cerca de 17 milhões de animais vertebrados morreram. Uma saída para manifestar revolta com esse cenário foi transformar a destruição em conscientização e alerta. O Congresso Nacional recebeu uma mostra que reuniu arte e mobilização para sensibilizar parlamentares e a sociedade sobre a urgência de proteger o maior bioma alagável de água doce do planeta. Mais de 30 telas em preto e branco pintadas por artistas de rua de várias regiões do país. O material utilizado? Tinta à base das cinzas dos incêndios florestais ocorridos no Pantanal nos últimos 5 anos. Uma forma poética e poderosa de protesto contra os impactos ambientais causados pelo fogo e pelo ser humano. A iniciativa foi do grafiteiro e ativista Mundano, ao perceber o tamanho dos desastres ambientais. Eu trabalho com os resíduos faz 13 anos, fui aí aluno dos catadores de materiais recicláveis que dão valor aos resíduos e foi aí que eu também comecei a repensar como o meu trabalho podia ter menos impacto. Porque a gente faz grafite, murais, a gente usa muito spray, tintas e foi nos resíduos que eu encontrei o pigmento mais fascinante para eu fazer esses trabalhos. O primeiro que eu usei foi a lama tóxica, lá, o rejeito de mineração de Brumadinho. Já usei o óleo que vazou no Nordeste e aí resolvi usar as cinzas, o carvão das queimadas, justamente desses incêndios que a gente teve. São números que começaram a virar paisagens e não estava sensibilizando mais. Então eu resolvi transformar em arte para que a gente pudesse tocar as pessoas de uma outra forma. E tem um componente de ressignificação. Então as cinzas representam a destruição, representam um problema, mas também a criação de novos sentidos, de esperanças e de propostas. Trazer de uma maneira propositiva, né, em um momento em que outros temas são discutidos a nível nacional, e como a grande área úmida e a sua importância em relação ao estoque de carbono globalmente, né, que é um orgulho nacional, tanto do ponto de vista de biodiversidade, como também da conservação ambiental e economia brasileira. Apesar de ser uma exposição que mostra uma tristeza, mas você vê a resiliência, a recuperação, a força do Pantanal, do pantaneiro. Então, é muito importante isso para conscientizar as pessoas do ambiente pantanal, da planície alagada, o que ela representa para a humanidade. Quem conhece o Pantanal sabe que o Pantanal ele é
recheado de cores. São sons, cores, e ao final dos incêndios era muito triste ver tudo cinza. E nessa exposição que mexe com as pessoas, né, o que chama atenção justamente é isso. Não tem as cores dos piuvais, dos paratudais, né, das aves do Pantanal. A gente vê o cinza que dominou a paisagem naquele momento. Hoje não existe um marco legal específico para o bioma. Uma proposta de criação de um Estatuto do Pantanal, de autoria do senador Wellington Fagundes, foi aprovada em julho do ano passado pelo Senado e está em tramitação na Câmara. O projeto de lei tem o objetivo de dar maior segurança jurídica na preservação desse ecossistema e fortalecer a articulação entre os governos federal e estaduais para isso. Nós aqui já debatemos assuntos como o Estatuto do Pantanal, como legislações que venham a preservar o bioma. No Mato Grosso do Sul tem sido exemplo as leis editadas pelo governo atual, no sentido de dar ao Pantanal a importância que ele merece e precisa ter. Então é uma lei que ela nasce já com uma vantagem, porque nós tivemos as duas leis estaduais sendo criadas, né, no Mato Grosso 2022, Mato Grosso 2023, então ela já nasce de um parâmetro, porque isso foi discutido na sociedade local, né, que são os critérios mínimos, os avanços necessários. Então ela já tem uma discussão mais fácil do que há anos atrás, quando nós tentávamos fazer isso a partir do nível federal. Mas que gera incentivos também para boas práticas, pagamento de serviços ambientais, programas de incentivo à produção local, a produto pantaneiro, que em geral tem uma pegada de carbono menor, né, porque está justamente adequada ao custo de inundação, às intempéries do bioma, o manejo do fogo, a valorização da produção local, da economia tradicional pantaneira. Então que a gente tem um olhar mais atento, cuidadoso, adaptado para o bioma. Nós precisamos ter para cada um dos biomas brasileiros fundos, orçamento, estrutura de enfrentamento, inclusive para crises, como o caso dos incêndios, e, obviamente, ordenamento territorial. Isso se faz por meio de regras, se faz por meio de leis próprias. E já passou da hora do Pantanal ter a sua própria lei. Isso é um tema que é debatido e é discutido aqui há muito tempo no Congresso Nacional Brasileiro. A gente espera que dê muita luz à importância do Pantanal e que também nos inspire a levar essa exposição para a COP30, falando de todos os biomas brasileiros e da importância deles, inclusive para o combate à emergência climática. Veja agora outros destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. A Corte Internacional de Justiça, principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas, concluiu que as mudanças climáticas são uma ameaça urgente e existencial. A afirmação foi proferida no seu primeiro parecer consultivo sobre as mudanças no clima. O órgão ainda destaca que os estados têm a obrigação legal de proteger os sistemas climáticos das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. O parecer foi solicitado pela Assembleia Geral das Nações Unidas com base em duas questões: as obrigações e as consequências jurídicas para os estados. O Dia da Sobrecarga da Terra deste ano foi antecipado mais uma vez. Chegou no dia 24 de julho. A data calculada pela Global Footprint Network marca o momento em que a demanda da humanidade pelos recursos naturais supera a capacidade do planeta de repor a natureza no período de 365 dias. A sociedade está usando recursos naturais quase 2 vezes mais rápido do que os ecossistemas conseguem se regenerar. Um grupo de senadores vai visitar Belém nos dias 18 e 19 deste mês para ver de perto como está a organização da COP30. Em julho, a negociadora-chefe do Brasil no Itamaraty e o secretário extraordinário da COP estiveram no Senado para explicar como estão os preparativos. Em novembro, o Brasil vai sediar a COP30, maior evento mundial do clima, com a participação de cerca de 200 países. São muitos os desafios que a nação anfitriã tem pela frente: logísticos, políticos e diplomáticos. Os compromissos a serem debatidos no evento, chamados mandatos, estão divididos em blocos. A embaixadora Lilian Chagas explicou quais são eles aos senadores da subcomissão da CMA que acompanha os preparativos desta edição da COP. Quais são eles? Os esforços de mitigação
como reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que são a causa desse problema. A adaptação é o segundo objetivo do Acordo de Paris. Os países precisam estruturar formas de adaptar suas estruturas, suas infraestruturas, suas sociedades aos impactos da mudança do clima. E o terceiro pilar, a questão do financiamento, né? Como se financia essa transição para energias limpas, transição para economias de baixo carbono e transição para sociedades mais resilientes. É o futuro saudável, um planeta saudável que está em jogo. Então, decisões que sejam mais impactantes na vida das pessoas. Todas as áreas de governo, elas têm que dar alguma contribuição para que essas políticas sejam efetivas para a vida real. Os debates devem acontecer em 4 ambientes diferentes: o das negociações formais, na cúpula de chefes de Estado, também em um espaço destinado à mobilização pública com a participação de movimentos sociais e populações tradicionais, por exemplo, e em uma 4ª dimensão, na de atores não governamentais. Grandes corporações, big techs, bancos, parlamentos, academias, universidades, né? Então, esses atores, eles também têm políticas de longo prazo, né? de descarbonização, e eles vão a esses espaços aprender e informar, se informar e intercambiar metodologias, tecnologias, coisas que estão acontecendo já no mundo e que precisam ser ampliadas para que a luta contra o combate à mudança do clima seja mais efetiva, mais ágil e mais rápida. Para que tudo isso seja realizado com sucesso, o Ministério de Relações Exteriores precisa trabalhar com antecedência. A gente está em plena atividade e nós tivemos uma boa notícia na reunião de junho, que são a reunião dos órgãos técnicos da Convenção do Clima, que aconteceu em Bonn durante 2 semanas. O resultado foi muito positivo, porque houve acordo para que todos esses assuntos para o qual existe um mandato para serem negociados, houve acordo preliminar, minutas de decisão, minutas de conclusão, e tudo foi encaminhado para a COP30. Então, no pilar negociação, a gente pode dizer que nós estamos no caminho. Há pontos de divergência importantes que precisam ser equacionados até novembro. Nós temos planos para como equacioná-los, ajudar as partes a chegarem a acordo, mas a sessão de Bonn, ela foi muito positiva para nós, porque nenhum assunto ficou para trás. Uma grande preocupação de senadores e de quem pretende estar em Belém para participar da COP30 é quanto à hospedagem. A presidente da subcomissão recebeu várias perguntas de internautas encaminhadas ao secretário Walter Correia sobre essa questão. Tem-se intensificado os alertas sobre a infraestrutura de Belém, especialmente quanto à escassez e aos altos custos da hospedagem. Diante disso, senhor secretário, eu gostaria de saber o que está sendo adotado para garantir que a questão da hospedagem e a logística em Belém não comprometa a participação plena das delegações estrangeiras e da sociedade civil na COP30. Nós temos feito um esforço muito grande, né, tanto o governo federal quanto o governo do estado, de dialogar com toda a rede hoteleira, com os proprietários de imóveis privados que estão colocando seus imóveis também na plataforma. E isso a gente tem conseguido alguns bons resultados. Temos 2 navios que acabamos de assinar o contrato com eles, são os navios cruzeiro, que vão aportar ali em Outeiro, né, que está em ampla construção, ampla reforma, e outras soluções que passam desde de leitos em áreas militares, né, das forças militares, da defesa, até outras alternativas em outras situações que nós estamos também disponibilizando. Estive lá semana passada, conversei com vários empresários do setor, conversei com todas as imobiliárias da região, né, não só de Belém, mas de toda a região metropolitana e até fora da região metropolitana.
nessa tentativa de buscar os preços mais razoáveis, vamos dizer assim, para que possa contemplar todos os países. Bom, além da hospedagem, há preocupações com conectividade, mobilidade urbana e infraestrutura para eventos paralelos e espaços para a sociedade civil em Belém. O que está sendo consolidado em termos de parcerias e contratos para garantir que todos esses pontos sejam atendidos? A mobilidade urbana, nós estamos trabalhando agora num projeto, um plano diretor para isso, assim como nós trabalhamos para a saúde, assim como nós trabalhamos para a segurança, nós estamos trabalhando num projeto mesmo de mobilidade urbana, inclusive de inversões de vias, enfim, uma série de vias exclusivas. Vamos disponibilizar ônibus gratuitos que vão percorrer toda a cidade até o local do evento, passando para os setores hoteleiros, centros, alguns lugares mais turísticos, onde as pessoas tiveram um volume maior de pessoas hospedadas para poder fazer isso durante todo o dia. Na questão da conectividade, nós temos que fornecer essa conectividade, então estamos com um contrato sendo finalizado agora com a Telebrás, né, para que a gente possa não só colocar conectividade na Zona Azul e na Zona Verde, mas também em toda a cidade, em todas as áreas, chegando até os navios, inclusive. Então, vai ter sinais para poder fazer o trabalho, para poder se comunicar de uma forma bastante eficiente. Isso já está no nosso projeto, no nosso plano, e está em plena execução. O senador Fabiano Contarato conversou com a TV Senado sobre o que o motiva a estar na política e como são os desafios de quem ocupa o cargo de presidente da Comissão de Meio Ambiente nos dias de hoje. Ele destacou que é direito constitucional de todos usufruir do meio ambiente ecologicamente equilibrado e acredita que o Brasil pode alinhar a preservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico. É possível você avançar com a preservação ambiental, com a proteção ao meio ambiente, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. O que eu não posso achar razoável é que o Brasil sempre teve um protagonismo mundial na preservação ambiental, enquanto outros países desenvolvidos não o fizeram, e nós não tenhamos uma contrapartida por tanta preservação. Eu estive recentemente no estado do Pará e você tem ali uma realidade socioeconômica muito grave. Mas o que eu acho até muito positivo o Brasil sediar a COP30, para que o mundo veja efetivamente como o Brasil preserva, mas quais são as condições daquela população que ali está. Está tendo saneamento básico, cobertura com 100%? Está reduzindo a desigualdade? Nós tivemos a aprovação do crédito de carbono, nós temos reciprocidade, nós tivemos avanços significativos. Eu instituí nessa Comissão de Meio Ambiente o Junho Verde, que é um período de conscientização, de reflexão. Eu acho que Platão falava que a sabedoria está na repetição. A gente tem que sempre estar repetindo, mas é fundamental a importância que o Estado assuma a sua função na garantia constitucional da preservação ambiental, fiscalizando, educando e punindo quem viola qualquer bioma dentro da proteção ambiental. Se você pegar a Constituição Federal no artigo 6º, está desde o dia 5 de outubro de 88, são direitos sociais. Aí está lá, direito à educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene, previdência, trabalho. Mas será que esses direitos constitucionais estão efetivados no Brasil? Eu não tenho dúvida em afirmar que não. É um tema que me fascina porque eu vejo o caráter interdisciplinar. Eu não posso deixar de reconhecer que tem sim, assim como você tem um racismo religioso no Brasil, com as religiões de matrizes africanas, você tem um racismo ambiental sim, porque num desastre, quem vai ser o primeiro atingido vai ser a população ribeirinha. Vai ser a população das encostas, são as pessoas que não têm oportunidade de ter uma moradia digna e que constroem aí, são palafitas, são barracos que estão de forma subhumana. Isso está violando uma garantia constitucional, então isso não é favor do Estado, isso é determinação. Isso não é, o legislador não utilizou a palavra poderá, tem que ser dado. São direitos sociais. Então esses direitos não podem ser vilipendiados e eu acho que é isso que me motiva a estar na política, para que a gente possa dar efetividade a toda a preservação ambiental com a compensação financeira, que é uma das formas, e aí a gente vai dar dignidade à população, principalmente à população que mais precisa. Defender o meio ambiente é um direito humano
essencial. Isso está no artigo 225 da Constituição Federal. Então eu queria que as pessoas abraçassem mais a causa da pauta ambiental e entendessem que é possível você caminhar de mãos dadas, preservando o meio ambiente, mas com justiça ambiental, com desenvolvimento econômico, para que aí a gente possa caminhar, construir uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna, muito mais igualitária, muito mais inclusiva, muito mais plural. Esse processo de conscientização compete a todos nós, porque eu gosto sempre de falar que ser cidadão para mim não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Eu gostaria muito, enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, com muito me orgulha ter passado nos 2 primeiros anos do meu mandato, agora, que as pessoas tivessem a conscientização de qual é o valor da proteção ambiental. Que elas entendessem que você preservar o meio ambiente é preservar toda e qualquer forma de vida que é por vir. Que elas entendessem efetivamente que a letra da lei não pode ficar... não pode ser uma letra da lei morta, né? Eu sempre falo que a letra da lei ela não pode ficar deitada eternamente em berço esplêndido. Ela tem que ganhar vida, vez e voz para que contamine todas as pessoas. E é que essa seja uma pauta não só de um político, não só do Estado, mas de todos nós. Porque quando você preserva o direito coletivo, na minha humilde concepção, ele se sobrepõe a qualquer pseudo-direito individual. Então, eu espero que a população tenha a sensibilidade, a serenidade, o equilíbrio e a empatia de se colocar na dor do outro e entender que essa preservação ambiental tem uma razão de ser expressa desde o dia 5 de outubro de 88. Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Boto Rosa. Ele é personagem do imaginário popular, mas existe de verdade, pelo menos por enquanto. A espécie típica da Amazônia está ameaçada de extinção. O boto cor-de-rosa é um dos grandes símbolos da Amazônia. Conhecido por seu charme e pelas lendas do folclore brasileiro, ele é o maior golfinho de água doce do mundo. Encanta tanto pela beleza quanto pelo mistério que carrega e desempenha um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Sua presença indica a saúde dos rios amazônicos e seu comportamento inteligente e curioso atrai a atenção de pesquisadores e turistas. Mas a realidade por trás da fantasia preocupa. O boto cor-de-rosa está na lista de espécies ameaçadas de extinção. A caça ilegal, principalmente para uso da carne como isca na pesca, e a construção de hidrelétricas que afetam os rios amazônicos estão entre os principais fatores de risco. Além disso, a poluição e o aumento do tráfego de barcos tornam o cenário ainda mais desafiador. Proteger o boto é cuidar da biodiversidade da Amazônia e manter viva uma parte importante da nossa cultura e do nosso meio ambiente. A gente fica por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os antropólogos, consideram o nosso povo como nômade, que não para. Isso porque não conseguiu entender o pensamento do Guarani. A gente muda no nosso território, dentro do nosso território. A gente não vai mudar daqui para a Amazônia, que não é o nosso território. Todos perguntam, como que vocês vieram, de onde que vieram? Nós não viemos de lugar nenhum. Nós sempre habitamos aqui e nós vamos permanecer por aqui.
Hoje tem um jovem que estão acompanhando a nossa luta dos caciques, dos mais velhos. Eles estão se informando para ter essa continuidade, né? Tenho certeza que, respeitando o nosso povo, a natureza vai ser respeitada também. O nosso futuro são as crianças que vão precisar desse espaço, né? Para que se garanta futuramente para o nosso povo guarani. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O DNA do Brasil, revelado por uma pesquisa da Universidade de São Paulo, traz dados que registram um pouco da nossa história biológica e mostram como a miscigenação tem formado as características da população brasileira, que provavelmente é a mais miscigenada do mundo. Ciência genética é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a professora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Lígia da Veiga Pereira. Professora Lígia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vinda de forma remota ao Estúdio de Cidadania. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, professora, a minha primeira pergunta, que é a pergunta de muita gente, por que investir tempo, recursos, pesquisa no DNA do Brasil, nessa pesquisa genética? Olha, eu acho que para as pessoas entenderem isso, eu acho legal a gente explicar primeiro o que é o DNA. Ótimo. O que é o nosso genoma, né? Sim. Vocês terem uma ideia, imagina que todos nós começamos como uma célula. Todos nós já fomos uma célula. Algumas delas começaram a virar neurônio, outras coração, fígado e assim por diante, até formar esses trilhões de células, né, que somos cada um de nós, com assim, centenas de tipos diferentes de células especializadas e organizados de uma maneira muito específica para a gente funcionar, né? Então, assim, eu acho que uma das perguntas mais fascinantes em biologia é como é que essa única célula consegue virar uma pessoa, né? Como é que cada uma das nossas células sabe o que fazer para a gente funcionar, né? E ela sabe porque ela seguiu uma receita, e as nossas células seguem essas receitas que estão dentro delas, que é o nosso DNA, é o nosso genoma. Tá? Então, o nosso DNA, ele é uma grande receita que a natureza segue para a formação e para o funcionamento de um ser vivo, né? No caso, o DNA humano, o genoma humano, é essa receita para a gente funcionar. Então, quando a gente conhece, aí os genes, dentro dessa analogia, vão ser as instruções específicas dessas receitas, tá? Então, quanto mais a gente conhecer sobre o funcionamento do nosso DNA, de como é que essas receitas funcionam, quais são os genes que estão determinando ou influenciando cada uma das nossas características, a gente vai conhecer melhor a biologia humana e vai poder desenvolver uma medicina de muito maior precisão e eficácia. Então, a ideia toda do estudo do DNA humano é essa, a gente conhecer como é que a gente funciona nos menores detalhes e, com isso,
poder influenciar de uma forma mais eficiente, mais precisa na nossa saúde. A senhora já trouxe até algumas perguntas que eu ia fazer aqui, justamente esses detalhes, né, do que é o DNA, o que é o gene, o que é o genoma. Então, agora a gente já tem as informações para as pessoas entenderem o resto da nossa conversa, né? A senhora falou sobre... E aí, por que tem de diferente do brasileiro? Porque essas pesquisas estão sendo feitas no mundo todo, né? Sim. Porque outra coisa assim, muito interessante, então tudo bem, né? O DNA humano é a receita para fazer um ser humano. Mas cada um de nós é único, né? Quer dizer, o meu DNA não pode ser igual ao seu DNA, nem o DNA do vizinho, nem o DNA dos meus irmãos, porque nós somos diferentes uns dos outros, né? Então, o DNA de cada um de nós tem pequenas variações na sua sequência que são responsáveis pelas nossas características individuais. Da nossa aparência, que é a coisa mais óbvia, né? Mas também as nossas características de saúde. E essas diferenças das características do DNA são elas que vão determinar, quer dizer, esse é um dos objetivos, inclusive, da pesquisa que a senhora comentou sobre a medicina de precisão, né? Com essa pesquisa feita com o DNA brasileiro, o DNA das pessoas do Brasil, o que a gente traz, o que tem de novo no que diz respeito às questões da saúde, já que esse tipo de pesquisa já vem sendo feito em outros países, né? No caso da Inglaterra, um dos países pioneiros, e a medicina, de uma forma global, pensando, ela, por enquanto, estaria mais embasada em estudos de DNA que não consideram exatamente o nosso DNA. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essas diferenças e aí a importância dessa pesquisa para a nossa própria saúde, desenvolvimento da própria medicina, até dos medicamentos, né, que são utilizados no Brasil. Legal. Olha, então, essas pesquisas, então, que ficam estudando como é que essas pequenas diferenças que tem entre o DNA de cada um de nós impactam a nossa saúde, elas já vêm sendo realizadas há alguns anos, e principalmente em países da Europa e dos Estados Unidos, tá? E aí, isso está bem desenvolvido. E qual é a limitação desses estudos? Eles estão estudando o DNA de populações, basicamente de populações brancas, né? Que são essas populações europeias e dos Estados Unidos. A gente chama de populações de ancestralidade europeia. E populações de outras ancestralidades, africana, asiática, indígena, vão apresentar variações genéticas diferentes, né? Então, o que em 2017, por aí, a comunidade científica se deu conta que a gente só vai poder desenvolver essa medicina de precisão para pessoas brancas. Aí, nesse momento, a gente se deu conta da urgência do Brasil ter um projeto próprio de conhecimento do nosso DNA. Porque a nossa população, e a gente conhece isso dos livros de história, né, tem uma formação muito única. Nós éramos em torno de 5 milhões de indígenas que já viviam aqui há milhares de anos, na época do descobrimento. E aí vieram os portugueses, trouxeram mais ou menos uns quase 4 milhões de europeus, e durante a escravidão foram trazidos para cá, forçados, escravizados, 6 milhões de africanos. E africanos de diferentes regiões do continente africano, né? Africanos que nem se encontram lá na África, foram trazidos para cá. E aí, essas populações, né, houve muito extermínio, principalmente dos povos indígenas, mas houve muita miscigenação. Então, o brasileiro atual, cada um de nós tem uma mistura de diferentes frações de DNA de origem europeia, africana e indígena. E essa mistura é única. E a gente precisa conhecer essas variações genéticas que existem na nossa população para a gente conseguir desenvolver essa medicina de precisão que seja precisa para a nossa população. Professora,
Dentro dessa pesquisa foram encontrados cerca de 8 a 9 milhões de variações, de novas variações genéticas. O que isso representa em termos de possibilidade de prevenção de doenças e também com essa questão da saúde, especialmente da saúde pública que a senhora está colocando. Isso é um dado positivo? Isso é um sinal de alerta? O que isso traz como dado para esses objetivos da pesquisa? Então, isso é um sinal de alerta do seguinte, quer dizer, a gente precisa estudar mais o nosso DNA. E olha, a gente só sequenciou 2.700 brasileiros, mas só nessa pequena amostra nós achamos quase 9 milhões de variações genéticas do DNA que ainda não tinham sido descritas em nenhum banco de dados, né? Isso é porque brasileiro é marciano? Não. É porque nós temos aí todo esse DNA de ancestralidades não europeias que não está sendo estudado aí no mundo. Então, por que eu digo que isso é um sinal de alerta? É um alerta para dizer, olha, tem coisas aqui, tem variações genéticas aqui na nossa população que não são comuns em outras. Então, se a gente não estudar, né, a gente não vai conseguir desenvolver a medicina de precisão para a nossa população. Agora, qual é o impacto dessas variações genéticas na saúde do brasileiro? Isso a gente não sabe ainda, né? 2.700 genomas ou DNAs foi um número muito expressivo para a gente ter até um panorama da estrutura da formação da nossa população, mas para a gente entender o impacto que essas variações têm na nossa saúde, a gente precisa estudar um número muito maior de brasileiros, de DNAs de brasileiros, né? Então, isso é que o programa do Ministério da Saúde, o programa Genomas Brasil, está fazendo, né? E aí o plano é você somar todos esses genomas que estão sendo estudados numa grande plataforma, chegar a 100 mil genomas, e a partir daí a gente começa a ter poder estatístico para entender qual é o impacto de cada uma dessas variações genéticas que a gente encontra aqui na saúde da nossa população. Professora, passando um pouco agora para a questão da nossa história biológica, a pesquisa também trouxe alguns dados bem interessantes sobre isso, e eu gostaria que a senhora falasse um pouco. A senhora comentou sobre DNAs de origem africana, de etnias que provavelmente lá no continente africano estavam separadas, que não se encontravam e que acabaram se misturando aqui no Brasil, né? Então eu falei que provavelmente a população brasileira é a mais miscigenada do mundo. Eu queria que a senhora explicasse o porquê desse provavelmente e falasse um pouco sobre essas informações que trazem novidades sobre a nossa história do ponto de vista biológico e como é que isso tem se revelado no DNA, essa proporção de europeia, né, de origem europeia, indígena, africana. Conta pra gente essas novidades aí. Tá. Bom, por que eu falo que a gente, quer dizer, falo, né, que é a mais miscigenada do mundo? O meu rigor científico não me permite dizer isso, porque eu não conheço a genética de todas as populações mundiais, né? Para poder dizer que a do Brasil é a mais miscigenada. O que eu sei é que a nossa é a maior população miscigenada do mundo, tá? E aí, o que a gente enxergou no nosso DNA? Primeiro, dessas 2.700 pessoas, se a gente somar tudo, a gente encontra 57%, quase 60% de DNA de ancestralidade europeia, né? Em torno de 17% de DNA de ancestralidade indígena, um percentual menor, e o restante de ancestralidade, quase 30% de ancestralidade africana, né? Então, essa menor fração de ancestralidade indígena já é um reflexo de todo o extermínio que a gente sabe, pelos livros de história, que houve, né? A gente estima-se que até 90% das populações originais foram extintas. E a gente enxerga isso com essa menor fração
de DNA indígena na nossa população. Por outro lado, o que eu acho muito lindo é que nesse DNA indígena que a gente encontra DNAs de povos indígenas que não existem mais, que foram extintos, mas eles seguem vivos, né, no DNA do brasileiro atual. Então, a gente tem essa herança aí desses povos. Depois, a gente também encontra misturas de DNAs africanos, de povos africanos, que não existem no continente africano. Porque, como eu falei, né, são povos que foram sequestrados, escravizados de regiões muito distantes que não se encontram na África e foram trazidos para cá. Então, essa é uma outra consequência biológica da nossa história que a gente enxerga no DNA do brasileiro. Misturas de DNAs africanos que não existem lá na África. Professor, assim, fala. Bom, a senhora quer concluir? E aí a gente tem uma outra coisa interessante que a gente vê, que é uma assimetria de herança, da ancestralidade da herança paterna versus a herança materna, né? Então, quando a gente olha para o cromossomo Y, quando a gente olha para o DNA da mitocôndria, que é um DNA que a gente só recebe da mãe, tá? Esse DNA, ele 70% dele é de ancestralidade indígena e africana, tá? E 30% de ancestralidade europeia, da herança materna. Quando a gente vai olhar agora para o cromossomo Y, que é um DNA que a gente só recebe do pai, né? Só tem herança paterna, a gente vê que 75% é de ancestralidade europeia. Então, a gente vê que tem uma assimetria, né, entre essas duas ancestralidades materna e paterna, dessa herança materna e paterna. Quer dizer, o que a nossa biologia, o nosso DNA está mostrando? Que houve muito mais cruzamentos entre homens europeus com mulheres africanas e indígenas do que essas mulheres com os seus semelhantes, né? Então, isso o DNA nos mostra. E aí, a questão enfim, por que houve essa assimetria? E a gente sabe pelos livros de história que isso, né, foi uma consequência de um povo dominador sobre esses povos dominados. Então, é interessante eu acho isso. Muito impactante. A gente vê essas histórias, a gente conhece dos livros de história, né? E o interessante... Mas a gente enxergar a consequência disso no nosso DNA, eu acho muito impactante. É interessante justamente isso. Como é que, no caso, um estudo biológico, um estudo científico que trata de genomas, de DNA, que para muitas pessoas ainda é um tema um pouco mais distante, eles acabam revelando traços da nossa história e corroborando, né, eventos históricos que fizeram parte da formação do povo brasileiro. Agora, misturando um pouco mais uma outra área também do conhecimento humano, fazendo a pesquisa, tendo acesso aos dados dessa pesquisa, inclusive esses dados reveladores sobre a nossa história biológica, eu me lembrei de uma parte do livro do sociólogo e ex-senador Darcy Ribeiro, em que o povo brasileiro, em que ele faz todo um estudo sociológico da formação do nosso povo, e ele traz uma informação que é bem interessante, né? Ele sugere como meio que quase como uma profecia sociológica, uma previsão sociológica, de que em algum momento o povo brasileiro formaria uma raça marrom. A senhora acredita que, no decorrer do tempo, do ponto de vista biológico, essa previsão do Darcy Ribeiro possa se concretizar de alguma forma? Olha, eu acho que de alguma maneira ela vem acontecendo, né? Eu acho que a nossa características dos europeus que vieram para cá e tal, a gente teve muito mais miscigenação, por exemplo, entre povos africanos e europeus no Brasil, do que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, até os anos 60 ou 70, você tinha leis
de segregação brutais, enquanto que aqui no Brasil não, a gente não teve isso. Então, eu acho que, assim, no limite, nós vamos ficar muito mais homogêneos do que a gente... Mas isso, enfim, demora bastante tempo. Agora, falando um pouco sobre esse processo de identificação do DNA, como é que é feito hoje? Quanto tempo leva, né, para se estudar, para se mapear todo o DNA de um indivíduo e qual é a perspectiva, né? A senhora falou em 3 mil, uma primeira amostra. Qual é a meta, né? Qual o número de indivíduos que o projeto pretende examinar e mapear geneticamente? Olha, vocês terem uma ideia do avanço da tecnologia, o primeiro genoma humano, o primeiro projeto genoma humano para sequenciar um genoma, demorou 15 anos para ser completado e custou 3 bilhões de dólares. Isso foi de 85 até o ano 2000. Agora, por $200, você sequencia um genoma humano em 24 horas. Quer dizer, o avanço tecnológico foi gigante e por isso que a gente hoje tem essa possibilidade de sequenciar o genoma de centenas de milhares de pessoas. E isso é fundamental para a gente ter, de novo, poder estatístico para entender como essas pequenas variações do DNA de cada um de nós impactam na nossa saúde. Então, o projeto DNA do Brasil, a gente já vai terminar, daqui a um mês, a gente já vai ter um total de 11 mil genomas sequenciados. E que aí a gente vai, de novo, fazer... Aí é assim, a história do sequenciamento em si, você manda o DNA numa máquina e ele transforma aquilo em dados. E são dados gigantes. E aí vem a parte interessante, que é o nosso pessoal de bioinformática, analisar e tirar conhecimentos desses dados. Então, a gente está terminando os últimos para completar 11 mil, e aí vamos repetir todas essas análises de novo com uma amostra agora bem maior. O programa Genomas Brasil, que é esse grande guarda-chuva aí do Ministério da Saúde, ele tem um projeto que se chama Genomas Raros, que está sequenciando genomas de pessoas com doenças raras, querendo ver se isso pode virar um diagnóstico no SUS. Você tem um outro programa olhando pessoas com doenças cardiovasculares, né? Tem um outro programa chamado Genomas SUS, que está sequenciando genomas de grupos de brasileiros com diferentes tipos de doenças. Mas o objetivo do programa Genomas Brasil é chegar a 100 mil genomas brasileiros sequenciados. Isso vai, então, dar um poder estatístico para a gente começar a desenvolver uma medicina de precisão para ajudar o SUS. E existe um horizonte de tempo para se chegar a esse número de 100 mil pessoas? Eu imagino que é algo em torno de nos próximos 3, 4 anos. Bom. Professora, eu falei no começo do programa que ciência e genética são assuntos de cidadania. E do ponto de vista da professora, o que é cidadania? Bom, a cidadania é a gente entender os nossos direitos, mas também os nossos deveres, né? E como indivíduo de uma sociedade, a gente pensar no coletivo, não pensar só na nossa coisa individual. E eu acho que a gente conseguir explicar para as pessoas, eu acho que do meu ponto de vista aqui do que eu trabalho, da ciência, eu acho que a educação e a informação é uma maneira de você incluir a população em debates que são fundamentais para a nossa sociedade, né? A gente quer usar a célula-tronco, a gente vai aceitar sequenciar o DNA das pessoas e disponibilizar essas informações, como é que a gente inclui e torna o brasileiro mais cidadão dentro dessa área de ciência, explicando, habilitando as pessoas a poder opinar de uma maneira informada sobre esse assunto.
Só para concluir, a senhora falou sobre essa questão do acesso aos dados. Esses dados que foram mapeados, que fazem parte da pesquisa, eles serão de acesso público? Eles vão ser de acesso público, mas é um acesso público controlado, né? O pesquisador que quiser ter acesso a esses dados, ele tem que ter uma justificativa, ele tem que ter um projeto aprovado por um comitê de ética em pesquisa, e esses dados são completamente anonimizados. Então, você não consegue saber de quem é aquela amostra, de quem é aquela sequência do DNA. Então, isso permite que a ciência avance e, ao mesmo tempo, você preserva, né, a privacidade das pessoas, dos voluntários que doam suas amostras para pesquisa. Bom, professora Lígia da Veiga Pereira, quero agradecer mais uma vez pela sua participação em nosso programa. Obrigado e parabéns por essa iniciativa da Universidade de São Paulo. Esperamos que o projeto ganhe mais e mais força e que chegue logo aos 100 mil genomas brasileiros pesquisados. Olha, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. E é um orgulho esse programa Pós-Brasil. Isso tem que ser um programa de Estado. Isso é uma coisa que tem que durar muito tempo, não pode ficar mudando com o governo, porque isso vai ter um impacto tremendo na saúde do brasileiro. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali, assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil e até onde chegam os ecos das guerras na Europa. Nesse tempo convulso, ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado.
2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar. Isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Na guerra comercial e ideológica que trava contra o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o Brasil como alvo preferencial. No início de julho, impôs taxas de importação de 50% sobre tudo o que exportamos para os Estados Unidos. Às vésperas de o tarifaço entrar em vigor, Trump recuou um pouco. Mas desde abril, o Brasil sofre desgastes com as decisões unilaterais do presidente estadunidense. Para nos ajudar a entender um pouco os impactos das medidas e as possíveis alternativas a elas, eu recebo o professor de Economia da Universidade de Brasília, César Bergo. Professor, obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, Antônia, estar com vocês aqui. Vamos, então, aproveitar a sua presença e compartilhar sua experiência aí de economia no mundo há bastante tempo. Começando exatamente por esse ponto, né? A gente está exibindo esse programa pela primeira vez, na véspera da nova data de entrada em vigor das tarifas. Inclusive, a gente não sabe de fato o que acontece. Então, eu queria começar exatamente por essa questão dessa insegurança política, econômica, jurídica, quando se fala das decisões do governo Trump, mas que nos afetam muito diretamente. Como é que o senhor avalia isso? Avalia assim, o Brasil sempre foi bem recebido pelos Estados Unidos. Então, temos que separar o que é a nação americana e o que é governo. A nação americana sempre foi amiga, muito intercâmbio e, de repente, já sabíamos, né, com a posse do novo presidente, que teríamos algum tipo de problema. Tanto que, no início, já colocou uma tarifa de 10% sobre as importações brasileiras. Entendíamos nós que, naquela época, era uma das menores tarifas, né? O Brasil ganhou até mercado em alguns setores. Mas o que aconteceu é que houve um crescente animosidade por parte do presidente americano, sobretudo na questão interna do país, com relação política, as questões jurídicas, né? Então, acabou complicando, porque o lado econômico que ele alega, basicamente o Brasil é deficitário com os Estados Unidos nas relações. Os Estados Unidos é o maior investidor direto no Brasil. Então, não teria nenhuma justificativa econômica que pudesse embasar essa questão das tarifas, sobretudo porque as tarifas bastante elevadas acabam, de alguma forma, comprometendo o próprio mercado americano, que tem produtos que eles nem produzem. Então, de fato, vai ficar difícil não só para o Brasil, para os produtores, mas também para os consumidores americanos, que, em última instância, é quem vão pagar essas tarifas. Agora, isso prejudica o Brasil, prejudica os Estados Unidos também, mas prejudica o Brasil. Eu vou pedir ao Vinícius, nosso diretor de gravação, para colocar aqui na nossa tela um infográfico que a gente fez a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e que mostra essa questão das exportações brasileiras, especificamente para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior, né, parceiro, o nosso segundo maior comprador. Então, o que está em verdinho ficou tarifado com 10%, o que já foi um aumento de tarifa, porque não tinha essas tarifas, né? Então, lá, essas são as tarifas de abril. E o que está em vermelho ficou com as tarifas de 50%. Os outros também tinham entrado em 50%, mas recuou. E a gente tem aí alguns itens que são os mais importantes, né, dos 10 mais importantes da nossa pauta de exportações. Como é que o senhor avalia cada um desses itens? Por exemplo, o café está sendo muito falado, né, porque eles não produzem café, todo mundo toma café, mas nem é um dos maiores, né? A gente pode avaliar da seguinte forma. A indústria de transformação e a indústria mineral é que seria mais prejudicada.
você vê o volume de recursos que estão envolvidos, né? As exportações de petróleo, de minério, de aço, e ficaram de fora. O aço ainda tem aquela taxação de 20% que foi estabelecida por Trump, mas o agronegócio é responsável em torno de 12% desse volume de exportação, embora tenha uma grande quantidade. Se a gente pensar em grandes setores, sim, né? Então, o agronegócio, ele tem o café, mas é interessante que o café está em crise internacional. A produção no Congo caiu, né? Então, assim, vai faltar café nos Estados Unidos. Não tem outro mercado que possa fornecer café para os Estados Unidos. Então, subindo nesse volume, ele vai provocar um aumento no preço do café internacional também. Então, outros produtos, né, como as frutas também, você tem um mercado bem cativo nos Estados Unidos, o pescado, a carne, ou seja, são produtos essenciais para o dia a dia do americano. Então, assim, o que foi taxado, né, seria em torno aí de 56% da nossa pauta de exportação, são produtos essenciais para os americanos. Então, eu acredito que haverá uma pressão interna dos consumidores e das indústrias para que isso aí não ocorra. Então, ganhamos algum tempo para negociar. Agora, quando a gente tira um pouco essa parte dos produtos in natura, do agronegócio, né, dos alimentos, a gente fica muito com a parte da mineração e de uma indústria farmacêutica, de uma indústria química, que são dos bens de maior valor agregado. Então, ele taxou no ferro, por exemplo, ele não taxou o ferro in natura, mas taxou o ferro acabado, né? Tem aí uma política também, uma tentativa meio que de minar essa indústria brasileira que tenta retomar o seu crescimento? Não tenha dúvida, né? Assim, eu acho que talvez a preocupação maior dos Estados Unidos esteja tanto na questão das exportações brasileiras, mas no relacionamento que o Brasil mantém com a China, com os BRICS, né? No caso da Índia, porque são mercados que são concorrentes dos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele tem como colocar esses produtos lá naqueles mercados. Inclusive, a própria China se colocou dizendo que ia absorver um pouco desse mercado aí de produtos, sobretudo esses produtos da agroindústria. Mas não tenha dúvida de que existe sim uma intenção de trazer o Brasil mais próximo, né? Só que os argumentos utilizados são argumentos políticos, muitas vezes. Então, a questão da economia fica secundária. E o Brasil não é prioridade americana. Nós somos só o 15º país exportador para os Estados Unidos. Então, eles têm outras prioridades, a gente vê bem claro nisso, e ele comemorando, fechado com a União Europeia, com o Japão, né? Então, o Brasil não está tendo diálogo, as portas estão fechadas, né? O presidente americano disse que vai conversar, e é importante conversar nessa área, não só do campo diplomático, como comercial, porque o relacionamento do Brasil e Estados Unidos é histórico, né? Não é uma coisa assim que surgiu de uma hora para outra. Então, eu vejo que existe essa intenção de pressionar, que é basicamente a tática do presidente americano, de criar uma condição do Brasil ficar um pouco abaixo na negociação. Mas isso acho que acaba envolvendo a questão política, judicial, vai ter dificuldade em conseguir alguma coisa. Sim, porque ele está usando até argumentos políticos, como o senhor falou. Sim. Agora, vários economistas, o senhor mesmo, a gente estava conversando um pouquinho antes, falam que, na verdade, essas tarifas, elas impactam muito pouco quando a gente pensar no PIB brasileiro. Menos de 0,5% do PIB seria o valor de toda a economia atingida por essas tarifas. A gente fez uma análise. Se tudo tivesse acontecido da forma que estava acontecendo, colocar para todos os produtos 50%, nós íamos ter uma perda de PIB de 0,2% esse ano. E 0,5% o ano que vem. Mas não aconteceu isso, né? Metade das exportações ficaram de fora. Então, a perda é em torno de 0,4%, 0,5% no PIB total. Então, é uma perda pequena. Mas se for olhar do ponto de vista do PIB, é pequeno, mas do produtor é enorme. Então, é preciso que haja realmente, nesse primeiro momento, um apoio do governo para esses produtores que vão ter dificuldade, né? Agora, não é só o apoio do governo. Precisa muita negociação e a conversa com os Estados Unidos no sentido de mostrar que os maiores prejudicados serão eles mesmos. Então, acho que é nessa linha. Mas você acredita que tem espaço no governo de lá, no governo estadunidense, para essa conversa? Porque eles colocaram, por exemplo, um pacote para a União Europeia e a União Europeia assinou sem questionar. A gente analisando os acordos que estão sendo firmados, são bastante desfavoráveis para os países com os Estados Unidos. No caso, não vai ser diferente do que o Brasil. Só que o Brasil tem um agravante em relação à União Europeia e ao Japão. Está fechado os canais de comunicação. Aqui no Brasil, nós não temos embaixador. A nossa embaixada americana tentou contato com as autoridades americanas, não conseguiu. Recentemente, o chanceler brasileiro
teve um certo contato. Nós mandamos senadores lá também para fazer esse contato. Os senadores foram muito importantes, mas não tem interlocução. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é que existe uma coisa imposta, né? Tanto que ninguém esperava esse decreto americano isentando cerca de 700 produtos, né? Foi uma surpresa. Então, a gente não deve comemorar, não. É aí que começa o nosso trabalho. E existe um aspecto também de alternativas, né? Por exemplo, a soja é exportada via Paranaguá. A grande quantidade de soja que sai por ali é soja brasileira, mas sai com carimbo do Paraguai. Ou seja, o Brasil utiliza o Mercosul também para fazer as suas exportações, para fazer... Então, ele tem que continuar utilizando a inteligência para fazer isso. E não tenha dúvida que esses produtos que foram taxados, milho, soja, são todos produtos commodities. Então, ele tem alocação em outro mercado. Em outros mercados, mas que competem realmente, competem com o mercado norte-americano. Eles são grandes produtores também de milho, né? Mas você vê, a guerra na Ucrânia, a Ucrânia deixou de produzir grãos, né? E o Brasil é o grande celeiro atual do mundo mesmo, né? E não é só, é com qualidade. Os produtos brasileiros têm reconhecimento de qualidade. Então, onde você vai conseguir de uma hora para outra esses produtos? Então, os Estados Unidos produz de fato milho, produz soja, mas acontece que muita gente, para complementar a produção deles, necessita importar. Então, eu vejo que negociando na questão econômica e se pautando na questão econômica, não entrando nas questões políticas, o Brasil tem complementar, é uma economia complementar dos Estados Unidos. Então, isso vai acabar saindo em algum momento e a negociação vai ser ajudada com esse aspecto. Mas isso aí requer uma certa racionalidade. E o que a gente está vendo é o governo brasileiro, a comitiva de senadores, né, a diplomacia brasileira tentando trabalhar com essa racionalidade, mas não encontrando uma racionalidade do lado de lá. Como é que se vence essa barreira? Olha, eu tenho assim, observado o trabalho do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, tem feito um belo trabalho, reunindo os empresários aqui no Brasil. Lembrando que existem muitas multinacionais americanas aqui no Brasil, pode nos auxiliar no trabalho também perante as autoridades americanas, mas como você mencionou, nesse primeiro momento, são muitos países que estão sendo, de alguma forma, envolvidos na negociação com os Estados Unidos. E o Trump, ele tem sido muito personalista, centralizado muito isso. Então, dificulta muito os outros agentes agirem, mas é hora de municiar esses agentes com informações verdadeiras com relação à economia, para que possa vencer essas barreiras. O que eu vejo é a necessidade de um café da manhã, tomar um suco de laranja, tomar um café. Então, lá no pequeno consumidor, vai começar a pressionar o deputado dele, o senador, e a coisa vai subindo de situação que vai favorecer. Esse período de crise, ele tem que ser tratado de uma maneira bem profissional, diplomática, para que a gente não tenha e não colha outros tipos de problemas. Eu vejo nessa linha. Eu acho que os Estados Unidos está realmente duro na negociação, mas existe espaço para que a gente possa mostrar para eles que o Brasil ele tem muito a oferecer à economia americana. A gente pode, se não der certo essa negociação, tentar outras saídas. E aí eu vou pedir novamente, Vinícius, para colocar um outro infográfico que nós montamos, que mostra um pouco, dá um pouco esse panorama, né, das exportações brasileiras de uma forma geral. A gente tem aqui as exportações totais, são dados de 2024, como Stat é o arquivo, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Exportações totais de 337 bilhões de dólares, China, nosso principal parceiro, Estados Unidos é o segundo, que não chega nem à metade, né, da nossa transação, e aqui é só exportação, do que a gente importa deles, não tem o que a gente importa nesse gráfico, né? Argentina, Países Baixos e Espanha, essa é a lista dos nossos maiores, para quem a gente mais exporta. Isso aí é uma possibilidade, quer dizer, da gente tentar aumentar a transação com esses outros mercados. São dezenas de mercados, O né? Brasil ainda é uma economia fechada, Antônio, né? Ele precisa abrir mais. A gente tentou um acordo do Mercosul com a União Europeia, né? O Brasil está fazendo algum tipo de ação, mas ainda é muito incipiente, tem que ser mais agressivo. Vamos dizer assim, ali os Estados Unidos têm 12% das nossas exportações, né? Então, se comparar com a China, de fato, e a China só vem aumentando as compras no Brasil, né? Então, não tenha dúvida de que tem muito espaço para o Brasil crescer com os outros países, né? E, sobretudo, a Índia, por exemplo. A Índia não está naquela lista ali, e é um baita do mercado. Então, eu vejo que o BRICS pode ajudar o Brasil nesse caminho, o Mercosul também. Então, o Brasil está num caminho adequado com relação às transações comerciais e negociação. Agora, não tenha dúvida que o que nos surpreendeu
foi na calada da noite um anúncio dessa dimensão, já que os Estados Unidos, historicamente, não é só com o Brasil, é com o Canadá, com o México. A gente aprendeu a confiar nos Estados Unidos. É uma relação de confiança que de uma hora para outra foi quebrada. Então tem que reconquistar isso aí. Mas a gente está falando aqui também de uma questão que não é o nosso foco, mas muito do começo desse tarifaço se deveu por questões políticas de envolvimento, né, com relação à tentativa aí da família do ex-presidente de livrá-lo do julgamento na justiça brasileira. Como é que se negocia economicamente, racionalmente? Isso acredita que existe esse espaço? Eu acho que sim, porque você bem mencionou, surpreendeu a todos. Você ligar essas questões econômicas à questão política. Ninguém se esperava. Desde o início do ano, a gente sabia que existiam essas ações lá no mercado americano, sobretudo a questão política, né? Mas não se esperava que saísse um documento dos Estados Unidos dirigido ao presidente da República do Brasil dizendo essas coisas, né? Isso aí foi surpreendente para o mundo todo, não é só o Brasil que se surpreendeu, não. Então tem espaço, sim, porque o que ele menciona do ponto de vista econômico não tem nenhum fundamento. Então é só de uma forma de colocar a verdade no tocante às relações comerciais e econômicas, Estados Unidos e Brasil, que eu acredito que vai ter muito espaço, porque assim, a sociedade americana, ela sempre foi pautada pelo livre comércio, defesa da democracia. Então eu acho que existe um espaço para essa negociação. Essa questão política é outra caixinha, né? Como você bem falou, não é bem o nosso assunto. Mas não tenha dúvida de que eu acho que, economicamente falando, o Brasil tem muito a oferecer. Só lembrando que o PIB americano é 20 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é 2 trilhões de dólares. Ou seja, é o Golias contra o Davi mesmo. Ou seja, nós não podemos prescindir dos Estados Unidos e nem os Estados Unidos podem prescindir do Brasil. Então, dentro dessa linha de negociação, voltar ao que é o razoável, né? Estabelecer as relações diplomáticas. Os Estados Unidos têm um embaixador aqui, a gente tem um embaixador que possa negociar com o Departamento de Estado americano. Eu acho que é questão política e diplomática. Economicamente, existe espaço. Ok. Tem uma outra questão aí que é a geopolítica, que essa entra um pouco na nossa caixinha, porque no fim das contas é tudo economia, né? Sim. Que é a questão de quem aí continua controlando o mundo, o comércio mundial, quem dita as regras, né? E aí eu vou pedir o Vinícius para trocar essa arte, colocar um outro infográfico que nós montamos, que é essa questão das tarifas, porque a gente pegar dos 27 países que foram recém-tarifados no último dia 31 de julho, né, com essas tarifas gigantescas confirmadas, o Brasil, assim, a gente tem 7 que são BRICS, né? E BRICS dos afiliados mesmo, não estou nem falando dos parceiros, porque dos parceiros tem mais 4. Né? Eu coloquei aqui só os que são BRICS oficialmente. O Brasil com 50%, a Rússia, que vive o embargo já tem muitos anos, Índia 25%, que é um possível mercado para nós, China, né, que foi a primeira lá atrás com 150%, que já está em negociação, mas África do Sul 30%, Indonésia 19%, Irã embargado. O senhor não vê aí uma tentativa também de cercar os BRICS, de evitar que esse grupo ganhe mais poder na economia mundial? Olha, o poder acho que já adquiriu, né? Os BRICS, eles têm um banco de desenvolvimento por trás disso tudo. Nós não estamos falando de paizinhos. Se for pegar aqueles países aí somando, são potências, que o Brasil é a 10ª potência do mundo, né? A Rússia, a Índia, né? Então você tem economicamente força para poder interferir nos fóruns internacionais. O que acontece muitas vezes é que extrapola a questão econômica, é a questão geopolítica. Então tem lá o conflito lá no Oriente Médio, tem um conflito na Europa, os Estados Unidos quer entrar num, quer entrar no outro, né? E o Brasil às vezes tem as suas posições, inclusive aliadas aos próprios BRICS, né? Nós temos ali a Rússia que está em guerra, né? E o Brasil às vezes se coloca, que tem todo o direito de fazer isso, o Brasil ele tem autonomia, ele pode decidir qual vai ser a política externa dele, mas isso está incomodando os Estados Unidos, não tem a dúvida. E a gente vê isso, inclusive, na própria relação, não só política, mas tem a questão das Big Techs também, que existe uma pressão junto ao governo americano, o presidente Trump, das Big Techs em função das decisões judiciais. Então, a gente pode ver e verificar que é uma questão interna, de fórum íntimo brasileiro, que os Estados Unidos não deveria interferir. Mas ali, como você bem colocou, parece-me que há uma intenção por trás disso, de atacar esses países, sobretudo em função de formar um bloco,
que é o bloco dos BRICS. Agora, e o que o Brasil pode fazer? Se a gente dá uma olhadinha, a gente está completamente dependente hoje na esfera, né, como se falava na década de 70 e 80, na geopolítica, meio que uma parte do quintal dos Estados Unidos. A gente depende deles nessa questão. Algumas outras questões que são econômicas muito fortes. A questão das Big Techs, a questão de GPS, chegou-se a falar, ele comentou, o presidente norte-americano, que poderia desligar o GPS do Brasil. Como é que o Brasil pode se preparar para ter uma autonomia? A China tem lá o seu próprio sistema de GPS, a Índia tem, a Rússia tem. Como é que o Brasil pode se preparar nessa nova economia, né? Satélites, internet, como é que a gente pode se preparar para não ficar na mão de um só país desse jeito? Vamos entender em camadas, né? Primeiro, ele anexou a Groenlândia, anexou o Canadá, falou que ia tomar o Panamá, ou seja, abriu assim uma guerra mundial em termos não só geopolíticos como comércio. Ou seja, é totalmente descabido. Ainda não conseguiu anexar o Canadá e a Groenlândia, mas quis, tentou, não quis não, ele quer. Ele quer. Né? Mas existe autonomia. Inclusive o primeiro-ministro canadense usou um termo muito pesado. Fomos traídos. Foi isso que ele falou. Os Estados Unidos traiu o Canadá. Né? Imagina o Brasil, que é um pouquinho mais abaixo, né? Então, se ele chegou a trair o Canadá, que é um país amigo, historicamente unido, ele queria anexar o Canadá, tornar ele um Estado. Então, estou dando só um cenário. Imagina o que não passa na cabeça do presidente Trump. Então, nós não podemos entrar nessa. Do ponto de vista do Brasil, nós temos terras raras, que eles têm interesse. Nós temos várias questões aqui importantes para os Estados Unidos. A gente sabe, historicamente, você tem a indústria automobilística toda foi feita com base na indústria americana. Né? A famosa CSN foi uma questão dada a Getúlio Vargas pelos Estados Unidos. Nós temos a compensação de guerra, né? De guerra, mas fomos aliados de guerra dos Estados Unidos. Né? Então, existem vários momentos que o Brasil se mostrou um forte aliado positivo e não deixou de ser. Infelizmente, existe a questão ideológica. Então, o Brasil pode, através do seu histórico, né, diplomático, inclusive, o Brasil é muito importante em termos diplomáticos, agir economicamente junto aos Estados Unidos, mostrando, olha, nós estamos com as empresas de vocês lá. Né? A Embraer mesmo conseguiu a isenção na questão aérea. Por quê? Porque 70% dos componentes dos aviões aqui vêm dos Estados Unidos. Ia gerar desemprego lá. Então, esses detalhezinhos me parece não ser do conhecimento maior do presidente Trump, porque também a equipe está desfalcada, houve a troca. Então, os Estados Unidos vão demorar um tempo para se adaptar. Eu acho que o presidente Trump acaba ganhando tempo. Fala, não vou conversar, é para ganhar tempo. Porque, de fato, algumas dessas decisões, dessas medidas, são totalmente descabidas. Eu acho que o Brasil vai conseguir mostrar isso aí de forma diplomática, autônoma, né? E vai conseguir uma reversão dessa decisão. Mas internamente, se a gente disser assim, não, a gente está com tudo negativo, tem um muro lá. Internamente, como é que os industriais brasileiros, os empresários brasileiros, o governo brasileiro, como é que eles podem trabalhar para, de fato, encontrar uma solução para os problemas que podem ser gerados, como desemprego, aqui no Brasil, independente de qualquer ação do governo dos Estados Unidos? Parece um paradoxo, né? Que saiu os dados de desemprego no Brasil, nós batemos recorde de desemprego esses dias, né? A gente está na maior taxa de emprego, empregabilidade. Então, assim, parece até um paradoxo, né? E quando saiu a notícia, parece que tinha todo mundo morrido. Todo mundo saiu correndo para um lado para o outro e não aparecia. E agora está mostrando que não é assim. Então, toda calma é necessária. No mercado financeiro, a gente fala isso. Se tem esse estresse, né? Mantenha calma, coloca um tênis e vai caminhar no parque. Porque não é momento de desesperar. A diplomacia é uma diplomacia eficiente. Então, a saída do Brasil, na verdade, primeiro, ele é um país que tem praticamente uma produção forte, né? E ele pode utilizar tudo isso aí em favor de encontrar outros mercados, né? Se os Estados Unidos não resolver não importar mais do Brasil, porque quando a gente fala de tarifa de 50%, não é nem tarifa, é uma sanção mesmo comercial, não tem como você fazer... Não tem outro nome. Então, o Brasil pode, né? E a China já acenou com isso, estou aqui, né? Pode mandar para cá, ou seja, são produtos de qualidade. Então, o Brasil pode... Foi pego de surpresa? Foi pego de surpresa, mas não justifica a falta de ação. Então, existem ações, e uma coisa que você coloca, que é importante, o mundo não é comandado, não é pelos governos, é pelas empresas. Então, elas se comunicam, existe uma comunicação paralela das corporações, né? Então, as multinacionais, as megas empresas que estão sendo afetadas nesse momento, elas já estão agindo, estão negociando. Não é à toa, o grande exemplo é a Embraer, que eu acabei de mencionar.
Ela conseguiu tudo isso, falou com o secretário de Tesouro, falou com o secretário de Comércio, coisa que as nossas autoridades não conseguiram. Então, assim, essas coisas acontecem no mundo corporativo, não fica restrita aos governos. Então, por isso que eu estou insistindo em dizer que a solução vai vir por aí, pelo mercado consumidor e pelas empresas, porque elas são muito mais fortes do que a gente pode esperar. Então, a pressão vai ser grande, né? Você viu que o Trump foi lá na Escócia assinar o acordo com a União Europeia, aonde? Num clube de golfe que ele estava inaugurando, né? Então, ele também está pensando no bolso dele, né? Ele não está fazendo isso aí tudo. Então, o importante é que a gente tenha tranquilidade, porque o mercado financeiro, ele tem os especuladores, tem os manipuladores, né? E tem os investidores, né? O investidor é importante, o manipulador é que tem que ser condenado, mas o especulador, ele dá liquidez para o mercado. Então, a gente está vendo isso aí, que o Trump é um grande jogador. Agora, muitas vezes, ele já quer todo o AIS na mão dele, então não dá chance nem para o parceiro. Isso tudo o Brasil tem que olhar e agir de uma maneira calma e tranquila, porque economicamente a gente tem muitas alternativas a ser tomadas para poder solucionar essa questão. O senhor não vê, então, uma crise aí de desemprego? Não, que afete nesse primeiro momento o desemprego, em função até porque houve 700 produtos que não vão ser onerados, eu acho que não, né? E mesmo porque a característica do mercado de trabalho brasileiro é muito de serviços, né? E nesse primeiro momento, é lógico, precisa do governo agir com apoio a esses produtores que serão prejudicados. Por exemplo, o mel, né? Aí deixou de levar o mel. Então, vamos ver, estudar caso a caso, né? Mas, assim, uma crise de desemprego nesse primeiro momento, eu acho que eu não vejo. Eu vejo muito o seguinte, arregaçar a manga, negociar e buscar novos mercados. Acho que vai ser a grande saída do Brasil. Professor César Bergo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É um prazer e estou sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado.
2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro? Tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Angela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Qual foi a propaganda mais recente que você viu? Foi pelo celular ou você estava vendo TV? Hoje, quase 40% do dinheiro investido em publicidade vai para o digital. E nesse cenário tem uma novidade. O Google Brasil se tornou a primeira grande plataforma digital a se associar ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Bom, vamos entender, né, o que significa essa parceria, conversando agora com o presidente do CONAR, Sérgio Pompílio. Ele que está lá em São Paulo e está aqui conversando com a gente hoje no Cidadania. Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui no Cidadania. Muito obrigado. E a gente já começa, Sérgio, relembrando aí, porque quando o CONAR foi criado, há 45 anos, a gente tinha um outro cenário, né? A gente tinha uma concentração da publicidade em jornal, revista, rádio, TV aberta. E hoje a gente já passa mais de 9 horas conectado aqui na telinha do celular. Então, mudou muita coisa? Está muito diferente? Mudou, Sara. O CONAR ele sempre teve um papel muito importante e assertivo por conta dos canais e dos modelos, né? Eu não diria que a relevância da TV, a relevância dos jornais e das revistas caíram. Não, você continua com esses meios extremamente relevantes para a publicidade brasileira, mas também agora, com o advento das plataformas digitais, você trouxe uma nova dinâmica. E para essa dinâmica, sem dúvida nenhuma, a gente teve que se adaptar. Sim, com certeza. A gente teve aí um relatório recente da Semp Meios. Ele falou assim, olha, de cada R$100, quase R$40 do que é investido em publicidade paga está indo já para o digital. Eu sei que tem sempre assim uma pesquisa, o digital superou a TV aberta. Não, a TV aberta ainda tem a maior parte da publicidade. Mas assim, qual que é a sua percepção? Está mudando o dinheiro, né, da mídia? Ele tá migrando de veículo, né, dos veículos tradicionais para esse meio digital? Acredito que mais do que a migração, existe uma mudança de comportamento do consumidor brasileiro, né? Porque se antigamente era ou um ou outro, você não assistia, dificilmente você assistisse um programa de televisão, lendo uma revista e um jornal ao mesmo tempo. Isso é exatamente o que acontece do ponto de vista de comportamento com o consumidor atual. Então, ao mesmo tempo que ele está assistindo um programa de TV, ele está, às vezes, com o laptop ligado e até com o celular interagindo em diferentes plataformas. Então, houve uma ampliação de atuação mais do que uma alternativa. É evidente que os dados relacionados ao investimento, eles deixam claro que houve um aumento muito grande na plataforma digital, mas acredito que uma boa estratégia de publicidade, ela envolve vários meios e vários canais, a depender do seu objetivo e a depender do seu consumidor. Sérgio, eu queria que você comentasse, então, explicasse aí para quem está em casa, né, o que significa essa parceria com a Google Brasil, né? Isso se deve, já é um pouquinho um reflexo dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal? Como é que foi que vocês chegaram a essa decisão, né, de ter essa parceria firmada? Na verdade, eu quando assumi a presidência em 2022, eu já tinha como um objetivo traçado pelo próprio
Conselho Superior do CONAR, de que deveríamos trazer como órgão as plataformas digitais, exatamente por essa percepção de importância e o aumento, né? Só para ter uma ideia, o primeiro caso digital que o CONAR recebeu foi em 2012, então a questão ela não é nova. Evidentemente que todo o processo se acelerou de lá para cá, e hoje eu posso dizer que no ano passado nós tivemos mais de 80% dos nossos casos vindos das plataformas, né? Então são dados, e entre vários outros, que demonstram que a autorregulação sem os agentes digitais, sem as plataformas digitais, não só Google, não só Meta, TikTok e outros, mas também as plataformas de comércio eletrônico e as plataformas do que o mercado chama de out of home, essa nova dinâmica ela realmente representou a necessidade de uma adaptação. Então, desde lá eu venho trabalhando junto com o time do CONAR num aprimoramento do que nós chamamos da nossa governança interna. É fundamental, né? O CONAR ele foi criado há 45 anos com base na associação dos anunciantes, das agências e dos veículos em geral. Então, era um ambiente relativamente hermético e fechado, em que havia ali uma efetividade de quase 100% de todas as peças publicitárias e a publicidade responsável no Brasil. Com o advento da internet e principalmente dos influenciadores, isso mudou, né? Isso mudou e fez com que nós tivéssemos também que implementar alguns ajustes na nossa própria governança. E esse foi um dos pontos principais, inclusive, que gerou a ampliação da conversa com o Google e terminou agora com a associação dessa plataforma e de outras que a gente está no meio das conversas até o momento. Tá certo. O presidente do Google Brasil, né, que é o Fábio Coelho, ele disse assim, ó, junto ao CONAR, a gente vai trabalhar para ainda mais, né, para construir um ecossistema publicitário cada vez mais saudável e confiável. Eu queria destacar essa palavra confiável, porque hoje, né, na internet, muitas vezes o consumidor fica ali perdido, né? O internauta fala, será que é confiável? Não é? Isso aqui é uma publicidade? Não é? Aí eu queria que você comentasse, Sérgio, como é que o CONAR hoje atua para garantir essa confiança, né, das pessoas que estão ali recebendo uma publicidade? Esse é um ponto fundamental, Sara, e a associação do CONAR e das demais plataformas que a gente está aguardando, a associação do Google, desculpa, e as demais plataformas que a gente está aguardando, ela tem um aspecto fundamental nisso, porque você tem a indicação da transparência e a informação de que se trata de uma peça publicitária é o primeiro passo para você deixar o consumidor absolutamente ciente do tipo de conteúdo que ele tá recebendo, né? Então, nesse sentido, o que nós criamos e evoluímos ao longo desse processo são as ferramentas de automonitoramento do mercado. Então, hoje, o CONAR ele funciona basicamente por denúncia do consumidor, né? Por denúncia de autoridades em geral e até pelos agentes desse mercado, por questões concorrenciais e por outros temas, ou mesmo de ofício. Quando nós, no CONAR, identificamos uma peça que pode eventualmente estar contrária aos princípios do nosso Código Brasileiro de Autorregulação, por ofício, nós chamamos essa peça para discussão e submetemos ao nosso Conselho de Ética, que é formado por mais de 200 pessoas, mais de 200 conselheiros do mercado especializados e que tem nessa dinâmica o julgamento do que é ético e do que é responsável dentro desse contexto. Então, essa alteração e essa mudança, ela representa investimento em ferramentas tecnológicas, inclusive de inteligência artificial, e também, principalmente, na ampliação do ecossistema. Eu acho que o CONAR, como eu disse, no passado, ele era muito baseado nas agências, anunciantes e veículos, e hoje nós vemos a necessidade de ampliar essa coordenação, não só para a opinião pública e sociedade civil em geral, mas principalmente através de contatos e parcerias específicas com governos e autoridades. Sérgio, você falou muito bem aí sobre essa atuação, né, da recepção, né? Então, você é provocado por causa de uma denúncia, né? A pessoa chega até você e fala, isso aqui é uma publicidade enganosa, estou me sentindo lesado. Mas existe hoje uma postura mais ativa do CONAR, assim, de não só
esperar a denúncia chegar? Existe algum tipo de monitoramento de publicidades enganosas, por exemplo? Existe. Nós criamos um sistema, como eu disse, uma empresa de monitoramento que inclusive serve o CONAR da Índia e da Grã-Bretanha. E nesse sentido, aí sim o CONAR atua num processo chamado de ofício. Então, independentemente de reclamação de consumidor, independentemente de reclamação de agentes, de agentes do mercado, nós submetemos esse caso, oficiamos e chamamos esse anunciante ou esse influenciador para dar as explicações e passar pelo processo dentro do CONAR. Então, existe sim essa parte proativa de ofício que nós fazemos também. Mas aí no caso, por exemplo, se vocês identificam, né, essa publicidade aqui é enganosa, ela vai lesar o consumidor, vocês notificam a plataforma? Como é que isso acontece? Na verdade, é uma corresponsabilidade, né, de toda a cadeia, então nós notificamos principalmente o anunciante e também a plataforma ou o veículo que ele esteja veiculando aquela publicidade. Nesse primeiro momento, chamados para discutir, esse processo ele entra dentro do nosso Conselho de Ética e um grupo colegiado vai dizer se aquela peça publicitária ela é passível de manutenção, de alteração ou de suspensão, como acontece na grande maioria dos casos. E você acredita que a parceria com a Google agora pode tornar isso mais fácil, mais tranquilo de você, né, conseguir fazer essa notificação? Existe um caminho mais tranquilo nessa parceria CONAR e plataformas, por exemplo? Sem dúvida, né? O Brasil passa por um momento de bastante discussão em relação à regulação, autorregulação das plataformas digitais. Ao longo desse ano, né, de muita discussão, não só com o Google, mas com as demais plataformas, isso também nos auxiliou a entender um pouco as dinâmicas. A gente não pode deixar de considerar que são empresas globais e, por serem empresas globais, elas têm que se submeter às legislações dos diversos países que elas atuam. A associação do CONAR, ao CONAR, ela representa uma incorporação automática de todas as regras que nós temos. Então, por isso que isso é importante, né? Muito se discute em relação à autorregulação, ela não é suficiente, né? Mas se confunde muito o aspecto do que é autorregulação, aquela em que a própria plataforma, ou o anunciante, ou o setor define para ela mesma, versus a autorregulação corregulada pelo CONAR. O CONAR, ele, independentemente da natureza, independentemente do setor, independentemente da característica do veículo, ele cuida do mercado publicitário brasileiro. Então, ao se associar ao CONAR, automaticamente essa plataforma ela assume as regras de publicidade responsável no Brasil. E isso faz uma grande diferença. Então, nós não estamos falando, quando falamos de autorregulação das plataformas, das regras e dos códigos internos de cada uma delas, mas sim da ampliação do ecossistema publicitário para que isso permita, sim, que nós tenhamos uma atuação muito mais rápida e efetiva. Sérgio, isso também implicou aí numa atualização do código de vocês, do código de ética. Como é que foi isso? Antes da parceria teve que haver uma atualização ou vocês têm feito uma atualização constante para poder acompanhar nessas mudanças aí do mercado digital? Eu, quando assumi a presidência, eu tinha muito claro de que esse mercado estava em constante evolução e, como eu disse, o meu mandato era um mandato de atualização e de modernização dos órgãos. Então, a alteração principal ela veio na governança. Então, antigamente nós tínhamos, no passado nós tínhamos o chamado Conselho Superior, ainda temos o Conselho Superior, que é o órgão unânime responsável inclusive pela eleição do presidente, por uma definição de uma série de responsabilidades dentro do CONAR, mas nós criamos dentro dessa governança o chamado Conselho de Conteúdo. O Conselho de Conteúdo ele tem basicamente 4 agentes, 4 representantes, agências, anunciantes, veículos e plataformas, e com 4 representantes em cada um. E esse Conselho de Conteúdo, ele vai se ocupar única e exclusivamente da matéria, da regulação, da alteração, como você acabou de colocar, das regras que compõem o Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária. E eu vou dar um exemplo. As BETs.
com o advento das BETs, foi necessário, sim, a criação de um grupo multidisciplinar, que tinha conhecimento de todas aquelas regras, para criar um anexo específico que trata das apostas esportivas, para nos ajudar a melhor endereçar e trazer essa responsabilidade publicitária para dentro do CONAR. Isso, cada um dos setores mais críticos da sociedade, como bebidas alcoólicas, como publicidade infantil, todos eles têm um ordenamento específico, além das regras e princípios gerais do Código. Então, isso nos ajuda bastante também a ter uma atuação mais rápida do que qualquer regulação existente. Então, esse é um processo que ele acontece cotidianamente. Então, na medida em que a sociedade se move para uma determinada situação, o CONAR está atento e pensando em como que isso vai refletir no mercado publicitário em geral. A gente vê uma evolução, né? Várias mudanças, desde a publicidade infantil, publicidade de bebida, publicidade de cigarro, tem muitas mudanças que já foram realizadas, né, Sérgio? E eu queria entender, né, como é que está essa questão dos influenciadores. Porque essa é uma grande mudança que a gente tem, né? A gente sai daquela questão dos grandes veículos fazendo publicidade e hoje nem é influenciador, é cada um ali com o seu user content, o conteúdo gerado, né, pelo usuário. Então, se eu gostei de um shampoo, eu vou lá, eu falo para as minhas amigas que eu gostei desse shampoo. Então, eu queria entender também, Sérgio, vocês lançaram, né, um guia para influenciadores. Isso foi bem recebido? Como é que o CONAR tem atuado junto a esses influenciadores digitais? Você tocou num ponto fundamental, porque realmente o advento dos influenciadores mudou completamente a dinâmica do mercado. Se antes nós tínhamos lá poucos agentes capazes de colocar uma peça publicitária, um conteúdo na mídia em geral, hoje você tem praticamente 200 milhões de brasileiros ali com esse potencial. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma mudança grande e é o que mais toma o tempo e o esforço do CONAR no sentido de trazer esse público também para o sistema da autorregulação, principalmente através de uma plataforma de educação. Você citou muito bem o Guia dos Influenciadores, que foi muito bem recebido pelo mercado, mas é evidente que o alcance disso para um país como o nosso, pelas características geográficas, inclusive, ela é um esforço contínuo, e é isso que nós estamos fazendo. Então, o primeiro passo foi sim, o Guia dos Influenciadores, mas agora nós estamos trabalhando numa campanha de educação bastante forte e também, em paralelo com uma série de outras atribuições e atividades, a gente está trabalhando muito forte com as agências desses influenciadores, no sentido de certificá-los, de criar uma plataforma de educação, de saber que para setores regulados, como o setor publicidade infantil, publicidade de apostas e de bebida alcoólica, você tem que ter cuidados ainda maiores. Sérgio, eu queria que você falasse como é que a pessoa faz para ter acesso ao guia, né? Se está no site do CONAR, como é que ela consegue isso? E falar um pouquinho assim sobre conscientizar as pessoas que hoje estão aí recomendando qualquer coisa lá né, na rede social dela. Qual que é a responsabilidade? Será que você acredita assim, que as pessoas não têm muito essa visão de que há uma responsabilidade, que ela pode ser acionada juridicamente, civilmente, criminalmente? Esse é um ponto bastante importante, né? Por vezes uma ação pode ser percebida como inofensiva e ela gera consequências. O nosso guia ele está assim disponível, né, no nosso site conar.org.br e as consequências elas são trazidas às vezes no meio de uma discussão. Então é muito importante que o influenciador ele saiba que existem impactos, né? Um dos pontos que eu trouxe, que é a nossa parceria e extensão, diferentemente do que se fazia no passado, mas é uma autorregulação regulada, existe um aspecto de parcerias de colaboração junto com o próprio governo, né? Então, conversas desde órgãos de proteção do consumidor até os próprios ministérios que regulam algumas dessas atividades. É fundamental entender que a nossa atuação, por mais que sejamos um órgão privado,
né? Nós também temos esse canal e através de um trabalho conjunto ali com a Secretaria de Prêmios e Apostas, por exemplo, ou com qualquer outro departamento do governo, que isso vai ser divulgado, que isso vai ser objeto de uma atuação. E isso pode impactar, inclusive, aquele influenciador que tem ali a sua atividade de trabalho, que ele vive daquele trabalho de divulgação. O que nós buscamos através dessa ampliação desse ecossistema, é deixar muito claro quais são os influenciadores que atuam dentro dos parâmetros éticos e da publicidade responsável e daqueles que não. Lembrando aí, né, que muitas vezes a gente tem uma questão de autoridade, né? Então, às vezes, pessoal, a pessoa, ela acredita simplesmente, ela não checa antes, ela gosta tanto daquele influenciador que ela vai lá, ela compra, ela faz o que o influenciador está mandando, né? Ela fica sem comer, sei lá, ela faz o que a pessoa está mandando pelo simples fato dela gostar daquela pessoa. Então, o influenciador, ele realmente tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, né, Sérgio? E aí, vamos falar sobre desinformação, que hoje esse é um risco que foi apontado como o maior risco global da atualidade pela ONU, pelo Fórum Econômico Mundial. Muitas vezes a gente associa a desinformação ao jornalismo, só que a publicidade, ela também está diretamente ligada à questão da desinformação, né? Então, eu queria que você comentasse isso, né? Como é que o CONAR atua, né, nessa questão do combate à desinformação? Esse é um ponto bastante relevante para a nossa atuação, Sara, porque o CONAR ele tem uma atribuição de competência. E essa competência ela está restrita à publicidade. Então, nós não atuamos, por exemplo, em propaganda eleitoral, nós não atuamos em conteúdos editoriais. E esse foi, inclusive, uma das grandes dificuldades que nós tivemos no início das conversas com o Google. Porque é fácil entender, se você tem um influenciador de uma determinada plataforma e ele tem um conteúdo editorial em que ele está seja comentando um game, seja comentando um evento esportivo, e esse conteúdo ele tem 40 minutos, né? E dentro desses 40 minutos ele tem inserções de peças publicitárias, qual é a solução? O CONAR ele não tem como editar aquele conteúdo, e sequer as plataformas têm. Você vai derrubar o conteúdo inteiro, que é um conteúdo não publicitário, por conta de algumas inserções, né? Hoje, o que nós entendemos é que, sim, na medida em que há um conteúdo comercial, um conteúdo publicitário dentro de uma plataforma editorial, ela está sujeita às mesmas regras. Então, como atuar essa regra é algo que a gente está construindo junto com as plataformas. Então, isso é algo extremamente relevante dentro da nossa realidade hoje. Ô Sérgio, você mencionou, né, que além da Google, você tem conversado com outras plataformas. Já há alguma previsão? Você acredita que haverá, né, a integração, né, a associação com outras plataformas, como a Meta, por exemplo? Como é que está isso? Eu não tenho dúvida que sim, as conversas elas estão acontecendo num tom muito favorável, né? E eu tenho certeza que as demais plataformas, eu acho que uma vez que nós revisamos e revisitamos a nossa proposta de valor, né? O que é a nossa proposta de valor? Por que é importante que esses associados, que essas plataformas e que esses novos agentes eles estejam dentro da autorregulação? Porque a autorregulação é uma forma de proteção também. Na medida em que você se adequa e se predispõe a assumir as normas da autorregulação, o CONAR e a autorregulação vai te ajudar, inclusive, em plataformas de educação, em plataformas de efetividade para que essa publicidade ela seja sempre realizada do ponto de vista ético. Então, eu tenho certeza, com base nas discussões que eu estou tendo agora, de que a gente vai ter a representatividade do mercado digital bastante relevante, não só das plataformas, mas, como eu disse também, dos e-commerce, das plataformas digitais e também do out of home, que é aquela publicidade que acontece nas ruas. Então, bastante confiante de que nós teremos aí a ampliação desse ecossistema
de uma maneira muito consistente que vai fazer toda a diferença aí para o futuro. Tá certo. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania, obrigada por conversar com a TV Senado e pela oportunidade da gente poder, né, esclarecer para o pessoal que está em casa qual a importância, né, da gente estar cuidando dessa parte da autorregulamentação publicitária, da questão das plataformas digitais. Obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você também pela companhia. O programa Cidadania já está no site da TV Senado e no nosso YouTube. Até a próxima. Tchau. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali, assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil e até onde chegam os ecos das guerras na Europa. Nesse tempo convulso,
Ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Você conhece alguma lei? Uma lei que me vem na cabeça é a Lei Maria da Penha. Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu já usei ela. E eu, por exemplo, já sofri tentativa de feminicídio. Ainda não tinha Maria da Penha. E se tivesse, eu seria bem mais assistida. Nunca tive um plantão, principalmente em final de semana, para não ter mulheres agredidas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Com isso, a reincidência se tornava cada vez maior. Essas leis têm que existir porque existe a necessidade e como é feliz quando a gente consegue aprová-las e, de verdade, fazer com que elas sejam efetivadas. Ainda tem que lutar para que verdadeiramente aconteça. A luta não para. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. As condições de trabalho das mulheres frentistas foram tema de debate de uma audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. Uma das questões apontadas foi a necessidade de proteger as gestantes de ambientes insalubres. Mais de 30% dos frentistas empregados em postos de combustível no Brasil são mulheres. Denúncias revelam que elas estão sujeitas a uma série de irregularidades na relação de trabalho. Nós detectamos mais de 2.000 denúncias da área dos postos de combustíveis de 2024 para cá, das quais um grande número apontam questões do trabalho da mulher, questões de discriminação salarial, questões de ausência de instalações sanitárias separadas por sexo, ou ter a utilização, por exemplo, a mesma instalação sanitária para os clientes, né? E para os trabalhadores, para as trabalhadoras. A questão da licença maternidade, que eu acho que é uma questão da licença maternidade, não, me perdoe, do afastamento, né, das condições de saúde dessa mulher durante a sua gravidez, que foi um dos pontos que foi levantado aqui. Questões como o trabalho ao domingo, né? Essa questão do trabalho ao domingo é uma questão muito grave. Todas essas questões têm aparecido e também questões de assédio moral e questões de assédio sexual. A secretária da Mulher da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo pediu uma solução para o caso das frentistas que engravidam. Essas mulheres, quando elas engravidam, parece que é uma sentença, sabe? É uma sentença para essas mulheres, porque assim, as empresas, nós tentamos por várias vezes que essas mulheres, elas saiam do ambiente dela insalubre, porque é muito perigoso. Então, o posto de gasolina, ele não tem aonde alocar essas mulheres. Em compensação, os proprietários, eles também não têm o que fazer com essas mulheres. Então, nós entramos num acordo para que a empresa pague essas mulheres em casa. O que acontece? Elas perdem o ticket de refeição, elas são, parece que é uma coisa tão abusiva, elas perdem o ticket de refeição, vale transporte, ela pega o adicional de periculosidade, ela perde também, quando é o momento mais crucial da vida dela, que ela necessita. Todas as trabalhadoras gestantes e lactantes
tem direito a esse afastamento sem prejuízo da sua remuneração, incluído o adicional de insalubridade. Nessa atividade, nos postos de combustíveis, um dos mais graves agentes de risco a que esses trabalhadores estão expostos é o benzeno, uma substância cancerígena presente nos combustíveis, aquele que dá o cheiro, né, do combustível, que alguns até gostam, mas é uma substância altamente cancerígena, com riscos comprovados à saúde humana. As consequências podem ser as mais severas, especificamente no caso das mulheres. Os estudos apontam danos ao sistema reprodutivo, problemas, né, no ciclo menstrual, pode afetar a fertilidade das mulheres, causar aborto espontâneo, além de relacionar o benzeno, também a exposição ao benzeno com o câncer de mama. O senador Paulo Paim lembrou que é autor de um projeto que proíbe o trabalho da gestante ou lactante em atividades, operações ou locais insalubres, que está na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele disse que vai pedir ao presidente da comissão para designar um relator e dar continuidade à tramitação da proposta. Esse debate se torna não apenas necessário, mas urgente. Cabe a essa Comissão de Direitos Humanos, que tem a defesa das políticas humanitárias, como eu digo, direitos humanos como princípio primeiro, promover escuta, propor soluções e encaminhar medidas legislativas e institucionais que garantam a proteção, o respeito e a valorização das mulheres. Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, especialistas e representantes de associações de pacientes defenderam mudanças na política do Ministério da Saúde para doenças raras. Médicos disseram que é preciso avaliar não só o custo, mas a eficácia do tratamento. Senhoras e senhores, bom dia. Sou Beth Ribeiro, publicitária, empresária, presidente do Instituto Mara Gabrilli e pessoa que vive os desafios da esclerose lateral amiotrófica. Estou em uma cadeira de rodas equipada com um computador que utilizo para me comunicar. Minha voz atual é gerada por um sistema de rastreamento ocular. As dores e as dificuldades de pessoas como a Elizabeth foram debatidas pela Comissão de Assuntos Sociais em audiência sobre doenças raras em pacientes adultos. Dificuldades que começam no diagnóstico. Uma vez que esses pacientes não têm o diagnóstico adequado e procuram muitas vezes diversas especialidades e um consumo enorme, tanto de exames que não dão resultado, assim como tratamentos inadequados, existe um custo muito alto para o sistema, tanto público quanto privado, e principalmente pacientes que não têm o diagnóstico adequado acabam perdendo a sua capacidade laboral e saindo do mercado de trabalho, não sendo amparados por políticas públicas. Especialista em esclerose múltipla e neuromielite óptica, Fernanda Ferraz apontou um erro na política do Ministério da Saúde para doenças raras. Quando novas terapias são avaliadas para implementação no PCDT, o único custo que é avaliado é o custo, o impacto orçamentário da inserção deste medicamento no SUS. Não é considerado todos os outros custos de incapacidade progressiva deste paciente. Então, só avalia se vai ser caro colocar uma terapia nova, uma terapia moderna. E isso prejudica a longo prazo o paciente, o Estado e as famílias como um todo. O que eu vejo é que eu acho que não falta dinheiro, eu acho que falta uma organização nessa forma de estruturar o investimento. Essas avaliações, pelo menos na nossa área, que passam pela Conitec, a gente participa, a gente responde, os especialistas do Brasil inteiro se empenham em fazer notas técnicas, mas parece que entra por aqui e sai por aqui. Só conta lá, isso aqui vai gastar no orçamento, eu não vou deixar incluir, né? E isso é totalmente irracional. Participantes disseram que a ajuda do SUS muitas vezes chega tarde demais. Cadeiras de rodas, nós precisamos de agilidade no fornecimento, porque o médico prescreve uma adaptação para a cadeira, para aquele paciente, e ele vai receber a cadeira daqui 6 meses, 1 ano. Aí já era, ele tem outras deficiências ou ele já faleceu.
Equipes multidisciplinares e apoio à família são medidas necessárias. Nós precisamos de serviços que acolham toda a família, todos os cuidadores. Precisamos fortalecer e valorizar as equipes multidisciplinares, dar acesso aos equipamentos de fisioterapia, integrar esses serviços de referência aos serviços de cuidado paliativo, porque os serviços de referência funcionam muito bem numa fase inicial e média de doença. Mas quando esses pacientes entram em fase final de doença, que eles não conseguem mais ir ao centro de referência, nós perdemos o contato com eles e é uma fase que a família mais sofre. Então, as equipes de cuidado paliativo e os hospitais precisam estar preparados para essas pessoas. A senadora Damares Alves criticou o Ministério da Saúde pela ausência na reunião. Ouvir as associações dos pacientes, ouvir as famílias, ouvir quem está envolvido no dia a dia com a doença, com a dor, com o sofrimento. E eu digo uma coisa para vocês, quando os olhos não veem, o coração não sente. Por isso que o Ministério da Saúde tinha que estar sentado aqui para ver. A queda de um salto alto durante o carnaval foi o primeiro sintoma da Foliã Elizabeth com a esclerose lateral amiotrófica. O corpo sofre, mas o espírito resiste. Se o corpo hoje não dança mais na avenida, é o espírito que samba. É o coração que desfila no compasso da luta. Porque a paixão pelo carnaval me ensinou que é possível resistir com alegria, reinventar com brilho e enfrentar a dor com criatividade. 28 de julho foi o Dia do Produtor Rural e o Senado celebrou a data hoje com uma sessão especial para homenagear e reconhecer o trabalho de homens e mulheres que dedicam suas vidas à agricultura. O Dia do Agricultor Rural foi instituído em 1960 por Juscelino Kubitschek, uma data para reconhecer todos que dedicam suas vidas ao trabalho na zona rural. 28 de julho, Dia do Produtor Rural. Em nome do Senado Federal, saúdo, portanto, a todos os produtores rurais e pecuaristas do Brasil, manifestando sinceros votos de agradecimento por todo o esforço que realizam para colocar diariamente os alimentos na mesa de todos os brasileiros. Parabéns a todos vocês. Nessa sessão solene especial destinada a comemorar o Dia do Produtor Rural, mas todo dia, né? Não tem só um dia não, todo dia é Dia do Produtor Rural. A agricultura contribui com 24% do produto interno bruto do país e gera mais de 40% dos empregos e responde por 40% das exportações brasileiras. Os produtos rurais garantem a segurança alimentar de mais de 212 milhões de brasileiros e incentivam o desenvolvimento regional em áreas rurais. Esses homens e mulheres, a cada dia, derramam suor e sangue sobre essa terra para que a produção chegue à mesa de cada brasiliense. Parabéns, meus amigos produtores. Hoje o Brasil avança porque são os senhores que carregam este país nas costas. Obrigado. O Senado pode votar amanhã uma medida provisória que cria um programa para tentar reduzir a fila de atendimento do INSS. A medida provisória cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS e da Perícia Médica Federal. A proposta, que foi editada em abril e perde a validade nesta terça-feira, tem como objetivo reduzir as filas no Instituto Nacional de Seguro Social, com previsão de pagamento de bônus de produtividade aos servidores, R$ 68,00 por processo analisado e aos peritos médicos, R$ 75,00 por perícia realizada. O programa terá duração de 12 meses, prorrogável uma única vez, sem ultrapassar 31 de dezembro de 2026. É importante essa medida porque vai gerenciar esse atendimento. Uma pauta positiva, gente. Que se quem tem fome tem pressa, imagine quem está doente. E a gente não pode ficar parada e ser omissa, onde tem 2 milhões de brasileiros nesse sofrimento. Os senadores também podem votar um projeto que prevê ações para o enfrentamento do parto prematuro. O texto estabelece o treinamento para profissionais da saúde e orientações a pais de recém-nascidos prematuros, além da criação do Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre riscos e promoção dos direitos das crianças prematuras e suas famílias. Na pauta para serem analisadas ainda estão 22 indicações presidenciais para cargos em tribunais superiores, agências reguladoras e conselhos nacionais. A lista dos nomes será apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Senadores e deputados têm até quinta-feira para apresentar sugestões ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. De acordo com consultores de orçamento, a votação deve acontecer na semana de 25 de agosto. Senadores e deputados têm até o dia 14, próxima quinta-feira, para apresentar emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O texto orienta a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que deve ser encaminhada pelo governo ao Congresso até 31 de agosto. Depois de apresentadas as emendas, o relator da LDO, deputado Gervásio Maia, deve divulgar o relatório final. O projeto será votado pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo plenário do Congresso Nacional. De acordo com consultores de orçamento do Senado, os prazos constitucionais devem ser seguidos pela Comissão Mista de Orçamento e a votação da LDO deve ocorrer, muito provavelmente, na semana de 25 de agosto. Há tempo, portanto, de auxiliar o governo antes do envio da Lei Orçamentária Anual ao Congresso. O projeto da LDO prevê salário mínimo de R$ 1.630, com ganho real de 2,5% acima da inflação. Superávit primário de mais de 34 bilhões de reais, ou seja, receitas maiores que as despesas. Para 2026, o governo estima crescimento real do Produto Interno Bruto de 2,5%, somando 13,71 trilhões de reais. Para a taxa Selic, o governo projeta juros de 12,56%. O texto fixa o limite de despesas em 2,43 trilhões para 2026. As despesas obrigatórias somam 2,3 trilhões, 17,2% do PIB. As não obrigatórias devem ficar em 231,8 bilhões, 1,7% do PIB. O texto prevê inflação de 3,5% para 2026. Para os anos seguintes, a previsão é de inflação próxima ao centro da meta, de 3%. O dólar deve ficar em R$ 5,97 no ano que vem, segundo as projeções do governo. 5 projetos de lei já foram apresentados no Senado neste segundo semestre. Um deles, do senador Humberto Costa, restringe a atuação das bets, aumentando a idade para apostadores no Brasil. Um projeto de lei que pode ser analisado neste semestre altera de 18 para 21 anos o limite mínimo de idade para participar de apostas por cota fixa, também conhecida por bets. O texto também define que fica proibida publicidade entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. As empresas também não vão poder patrocinar eventos desportivos, culturais, artísticos ou festivos realizados em espaços públicos. O valor das apostas fica limitado até um salário mínimo por mês. O Ministério da Fazenda poderá definir limites diários e semanais com esse tipo de despesa. A ideia, segundo o senador, é evitar o superendividamento e o jogo compulsivo. Muita gente tem perdido seu patrimônio pelo vício nas apostas, tirando dinheiro da comida dos filhos, levando famílias inteiras à miséria. O dinheiro que ia para a feira, para os mercadinhos, para os pequenos comércios, está sendo dragado para as bets. Muitos jovens em idade universitária estão atrasando o ingresso num curso superior ou abandonando a faculdade porque têm comprometido o dinheiro das mensalidades com jogos, mesmo com a ajuda do FIES. Então, para mim, as bets deveriam mesmo acabar. Não deveriam nem existir pelo tremendo mal que causam às famílias, às pessoas, e elas estão adoecendo pelo vício em apostas. Outras propostas também foram apresentadas pelos senadores no início deste semestre. Entre os textos está o que busca prevenir fraudes em relação aos descontos dos benefícios da Previdência Social realizados por entidades privadas. Morreu hoje Miguel Uribe, senador da Colômbia e pré-candidato à presidência do país, 2 meses depois de ter sido baleado na cabeça durante um comício. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, emitiu uma nota à imprensa. Acompanhe.
Recebo com pesar a notícia do falecimento do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, vítima de um atentado durante a campanha eleitoral em Bogotá. A morte de um parlamentar no exercício de sua missão pública é um ataque à democracia e reforça a urgência de combatermos com firmeza toda forma de violência política. Em nome do Senado Federal do Brasil, manifesto minha solidariedade à família, aos amigos, aos colegas parlamentares e a todo o povo colombiano neste momento de dor. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, meio ambiente, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Alan Rick, do União do Acre. Não percam. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Somos todas Marias, né? Nós temos garra, força, coragem, sonhos. É claro que ainda há muito o que fazer. A Lei Maria da Penha foi um despertar da gente. Naquela trágica madrugada de 83, ela foi alvejada enquanto dormia pelo pai de suas 3 filhas, pelo homem que era então seu marido. A bala atingiu-lhe as costas, gerando lesões irreversíveis que a deixaram paraplégica. A luta dela por justiça demorou quase 20 anos. E porque você, minha amiga, não pode se levantar, levantaremos todos para lhe homenagear, para receber o diploma da Mulher Cidadã Berta Lutz. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha, uma cearense, para lá de corajosa. Uma licença paternidade de no mínimo 30 dias. Hoje, os pais têm direito, por lei, a um afastamento de 5 dias após o nascimento ou adoção de um filho. O homem gosta de ser pai, que a paternidade é transformadora para vários homens espalhados por todo o Brasil, que o homem adoraria ter mais argumento, mais tempo com seus filhos, mais argumento para explicar o seu papel na família. E a licença paternidade é um recado governamental, é uma lei que muda dizendo, vai que agora é você, vai que você também é pai. Estamos trabalhando junto com a consultoria do Senado para garantir uma fonte orçamentária segura e estável e dentro de um contexto de equilíbrio fiscal. É absolutamente possível fazer isso, a gente sabe disso. Garantir para outros pais o direito que eu tive, de poder ficar perto dos meus filhos no nascimento, acompanhar esse desenvolvimento deles, o que garante jovens saudáveis, mais produtivos, mas principalmente a família mais integrada, mais unida. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população,
formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral.